Eu converso agora com a diretora de negócios da Apex Brasil, Ana Paula Repesa. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Boa tarde. Obrigada pelo convite e pelo espaço. Ana Paula, a Apex tem um programa já há um ano, um programa para ajudar a apoiar essas empresas de mulheres. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa e como é que ele começou. Bom, na verdade, quando eu assumi a diretoria da Apex no início do ano passado, eu tive a grata surpresa de perceber que dos 10 gerentes que estavam abaixo de mim, 9 são mulheres. E eu falei, bom, a gente está aqui numa conjunção perfeita de fatores e de possibilidades para que a gente faça com que tudo isso que a gente é capaz de oferecer na Apex também sirva para privilegiar mulheres que não tiveram tanto acesso quanto nós. E foi assim que nós desenhamos um programa que ele é, antes de tudo, um conceito de atuação da Apex, ele é um conceito de como a Apex olha para si mesma, né? Antes mesmo do lançamento desse programa, nós publicamos o compromisso de equidade de gênero da Apex, que prevê que 50% das posições de liderança da agência serão ocupadas por mulheres, que a gente tenha políticas diferenciadas de licença maternidade e paternidade e que também a gente tenha essa visão, essa lente de gênero sobre todas as nossas ações. Então, o programa, na verdade, ele acontece tanto por meio de ações inclusivas, em que são ações que já aconteceriam na Apex, missões comerciais, feiras, treinamentos para exportação, mas que a gente privilegia a entrada de empresas lideradas por mulheres. Então, quando uma empresa liderada por uma mulher se inscreve, ela tem uma pontuação extra para ser selecionada para aqueles programas, né? O que a gente chama aí de uma ação inclusiva mesmo. E também ações exclusivas, então, treinamentos específicos só para mulheres, missões comerciais só com empresas lideradas por mulheres, né? E aí a gente vai equilibrando esses dois tipos de ação ao longo do tempo. Apenas com essa inclusão dessa diferença no tratamento da empresa que se candidata, né, privilegiando as empresas lideradas por mulheres, só no ano passado a gente aumentou em 34% o número de empresas atendidas pela Apex. E nós chegamos a um total de mais de 3 mil, o que ainda é muito pouco, considerando que a gente atendeu 17 mil no ano passado. Então, a gente está muito longe da equidade quando a gente olha o total de empresas atendidas. Mas a gente já está dando os nossos passos e de maneira bastante consistente aí ao longo do último ano. Pois é, nesse primeiro ano, você pode contar para a gente alguma experiência assim, que te marcou de sucesso nesse programa, né, com alguma empresa liderada por mulheres? Bom, são muitos casos. Eu acho que, na verdade, o primeiro grande impacto que a gente teve, né, nós lançamos o programa em junho do ano passado e imediatamente nós tivemos mais de 300 inscrições, 300 empresas interessadas no programa. Então, a gente viu que tinha uma demanda reprimida bastante grande. E ao longo desses 7 meses, né, de junho a dezembro do ano passado, a gente pôde acompanhar alguns cases de empresas lideradas por mulheres muito interessantes. A gente tem um case que eu sempre falo, que é uma empresa de sabonetes de Uberlândia, do interior de Minas Gerais. É uma empreendedora negra que fez o nosso programa de capacitação para exportação, o PIEX, e a partir dali ela viu a potencialidade daquele produto dela, são sabonetes e velas, e ela foi, acho que em 4 ou 5 missões comerciais com a gente ano passado, fazendo rodadas de negócios, vendendo e falando, olha, agora eu quero dominar o mundo, né? Tem um outro case muito interessante, que é uma empresa de São Paulo, que ela fabrica aqueles porta-guardanapos, quando a gente vai, né, enrolar o guardanapo e enfeitar. E ela participou de um outro programa nosso, que é uma capacitação para que as empresárias tenham suas lojas nas plataformas de e-commerce. Então, ela participou do processo com a Amazon. E hoje, esse produto dela é o produto mais vendido na Amazon Estados Unidos. Se você olhar na Amazon Estados Unidos, o produto mais vendido é esse conjunto de porta-guardanapo, com rotulagem em português, inglês, espanhol, mandarim. Então, é uma coisa, assim, impressionante. E aí que realmente mostra que não tem limites, não tem fronteiras, né? Exatamente. Isso que você mostrando esses pequenos exemplos, a gente vê que, às vezes, um negócio pequeno que você talvez nem pense, não tenha nem a pretensão de exportar, quando você vê, já faz o maior sucesso lá fora, né? E o Brasil é expert em mostrar produtos em que o exterior dá muito mais valor até, às vezes, que no próprio Brasil. O Brasil vende bem, mas o exterior vira febre, né? Isso.
Na sua avaliação, hoje, a gente tem 15 milhões de microempreendedores no Brasil, mas, entre eles mulheres. Para a mulher, quais são os maiores desafios hoje de empreender no Brasil e também de exportar? Bom, geralmente, né, o empreendimento liderado por uma mulher é um empreendimento de menor porte, né? O que significa que, com isso, ela tem menos garantias para oferecer, por exemplo, para um banco, quando ela vai tentar um crédito, um empréstimo para conseguir comprar uma nova máquina para a linha de produção dela. Então, é notável, pelo mau sentido, né, a dificuldade de acesso ao crédito pelas empreendedoras brasileiras. Se não me engano, hoje, das micro e pequenas empresas brasileiras, as mulheres são donas de 56%, ou seja, a maioria dos empreendimentos de micro e pequeno porte são empreendimentos de mulheres. E aí, se você tem uma restrição ao crédito para um volume tão grande de empresas, como é que a nossa economia vai crescer? Porque eu acho que é isso importante, que é importante também a gente ter em mente. Quando a gente está falando do crescimento de uma micro e pequena empresa, a gente está falando de desenvolvimento econômico, porque ela está gerando emprego ali na comunidade dela, ela está reinvestindo naquela comunidade, proporcionando melhores oportunidades para aquele entorno dela, o que muitas vezes numa grande empresa não acontece. A grande empresa ela vai ter um fornecedor, talvez lá no outro estado. A micro e pequena ela está ali na região dela. Então, é realmente uma questão de desenvolvimento econômico. E quando a gente fala, Paula, de exportação, aí, além dessas barreiras que o mercado doméstico já traz e barreiras que a exportação já traz tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem realmente essa questão de que muitas vezes as barreiras culturais se mostram mais difíceis de suplantar para as mulheres, né? Então, a gente tem relatos de mulheres que falam, olha, eu não me sinto capaz de negociar com outro país. Não é nem tanto questão do idioma, mas é mais a questão da famosa síndrome da impostora, de achar que não é capaz de negociar com uma outra cultura, né? Um outro mercado. Então, a gente também vem trabalhando nisso na Apex, tendo o que a gente chama de capacitações em temas socioemocionais. Que é o fortalecimento dessas mulheres. É o fortalecimento, é esse entendimento que ela tem total condição de estar naquela posição de negociar com qualquer mercado. E, invariavelmente, quando a mulher é dona do seu negócio, ela sabe vender aquele produto, ela sabe falar daquele produto melhor do que ninguém, porque foi ela que concebeu, ela que criou, é quase como se fosse um filho, né? Ela que cria aquilo. Então, não tem ninguém melhor para vender esse produto e falar dele no exterior do que ela mesma. Então, a gente também tem trabalhado muito, não só nessas competências técnicas, então, assim, como é que eu formo o preço para exportação? Isso é óbvio, todo mundo tem que saber, homens e mulheres. Mas, do ponto de vista, assim, eu caibo nesse lugar da negociação internacional, a gente tem feito esse trabalho bastante forte para que elas se apropriem dessa posição e trilhem aí os seus caminhos. E nessa negociação internacional, você percebe que há um preconceito de fora também com relação a mulheres? Ou não? É mais um medo interno das mulheres? Você sabe que até assim, a gente não pode falar também de preconceito de fora, sendo que nós mesmos vivemos num país machista. Mas o que eu diria é que, em muitos casos, o que se enfrenta lá fora já é o que se enfrenta aqui. Então, infelizmente, nós já estaríamos acostumadas a lidar com isso. Até hoje, eu não percebi nenhum mercado em que realmente se fale, olha, eu não negocio com mulher, né? Agora, é óbvio que para qualquer negociação, né, eu dei aula de comércio exterior durante 8 anos antes de entrar na Apex, e eu dava aula de negociação intercultural. E eu falava, olha, o primeiro passo numa negociação, quando você está fazendo com outras culturas, é você estudar aquela cultura e entender qual é o hábito deles, né? Tem países que vão preferir uma negociação mais assertiva, outras que vão preferir uma negociação mais longa. Então, para a mulher é a mesma coisa, entender, estudar, mas eu mesma já vivenciei e também já vi mulheres, por exemplo, negociando com países árabes de igual para igual. A gerente do nosso escritório em Dubai é uma mulher, né? É a única gerente mulher que a gente tem até hoje na Apex, de escritórios no exterior, em Dubai. Então, não existe tanta barreira assim. Entendi. E você falou muito de vender o seu produto.
O Brasil, como eu falei, tem febre, Havaianas, outros produtos, a castanha do Brasil, né? Muita coisa. Mas, assim, o Brasil precisa saber se comunicar, ou seja, a comunicação, ela é a chave também para a venda desses negócios no exterior? Ou seja, a gente tem que mostrar o Brasil lá fora para poder vender mais? Com certeza, Paula. E assim, eu acho que tem uma característica muito favorável ao nosso país, que é assim, onde a gente chega, eu sou do Brasil, imediatamente se abre um sorriso. O Brasil é um país querido, é uma cultura amiga, vamos dizer assim, de todos os países. Nós não temos inimigos. Mas o consumidor internacional, e especialmente, eu diria todos, mas especialmente dos países mais desenvolvidos, eles estão cada vez mais interessados na história por trás do produto. Então, por que a castanha do Brasil faz sucesso? Porque ela é da região da Amazônia e não sei o quê, tarará, tarará. Tem um valor agregado. Tem um valor agregado. E aí, os produtos de empresas lideradas por mulheres carregam histórias sempre muito interessantes. Um outro caso que eu me lembrei, que inclusive, assim, eu fiquei muito emocionada quando eu conheci essas duas empreendedoras. Elas são do interior da Bahia e desenvolveram uma linha de cosméticos para mulheres negras que queiram fazer a transição capilar. E elas começaram a contar a história, e é um produto vegano, ele é sem química nenhuma. Como que elas chegaram naquele produto? A filha de uma delas quis fazer a transição capilar, era alérgica a diversos produtos químicos, elas começaram a procurar ativos ali princípios ativos ali da natureza na região delas, se aliaram com uma química da Universidade Federal da Bahia para conseguir transformar aquilo num produto. Eu conheci essas duas empreendedoras na Colômbia, elas estavam participando de uma missão com a gente lá, e a história delas estava encantando, porque realmente é a história de uma família de mulheres que estava tentando se apropriar da própria história com essa questão da transição capilar e de uma maneira muito natural. Foi de uma dor delas que elas criaram uma solução. Então, assim, é muito bacana. E assim a gente tem um monte de histórias. Agora, você falou do treinamento, né? Então, assim, alguém que está nos assistindo pensa, interessante, quem sabe eu posso exportar meu produto. Tem essa visão já. Como é que é esse treinamento? Como é que faz para acessar esse treinamento, a PIEX, e depois dar andamento a todo o trabalho, que tem um trabalho depois burocrático para iniciar a exportação, né? Isso. Bom, para iniciar, assim, é um treinamento gratuito. Basta entrar no site da PIEX, lá vai ter a indicação para esse programa PIEX, né, que é Programa de Extensão Industrial Exportadora. Em cada estado brasileiro, nós temos núcleos que são parcerias da PIEX com instituições de ensino locais ou com SEBRAES locais, que tem ali os seus monitores que vão, primeiramente, na empresa fazer um diagnóstico, né, de como é que está a gestão da empresa como um todo, porque isso que eu sempre falo, exportar é, antes de tudo, um processo de gestão dentro da empresa. Não é só uma venda, você vai ter que adaptar a sua produção, o seu rótulo, o seu tempo de entrega, a sua formação de preço, a forma como você recebe o pagamento do seu cliente. Então, a sua gestão tem que estar muito redonda, né, para você se adaptar àquele novo contexto. Então, esses monitores fazem esse diagnóstico e indicam onde precisam ser feitas as melhorias. E aí, as melhorias... Então, vamos supor que o monitor fale, você precisaria aqui de uma nova máquina para produzir. O custo da máquina realmente é do empresário, mas o monitor também vai indicar as linhas de crédito que existem, Banco do Brasil, BNDES e assim vai. E aí é feito esse processo que pode levar de 3 meses a 1 ano e meio, dependendo da condição da empresa. E depois desse processo, a empresa já estaria apta a começar a exportar. Na sequência, a gente tem uma série de outros produtos da Apex que ajudariam a empresa nesse processo de iniciar suas exportações. Então, são essas missões comerciais ao exterior, que a gente chama de jornada exportadora, né? Ou o que a gente chama também de Exporta Mais Brasil, que é quando a gente traz compradores internacionais para ir nessas regiões no interior do Brasil. Conhecer o trabalho em loco. Isso, e fazer as rodadas de negócio. A gente até colocou o site da Apex, porque
porque Isso. lá as pessoas podem ter mais informações de como participar desses treinamentos, Isso. Agora, é mais fácil a Apex trazer compradores para o Brasil ou a gente levar para as feiras? Como é que fica essa participação do Brasil? Na verdade, são dois objetivos diferentes e complementares. A gente precisa estar nas feiras, porque a feira é onde todo mundo se vê, né? O mundo inteiro se vê ali. E se o Brasil não estiver, a impressão que vai passar para o comprador internacional é, bom, aquelas empresas brasileiras não são as melhores, não são competitivas, não tem condição de estar aqui. Então, a feira é um investimento necessário. A feira certamente é mais cara, né? Você tem todo um trabalho de envio de amostra, a própria viagem do empresário que vai estar lá participando, mas é um nível de exposição muito maior do que quando a gente traz compradores internacionais. Qual é a vantagem de quando a gente traz compradores internacionais? Primeiro que eu acho que essa questão da narrativa, da história, porque ele conhece ali, naquela região, por que existe artesanato de renda no Ceará. Ver toda a linha de produção. Toda a linha de produção. Como é o trabalho mais rústico, às vezes. Entende o impacto daquilo, ou até mesmo a gente trouxe também compradores para, antes, né, da tragédia do Rio Grande do Sul, lógico, a gente trouxe compradores para o Polo Calçadista do Rio Grande do Sul, eles ficaram impressionados com a tecnologia. Nossa, não sabia que no Brasil tinha essa tecnologia toda e tal. Então, a vinda do comprador tem esse lado de cativar, porque você tem a atenção do comprador só para você. Na feira, você está disputando com todo mundo, né? E você consegue ali ter uma negociação mais tete a tete, porque o cara realmente está ali, olhando para você, para a sua empresa, ou no máximo para um grupo de empresas ali daquele polo, daquela região. Então, a gente indica e também essa questão dos compradores para empresas que estejam iniciando suas exportações, porque o custo é menor, você está recebendo, né, o comprador aqui. Mas, de novo, são estratégias complementares. Isso, uma complementa a outra. Isso. E como é que faz para participar desses eventos? Vocês fazem uma seleção, há uma inscrição? Como é que faz para participar dessas feiras? É o próprio empresário que paga essa ida? Como é que a Apex trabalha com isso? Bom, para toda a ação nossa, por ano, Paulo, a gente realiza cerca de 1.100 eventos no mundo inteiro. Então, assim, hoje, dia 10 de maio, tem pelo menos 3 eventos da Apex acontecendo em algum lugar do mundo, né? Sempre vai ter, qualquer dia do ano vai ter de 2 a 3 eventos acontecendo. Para cada um desses eventos, a gente faz os editais de chamamento, né? São eventos em que a gente quer que o maior número de empresas possível participe. Obviamente, dentro das limitações de espaço, orçamentárias, etc. e tal. E aí, para cada evento, a gente já sabe qual é o objetivo daquele evento. Então, vamos pegar o exemplo da feira. Então, a feira, agora, em fevereiro, estive lá em Dubai, na feira de alimentos, a GoFood. A GoFood é uma feira para empresas já maduras, porque a concorrência lá é fortíssima. Então, quando a gente solta o edital de seleção, eu já falo, olha, para empresas que já têm experiência em exportação, já tem que ter o site em inglês, catálogo de preço, etc, etc, etc. E aí, como eu falei no início, empresas lideradas por mulheres que cumpram esses requisitos tem prioridade. Elas recebem uma pontuação extra, né? Então, se a gente tiver espaço para 50 estandes, né? Então nós vamos selecionar 50 empresas, as empresas lideradas por mulheres, elas têm prioridade. E esse ano, por exemplo, 33% das empresas que a gente levou para Dubai eram lideradas por mulheres também. Vocês até ganharam um prêmio, não foi, na ONU, por causa desse programa das mulheres? Foi. Conta pra gente como é que foi, assim. Foi super emocionante. Eu falei que eu acho que eu não lembro de ter ficado tão nervosa na minha vida no momento de receber. Eu acho que é uma responsabilidade enorme. Na verdade, o prêmio ele é do Pacto Global da ONU, né, que é o braço da ONU que lida com empresas privadas. E eles premiaram a Apex por esse conjunto de iniciativas, tanto do ponto de vista interno da gestão, né? Então, 50% de mulheres na liderança, licença maternidade e paternidade diferenciada, etc. E também pelo programa externo, né, o programa que traz as mulheres. Então, foi por esse conjunto, gestão e foco no cliente, né, que a gente recebeu esse prêmio. Legal. E foi super emocionante, uma responsabilidade muito grande, né, de manter. Com certeza, de manter. Mas, no mínimo, manter, né? Não tenho dúvida de que vai ainda
e vai ter um resultado ainda melhor. Agora, você falou sobre financiamento, que é um grande problema ainda que o Brasil enfrenta como um todo na parte dos microempresários. Mas vocês fecharam há pouco tempo uma parceria com o Banco do Brasil, né? Fala um pouquinho dessa parceria. É voltada para esse nicho de mercado, microempresa? Isso, O Banco do Brasil tem uma atuação muito importante na concessão de financiamento e crédito para exportação para empresas de micro e pequeno porte. E a gente quer acelerar a chegada dessas empresas apoiadas pela Apex a essas linhas de crédito do Banco do Brasil. Então, é uma parceria bastante importante, porque quando a gente pergunta para as empresas qual a maior dificuldade delas para exportar, com certeza a questão do financiamento aparece, principalmente para alguns mercados, de onde é mais difícil receber à vista, você sempre tem que financiar, né? As maiores economias do mundo oferecem sistemas de financiamento à exportação muito robustos para suas empresas. Então, quando uma empresa brasileira de maquinário, por exemplo, está vendendo para a África, ela está concorrendo com empresas turcas. E a Turquia tem um sistema de financiamento à exportação super agressivo. E a gente não consegue, muitas vezes, fazer frente a essa concorrência. Então, é bem importante. Vocês ajudam, inclusive, nessa parte burocrática, por exemplo. A gente sabe que a legislação de cada país tem as suas particularidades. E o mercado tem que estar preparado para isso. Vocês fazem também essa consultoria, ou seja, vai vender para um mercado específico, a empresa que está começando agora, ela recebe toda uma orientação sobre o que precisa ter para entrar naquele mercado específico daquele país. Isso, a gente tem os nossos estudos de inteligência, que tem uma parte dedicada, assim, aos aspectos regulatórios daqueles países. Então, se eu estou falando, quais as melhores oportunidades para vender para a Colômbia? Eu vou ter lá a lista de produtos, quem são os principais concorrentes, etc. e tal, mas vou ter também, assim, olha, na Colômbia, a rotulagem para alimentos exige que fale se tem muito sódio, como no Chile, por exemplo, tem. Então, nos nossos estudos, a gente informa isso. Agora, você falou também sobre a questão do Rio Grande do Sul, vocês levaram uma empresa do ramo do calçado. Queria saber como é que a Apex está trabalhando agora no estado que está enfrentando, a gente sabe, talvez o evento climático mais extremo que a gente saiba da história, né? E como é que a Apex, que ajuda empresas que estão lá já antes do acontecido, está fazendo agora nesse momento? Realmente, assim, é uma preocupação enorme nossa, não só do ponto de vista humanitário, lógico. A nossa primeira preocupação é realmente com as pessoas, tanto que a gente está fazendo aí um mutirão para recolher doações, estamos em contato com a Defesa Civil para verificar outras possibilidades de ajuda, mas a gente também tem essa preocupação em como é que vai ser depois que a água baixar e as pessoas conseguirem minimamente reconstruir suas vidas. Como é que a Apex pode apoiar essas empresas? Porque o mercado internacional sempre foi um mercado muito importante para elas, né? Hoje nós temos mais de 1.000 empresas apoiadas pela Apex que estão ali naqueles municípios afetados pela enchente. Então, a gente está já discutindo com as entidades parceiras, a gente tem 40 projetos setoriais que têm muitas empresas do Rio Grande do Sul e a gente está conversando com esses 40 projetos setoriais qual a melhor forma da Apex auxiliar depois nessa retomada da produção e das vendas, porque isso vai ser fundamental para que eles possam se reconstruir, para que o Estado possa se reconstruir. Então, a gente está avaliando formas, por exemplo, da gente apoiar ainda mais as empresas, né? De repente, em algum momento, logicamente, no momento em que isso for possível, fazer uma nova missão de compradores, trazer compradores para cá, né, para que eles possam estar ali novamente com aquelas empresas e que não seja para fechar negócios imediatos, se a produção não tiver... Tem um prazo de carência, né? Exatamente, mas o importante é que, desde o primeiro momento, a gente está com um foco muito grande, primeiro, na questão humanitária e depois em como é que a gente faz o comércio exterior ser um vetor de reconstrução. Exatamente. Acho que esse é o papel da Apex. Para recomeçar. Para recomeçar. Mas primeiro a gente quer ter certeza que todos estão bem, seguros, minimamente alojados novamente, né? Com certeza vai ser crucial para ajudá-los. Agora, gente, vamos retomar a questão de quem está começando a querer, de repente, exportar e ainda não tem muita ideia.
Vamos fazer um pequeno passo a passo, né? A primeira coisa é entrar no site da Apex. Isso. Entrar no site da Apex, procurar quando é que vai ter um novo treinamento. O PIEX, ele fica aberto o ano inteiro. Então, a empresa pode se cadastrar e já ver ali qual é o núcleo mais próximo. Um outro ponto importante, a gente também oferece o PIEX virtual. Foi uma modalidade que a gente começou na época da pandemia, mas a gente continua porque muitas vezes é o mais prático para o próprio empresário. Tá? Então, existe também essa possibilidade de que os monitores façam esse atendimento de forma virtual. Então, é ele localizar qual é o núcleo mais próximo dele, se inscrever e o atendimento ele é imediato. Não vai ser necessário esperar uma nova turma começar, porque não é nem turma, é realmente individualizado o atendimento, porque cada empresa tem a sua necessidade, né? Obviamente que podem ter palestras mais gerais, mas o atendimento é individualizado. E aí ele passa por essa monitoria, por essa consultoria, né? E a partir dali ele já estaria apto a começar a exportar. E aí, ele entrando no PIEX, ele já entra na nossa base de clientes. Então, uma próxima feira, uma próxima missão que for ter e que for do setor dele, ele vai receber. Ser convidado para, de repente, participar, se tiver os pré-requisitos. Exatamente, exatamente. Muito interessante. Espero que esse programa ajude muita gente aí que tem essa ideia. E as mulheres são muito resilientes e querem sempre desafios. Então, quem sabe, com certeza, é o próximo passo de muitas empresas, né? Com certeza, com Ana certeza. Paula, agradeço muito sua presença aqui no Cidadania Mulher. Foi um prazer e sucesso nesse programa tão inovador que é da sua autoria, né? É da nossa, é da casa. Legal. Obrigada, Paula. Foi um prazer também. E para quem precisar de mais informações sobre a Apex, o nosso site está à disposição, nossas redes sociais também. E a gente quer realmente atender o maior número de empresas possível. A gente acredita fortemente que o comércio exterior é um vetor de desenvolvimento e a Apex está aqui para ajudar as empresas a trilharem esse caminho. Muito bom. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Notícias falsas, fake news, direita, esquerda, tecnologia, democracia. Ninguém traz de volta o racismo se essa visão racista não estiver embutida nas pessoas. Temos lá a publicação e como que se tira essa publicação de lá? Se elas não moderarem, aquilo lá é tomado de spam, pornografia e propaganda. É inviável. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia.
Bom dia, quarta-feira, 22 de maio. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira, projeto de lei que permite a vacinação de crianças em escolas públicas. Instituições particulares também poderão aderir ao programa de vacinação. Um acordo em plenário permitiu que o texto seguisse para a sanção do presidente da República, com o compromisso de que Lula vete o trecho que obriga o envio às unidades de saúde de lista com o nome dos alunos matriculados que não forem vacinados. Os senadores aprovaram o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. A proposta determina a ida de equipes de saúde locais às escolas públicas todos os anos para vacinar crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental. O objetivo da medida é aumentar a cobertura vacinal no país. Por que nas escolas? Porque facilita a vida de todos. As crianças estão frequentando a escola todos os dias. É o local mais adequado, mais apropriado. Então, a escola entra em contato com o posto de saúde, diz o número de alunos que tem na pré-escola, no ensino infantil e fundamental. A unidade de saúde programa junto com a escola a data, comunica aos pais com 5 dias de antecedência e naquele dia vai então a equipe da saúde fazer a vacinação nas escolas. Que escolas são obrigadas a participar do programa? As escolas públicas e as escolas que recebam recursos públicos. O plenário do Senado aprovou o uso do IPCA como indexador das taxas de juros e correção monetária nas ações por perdas e danos e em débitos trabalhistas sem percentuais definidos. A proposta altera o Código Civil. O índice só será mudado se houver outro indicador oficial para medir a variação da inflação. Os senadores também aprovaram um requerimento de urgência para a tramitação do projeto que reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. E foi aprovada ainda a criação de cargos efetivos e em comissão para o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nesta terça-feira da Marcha a Brasília em defesa dos municípios, conhecida como a Marcha dos Prefeitos. Durante a sessão plenária, Pacheco fez um balanço do encontro e destacou os projetos prioritários para os municípios. Uma nova pauta de interesse do municipalismo brasileiro que passa pela manutenção da desoneração da folha de pagamento, consubstanciada na Lei 14.784 de 2023, que votamos no ano passado, que foi objeto de judicialização pela Advocacia Geral da União, mas com encaminhamento até aqui para um bom acordo entre municípios e governo federal, passando pelo trabalho do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente também ao evento da Marcha dos Prefeitos e afirmou textualmente o seu compromisso com a manutenção da alíquota de 8% dos municípios alcançados pela Lei 14.784 no ano de 2024, com a reoneração gradativa ao longo do tempo em quantitativo que está em negociação com os municípios e também com o Congresso Nacional. Outro tema que foi tratado na Marcha dos Prefeitos diz respeito a um novo parcelamento da dívida previdenciária dos municípios, com um maior prazo para além dos hoje previstos 60 meses, com limitação da parcela a um percentual da receita corrente líquida dos municípios e com a redução, isso é fundamental, do indexador de juros que acaba, através da Selic, tornando impagável essas dívidas previdenciárias. E uma outra reivindicação que diz respeito a uma regra para a limitação do pagamento de precatórios pelos municípios, justamente para que haja previsibilidade orçamentária.
E o que temos para hoje? 9 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, está marcada a reunião na Comissão de Assuntos Sociais. Um dos itens da pauta é o projeto que prevê a criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. Também às 9, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião prevista. Ela terá duas partes. A primeira é uma audiência pública para debater o projeto que determina o cumprimento de padrões ambientais compatíveis aos do Brasil para a disponibilização de bens no mercado brasileiro. A segunda parte é deliberativa. Na pauta estão 4 projetos de decreto legislativo que tramitam em conjunto. Eles suspendem normas ambientais publicadas entre 2020 e 2021. Às 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital deve se reunir para examinar projetos. O primeiro da pauta é o que regula o investimento das operadoras de telefonia celular e as prorrogações do direito de uso das radiofrequências. Às 10 horas está prevista reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é o projeto que prevê a castração química voluntária de reincidente em crime contra a liberdade sexual. Às 11 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir em audiência pública para debater a proteção regulatória do dossiê de testes para produtos farmacêuticos destinados ao uso humano. Também às 11, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve fazer uma reunião em duas partes. Na primeira, toma os depoimentos de Júlio César Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, José Perdiz de Jesus, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, e Ronaldo Botelho Piacente, procurador-geral do STJD. Na segunda parte, examina requerimentos de novos convites e convocações e de pedidos de informações. Ainda às 11 horas, reunião prevista na Comissão de Direitos Humanos. O primeiro item da pauta é o projeto que fixa em 20 anos o prazo prescricional da pretensão de reparação civil das vítimas de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Defesa da Democracia deve se reunir para examinar projetos. Um deles criminaliza a apologia à tortura e a instauração de regime ditatorial no país. E o plenário do Senado tem sessão deliberativa prevista para as 2 da tarde. Na ordem do dia, o primeiro item é o projeto de lei complementar que prevê mecanismos de proteção à população LGBT+ encarcerada. Às 2h30, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem reunião marcada. Na pauta está o requerimento que pede audiência pública para debater as ações do INCRA no combate à invasão ilegal de terras. Foi aprovado nesta terça-feira o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou crimes da empresa Braskem na exploração de salgema, que resultou no afundamento de solo em bairros de Maceió. O relatório aprovado sugere 14 indiciamentos, entre eles o da empresa Braskem, pelos crimes de lavra ambiciosa de salgema, falsificação ideológica dos relatórios encaminhados às agências reguladoras e omissão na adoção em tempo hábil de medidas de prevenção e correção. 8 funcionários da empresa também estão na lista de indiciamentos por crime de exploração mineral em desacordo com a lei e também por crimes ambientais. Foi sugerido ainda o indiciamento de outras 2 empresas e 3 engenheiros. Os senadores concluíram também que o Estado cometeu omissão em seu dever de monitoramento da atividade mineradora e sugeriram mais investigação para apurar as responsabilidades de agentes públicos e autoridades, entre eles os ex-ministros de Minas e Energia desde 2018, Moreira Franco, Bento Albuquerque e Adolfo Saxida. A gente espera que não só a empresa, mas também os agentes públicos que a gente suspeita que tenham cometido o crime da prevaricação, que não cumpriram a sua responsabilidade ou a responsabilidade na sua inteireza, também seja
seja investigado e se apure se tem ou não responsabilidade com o fato que deu causa à saída de 60 mil pessoas de suas casas. O relator fez ainda um paralelo da situação de Maceió com as tragédias de Brumadinho e Mariana e apontou recomendações para que essas tragédias não se repitam mais. Entre as medidas legislativas propostas estão 3 projetos de lei e um projeto de lei complementar para garantir ao Estado o poder de regular a atividade de mineração. O relatório aprovado prevê a criação de um modelo de regulação baseado em riscos, com auditoria externa e fiscalização redobrada em caso de empreendimentos de alto impacto socioambiental. Reestruturação e provisionamento das agências, como a Agência Nacional de Mineração, o Serviço Geológico do Brasil e o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Verticalização e uniformização das regras ambientais para o licenciamento das atividades minerárias pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para evitar a distribuição horizontal de responsabilidades. Os senadores querem que o Ministério Público revise acordos feitos pela Braskem com órgãos federais e estaduais para garantir, entre outras coisas, a realocação de moradores de áreas monitoradas e querem mudar os critérios de indenização por danos morais. A CPI não está aqui querendo destruir uma empresa ou acabar com uma empresa, mas sim que as pessoas que foram prejudicadas elas sejam indenizadas no devido respeito que elas têm. O povo de Maceió é que eles não estão sozinhos, então o Senado Federal é um instrumento de atuação. Todos recordam que em 2019 o Senado foi um protagonista ao identificar aqui, com mais de 10 horas de uma reunião, de uma audiência pública, em que o que estava acontecendo em Maceió não era o problema de um bairro isolado, mas sim de uma região, não era só o bairro Pinheiro, foram 5 outros bairros envolvidos e naquele momento o maior especialista em geologia do Brasil disse aqui ao vivo de que o que estava acontecendo em Maceió era uma catástrofe que poderia evitar um dano maior às pessoas e que as pessoas, infelizmente, estavam correndo risco de vida. Então, daquele momento para cá, passou a se ter o caso Braskem. Os senadores da CPI da Braskem farão agora a entrega do relatório ao Ministério Público, à Polícia Federal e a todos os órgãos de investigação. O relator, senador Rogério Carvalho, quer entregar também ao ministro de Minas e Energia, para que ele assuma o compromisso de acompanhar e fiscalizar mais de perto as ações de mineração em todo o Brasil. Essas pessoas precisam ser agora investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelos órgãos que têm esse papel. É um inquérito, a gente faz um papel de polícia política, né? De polícia de proteção ao interesse público. Agora é preciso que os órgãos de investigação que têm esse poder efetivo e que têm os meios efetivos para fazer isso continue esse trabalho. Em nota, a Braskem informou que colaborou com a CPI e que continua à disposição das autoridades. O cavalo caramelo é um dos animais resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul que estão sendo tratados para voltar aos cuidadores originais ou serem adotados. É o que informa a reportagem de Fábio Carnezella, da TV Câmara Caxias do Sul. Mais de 12 mil animais domésticos e silvestres já foram resgatados nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul. 80 abrigos, conforme a Defesa Civil, foram criados. Aqui no Canil Municipal, em Caxias do Sul, foram resgatados alguns animais das áreas de Galópolis e também da Rota do Sol. Os animais recebem cuidados, esperam para voltar para seus lares ou para serem adotados. Todos os animais resgatados de outras cidades, né, as cidades atingidas por enchentes e trazidos para o município, então é uma iniciativa das ONGs, né? E o município então está ofertando testes, né? Sejam exames de sangue, sejam testes para leishmaniose, leptospirose, criptococose e esporotricose, né? E está acompanhando então com microchipagem, vacinação e qualquer tipo de testagem que os animais precisem, né, dentro dessas doenças. Entre os animais resgatados está o cavalo apelidado de Caramelo, devido à cor de sua pelagem, que estava ilhado em cima de um telhado no bairro Matias Velho, em Canoas, por mais de 24 horas.
O resgate foi realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, com auxílio da Brigada Militar do Estado, no dia 8 de maio. Caramelo segue em tratamento no Hospital Veterinário da Ubra. O animal comoveu o país e foi reconhecido como símbolo de resiliência gaúcha ao resistir em cima de um telhado até ser resgatado. Ele se recupera dos traumas com foco no ganho de peso. O governo do Rio Grande do Sul assinou o acordo com uma organização não governamental, o Grupo de Respostas a Animais em Desastres. A ONG atua na identificação e catalogação dos animais resgatados, que estão em abrigos. O cadastro é o primeiro passo para a localização dos donos e tutores. Não sendo possível o reencontro, a ONG fará a gestão dos procedimentos de adoção. A Secretaria do Meio Ambiente estima que até as águas baixarem, o número de animais resgatados chegará a 20 mil. Potencial, barreiras e avanços no mercado de novos combustíveis no Brasil. Assunto em debate na audiência pública desta terça-feira, na Comissão de Infraestrutura. Novas tecnologias, menos impacto na natureza, em linha com a pegada verde que chegou para ficar. O problema é como baratear custos desses novos produtos e promover cadeia industrial e comercial sólida. A ideia é descarbonizar, já que por esse caminho ganha o meio ambiente e ganha a sociedade. Daí porque o poder público precisa investir no setor e dotar o país de uma legislação eficiente para apoiar a transição energética, porque potencial mesmo temos de sobra. O Brasil tem um potencial enorme, o Brasil é o maior produtor de biomassa do mundo e com a biomassa mais barata. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, a gente tem uma experiência espetacular com o programa, com os programas, né, de descarbonização, começando lá desde o pró-álcool. Apenas utilizando essas tecnologias, a gente conseguiria chegar em 2050, tá, com uma produção 18 vezes superior à que temos hoje de biocombustíveis. E aqui eu não estou falando dos combustíveis já no mercado, estou falando de combustíveis realmente inovadores, novos biocombustíveis, tá? Com um potencial de receita de quase 600 bilhões de dólares ao ano, né? E a redução de emissão de CO2 da ordem de 29 gigatoneladas. O metano já é um combustível do presente, né? Ele só precisa de um impulso para ter escala. Mas nem o mar parece estar para peixe, nem o céu é mesmo de brigadeiro. No horizonte, problemas de logística, carga tributária, sazonalidade. Aquela coisa de que oferta e demanda sofrem altos e baixos. E uma pitada de burocracia. Barreiras que podem e devem ser enfrentadas. Licença de corpo de bombeiro, prefeitura da Alvará, a comunidade do lado não quer que aumente. Então, é um processo que às vezes demora muito. Então, a gente pede uma alternativa ou uma expansão do prazo do aumento da mistura, não discordando do aumento, só pedindo um tempinho para a gente poder se preparar melhor. 40% do nosso custo operacional é relacionado a combustível e o SAF, ele ainda pela realidade de produção, ele significa algo como 2,8, 3 vezes o custo do combustível fóssil. Mas nós seguimos confiantes de que, com o apoio governamental, medidas de estímulo, incentivo, tributário, linhas de crédito, vão nos auxiliar nesse processo de transição e permitir que seja realizado o alcance da meta de descarbonização. E, nesse sentido, o projeto vem trazer as condições básicas para que isso aconteça. Como eu vou convencer meu acionista de fazer um projeto ou fazer uma expansão de um projeto com a demanda que tem uma volatilidade de 4 vezes em determinados períodos? Energia verde chegando com novos combustíveis ou em combinação crescente com os combustíveis fósseis, agências públicas aperfeiçoando legislação, fiscalizando, em busca de facilitar as coisas, preservando o interesse público. Precisamos buscar alternativas que sejam mais racionais e mais custo-eficientes. É um mandato que busca a descarbonização por meio da redução de emissões da aviação brasileira, pelo uso desses combustíveis mais limpos. É um mercado que está crescendo, está nascendo. Toda a produção hoje ela tem capacidade de ser absorvida tanto pela
pelo mercado doméstico quanto pelo mercado internacional. Como eu disse, o Brasil tem potencial de ser um grande exportador desse produto. A ANP ela atua nesse contexto em 2 cenários. No cenário da especificação desses produtos, ou seja, garantir especificações boas suficientemente para que haja esse mix de forma responsável nos combustíveis, né? E do ponto de vista, obviamente, da fiscalização, captura de carbono, como já disse, a ANP está pronta para fazer as análises que lhe forem apresentadas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem projeto que amplia o uso dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. De acordo com a proposta, o dinheiro poderá ser aplicado também em prevenção de incêndios florestais, combate ao desmatamento e também à desertificação. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, estabelece que recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima poderão ser aplicados em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, aos incêndios florestais, às queimadas, à desertificação e aos desastres naturais. O fundo foi criado em 2019 para assegurar recursos para projetos, estudos ou empreendimentos que visem a redução das mudanças climáticas. Entre 2011 e 2018, a União repassou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, agente financeiro do fundo, quase R$1 bilhão. É lógico que o tema do momento é o tema do clima. E o que é que nós podemos fazer? E aqui está uma resposta. Nós podemos aprovar um projeto como este. Projeto que trabalha na linha da prevenção, é um projeto inteligente. Temos acompanhado ultimamente agora o sofrimento do povo gaúcho. Lamentavelmente, tudo isso é falta, com certeza, de termos a precaução e a responsabilidade de fazermos a prevenção, que é o mínimo que o governo, seja federal, estadual, municipal, tem que fazer. Considero que o conceito de prevenção precisa ser aplicado de uma maneira muito firme em nosso país, em todas as ações, especialmente quando falamos de desastres naturais. Boa parte do que está acontecendo hoje e que nos entristece muito pelo povo do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, pode acontecer em outras capitais brasileiras. Um debate sobre cigarros eletrônicos reuniu nesta terça-feira 3 comissões do Senado Federal. A de Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Assuntos Sociais e a de Transparência, Fiscalização e Controle fizeram uma audiência pública sobre o assunto. A audiência pública conjunta debateu o projeto de lei que trata sobre a produção, fiscalização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil. A sessão reuniu a Comissão de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos e a de Transparência e Fiscalização de Controle. Mesmo sendo proibido no Brasil, os cigarros eletrônicos estão se tornando cada vez mais populares, podendo, de acordo com a especialista em tratamento de tabagismo, Jaqueline Scholz, causar doenças pulmonares e cardiovasculares. Quando você vai pegar usuários individuais comparado com não fumantes, o risco é semelhante, é de 2 a 3 vezes mais o risco de infarto naqueles em comparação com quem não fuma. Tanto faz ele fumar cigarro eletrônico quanto convencional. Só que tem um agravante, a precocidade, o tempo de exposição. O cigarro, que é um grande matador, demorava 20, 30, 40 anos para provocar os abalos na saúde. O eletrônico, não. Cada vez a literatura médica é inundada por relatos de casos e a gente mesmo acompanhando nas mídias sociais, toda hora você vê alguém tendo um evento cardiovascular ou um evento pulmonar, quando você vai ver quem é usuário de eletrônico. Em 2018, 500 mil pessoas usaram algum tipo de cigarro eletrônico nos 30 dias anteriores à pesquisa. Já em 2022, esse número passou para 2,2 milhões de pessoas. A nossa preocupação é não haver uma regulamentação. Ao contrário do que as pessoas dizem, hoje está totalmente liberado o consumo, apesar de estar proibido pela Anvisa a comercialização e também a importação, o que alimenta sobremaneira o mercado ilegal. Essa situação de limbo jurídico que nós vivemos alimenta, beneficia o crime organizado. E isso é algo que nós não podemos tolerar, principalmente porque o país perde também arrecadações
E, além de tudo, nós não sabemos o que há dentro destes dispositivos eletrônicos de fumar ou de vapear. Então, pode conter ali substâncias ilícitas, inclusive. O texto do projeto determina que a comercialização de cigarros eletrônicos seja regulada. Na justificativa do PL, o controle do produto pode evitar a venda para o público vulnerável e arrecadar impostos para contribuir com o financiamento de políticas públicas voltadas para o controle do tabagismo. O consumidor de cigarros eletrônicos, Alexandre Lucian, destaca que o uso de cigarros eletrônicos fizeram o número de consumidores do cigarro convencional diminuir. Para ele, é necessário existir uma regulamentação. Enquanto houver proibição e não uma regulamentação justa e baseada realmente em estudos científicos sobre a redução de danos, continuará existindo produtos de qualidade duvidosa com altas doses de nicotina. Adolescentes continuarão comprando descartáveis e se viciando em nicotina. Bem interessante porque a doutora Jaqueline falou no estudo que ela fez, né, que ela falou assim, 600 miligramas por ml de nicotinina. Se ela fez esse estudo no Brasil, não faz o menor sentido, porque no Brasil é tudo ilegal. Então, se ela teve acesso a produtos brasileiros, eu não faço a menor ideia se tem 10, 20, 30, 200 miligramas de nicotina. No cigarro regulamentado lá no Reino Unido, lá a gente sabe que tem no máximo 20 miligramas de nicotina. É por isso que nós consumidores apoiamos tanto o projeto de lei. O maior argumento que eu ouço aqui, antes de falar sobre o impacto econômico que pode dar, que vai gerar emprego, e a vida, gente. A vida não tem valor. Tem ideia de quantas pessoas, não só no Brasil e no mundo, quantas pessoas já tiveram a vida ceifadas por causa do tabagismo? Pelo amor de Deus. Pergunta ao pai, à mãe de família isso aí. E já se sabe, não pode negar, mata sim a curto e a médio prazo. A Comissão de Meio Ambiente debateu ontem em audiência pública a recuperação energética de resíduos sólidos. O Brasil produz diariamente 224 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, mantendo lixões ativos por todo o país. Esse cenário é um dos grandes desafios da gestão ambiental nos municípios e foi debatido em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Nós temos 60% dos resíduos indo para locais adequados, ou seja, tem uma gestão adequada desses resíduos, e 40% se lança em lixão. Ora, o lixão, ele não tem controle, ele é clandestino, chega tudo ali. Para os especialistas, a discussão da gestão de resíduos sólidos passa ainda pelas possibilidades criadas a partir da decomposição desses resíduos. A gente tem 37 aterros produzindo energia elétrica a partir de biogás e hoje já produz 285 megawatts, que daria para abastecer uma população aí de 2,5 milhões de pessoas. Algumas das sugestões que o setor tem para essa questão da recuperação energética de resíduos sólidos são novos modelos de tecnologia para destinação de resíduos. A gente entende que existe uma cadeia aí, o Brasil tem um potencial gigante de várias rotas tecnológicas para tratar o resíduo. O representante nacional dos catadores de material reciclado criticou a ineficiência da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não existiu incentivos efetivos para a reciclagem do Brasil. E a Política Nacional de Resíduos, o fato concreto é que a impressão que dava que ela era uma política de fechamento de lixão. Correu-se para a criação de aterros sanitários, para o fechamento de lixão, mas aquilo que efetivamente era necessário, que era a implantação de coleta seletiva de fato, fazer o tratamento dos resíduos sólidos, muito pouco ou quase nada foi feito. Críticas também à recuperação energética dos resíduos sólidos por meio de incineração geraram debate. A revaloração energética, infelizmente, é o maior inimigo de tudo isso. É o que pode existir de pior hoje em toda a cadeia de resíduos no mundo. 13 países que mais investem em recuperação energética, todos eles estão entre os 20 com maior qualidade de vida no mundo. Se a gente deixa de discutir isso como uma opção, a gente pode se fadar ao atraso. O grande problema que eu vejo na situação do lixo
seria a parte educacional das pessoas nas residências, para que separasse esse lixo de uma forma muito mais concreta, onde é lixo sólido, plástico, papel, alumínio, enfim, é isso que nós precisamos fazer do Brasil, porque nós precisamos de educação. A Comissão de Educação e Cultura aprovou nesta terça-feira a criação de um Programa Nacional de Assistência Estudantil, com a destinação de bolsas para garantir a permanência dos alunos nas instituições de ensino. Outro projeto aprovado regulamenta a publicação e o acesso a informações coletadas na execução de políticas educacionais. As propostas agora serão apreciadas pelo plenário do Senado. O projeto determina ao poder público que divulgue e compartilhe dados educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. A publicização de dados, ressalvados os destaques, é a regra da democracia. O sigilo, a confidencialidade, é que tem que ser justificado. A Comissão de Educação aprovou um substitutivo ao original de autoria da Câmara dos Deputados. Além de transformar a proposta em impositiva ao poder público, o texto estabelece que todos os nomes e informações que permitam a identificação dos estudantes devem ser ocultados. Sempre que a gente se confronta com essa questão de publicizar ou não publicizar, nós temos, de um lado, o preceito democrático e, do outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sempre haverá essa dicotomia e a busca do equilíbrio é uma obrigação. Neste caso, foi o texto alcançado. Isso é fruto de um amplo entendimento que vai gerar a possibilidade de termos também esses dados à disposição da pesquisa. E eu, inclusive, acho que nós vamos chegar num ponto em que, com base nesses dados, o INEP e o MEC possam chegar no município e trabalhar trabalharem juntos para mudar a realidade educacional. Olha, nessa escola, nessa comunidade indígena, aqui na comunidade quilombola, para propor para o prefeito e para o município alterações para que a educação seja sempre ofertada com mais qualidade. Entidades que recebem recursos de loteria vão fazer parte da gestão, segundo o projeto aprovado ontem na Comissão de Esporte do Senado. Também foram aprovados a criação do Dia do Rei Pelé, a inclusão de Ayrton Senna no livro dos heróis e heroínas da pátria e a prevenção do bullying no meio esportivo. A Comissão de Esportes aprovou o projeto de lei que define que entidades esportivas que recebem recursos da loteria devem integrar o Sistema Nacional do Esporte. Com a mudança na Lei Nacional de Esportes, o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos passam a fazer parte do sistema que coordena recursos e iniciativas do esporte. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores disseram que a proposta traz mais transparência para o setor. As mudanças propostas, assim, visam garantir que a legislação esportiva brasileira seja mais coesa, clara e eficaz na governança das entidades esportivas, especialmente aquelas que recebem significativos recursos públicos. A intenção é promover uma melhor fiscalização e utilização desses recursos, garantindo que eles sejam usados de forma responsável e transparente para desenvolver o esporte do país. A gente visa dar segurança jurídica e deixar muito claro aquelas entidades que são beneficiadas com os recursos da loteria, que elas fazem sim parte, mesmo sendo subsistema do Sinesp, né, que é o Sistema Nacional do Esporte. Então, eu quero agradecer, né, a compreensão, o apoio de todos os colegas. É fundamental que a gente tenha essa preocupação com a gestão e a transparência dessas entidades que recebem esses recursos. A comissão também aprovou o projeto de lei que cria o Dia Rei Pelé, a ser comemorado em 19 de novembro, dia em que ele fez o milésimo gol em 1969. Esse texto segue agora para a sanção presidencial.
Outra proposta que também foi aprovada pela comissão inscreve o nome de Ayrton Senna no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Esse projeto segue para votação na Câmara dos Deputados. Penso que é uma justa homenagem a um dos maiores ícones esportivos do Brasil e do mundo, reconhecendo seu legado não apenas como piloto de Fórmula 1, mas também por sua contribuição humanitária através do Instituto Ayrton Senna. Foi aprovado ainda o projeto que coíbe a prática de bullying dentro do meio esportivo. Para prevenir e combater a intimidação sistemática no esporte, é essencial que as organizações esportivas implementem medidas concretas. Isso inclui a criação de políticas claras de tolerância zero para o bullying e a promoção de uma cultura de respeito mútuo e inclusão dentro das equipes. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça o projeto que incentiva o pagamento de premiações iguais para homens e mulheres em competições esportivas. O texto que veio da Câmara proíbe a aplicação de dinheiro público em iniciativas esportivas que não garantam valores iguais pagos como premiação, independente do gênero dos competidores. A proposta prevê multa entre R$ 5 e R$ 200 mil para o promotor do evento que receber recursos públicos e descumprir a regra de igualdade. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Para as mulheres, essa situação ainda é mais dura devido à forte presença de comportamentos de gênero, o que acaba se traduzindo em menores premiações e ganhos de imagem. Qual a relação entre as políticas públicas e o Índice de Desenvolvimento Humano? Esse foi o tema de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. O Índice de Desenvolvimento Humano, elaborado pelas Nações Unidas, leva em conta expectativa de vida, renda e escolaridade da população, atribuindo uma nota que vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor. O relatório publicado em 13 de março passado espelha dados coletados em 2022 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento mostra o Brasil com a nota 0,760 acima da média mundial de 0,739. Numa lista de 193 países, ficamos na posição 89, atrás do Chile, 44, Argentina, 48 e Uruguai, 52. Para a ONU, nosso desempenho é prejudicado pela falta de continuidade na execução de políticas públicas. Essa audiência pública nós pedimos porque o Brasil caiu 2 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o nosso conhecido IDH. Foi divulgado agora em março desse ano pela ONU. O país passou a ocupar a posição número 89 da lista de 193 países. Não é brincadeira. Vamos trabalhar e tal, e depois a gente pega países bem menores, bem pequenos, bem simples, com um PIB, com a economia que não dá nem para comparar com a brasileira, mas a qualidade de vida nesses países é melhor do que a qualidade de vida do brasileiro. Em audiência pública da CDR, presidida pelo senador Zequinha Marinho, representantes de setores do governo e especialistas debateram o impacto das políticas públicas sobre os índices de desenvolvimento humano. Para o professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, a desigualdade racial permanente contribui para impedir a melhoria do IDH no Brasil. Outro mecanismo em relação à retroalimentação da desigualdade, que aqui no Brasil a gente pouco discute. Na questão racial e de gênero, muitas vezes a gente dá o peso só para a discriminação. Esse é um outro processo que também afeta a persistência das desigualdades ao longo do tempo e afeta o IDH também. Já o representante do Ministério da Saúde lembrou a retomada dos programas de imunização e programas com foco na saúde infantil a partir de 2023. Do mesmo modo, a convidada do Ministério da Fazenda disse esperar que a queda da inflação e o crescimento econômico no ano passado tenham efeitos positivos no relatório do IDH no ano que vem. Desde que o Ministério da Saúde começou a investir no aprimoramento do monitoramento e avaliação de políticas, a gente vem conversando muito mais sobre a importância da integração delas.
Então, o novo desenho das políticas que foram lançadas faz com que a gente entenda que uma outra maneira de entender a implementação é necessária, fazendo com que, inclusive, os ministérios conversem sobre a implementação, julguem os resultados conjuntamente, né? Outro resultado a ser bastante comemorado é a saída de mais de 20 milhões de brasileiros do mapa da fome, né? Houve uma redução da taxa de desemprego, houve aumento da renda e houve a redução da desigualdade. Houve não só aumento da renda do trabalho, mas também da renda de benefícios sociais. E aí é isso essa discussão que eu vou trazer aqui mais aprofundada nessa apresentação. Então, o que a gente acredita é que esses resultados positivos já observados na economia brasileira, eles vão ter reflexos positivos no IDH divulgado dos próximos anos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia, lembrando que daqui a pouco nós voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. G20, né, os 20 maiores países, as 20 maiores economias mundiais, apenas 3 países ainda não regularizaram os jogos de azar. Senador, e em relação ao jogo do bicho? Há previsão dentro desse mesmo projeto da legalização do jogo do bingo e também do jogo do bicho. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Minha mãe tem origem lá em Camusim, né, no litoral do Ceará. Conheceu meu pai no Charito, que é de onde meus avós paternos são, de Poeiras. Nasci lá em 74, eu sou a terceira de 5 filhos. Eu estudei sempre na escola pública, né, no fundamental, então fui estudar no Colégio Pio XII, onde fiz meu ensino médio, é uma escola particular, mas fui com bolsa. Fui para Fortaleza aos 19 anos, passei 1 ano e voltei para Crateús. Eu conheci meu esposo, que é engenheiro civil. Nos casamos, eu fui embora para Fortaleza com ele. Bom dia, bom dia. Sou formada em turismo na Unifor. Eu passei numa seleção de um órgão do Estado para coordenar toda a política de 13 municípios. E aí eu fui para a minha primeira eleição. Eu fui eleita presidente da SOCIP. Saí de lá, fui para Fortaleza, para a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, quando o Cid Gomes assumiu o governo do Ceará. Então eu fui começar a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E lá, hoje, o ministro Camilo, que era secretário de Desenvolvimento Agrário, e ali começou a minha história. Cadê a nossa pasta? Camilo Santana seria o candidato a governador. Ele me liga Janaína, eu vou ser candidato a governador, quero saber se você topa mais esse desafio de fazer uma campanha para governador. Eu teimosa, como dizia o meu... Estamos de volta, 9 horas e 12 minutos. Começou agora há pouco a reunião na Comissão de Meio Ambiente, que terá 2 partes. A primeira é uma audiência pública para debater o projeto que determina o cumprimento de padrões ambientais compatíveis do Brasil para a disponibilização de bens no mercado brasileiro. A segunda parte é deliberativa. Na pauta estão 4 projetos de decreto legislativo que tramitam em conjunto. Eles suspendem normas ambientais publicadas entre 2020 e 2021. Acompanhe. No mercado brasileiro, em atenção ao requerimento 1 de 2024 da Comissão de Meio Ambiente, de autoria dos senadores Tereza Cristina, Jaime Campos e Leila Barros. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: senhor Adriano Santiago, coordenador-geral de Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. Senhora Cristina Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda. Senhor Fabrício Moraes Rosa, diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil. Senhor embaixador Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel, diretor do Departamento de Política Comercial do Ministério das Relações Exteriores. Senhor Rodrigo Justo de Brito, consultor para a área de meio ambiente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA,
e a senhora Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviços, MIDIC. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa e transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br e Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas e comentários. Minhas amigas, meus amigos, colegas senadores, convidados, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso objetivo com essa audiência pública é abrir no Senado Federal o debate sobre os riscos que nos esperam num futuro muito próximo na hora de exportar nossos produtos para a Europa. Esse mercado altamente qualificado e disputado, que acaba sendo referência para todo o comércio exterior. A União Europeia pretende, a partir de 2025, impor restrições a produtos específicos: soja, carne bovina, madeira, cacau, café, borracha e óleo de palma, vindos do que eles chamam de países terceiros, que tenham origem em áreas desmatadas após dezembro de 2020. Com exceção do óleo de palma, o Brasil é grande exportador de todas essas cadeias. O problema é que, para a União Europeia, não importa se a supressão vegetal é legal, feita com autorização ambiental ou ilegal. Eles ignoram ou desconhecem completamente o exigente Código Florestal Brasileiro, que determina a preservação de 20% a 80% da vegetação nativa numa propriedade rural, a depender do bioma, além de vários outros cuidados, como proteção de nascentes, rios e encostas. Vejam bem, recentemente os produtores rurais europeus se revoltaram e invadiram com tratores suas principais capitais, porque, entre outras coisas, a União Europeia passaria a exigir que 4%, vejam bem, 4% das terras, e não 20% ou 80%, como exigimos aqui, fossem preservadas ou ficassem em pousio, que é deixar a terra parada sem produzir por algum tempo, para aqueles que não conhecem esses termos mais rurais. Agora, eles não são mais obrigados a manter essas áreas, mas continuam a ser pagos por isso. Então, não vamos cumprir, mas vamos continuar recebendo os subsídios por isso. Como eu já disse algumas vezes, nós estamos diante daquela situação: façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Pior ainda, estamos do não reconhecimento do quanto a agropecuária brasileira é inovadora, tecnológica e sustentável, e de exigências ambientais totalmente descabidas, que, na verdade, escondem barreiras comerciais contra nós. O Legislativo, o Executivo e as entidades aqui presentes, bem como a opinião pública, precisam ter consciência disso, de como é alta a régua ambiental brasileira. Talvez não tenhamos essa consciência. Ficamos ouvindo o que vem de lá contra nós, mas não sabemos a exigência que os brasileiros, que o Congresso, as leis que nós aqui aprovamos e cumprimos. Mas sim, nossos debatedores poderão hoje
explicar hoje que não é por falta de mérito que as nossas exportações estão sob ameaça, mas sim por disputas comerciais. Poderão mostrar quais as nossas opções para superar essas barreiras não tarifárias. É hora de virar a chave, minha gente. Chega de tentarem transformar nossas virtudes em defeitos. Infelizmente, muitas vezes, com a ajuda dos nacionais, e chega de desprezarem também décadas de trabalho duro dos brasileiros para modernizar a nossa agropecuária com pesquisa científica e boas práticas. É disso que se trata esse debate. Meus amigos, tratamos aqui hoje de defender os interesses do país e a prosperidade da nossa gente. Recentemente, em abril, parlamentares finlandeses estiveram aqui no Senado e depois foram visitar o nosso campo. Ficaram positivamente surpreendidos. E aí eu vou falar sobre o que uma deputada finlandesa falou. O Brasil não tem uma imagem verdadeira na Europa. Essa foi a conclusão depois da visita ao campo brasileiro. Abro aspas. Durante a viagem do comitê, o Brasil, rotulado como um destruidor de florestas, provou quão avançada está a agricultura no país hoje e como enormes áreas são praticamente, palavras da deputada, não minhas, como enormes áreas são praticamente forçadas a serem protegidas como um pré-requisito para a prática da agricultura e da silvicultura, afirmou em suas redes a parlamentar Jena Simula, presidente da Comissão de Agricultura e Florestas da Finlândia. Testemunhei a mesma surpresa quando, em agosto de 2021, eu ainda no Ministério da Agricultura, Alok Sharma, então presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na COP26, visitou, ao lado de autoridades do Reino Unido, a Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, e viu em loco os efeitos dos projetos da nossa agricultura de baixo carbono. Vamos lembrar em alguns números para saber de onde partimos, o quanto avançamos. Entre 75 e 2020, a produção de grãos, que girava em torno de 38 milhões de toneladas, foi multiplicada por 6 vezes, atingindo 236 milhões de toneladas. Estamos falando de 2020, hoje já passamos das 300 mil, enquanto a área plantada apenas dobrou. Passamos de importadores a grandes exportadores de alimentos. Ultrapassamos já nos últimos 2 anos a marca de 300 milhões, isso com todas as deficiências e dificuldades que enfrentamos na infraestrutura e na logística. Ainda podemos crescer a produção sem novos desmatamentos, em áreas de passagens degradadas. Temos mais de 25 milhões de hectares aptos ao cultivo. Temos de lembrar também que o aumento da produção do agro ampliou a criação de empregos, a geração de renda, impactando também outros setores produtivos, como a indústria e serviços. Essa realidade foi mostrada pelo censo de 2022, que evidenciou o crescimento e a prosperidade acima da média das cidades do centro-oeste brasileiro, nosso maior celeiro de grãos. O aumento da produção do agro também gerou excedentes cada vez maiores, direcionados à exportação, conquistando novos mercados e gerando superávites cambiais que reduzem a vulnerabilidade externa da economia brasileira. E temos de, enfim, trazer respostas para uma pergunta simples: por que o Brasil assusta tanto seus concorrentes no mercado agrícola? Porque temos quantidade e qualidade de preço? E de onde vem essa alta competitividade? Nossa agricultura tropical, que desenvolveu técnicas próprias de manejo sustentável e, a depender da região, tem até 3 safras na mesma área. Que país consegue isso hoje? O que os nossos parceiros internacionais precisam entender, e muitos já entenderam, é que a agricultura brasileira é um meio, uma ferramenta de controle inflacionário e de segurança alimentar, não só para o Brasil, mas também para o mundo. E tudo isso feito, sim, com responsabilidade ambiental pela imensa maioria.
O próprio Ministério do Meio Ambiente já afirmou em audiência pública nesse Senado que apenas 2% cometem ilegalidades e, claro, devem ser punidos. Isso significa que 98% cumprem a legislação e merecem respeito. Não tenho, portanto, qualquer receio de dizer, de repetir, que a agricultura brasileira é a mais sustentável, pois mantemos mais de 60% da vegetação nativa preservada. Mas, devido exatamente ao nosso gigantismo e ao sucesso da nossa produção, somos alvos de persistente campanha contra a nossa reputação, sobretudo na Europa. Exemplo maior disso pôde ser visto recentemente quando o presidente da França esteve no Brasil e simplesmente detonou o acordo Mercosul-União Europeia. O que devemos nos perguntar é: o que aconteceria com a agropecuária subsidiada da França se os produtores brasileiros entrassem em quantidade, qualidade e com preços imbatíveis? O agronegócio, por sua tecnologia de ponta, é sem dúvida o setor capaz de mostrar a potência agroambiental que é o Brasil. Eu adicionaria aqui agroambiental e energética. É muito importante que o Brasil defenda sua produção ecologicamente correta, mas é preciso que encare com realismo os obstáculos comerciais impostos à competitividade dos nossos produtos. Temos sim de debater e criar condições para implantar com financiamento as cadeias de rastreabilidade. E sei que o MAPA trabalha há muito tempo nisso, mas essa conquista paulatina e que demanda investimentos não pode ser feito com a faca no pescoço e contra a soberania do nosso território e da nossa legislação. Temos de ter ganhos com a rastreabilidade, não perdas. Além de ter o potencial de cobrir o crescimento da demanda mundial por alimentos no futuro, a agropecuária pode suprir as demandas por energia limpa e serviços ambientais mitigadores, com destaque para o mercado futuro de créditos de carbono. Tudo isso poderá ser amplamente mostrado tanto na COP29 quanto na COP30 em Belém do Pará. Somos pioneiros no mercado de etanol, além de campeões de produção de energia renovável. Em 23, esse índice chegou a 93%, enquanto na Europa gira em torno de 30%. Temos incentivado ações e tecnologias que contribuam para emitir menos gases de efeito estufa, inclusive o compromisso global do metano, e assim mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Lembro, a propósito, que a Europa e os países desenvolvidos não destinaram os 100 bilhões prometidos no Acordo de Paris para o apoio da preservação de florestas. Os produtores rurais brasileiros arcam sozinhos com o custo dessa preservação em suas propriedades. O pagamento por serviços ambientais continua sendo, infelizmente, uma ficção. A realidade que mencionei aqui explica os ataques recebidos pelo Brasil de países que não têm a mesma capacidade competitiva e dependem de subsídios governamentais. Por isso, se valem de críticas infundadas acerca da nossa produção e das nossas legislações. Por essa razão, é necessário, entre outras medidas, que o Senado avance nessa discussão iniciada aqui hoje, sobre a Lei de Reciprocidade Ambiental, que está sob minha relatoria. Faremos mais audiências públicas e caminharemos na construção deste projeto de lei. Por fim, eu gostaria, além de mais uma vez empenhar minha solidariedade restrita ao povo do Rio Grande do Sul, dizer uma palavra sobre o agronegócio no Sul, região que criou e implantou o plantio direto, dentre outras boas práticas de vanguarda. A agropecuária vai ter de contar seu enorme prejuízo no Rio Grande do Sul e se reerguer, sempre seguindo o Código Florestal, porque precisa alimentar o Brasil e o mundo, como não deixou de fazer nem na pandemia. Anuncio aqui que o Agro, via CNA-Senar, vai participar diretamente dessa reconstrução. Meus amigos, quem conhece um pequeno, médio ou grande produtor rural sabe que, antes de qualquer um, ele é o primeiro a ver o que acontece quando chove demais ou quando há seca.
Ele é o primeiro a saber que, sem zelo pela natureza, não há plantio nem colheita. Muito me espanta que pessoas que dizem prezar a ciência estejam pré-julgando as causas e apontando culpados pela catástrofe gaúcha antes mesmo que seja publicado o primeiro relatório científico. E pior, atribuem responsabilidade a dispositivos legais interpretados ao bel prazer, que sequer estão em vigor. Por fim, eu gostaria de lembrar o óbvio: não é o agro que expande cidades, constrói estradas, asfalta ruas ou deixa de fazer essa ou aquela obra ou manutenção de defesa civil em municípios. São vários os fatores a serem analisados e muitas as novas providências que deverão ser tomadas diante dos desastres climáticos cada dia mais frequentes em todo o planeta. Conseguiremos prevenir se agirmos unidos, com honestidade de propósitos e conscientes, cada um de suas responsabilidades nas suas respectivas áreas, sem politização, mas com ações técnicas e objetivas. Muito obrigada. Sim, senador. Bom dia, senador Amin, senador Zequinha, senador Jaime Campos. Muito obrigado pela presença dos senhores nessa manhã para iniciarmos um debate tão importante, como eu digo, colocar esse bode na mesa aqui para que nós possamos, quando chegarem essas ações, né, estarmos todos conhecedores e sabedores do que vem, dos desafios que temos a enfrentar. Por favor, a palavra, senador Espiridione. Eu queria só explicitar o aplauso físico, né, das palmas, à sua fala, naquilo que eu pude acompanhar. Não posso deixar de dizer que subscrevo. Apenas vou acrescentar depois um pensamento adicional. Mas quero também cumprimentar todos os integrantes da mesa, que eu cumprimentei, e de uma maneira muito especial, pessoal e bairrista, cumprimentar a senhora Tatiana Prazeres, não apenas catarinense, mas filha de um casal de queridos amigos de longa data, de longuíssima data. Só não posso dizer que a mãe dela é mais velha do que eu, é mais moça, bem mais moça, muito mais moça. O pai trabalhou comigo e representa, sem dúvida alguma, um motivo de orgulho para Santa Catarina, pelo talento que ela tem revelado ao longo da sua carreira diplomática, comercial e de esclarecimento disto que é a razão da minha segunda observação. O comércio exterior, desde priscas eras, tem armadilhas e, como dizia o saudoso governador Brizola, tem interesses. E são todos os interesses que justificam, né, os ardis, a criação de narrativas e a criação de organizações para confirmar as narrativas. Não foi à toa que nós realizamos, o Senado propiciou uma CPI presidida pelo nosso querido amigo senador Plínio Valério, que ajudou a dizer o que são narrativas e interesses, né, fantasiados de corporações somente meritórias. Tem méritos, mas tem interesses. Repetindo a entonação de voz do Brizola. E queria dizer que a única coisa que eu acrescentaria à sua fala é o seguinte: nós não somos tão ingênuos assim para não perceber que boa parte dessas narrativas, desses artigos científicos pré-fabricados, tem como origem, além dos interesses, remorso. Eu insisto isso, convenci o senador Plínio Valério a usar essa expressão. Muitos desses países que nos
incriminam e recriminam, eles têm um profundo remorso pelo que eles fizeram. Mas eles estão mudando a concepção religiosa do remorso. O remorso, senadora Tereza Cristina, é o que assegura o ato de contrição perfeito na doutrina do cristianismo. O que é o ato de contrição perfeito? Eu estou arrependido do que eu fiz. Então, vou fazer uma penitência. Se for escoteiro, vou fazer a boa ação do dia o mais rápido possível. Enfim, é um impulso humano, né? Assim como nós somos répteis, né? Lá na amígdala que temos aqui dentro, também temos no nosso DNA, essa manifestação de remorso e penitência. A grande esperteza que está sendo inventada é que o remorso é deles, mas eles querem descarregar até penitência só para nós. Ou seja, é a terceirização da penitência que sustenta essas narrativas. Então a gente tem que perceber, olha, o remorso é coisa boa, mas, como dizia aquela rendeira da ilha, melhor no Deus do que no nosso, né? Perguntaram para ela se ela sabia o que queria dizer nudez. Melhor nudez do que no nosso. Então, essa terceirização do remorso tem que ser modulada, como dizem os nossos sábios da justiça brasileira. Isso tem que ser modulado. Senão, fica desproporcional, injusto e absolutamente inaceitável, que a gente tem que corrigir alguma coisa. Tudo bem, sempre é possível melhorar e queremos melhorar. E demos esses exemplos que a senhora listou, eu não vou repetir. Nós já fizemos muito para melhorar. E vamos continuar fazendo agora, modos e rebos, né? Vamos nos conter. Nós vamos nos conter, mas os que nos censuram, seguindo os seus interesses, também têm que se conter. Peço desculpa pela interrupção, mas eu queria... Acho que essa é a maneira que eu posso de aplaudir a iniciativa e dizer que sou solidário com ela agora e serei sempre. E, mais uma vez, o meu respeitoso aplauso a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Amin. Remorso, penitência, e aí a gente pode descrever com uma palavrinha um pouco mais... Hipocrisia também faz parte disso tudo. Então... Sepulcros caiados. Né? Sepulcros caiados. Bom, obrigado. Eu vou passar a palavra agora por 10 minutos para a doutora Tatiana Prazeres, que me deu muito prazer da sua presença aqui hoje. Eu sei da sua agenda super corrida, mas a sua presença assim aqui hoje engrandece o início desse debate para que a gente possa se aprofundar nesse tema, enfim, e chegarmos lá na frente com uma boa lei, com um bom, com um bom caminhar aí desse assunto tão importante para o comércio exterior brasileiro. Muito obrigado, a senhora tem 10 minutos, se precisar de mais alguns, por favor. E aí eu vou abrir... Se alguém tiver perguntas, porque a doutora Tatiana vai ter que se ausentar, vai deixar aqui a sua secretária executiva, mas se ela tiver que se ausentar, alguém que queira uma pergunta direto, bom dia, senador Irineu, ela responde e aí em seguida ela nos deixa. Muito obrigado. A palavra é sua, doutora Tatiana. Muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação participar dessa audiência pública. Eu gostaria, naturalmente, de começar cumprimentando a senadora Tereza Cristina e gostaria também de tomar liberdade de cumprimentar o senador Esperidião Amin, pelo qual nós temos uma grande admiração, amizade de longa data. Cumprimentar todos os presentes nesse encontro que trata de um tema importantíssimo, um tema importantíssimo. Gostaria de começar destacando que a relação entre comércio e desenvolvimento sustentável veio para ficar. Não é algo opcional nos dias de hoje, né? O debate está posto internacionalmente, o desafio é como o Brasil se coloca bem, se posiciona bem, como o Brasil consegue valorizar os seus produtos no exterior a partir dos seus atributos da sustentabilidade.
Ninguém questiona a legitimidade de proteção ao meio ambiente, ninguém questiona os esforços para uma transição para uma economia de baixo carbono. Esses todos são objetivos inquestionavelmente legítimos. E o governo, claro, é comprometido com a causa ambiental. A queda na taxa de desmatamento é evidência disso. Agora, é necessário que nós consigamos valorizar esses esforços, que nós possamos avançar nessa direção e, de novo, trabalhar a imagem do Brasil no exterior de forma a fazer com que os atributos da sociobiodiversidade brasileira sejam reconhecidos e valorizados nos nossos produtos e serviços no mercado internacional. Dito isso, o que nós constatamos hoje é uma multiplicação de restrições ao comércio adotadas por motivos ambientais. Algumas são legítimas, muitas não são. E aí, como o senador Espiridião Amin mencionou, há uma dose de cinismo, de hipocrisia na adoção de medidas que afetam o comércio por motivos ambientais. Eu não pretendo entrar no mérito de medidas específicas, mas o contexto aqui, como a senadora Tereza Cristina mencionou, a legislação antidesmatamento da União Europeia é com frequência lembrada nesse contexto. Mas não apenas, eu noto que o Reino Unido, por exemplo, acabou de adotar uma legislação antidesmatamento também, que, no entanto, trata de maneira diferente o desmatamento legal e o ilegal. É algo que vale destacar. Apesar de que na legislação do Reino Unido a rastreabilidade, ou seja, vai-se mais longe na cadeia para fins da comprovação do não desmatamento, mas há essa nuance que vale ser destacada. Não apenas na União Europeia, no Reino Unido, nos Estados Unidos há também padrões de sustentabilidade, por exemplo, para biocombustíveis. A discussão sobre taxas de carbono na fronteira em diferentes países, ou seja, países adotando uma sobretaxa em função da pegada de carbono na produção no país de origem daquela mercadoria. Ou seja, há uma multiplicação de padrões ambientais que restringem o comércio, há uma fragmentação das regras internacionais, há um risco evidente de aumento de custos e barreiras para os nossos exportadores e produtores. Nós, no governo brasileiro, estamos evidentemente muito atentos a esse problema, trabalhamos de forma muito coordenada, eu vejo aqui meus colegas da Fazenda, do Itamaraty, Meio Ambiente, para lidar com esse desafio, também de forma coordenada com o setor privado, os colegas aqui da CNA, mas também outras associações setoriais que são com frequência alvo desse tipo de medida, com vistas a lidar de novo com esse desafio. Estamos preocupados com o protecionismo verde, com a possibilidade de os países utilizarem um argumento que é legítimo como uma desculpa para restringir o mercado ou para conceder subsídios que distorcem o mercado internacional. Essa coordenação entre o governo é fundamental, coordenação com o setor privado também. A atuação em foros internacionais é algo que eu destacaria aqui. Evidentemente, o OMC passa por um momento muito delicado, momento muito difícil, mas na conferência ministerial que ocorreu da organização em Abu Dhabi, no início do ano, com o Itamaraty, o governo brasileiro trabalhou para mobilizar um número elevado de países que se manifestaram em relação a esse problema. No âmbito do G20, nós temos atuado de uma forma muito firme nesse sentido. O embaixador Fernando Pimentel e eu copresidimos o grupo de trabalho sobre comércio e investimentos do G20, e a relação entre comércio e desenvolvimento sustentável é uma prioridade para nós. Ou seja, o objetivo do governo brasileiro no âmbito do G20, especificamente no âmbito do grupo de trabalho sobre comércio e investimentos, é fazer com que os países do G20 acordem um conjunto de parâmetros, de princípios, justamente para fazer com que essa agenda de comércio e desenvolvimento sustentável, essas agendas se apoiem mutuamente. A ideia é fazer com que esses princípios ajudem a orientar a formulação de políticas públicas nos países do G20, de modo a que não haja barreiras desnecessárias ao comércio, de modo a que a adoção de medidas ambientais não seja mais restritiva do que o necessário para a proteção do objetivo legítimo a que ela se dispõe. Faço um comentário sobre, evidentemente, a proposição que motiva este encontro de hoje, a ideia de uma legislação espelho para que o Brasil possa lidar com as importações provenientes de países que não seguem os mesmos padrões de sustentabilidade que são exigidos do produtor brasileiro.
Meu primeiro ponto trata-se evidentemente de uma preocupação legítima do Parlamento brasileiro e uma preocupação que é compartilhada pelo Executivo. Compartilhamos a preocupação com desequilíbrios comerciais associados ao fato de que exige-se do produtor brasileiro no exterior padrões elevados que muitas vezes não são cumpridos nem mesmo pelos produtores dos países onde se fazem essas exigências. O desafio é como lidar com o problema, né? Como lidar com essa questão. E aí eu faço referência à experiência brasileira com a retaliação no caso do algodão. Talvez alguns dos senhores, das senhoras se lembrem, né, do desafio que foi para o governo brasileiro naquele momento definir parâmetros para responder, né, ao fato de que o Brasil havia ganho uma disputa na Organização Mundial do Comércio que permitiu que houvesse uma resposta comercial decorrente do fato de que os Estados Unidos não cumpriram, etc., a decisão da Organização Mundial do Comércio. E aquela experiência naquele momento foi muito relevante porque revelou como fazer com que uma retaliação ou a ameaça de uma retaliação pudesse surtir os efeitos esperados, né, almejados pelo país que tinha o direito de retaliar. Nós estamos aqui num outro contexto, né? Evidentemente não estamos diante de um contexto em que há uma decisão de um organismo internacional que autorize. O mundo é diferente, nós reconhecemos as mudanças importantes por que passa a ordem internacional, inclusive os desafios da OMC, mas em algum grau a experiência do passado ilumina esse exercício. E eu destaco aqui o desafio que nós tivemos naquele momento e que eu acho que temos hoje também, de evitar o efeito tiro no pé. O efeito tiro no pé é você sabe que pode, né, responder àquela medida, mas como responder à medida sem que aquilo prejudique os próprios interesses nacionais, né? Então, a calibragem, a sintonia fina, a definição de parâmetros para ajudar na resposta a essas circunstâncias desfavoráveis é algo que deve pautar, balizar a reflexão sobre a legislação brasileira para esse desafio, senador Zequinha Marinho. Um dos pontos que eu chamo a atenção nesse contexto, um pouco à luz da experiência do passado, é talvez a possibilidade de que nós restringamos as importações de países que não cumprem padrões equivalentes aos do Brasil e não que nós necessariamente proibamos essas importações, porque talvez as importações de determinados países, em determinadas circunstâncias, sejam necessárias inclusive para o agro brasileiro. A senhora sabe muito bem que, por exemplo, o Brasil é um país muito dependente de fertilizantes, estamos trabalhando nessa agenda, mas a obrigação de proibir as importações de determinados países é algo que precisa ver à luz do contexto dos interesses brasileiros de forma mais ampla. O risco de uma espiral retaliatória é algo que também precisa ser levado em conta. Como evitar que haja uma escalada aí de medidas que, ao final, não nos deixarão numa posição melhor. Também, à luz da experiência do passado, eu destacaria a possibilidade de que nós adotemos uma resposta em outra área que não o comércio, por exemplo, propriedade intelectual. No caso do algodão, a possibilidade de o Brasil responder na área de propriedade intelectual foi algo muito relevante para que os Estados Unidos se mexessem, né? Respondessem de maneira que, ao final, foi satisfatória para o lado brasileiro. Eu termino aqui simplesmente cumprimentando, né, os participantes, senadores, os presentes, agradecendo a oportunidade, valorizando o diálogo com o Parlamento nesse tema que é tão importante para os interesses do Brasil na área internacional, para os interesses do comércio exterior brasileiro. Muito obrigada, senadora. Eu agradeço aqui esses poucos minutos. Eu acho que nós poderíamos falar isso muito mais, doutora Tatiana, pelas suas palavras, pelas suas explicações, pela sua experiência, mas vamos deixar aqui anotado. Tiro no pé de jeito nenhum, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma legislação que dê proteção, mas que não restrinja. Então, por isso a importância dessas audiências, para que a gente debata profundamente e que, se chegarmos a um bom termo, possamos proteger o comércio brasileiro, tanto produtores quanto indústria, de maneira correta, não só deixando que essa proteção comercial não venha por conta
disparate ambiental sobre o Brasil, que faz a sua parte, né? Não vamos nem comparar o que a Europa faz, que hoje é muito menos do que o Brasil faz hoje. Quer dizer, muito, muito, muito menos. Mas a gente tem que ter muito cuidado. E a outra coisa, é uma pena que a OMC realmente passe por um momento difícil, mas a gente espera, né, que ela possa voltar a trabalhar de maneira que fez no passado, sempre difícil, complexos os assuntos, mas que nós tivemos êxito lá atrás e que possamos ter a OMC também como um fórum de debate dessas medidas de protecionismo verde, né? Então, muito obrigado aqui pela sua apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta... Oh, bom dia, tudo bem, senadora? Tudo bem, senadora? A importância da senhora Tatiana Prazeres em relação à minha área, à minha região aqui, se os senadores me permitirem. Veja só, nós temos um polo industrial na cidade de Manaus, a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial limpo. Não há nenhum efeito danoso, pelo contrário, manteve a floresta em pé e está mantendo a floresta em pé no Amazonas. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, e aí não é só a senhora, não é só o Ministério, o Ministério das Relações Exteriores também teria que entrar nessa. A gente não consegue exportar os produtos com a qualidade que é produzido, muito mais, às vezes tem a qualidade, a mão de obra do caboclo, do índio, do indígena, é uma mão de obra muito especializada. Os nossos produtos, uma TV LG ou Samsung, ela é tão boa quanto é produzida no México, que é exportada para os Estados Unidos. Mas o que nos chama a atenção é que o maior país que emite CO2 é a China. Então, os países da América do Sul preferem comprar da China do que comprar da gente aqui. Essa discussão, o governo brasileiro, que faz uma política ambiental para o mundo e não para dentro do país, o que nós temos hoje é querer dizer para o mundo que nós estamos certos. Nós não temos culpa de absolutamente nada que está acontecendo no mundo. A emissão do nosso de gás é 1,2 em relação a 20 e poucos % dos Estados Unidos, a 30 e poucos % da China, que cresce absurdamente. E nós é que temos que fazer aqui, impressionante como o governo, algumas pessoas do governo, fazem questão de amarrar o Brasil e permitir fazer política para o exterior, para aparecer para o exterior, e nós aqui sofrendo por causa de coisas que nós não temos culpa. A Amazônia brasileira não tem culpa do que aconteceu no Rio Grande do Sul, não. Zero de culpa. Zero. A nossa solidariedade toda é o povo gaúcho, mas não vai dizer que é a Amazônia que é culpada disso. Só que não dá para mim entender que o faturamento da Zona Franca de Manaus ela tem que exportar para os estados brasileiros e não nos permita levar para o Peru, que está do lado a 2 horas de voo, não nos permita levar para outros países, porque eles trazem da China, senador amigo, um país em que emite 30 e poucos % de CO2 hoje, que é emitido do 100%, mais de 30% é a China que emite, 20 e poucos % é os Estados Unidos que emite, a França emite mais do que o Brasil, a Inglaterra emite mais do que o Brasil, essa União Europeia emite mais do que o Brasil e nós temos que nos curvar isso. Então essa questão, e eu só vim aqui para falar isso, ministra Tereza, é uma questão que não tem lógica. Não tem lógica os nossos produtos ter qualidade, a energia completamente limpa, você está me entendendo? E agora também está sendo discutido, e aí depois essa discussão vem aqui, que vem uma medida provisória, em relação, se fala uma coisa de energia limpa, mas está se trocando energia limpa, se investiu agora uns 60 bilhões, e nós temos lá uma potência de gás enorme, que é uma energia limpa, e não está sendo utilizado para absolutamente nada. Mas essa é uma outra questão que nós vamos tratar no momento certo aqui. Mas eu queria, com a sua presença aqui, que a senhora desse uma olhada com carinho em relação a isso. Não é só o Ministério da Indústria e Comércio, não é só o Ministério do Desenvolvimento, não é só o Ministério da Fazenda, é o Ministério das Relações Exteriores, principalmente o Ministério das Relações Exteriores. A Colômbia fica do lado ali. A tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, aquele do lado do Amazonas. A Colômbia traz seus produtos da China. E quanto vem de emissão
Não, vem pega um navio, entra. Então nós estamos aqui discutindo se a gente vai importar um produto que pode entrar ou não no Brasil. Eu estou lhe falando aqui porque nós podemos falar alto. O Amazonas pode falar alto na questão ambiental, pode falar muito alto na questão ambiental. Ela tem mais de 96% das suas áreas protegidas. Então, nós não temos outro tipo de economia que não seja Zona Franca. Agora, nós poderíamos estar produzindo mais, gerando mais emprego, se o Brasil pudesse ajudar a gente a que esse comércio no Caribe todo, que não produz absolutamente nada, Brasil, ali em cima, no Peru, Colômbia, a Venezuela tem dificuldade de pagar, ninguém quer vender para a Venezuela porque eles não pagam ninguém. É verdade, até a Coca-Cola parou de vender o concentrado para a produção de Coca-Cola porque eles não pagam, a Venezuela não paga. Pelo contrário, está utilizando o ouro da Amazônia, envolvido com narcotráfico, envolvido na dizimação de terras indígenas para tirar o ouro, para ter o ouro, e tudo é negociado ali naquela região. Então hoje o narcotráfico comanda aquela região, quem manda nos rios da Amazônia é o narcotráfico. A gente está discutindo aqui, isso é verdade, não dá para sair do Amapá para ir para Belém, se você não tiver problema ali, você não atravessa, o senador Zequinha sabe disso. Então eu estou falando aqui de uma coisa prática. A América do Sul prefere importar da China, que é o maior emissor de gás carbônico do mundo, do que comprar de um país ou de um estado como é a Zona Franca de Manaus, que não emite zero de emissão de CO2. Então, são essas questões que nós temos que tratar também aqui. Eu queria colocar minha posição nessa. Foi a minha presença aqui, senadora Tereza, relativo a essa questão. A importância que o Brasil tem que dar aos brasileiros. Ouvir os brasileiros. E hoje, a equipe do meio ambiente do nosso governo ouve e quer ser aplaudido por estrangeiros. E nós precisamos ser aplaudidos pelos brasileiros. A gente se elege com o voto dos brasileiros, não é com o voto dos estrangeiros. É essa a questão que eu queria colocar. Sim. Muito obrigado, senador Omar Aziz, pela sua intervenção. E na próxima audiência pública nós podemos combinar de trazer alguém da Zona Franca para falar sobre isso. Principalmente o Ministério das Relações Exteriores, que é ele que faz essa interlocução. Embaixador Pimentel. Obrigado. Eu não tinha... É porque eu não enxergo direito. Desculpe. Tá bom. Senador Amin, depois senador... Eu queria que vocês se ativessem agora as perguntas para... doutora Tatiana, porque ela vai ter que nos deixar, e aí depois ouvimos os outros e cumprimentar já o Adriano e a Cristina, que chegaram depois já da minha intervenção. Tá bom. Eu serei muito breve, mas não posso deixar de considerar o seguinte, advertindo a todos, o nosso lado do Rio Jordão sabe negociar, né? Ora, a metade oeste da América do Sul não compra nada de nós. Isso vai ser conferido na primeira semana de junho, naquela reunião presidida pelo nosso senador Nelsinho Trade. Há também no Ministério do Planejamento um estudo muito interessante sobre as 5 rotas de bioceânico, um resgate, para ver se aumenta a nossa participação, viu, primo? A nossa participação, porque o comércio da China com essa face oeste da América Latina vem de longa data. Segundo aquele submarinista inglês Gavin Menzies, que escreveu aqueles livros sobre a frota do tesouro, começou em 1421. O comércio da China com essa parte da América. Mas isso é outra história. A minha colocação é a respeito da parte final da sua exposição, que eu acho que deveria ser mais conhecida por nós. É a questão do algodão, que o Brasil foi tão pioneiro que teve que contratar um escritório americano para defender a nossa causa. Ou seja, verdade, para provar que os americanos faziam um dumping duplo, né, nos juros e no mercado, ou seja, garantindo a compra do algodão
deles, vários países, principalmente da Índia, se associaram à ação brasileira. Nós não tínhamos nem advocacia especializada nisso. Tivemos que contratar um escritório, se não me engano, em Nova York, eu tinha até o nome do escritório. Washington, para defender o Brasil. E os americanos, no último momento, vieram aqui e entregaram o cheque. Nunca reconheceram que tinham perdido. Pagaram, mas se esconderam. Ou seja, foi uma condenação exemplar, mas nós não cacarejamos isso. Nós temos que tocar corneta em cima desse assunto. Nós ganhamos uma ação trabalhosa, segundo regras para as quais nós não estávamos preparados. Tivemos que usar advogado do lado de lá. Ganhamos, a vitória foi meio escondida, porque não houve a solenidade da proclamação, houve o... Tá bom, então vou pagar. Ou seja, mostrando o cinismo que conseguiu sobrepujar a arrogância. Então, só isso que eu queria salientar, porque acho que isso deve ficar permanentemente trazido aqui, nesse momento da discussão sobre os nossos argumentos. Aceita a sugestão, senador Amin. Nesse livrinho sobre o sistema de solução de controvérsias do OMC, onde está reportado isso, eu acrescentaria o seguinte: os nossos censores com C, aqueles que nos censuram, chegam a desligar o tribunal pela não nomeação dos seus juízes. É a situação da OMC hoje. Olha bem, eles deixam o tribunal deserto, portanto, imobilizam e vêm nos censurar. Quer dizer, lançam mão desses recursos. Por isso que eu queria mais uma vez aplaudir o encontro, a série de encontros e a sua fala, bem como a da doutora Tatiana. Obrigado, senador Amin. Agora, senador Irineu. Bom dia a todos. Saudar a nossa senadora Tereza Cristina pelo brilhante encontro aqui. Mas aproveitando, em primeiro lugar, a colocação do senador Amin, a questão do algodão, eu acompanhei na época, sou produtor de algodão, iniciou com o ministro Pratini, aquela briga toda, e os produtores de algodão passaram momentos difíceis por causa do preço do mercado naquela época, e isso que o Esperidião coloca, isso que o senador Esperidião coloca é verdadeiro, foi uma equipe de fora e o americano resolveu pagar, e foram valores vultuosos, extraordinários, e que foram repassados para as entidades estaduais que mais produzem, Mato Grosso, Bahia, basicamente. E esses recursos, inclusive, estão sendo utilizados hoje na construção de estradas, que é o caso da Bahia. Com esses recursos advindos desse processo, oportunizou a construção de quilômetros e quilômetros de rodovias que ainda hoje estão construindo. Então, quando acontecem essas coisas com o Brasil, eu acho que nós temos que realmente aproveitar o deixa e ir para cima. Mas eu quero falar da questão parecida com a questão que o Omar falou, o senador Omar Aziz, dos problemas da Amazônia. Veja bem, eu sou presidente da Associação de Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, né? E o que está acontecendo, eles estão exigindo, a União Europeia está exigindo que se faça acompanhamento da soja desde a sua origem até a hora da venda, um mapeamento, um rastreamento, né? A partir de 26 não deverão mais adquirir soja sem rastreabilidade, né? Então é mais uma vez nós nos ajoelhando perante a União Europeia. Está certo que a União Europeia representa um percentual muito baixo da soja exportada brasileira, mas é um mercado importante, né? Então nós nos sujeitar a isso, e acho que temos que tomar uma medida para tentar evitar isso. Pega o Rio Grande do Sul e vai pegar toda a produção nacional. Afinal de contas, a soja é a nossa maior commodity. Nós estamos aí com o Fabrício, que vai se pronunciar daqui a pouco, que representa a ProSoja Brasil, né? E daqui a pouco começam a impor regras para nós produzirmos soja.
E aí, no momento que nós tivermos o impedimento de produzir ou o impedimento de mercado, nós vamos sofrer sérios problemas na nossa área econômica. Obrigado. Muito obrigado, senador Irineu. Eu passo aqui a palavra para a secretária Tatiana. Oi, desculpe, Zequinha, desculpe. Senador Zequinha Marinho. Doutora Tatiana, primeiro, uma satisfação ouvi-la pela clareza e a competência que demonstra. Então, uma alegria muito grande poder conversar com uma pessoa tão inteligente. Uma razão, um motivo da gente estar discutindo esse assunto é uma questão de país, né, de soberania nacional. A gente não interessa só ser um país, é preciso que ele seja considerado um país, né? Os nossos irmãos europeus, claro que estão lá a vida toda, nós somos as crianças, 500 e poucos anos. Você pega uma cidade daquela qualquer, pega a fundação dela lá, é uma história sem fim, né, embaixador? Negócio interessante. E os caras se acham no topo do mundo, quer dizer, o que eu decidi aqui, o resto vem atrás, porque nós somos a melhor região do mundo e nós temos dinheiro e somos um mercado importante. Como é que a senhora sabe como é que isso começou? Como é que começou essas imposições? Eles criaram tantas regras para o produtor europeu e esse produtor chegou e disse, olha, nós vamos morrer. Por quê? Nós não damos conta de bancar isso. E os caras vêm de lá de fora e vendem aqui, concorrem conosco, nos matam. Então, aquilo que vocês estão pedindo para nós aqui, peçam para eles também lá. Conversei com o embaixador Rodrigo de Azeredo Santos, na Dinamarca, exatamente quarta-feira da semana passada. Tive que ir lá. Eu sou um cara assim apegado, sou um roceiro da roda. Estou aqui no meu estado o tempo todo. Mas nós vamos tirar um tempo a convite da ABREM, estamos discutindo biogás, biometano, essa coisa toda, que é a próxima imposição, tá bom? Na hora que a gente alcançar, lembrei da Dilma, né? Que alcançar a meta, a gente dobra a meta. Na hora que a gente alcançar equilibramos daqui, pode esperar que venha outra. Isso é interminável. Os caras são muito inteligentes, né? Enquanto a gente tem 500 anos, eles têm lá 2, 3 mil. Então tá, conversando lá com ele, a gente pode perceber claramente essa... Né? Tem que dividir o custo com todo mundo, né? Aqui vai ser assim, assim. Se vocês não submeterem a gente não compra. Claro que nós todos aqui, nós não somos igual o Espiridião, que é o pessoal mais antigo no comércio, né? O nosso outro Omar, né? Que é a turma que sabe comercializar a vida toda, nasceram fazendo isso. Cliente sempre tem razão, né? Agora, nós não podemos ficar sentados numa mesa só recebendo, não é, ordens. É para fazer assim, para fazer assado. O projeto de lei, no fundo, ele quer levantar um debate, tentar fazer com que esse país seja um país. Pô. Essa questão ambiental é global, doutora. Não adianta eu estar aqui me matando e o outro ali está ferrando com todo mundo. A China está lá. Por que não vão impor na China a mesma coisa? Por que não impõem aos americanos também a mesma coisa? Não é? Quer dizer, nós vendemos commodity, né? Matéria-prima bruta, praticamente, ou mal iniciando um processo de beneficiamento. Então, nós queremos que as autoridades brasileiras e o seu ministério e o nosso ministério sente na mesa, entendeu? Pô, não, peraí, o que vocês têm de bom lá? Eu fui lá com a União Europeia, em algumas reuniões que a ABREM marcou. Meu primeiro discurso, olha, já ouvi tudo, assino embaixo do que o nosso pessoal do Brasil falou, mas eu gostaria de falar do meu país. O meu país tem 66% de cobertura vegetal original. Quem tem aqui? Meu país destina 30% das suas florestas de reservas públicas. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Meu país destina 14,1% de suas terras para os seus índios, que contados não dão 1 milhão de índios. Quantos índios tem nos Estados Unidos e que terra eles têm lá?
já que os Estados Unidos é modelo para o mundo, não sei o quê, né? Tudo bem, percentual de energia limpa, quem é que tem aí 92%? Ninguém levantou a mão. Nós temos um potencial de crescimento em outras fontes energéticas extraordinário. Daqui a um dia a gente está empatando 100% de energia limpa. E aí eu fui, doutora, né? E aí, quem são os vilões dessa história toda? E o silêncio, parecia que tinha morrido um judeu. Quando morre judeu, ninguém fala nada, fica silêncio sepulcral. Aí eu digo, olha, grande emissor de CO2 e metano aqui, a Índia, ou digo melhor, a China, depois os americanos, depois a União Europeia, depois a Índia, e aí desce. Brasil, 2,9% do estoque de passivo ambiental, né? Por que nós somos os vilões do mundo e temos que... Então a gente precisa botar nossas vantagens comparativas à mesa para começar a conversar com esses caras, porque se deixá-los à vontade, daqui um dia nem respirar nós podemos, né? E nós teremos que continuar vivendo e não podemos... Eu sei que esse espírito de colônia, né? Eu passei lá em Portugal também, adorei a beleza rapidamente, mas a gente é um país, né? A gente é um país que produz, enfim, democrático, etc, etc. Então, eu quero que o meu país participe na ponta desse debate, sentado à mesa, correto? Com vantagens comparativas que ninguém tem, né? Para poder negociar, doutora. Nós não queremos dar tiro no pé, não, nós precisamos desses camaradas também, né? O negócio não é de hoje que a gente vai para lá, vende besteira e compra produto de alto valor agregado, né? Claro que, dependendo das coisas, a China compra mais da gente. Compra não, doutora? Ministra? Né? Então, vamos lá. Só para deixar claro isso, o parlamento se sente acuado. Eu me sinto acuado, eu sou um mini produtor rural, mas represento milhares de outros do meu estado e não sei quantos milhares de outros do país todo. Estamos aqui num debate interminável, enfrentando tudo que a senhora possa imaginar, na Frente Parlamentar da Agropecuária, com a nossa professora Tereza Cristina e Pedro Lupiões, Serjão e todo mundo. Pensa num sufoco que a gente pega todo dia para produzir alimento, para sustentar o país e um bom pedaço do mundo. Por que tanta raiva da gente? Por que tanta restrição? Então, vocês que estão na ponta, na negociação, no entendimento, nos represente com força nesse lado de lá, porque nós estamos aqui... Como é que era a música do Roberto Carlos? Pode vir quente? Que eu estou fervendo. Pois é, podem botar quente lá que nós estamos fervendo aqui. Obrigado. Obrigado, senador Zequinha Marinho. Eu acho que nós temos tamanho e nós temos um exemplo bom, claro que podemos sempre melhorar, para sentar à mesa e nos colocarmos onde a gente tem, onde a gente merece estar, né? E não onde eles querem nos colocar. Mas, muito obrigado. Eu passo, então, a palavra à doutora Tatiana para a sua fala final, já liberando-a para a sua agenda. Muito obrigado mesmo pela sua presença e provavelmente vamos chamá-la novamente aqui, porque teremos muitas audiências, porque é um tema muito importante para o Brasil, para o nosso país. Obrigada, doutora Tatiana. Obrigada, senadora. Será uma alegria voltar sempre que a senhora achar necessário. Eu tenho 3 pontos aqui, à luz do que eu ouvi dos nobres senadores. Em primeiro lugar, o que eu destaco é a abordagem punitiva de várias legislações que hoje restringem as exportações, restringem o comércio por motivos ambientais.
Alguns países adotam legislações que punem aqueles que preservaram suas florestas. Isso é algo que nos incomoda profundamente e é um ponto de fala recorrente nas nossas gestões com os nossos interlocutores. E aqui, enfim, o embaixador Fernando Pimentel é um parceiro de primeira ordem nesses nossos esforços de questionar essas medidas, e esse aspecto é muito presente, né? Não se pode punir os países que preservaram as suas florestas. É necessário que se mude o jogo, que se valorizem os ativos ambientais do Brasil. Me permite um parêntese. Pois não. Eles não têm reserva, certo? Em cima daquilo que eles não têm, eu percebi que não adianta. Isso para eles que nós temos é nada. Está entendendo? Como eles não têm, eles passam por cima e vão atrás de coisas que... né? São inteligentes. Mas denunciar, evidenciar esse aspecto que, de alguma maneira, reflete o que nós falávamos antes. Há um componente de cinismo, de hipocrisia no comércio que precisa ser evidenciado, né? Então, o governo brasileiro, entre outros aspectos, na sua interlocução com os diversos países aos quais nós nos referimos aqui, evidencia esse aspecto. Ou seja, há uma abordagem que pune quem fez o dever de casa e quem preservou suas florestas. Depois, há medidas que são mais restritivas do que o necessário para o atingimento desses objetivos legítimos. Depois, essas medidas muitas vezes não são transparentes, são discriminatórias e não são baseadas em ciência. Ou seja, isso tudo faz parte das negociações que nós entabulamos com parceiros relevantes para diminuir custos e riscos para os nossos produtores e exportadores. Essas negociações não excluem a possibilidade de nós questionarmos em diferentes foros. Vejam, hoje a gente vive nesse mundo mais complicado, mas questionarmos a compatibilidade dessas medidas com regras internacionais. E não exclui a possibilidade do que o parlamento está fazendo hoje aqui, que é discutir uma resposta, né, em termos normativos para esse desafio. Todas essas frentes de atuação são válidas e se complementam, na minha visão. Eu costumo dizer que por trás de boas intenções ambientais, com frequência, há interesses protecionistas. Nem sempre, mas com frequência, no comércio internacional, quando legislações ambientais afetam o comércio, com frequência, as boas intenções escondem interesses protecionistas. O segundo ponto que eu gostaria de fazer referência tem a ver com a fala do senador Esperidião Amin, e eu gostaria, de fato, de sublinhar essa mensagem, né? A ameaça bem feita de retaliação pelo Brasil levou à maior compensação financeira da história da Organização Mundial do Comércio à época, né? No caso do algodão. Havia advogados externos, é natural que haja, todos os países contam com o apoio de advogados externos, mas eu preciso ressaltar aqui o trabalho dos meus colegas do Itamaraty. Na verdade, eu posso falar com gosto, não foi o MIDIC, é o Itamaraty, né, que representa o Brasil nessas negociações, com a convicção de quem acompanhou um trabalho bem feito da diplomacia brasileira nesse caso. Maior compensação financeira da história da OMC foi obtida pelo Brasil contra os Estados Unidos no contencioso do algodão. As lições desse caso, eu ressalto, são úteis, né? Não se reproduzem integralmente, certamente não, mas são úteis para a reflexão que a gente faz nesse momento. E o terceiro ponto tem a ver com a fala do senador Omar Aziz, e aí eu destaco uma mensagem que é muito presente na fala do vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. A produção industrial no Brasil tem uma pegada de carbono muito menor do que a de seus concorrentes. O nosso desafio é fazer com que isso de fato seja reconhecido, valorizado pelos destinos exportadores. Então não basta que nós saibamos disso, é necessário essa frente negociadora para que esse perfil da produção brasileira de fato seja premiado nos seus mercados de destino. Ou seja, uma negociação internacional que valorize esses atributos da sociobiodiversidade do Brasil, o fato de que nós temos uma matriz energética mais limpa e conseguimos produzir com uma pegada de carbono menor, é algo que está muito presente na agenda do Ministério do Desenvolvimento, certamente do Itamaraty também. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada, secretária Tatiana. E eu quero aqui cumprimentar e dar o bom dia aí ao senador Confúcio, à senadora Margarete, que chegam aqui para contribuir para essa importante audiência pública. Muito obrigada. Parabéns. Bom, então agora, dando continuidade às falas, eu passo a palavra para o embaixador Pimentel,
para que ele possa nos falar sobre a visão do Itamaraty. E aí você ouviu que a responsabilidade está grande em cima do Ministério das Relações Exteriores nessa negociação. Mas quero dizer que nós temos um quadro preparadíssimo e eu tenho certeza que vamos caminhar aí e que vocês já estão imbuídos, né, de achar alternativas para esse problema que em breve chegará aqui baterá aqui a nossa porta. Fernando, 10 minutos. Se precisar de mais uns minutos, fique tranquilo. Obrigado. Obrigado, senadora. Tá ali. Tá. Só aproximar mais. Eu sou baixinho, então não fica na minha frente. Obrigado, senadora. Queria cumprimentar a senadora Tereza Cristina, na pessoa de quem também cumprimento os demais senadores e todos os presentes. Como vocês vão ver, a interação entre MDIC e MRE, nesse caso, a confluência de ideias é muito grande. Então, eu vou até poder encurtar, talvez, um pouco a minha fala, mas acho que eu quero ressaltar que o debate desse PL específico, ele segue num contexto mais amplo, né, de mudanças globais, como disse a Tatiana, uma tendência que, sim, veio para ficar, e é em que vemos uma proliferação, acho que a palavra é essa, que eu uso, proliferação do uso de medidas econômicas unilaterais com justificativa ambiental. A gente está falando de medidas como a ODR, depois eu vou falar talvez um pouco mais dela, porque ela estava também mencionada no contexto do PL, mas também a gente está falando do CBAM, outras cláusulas espelhos na Europa, bem como políticas, por exemplo, de subsídio como o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, que tem grave impacto não só sobre a competitividade das novas exportações no presente, mas também sobre o lugar que o Brasil vai ter no processo de transição energética do futuro. A gente, nesse contexto, entende, sim, que há uma necessidade de desenhar mecanismos de política comercial capazes de equiparar as condições de concorrência de nossa indústria e do nosso agronegócio no exterior ou, talvez, mitigar distorções e prejuízos causados por medidas unilaterais nos mercados para onde a gente exporta. Ao pensarmos em tais instrumentos, é também necessário, como já ressaltou a Tatiana, uma calibragem bem cuidadosa, né? A coisa do tiro no pé. Uma iniciativa de espectro talvez muito amplo ou demasiadamente rígida pode impactar desnecessariamente os nossos interesses. Já estava aqui até escrito, é impressionante que a gente tem muito a aprender com a causa do algodão, nos processos decisórios sobre retaliação. Uma primeira lição é que é muito difícil retaliar de verdade, impactar outros países. O custo geralmente é alto para quem está retaliando também. O caso do algodão foi um caso de sucesso também porque a gente conseguiu encontrar uma maneira de influenciar o parceiro externo de maneira que resultasse num resultado positivo para o nosso lado. Durante muito tempo, a gente teve um grande processo longo no caso do algodão, a gente só conseguiu finalmente encontrar alguma coisa crível na área da propriedade intelectual. E lá, à época, a gente viu claramente, quando a gente falou, olha, a gente vai atuar em propriedade intelectual em cima dos americanos, quem ia ser muito afetado era a Hollywood, a indústria de filmes. E aí você colocou dois lobbies dos Estados Unidos, um contra o outro. Era o lobby do algodão deles contra o lobby de Hollywood. E aí que a gente viu que o processo desencadeou, deu certo, né? Às vezes você precisa mover um lobby dentro do outro país para poder atingir o seu resultado. E também outra lição que acho que é importante do algodão, é que como esse recurso, como é usado. No caso, a retaliação reverteu para os produtores de algodão. Muitas vezes, numa retaliação, a gente está falando, a gente vai sai cruzado e não ajuda. A gente acaba, por exemplo, no caso de uma retaliação, por exemplo, que afeta nossos produtores de soja, a gente, muitas vezes, em outro país, vai ter que buscar uma produção industrial, ou seja, a gente afeta um outro setor
sem que reverta nada para os produtores que estão sendo impactados pela legislação estrangeira. Então, o algodão também foi muito feliz nisso, de criar um recurso financeiro que voltou, como disse o senador agora, para a própria competitividade do nosso algodão. Eu também tenho a história, a lembrança de que também parte desse recurso foi usado para gabaritar melhor o nosso algodão no mercado internacional. Que hoje em dia, o recurso foi de 800 milhões de dólares, foi muito dinheiro, como disse a Tatiana, a secretária Tatiana, a maior compensação financeira da história da OMC, mas ela vale muito mais. Esse recurso que ajudou a gabaritar o nosso algodão, hoje, a alavancar, eu já conversei com outros produtores que hoje a diferença de algodão é $1 bilhão, às vezes, por ano, por exportação, a diferença que a gente conseguiu ao alavancar a qualidade do nosso algodão, que ela fosse reconhecida no exterior, né? O senador depois pode me corrigir se estiver errado, mas acho que é uma coisa nessa ordem, é muito importante. Ou seja, como esses recursos podem ser usados para qualificar melhor ainda e modernizar a nossa produção. Então, bom, falando da lei, acho que a gente tem esses entendimentos, o que é possível fazer. E a ideia básica é valorizar as características da produção nacional, que é mais verde, mais sustentável do que a grande parte da produção de nossos concorrentes, seja na indústria, seja na agricultura. O MRE, a gente está trabalhando já com outros ministérios, mas também está à disposição de trabalhar com o Congresso para desenhar alternativas. A gente entende que há sim necessidade da gente também atuar nesse espaço, que é um espaço que os grandes países estão atuando de maneira bastante confortável. A OMC também é amarrada, os países têm tomado liberdades com as leis do comércio, na nossa opinião, e vou falar agora um pouco, talvez, acho que é interessante da OER, mas também falar que outras, a gente tem, por exemplo, preocupação com os subsídios americanos. Os subsídios americanos, que eles estão disponibilizando $400 bilhões para a transição energética, eles desviam, os senadores aqui falavam das nossas vantagens comparativas. Para hidrogênio verde, senador, a gente tem enormes vantagens comparativas. A gente tem uma produção enorme já de energia renovável, que é a matéria-prima fundamental. A gente tem a biomassa, outra matéria-prima fundamental. A gente pode ampliar ainda mais a nossa produção de energia sustentável, mas a gente está vendo um desvio de investimentos. Em vez do pessoal vir produzir aqui, o subsídio dado em outros países desvia. Então, a gente está já com dificuldades numa indústria onde a gente tem grandes vantagens comparativas, sequer antes de começarmos, né? Porque a gente enfrenta subsídios que, com subsídio suficiente, você consegue tudo, né? Você consegue desviar qualquer sistema produtivo. A gente vê isso na agricultura, vê isso na indústria. Eu vou só também mencionar um pouco, acho que é importante, que é um caso que vai nos afetar já muito rápido e com impacto muito importante sobre a produção brasileira, que é a legislação EUDR, né, a legislação europeia de desmatamento. A senadora já explicou como que é a lei, eu vou pular esse pedaço aqui da minha apresentação, mas é só para dar talvez duas mensagens. Uma é que, como a gente está falando, esse é um processo muito já sedimentado, a gente entende, do ponto de vista europeu. É uma lei que passou com enorme maioria lá. Ela foi aprovada em 23, ela foi aprovada por 552 votos a 44. Quem entende aqui em 23, e 43 abstenções. É um processo que a gente vê que já está bastante sedimentado. É difícil a gente pensar em uma reversão, inclusive porque, pela análise que a gente fez, uma reversão demandaria outra lei, ou seja, você teria que reverter um placar 554 a 40, então é um dado com que a gente tem que trabalhar. O primeiro dado que a gente tem é, dada essa barreira real à nossa produção, como o Itamaraty, como os demais ministérios podem pragmaticamente ajudar o produtor nacional a ser impactado o mínimo possível por essas barreiras. A gente tem discutido bastante com os parceiros da União Europeia, a gente já foi para lá 2 vezes, eles mandaram uma missão para cá uma vez. Nessas discussões a gente conseguiu elucidar que é um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando, o nosso setor privado reclama muito,
é falta de transparência e falta de informação. A gente conseguiu elucidar algumas coisas, a gente conseguiu brigar por algumas coisas que já são importantes. Por exemplo, no começo havia uma dúvida sobre que dados seriam usados, que imagem de satélite poderia ser usada para comprovar, digamos assim, o não desmatamento no Brasil. A gente falou, não, tem que ser o nosso. A gente tem que poder usar o nosso dado, a nossa expertise. A gente falava, a gente sabe, né? A gente tem experiência de décadas nessa área, a gente é melhor do que quase todos os países, se não tem nenhum país que entende melhor de imagem e de rastreamento e ver desmatamento do que o Brasil. 15 segundos. E a gente conseguiu, então, convencendo os europeus, falar, olha, os nossos dados, as nossas imagens serão usadas, o que permite, pelo menos, a gente tentar apostar numa solução tecnológica para diminuir as barreiras. A gente tem, depois acho que o mapa pode até falar, mas a gente tem uma plataforma de rastreamento que não foi desenhada para atender às leis europeias, mas ela tem bastante, assim, ela é promissora nesse sentido, em matéria de mapear e pelo menos dar ao produtor brasileiro uma espécie de um nada consta que ele pode buscar voluntariamente para se tentar contornar essa barreira. A gente, ao mesmo tempo que a gente aposta na solução tecnológica, na modernização do nosso agro é super novidadeiro, né, senadora? É uma coisa que a gente aplica a tecnologia antes dos demais. Essa é uma característica que dá competitividade também do nosso agro. A gente continuará, acho que, fazendo isso, a gente aposta nisso, a gente tenta reunir as condições para que a tecnologia brasileira seja aplicada, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa em outras alternativas. A gente pensa no MC, o MC claramente não está descartado, mas ela está meio amarrada, né? E também é uma solução que olha para trás. Para a gente poder começar a entender realmente, a gente tem toda a convicção que viola regras, mas que viola as regras para poder montar um caso, como a gente fala, que precisa de advogado, etc., a gente teria que ver a lei na prática. Ela ainda não entrou em vigor, ela deve entrar em vigor agora em janeiro do ano que vem, então a gente precisa ter mais detalhes sobre o funcionamento, e um processo desse, numa lei complexa como essa, com tanta coisa em jogo, ela também é muito importante para os europeus, pode demorar 10 anos. Tem um caso da Boeing e Airbus na OMC, que está há mais de 10 anos em litígio, sem resolução. Ou seja, a gente não pode esperar 10 anos para ter resposta. E, finalmente, a gente tem também essa ideia, quer dizer, o parlamento colaborando muito com a gente, com a ideia de uma resposta normativa, legislativa, que seja capaz também de municiar, digamos assim, as nossas políticas para a gente estar preparado para enfrentar essa lei, o CBAM e as demais que virão, porque é isso, a gente está numa nova fase do comércio internacional, novas leis virão e a gente tem que estar preparado. Obrigado, senador. Muito obrigado, embaixador Pimentel. E aí a gente vai vendo a complexidade desse assunto que nós estamos aqui iniciando esse debate hoje, né? Não só para a agricultura, mas para todo o comércio internacional. E aí nós temos os problemas internos que também precisam ser resolvidos, porque vão afetar diretamente, se não estiverem andando, né? E o nosso Código Florestal internamente sendo atacado, isso terá reflexo também na hora que as leis europeias começarem a entrar em vigor. Então, eu quero cumprimentar a doutora Elisa Fraga, seja muito bem-vinda a essa mesa, ficou aqui representando a doutora Tatiana, e eu passo agora a palavra para a Cristina Reis, do Ministério da Fazenda. Eu vou ouvir os três palestrantes e depois a gente entra nas perguntas dos senadores, ok? Pode ser assim? Vocês estão de acordo? Sim. Então, Cristina, bom 10 dia. minutos. Funciona? Bom dia. Bom, primeiramente, gostaria de transmitir nosso profundo pesar aos familiares e amigos das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, das pessoas que perderam parentes, das pessoas que estão em situação vulnerável, e dizer que no governo estamos tomando diversas ações para abrigá-los, para cuidar deles, e o Ministério da Fazenda tomou à frente muitas iniciativas que foram bastante importantes nesse primeiro momento, e estamos ainda planejando outras de curto e médio prazo. Queria cumprimentar a senadora Tereza Cristina, agradecer pelo convite
todos os participantes da mesa, senadores presentes, senadora Margarete, senador Zequinha, senador Irineu, senador Confúcio. É um prazer encontrá-los. Eu acho que a Tatiana e o Fernando já trouxeram muitos elementos sobre como debater internacionalmente as políticas comerciais. Do ponto de vista da Fazenda, a gente precisa tratar desse tema olhando as questões econômicas e financeiras principalmente. Eu acho que a iniciativa da senadora de pôr o bode na sala, como ela disse nas palavras dela, é muito oportuna. Eu sou uma pessoa que defende também que a gente fale dos assuntos importantes e críticos desde cedo, né, se prevenindo contra ações que possam vir a prejudicar, no caso, o nosso país, a nossa economia. Então, é bem-vindo a gente tratar desse tema e entender como medidas restritivas, barreiras não tarifárias ou tarifárias de outros países, de parceiros comerciais, podem afetar a nossa economias, sendo que, como foi dito aqui, muitas vezes essas barreiras são estabelecidas com bastante cinismo ou hipocrisia, que foram as palavras utilizadas. Em primeiro lugar, quando a gente olha do ponto de vista ambiental, sabemos que a crise climática é global, né? Principalmente no que se refere ao ar, à atmosfera, à camada de ozônio. Esses são bens públicos globais e o que um país faz relativamente a eles afeta, de fato, os outros países. Mas como lidar combater a poluição, a contaminação do ar e tudo aquilo que leva à crise climática requer uma cooperação enorme de países. E ao estabelecer barreiras restritivas, se está também prejudicando essa cooperação quando países estão nesse esforço de construir medidas benéficas para todos, né? Então, quando o nosso país toma a frente em diversas políticas ambientais e climáticas e também econômicas que promovem a sustentabilidade, e se recebemos como contrapartida restrições, é de fato uma afronta que devemos nos posicionar de volta. Mas tem uma questão, e eu acho que aí a Tatiana foi muito técnica e muito precisa ao trazer as ponderações sobre a retaliação, né? A retaliação em economia, em teoria dos jogos, a gente tem até uma expressão que é a regra de Talião, ou o tit for tat, o olho por olho, dente por dente. Quando essa estratégia é adotada em qualquer aspecto, ela é muito perigosa, porque, no limite, ela pode levar à destruição de ambos os lados. E isso a gente precisa pensar, porque se um se vinga, o outro se vinga de volta, o outro se vinga de volta, aonde vamos? Então, é por isso que a busca do diálogo, a busca do consenso, né, e parar essas guerras, inclusive as guerras comerciais, antes que elas cheguem a esses pontos destrutivos, é fundamental. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque, pelo que eu vi do projeto de lei, que está aqui em debate, que foi uma proposta inicial, a retaliação está muito direta e geral. E a gente precisa olhar justamente para aqueles aspectos que a Tatiana ressaltou. Olha, os mercados são diferenciados, os países, os nossos destinos também. Nós precisamos de muitos insumos importados para a nossa própria produção, seja do agro, seja rural, seja de outros setores também. Então, eu entendo que o Itamaraty, desde o começo, se posicionou contra essa medida europeia, para essas medidas, por exemplo, como o CBAM ou a questão das florestas, porque justamente elas levam a uma relação de forças no comércio internacional que pode, no limite, prejudicar ambos os lados, né? A história nos mostrou os benefícios da integração das cadeias globais de valor. E a história também nos mostrou da importância para o desenvolvimento produtivo
financeiro e tecnológico de que os países intensificassem o conhecimento e a tecnologia de seus processos produtivos. Eu acho que a senadora trouxe na sua fala inicial, o agro sustentável trouxe diversas inovações e contribuições para o mundo todo, com apoio científico, que mostraram como nós podemos, sim, Brasil, um país que no pós-guerra estava com um padrão de vida, um padrão de renda muito inferior a outros países e continua ainda, mas que conseguiu crescer e se desenvolver e aí elevando o seu adensamento tecnológico na produção agrícola, por exemplo. Então, quando a gente tem essa primazia, a gente tem vanguarda, você usou aqui as palavras vantagens comparativas, eu sempre prefiro vantagens competitivas, porque são dinâmicas. Em alguns setores, a gente precisa avaliar se é saudável para a nossa própria relação de comércio, nesses setores que somos fortes, impor restrições. Eu sou mais pelo diálogo e o enfrentamento derrubando o que está errado. Eu diria isso. Se fosse possível, esse seria o ideal. Mas quando não temos o ideal, precisamos sim analisar outras formas de afrontar o que está nos prejudicando. Então, sim, é preciso debater sobre isso, é preciso pensar nas possibilidades, por exemplo, de um CBAM brasileiro ou de outras formas de barreiras comerciais. Mas, nesse momento em que o mundo vive 3 tendências que levam à falta de cooperação, que é o acirramento das disputas geopolíticas, e não entre nós, entre os países ricos como a Europa, os Estados Unidos e a China, em que o imperativo da sustentabilidade e a crise climática leva também a uma concentração tecnológica, a uma concentração de propriedade intelectual nos países ricos. E também em que temos novas tecnologias, ou já não tão novas, a indústria 4.0, a internet das coisas, a impressão 3D de manufatura. É claro que os países em desenvolvimento precisam levantar a cabeça e achar as suas alternativas para que não vejamos uma maior desigualdade entre esses países do centro e os países em desenvolvimento. E, para isso, aí é que eu gostaria de trazer a estratégia do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. A gente está buscando instrumentos financeiros, regulatórios, fiscais, tributários, para 3 objetivos principais: promover emprego, aumentar a produtividade, o adensamento tecnológico da matriz produtiva brasileira, a redução das desigualdades. E aí, no âmbito das finanças sustentáveis, estamos vindo com diversos instrumentos: os títulos soberanos sustentáveis, a taxonomia sustentável brasileira, o mercado regulado de carbono, que eu já vim aqui algumas vezes pessoalmente trazer como coordenadora dessa pauta no Executivo, entre outros. Só uma última, tenho 45 segundos, menção ao mercado regulado de carbono. Eu queria esclarecer que ele não vem fundamentalmente como uma resposta aos nossos compromissos internacionais. Ele é também, mas ele é, sobretudo, uma oportunidade para, primeiro, a gente ter integridade, né, ao tratamento ao clima. Segundo, trazer oportunidades de aumentar a intensidade tecnológica de conhecimento dos nossos processos produtivos, 15 segundos. Gerando oportunidades de negócios. E para a agricultura, estão claras as oportunidades que o mercado voluntário pode trazer com relação aos créditos de carbono. E, sim, reduzir desigualdades, trazendo projetos para os territórios que protejam, conservem, regenerem os nossos biomas. E isso é de grande interesse nacional. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristina, pelas suas palavras. Agora eu passo a palavra
para o Adriano Santiago, do Ministério da Agricultura. Você quer fazer uso da palavra, senador Confúcio, antes? Ou vai aguardar? Ok. Quero cumprimentar também aqui a presença do senador Messias de Jesus e o senador Wellington Fagundes, que passou por aqui, não sei se está aqui ainda. Tá bom, muito obrigado. Bom, obrigado, ministra Tereza Cristina. Eu gostaria de estender os cumprimentos aos meus colegas de mesa aqui do governo, setor privado, senadora Margarete, senador Zequinha, senador Carlos, senador Jaime e senador Confúcio. Estender os cumprimentos a todos aqui presentes, os que estão nos acompanhando por YouTube. Peço desculpas pelo pequeno atraso, senadora, mas a maravilha da tecnologia é boa porque eu acompanhei a sua fala pelo YouTube e peguei aqui o final da sua intervenção e que ajudou muito a contextualizar o desafio do debate que nós temos aqui. A minha intenção aqui como Ministério da Agricultura é tentar seguir a linha da secretária Tatiana, do embaixador Pimentel, da secretária Cristina, e tentar trazer alguns pontos de prós e contras para a nossa reflexão em relação à proposta que nós estamos discutindo aqui hoje sobre reciprocidade ambiental. E eu, trabalhando como coordenador geral de mudança do clima, vou tentar focar essa reciprocidade em termos de mudança do clima, em termos de emissões de gás de efeito estufa. Eu queria também iniciar concordando totalmente com a secretária Tatiana, quando ela mencionou que a gente está sofrendo uma punição a quem está fazendo o dever de casa. E o senador, a mim também, falou que a gente já fez muito para melhorar, e eu quero mostrar isso, ministra Tereza, que o Brasil já fez muito, os prós e contras da gente trabalhar a questão da reciprocidade. Aqui eu passo... Esse aqui? Joia. Voltou aqui. Primeiro ponto para reflexão. Eu queria mostrar como que a agropecuária está bem nesse dever de casa. Esse é o perfil de emissões de gás de efeito estufa do Brasil e é um trabalho coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com base nas estimativas do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós fizemos uns cálculos lá no mapa e que mostraram que, para os diversos setores da economia brasileira, o que mais reduziu emissões de gás de efeito estufa entre 2005 e 2020, e a gente está pegando o ano de 2005 como base, porque é o ano base da nossa contribuição nacionalmente determinada no Acordo de Paris, a gente teve uma queda de próximo 60% de redução de emissões da parte de mudança do uso da terra e florestas. Setor de energia, de 2005 a 2020, há um aumento de 24% das emissões. Setor de processos industriais e uso de produtos, aumento de 23%. Setor de resíduos, de 2005 a 2020, aumento de 36%. Setor agropecuário, que é o setor que eu represento aqui, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Nesse período de 2005 a 2020, o crescimento foi o menor de todos os setores socioeconômicos tratados aqui, 7%. Se nós fizermos um recorte de 2010 a 2020, e aqui esse recorte é proposital, porque é o período de implementação da primeira fase do Plano ABC, o nosso Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o crescimento é de 4%, ministra. Então, o setor agropecuário mostra que vem sendo, às vezes, agredido externamente e muitas vezes por pessoas aqui no Brasil pautados por interesses externos, como bem o senador Amin colocou, né, os interesses externos, e a gente mostra com números que não é bem assim. Não estou dizendo que o setor não está fazendo o que precisa, que vai deitar em berço esplêndido, muito pelo contrário. A gente fazendo muito, né, ministra? Mas eu queria trazer esses números aqui para a nossa reflexão para mostrar. A gente tem condições, sim, de questionarmos por que impor ao Brasil uma restrição comercial não tarifária que não condiz com o que a gente vem fazendo. Trouxe também aqui para reflexão mais números, porque, como a secretária Cristina mencionou, o Plano ABC é baseado em ciência. A gente está trazendo aqui discussões científicas. Se nós pegarmos a nossa emissão do Brasil em 2020, de novo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o setor que mais contribuiu para emissões de gás de efeito estufa é o setor de mudança do uso da terra e florestas, 38%. O setor de energia aparece com 23%, o setor agropecuário com 29%. Isso utilizando uma métrica de comparação de potencial de efeito estufa dos gases, que é o chamado potencial de aquecimento global. Se nós considerarmos a métrica lá da direita, que é o potencial de temperatura global, o potencial que o gás de efeito estufa contribui para o aumento de temperatura, o setor de mudança da terra e florestas passa a ter 47% das emissões, o setor de energia 29% e o setor agropecuário cai para metade.
A gente cai de 29% para 15% em participação. Por quê? Aqui é um ponto importante que eu também trago para reflexão em termos de emissão de gás de efeito estufa. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 13ª reunião ordinária. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. O ato está aprovado e será publicado no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens de 1 a 16. Tem uma questão de ordem da senador Espiridião Amin e senadora Ivete. Com a palavra, senadora E um Ivete. pela ordem aqui do A questão de ordem também daí, presidente, depois. Essa água não é da senhora. Não. Muito obrigada por ter atendido o meu pedido para inclusão extra-pauta da PL 2954 de 2023 para votar hoje. O senador Espiridião Amin será o relator ad hoc. É muito importante esta PL para o momento atual que estamos vivendo. Meu muito obrigado pela atenção. Há uma solicitação da senadora Ivete em relação a este assunto. Vossa Excelência podia fazer, senador Amin, alguma introdução em relação ao projeto? Porque nós vamos incluir a extra-pauta, que foi solicitado na segunda-feira, e eu queria a aquiescência do plenário pela relevância, a importância do projeto para o Estado de Vossa Excelência. E especialmente, presidente, pela oportunidade. Todos os estudos que se fizeram desde o ano passado, pelo menos, a respeito de mudanças climáticas, aumento da frequência dos desastres e aumento da severidade dos prejuízos, tanto com vidas quanto com bens materiais, todos os estudos nos remetem a um esforço para a educação. Tudo que se pode pensar construtivamente nos remete à capacitação das pessoas para prevenção e para fazer face ao desastre quando ele acontece. E vai acontecer cada vez com mais frequência e com mais severidade. Portanto, o projeto de lei da senadora Ivete da Silveira, ele altera a legislação atual para priorizar a capacitação de agentes públicos e privados, ou seja, cidadãos, sejam eles agentes públicos, sejam da área da defesa civil ou nada, mas esta capacitação em proteção e defesa civil, sem dúvida alguma, é prioritária e mais do que justifica. Impõe, presidente, que esse projeto seja apreciado por nós e eu me congratulo com Vossa Excelência por ter atendido a solicitação da senadora Ivete e antecipo que farei a leitura, quando o senhor determinar, do relatório do senador Jorge Seife, que eu estarei aqui substituindo. Exatamente, senador Espiridião Amin, esse projeto, número 2954, é de autoria da senadora Ivete da Silveira. O relator do projeto é o senador Jorge Seife. Ele já havia entregado o relatório na comissão e já tinha passado o prazo da sexta-feira. Então, a senadora Ivete entrou em contato com a secretaria, com esta presidência, e eu acho muito relevante podermos ter condição, a partir de um processo legislativo, de capacitar os agentes públicos e privados, a sociedade civil, para a proteção da defesa dos brasileiros. Então, eu queria aquecer com a solicitação da senadora Ivete e vou incluir, determino a inclusão do item extra-pauta na pauta de hoje. Vou passar o relatório para Vossa Excelência e daqui a pouco a gente inicia a discussão do projeto. Senador,
também pela ordem, porque eu tenho que presidir a CDH às 11 horas, sobre aquele tema que nós já acordamos, conforme o meu entendimento. Eu vou passar só para o líder Eduardo Braga, já passo. É o item aqui? Eu queria pedir ao segurança, eles barram quem não devem barrar e não barram quem deveria barrar. E aí a assessoria dos senadores e das lideranças não pode estar do lado do senador. É impressionante. Qual é o item? Eu queria pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, a inversão de pauta para o item 14, que é um projeto de lei de autoria do senador Renan Calheiros, que trata dos atos contra a democracia. Exatamente, líder. Está registrado aqui, nós vamos fazer tem uma solicitação. Vou passar a palavra aqui para o senador Jorge Cajuru também, que ele pediu pela ordem. Eu vou ser bem objetivo. Deus e saúde a todos e todas presentes e a nossa pátria amada. O doutor Irã, nosso senador e oftalmo, é que está cuidando de mim e a ordem dele é expressiva para que eu fique o menos tempo possível nas comissões, só que eu sou o presidente da CPI da manipulação de jogos de futebol, que começa agora às 11 horas da manhã, e hoje são 4 convocados, ela vai até às 7 da noite. Então hoje eu vou ter que desobedecer o doutor Irã e pedir a compreensão de vocês, até porque o meu relatório será diminuto. Eu tive que diminuí-lo em função da cirurgia que fiz em meu único olho e agradeço a compreensão. Presidente. O projeto do senador Cajuru é o item 4. Nós vamos atender também, vamos organizar aqui a ordem cronológica. Pela ordem, senador Sérgio Fernando Moro. Presidente, muito rapidamente aqui, primeiro parabenizar pela liderança e compreensão com todos os pedidos que têm sido apresentados. Eu apresentei um requerimento para uma audiência pública em relação ao projeto de lei 226/2024, que é do ministro Flávio Dino, apresentou na época como senador, que trata de um tema extremamente importante, a audiência de custódia. E a ideia é, se nós pudermos incluir esse requerimento extra-pauta e, se aprovado, fazer isso daqui a 2 semanas, tá? Para que nós possamos ter na CCJ um debate amplo sobre esse tema. Tá? O projeto tem qualidades evidentes, né? Muito bem construído tecnicamente, mas é conveniente, pela importância do tema da sociedade, que nós façamos o debate. Então, peço para incluir essa pauta, por gentileza. Senador Sérgio Moro, como Vossa Excelência é o relator da matéria, regimentalmente Vossa Excelência está solicitando para instruir a matéria um requerimento de audiência pública. Isso. Nós podemos votar a qualquer momento. Eu vou votar ainda hoje. Obrigado. Agradeço, senhor presidente. Senador Paulo Paim. Presidente Davi Alcolumbre, senadores e senadoras, eu pedi a Vossa Excelência só para colocar a minha posição, porque eu vou ter que presidir a CDH aqui na sequência. O item 7 é um projeto, eu não vou entrar no mérito, ele trata da questão da contribuição assistencial. Chegamos num acordo aqui, Rogério Marinho ajudou, todos ajudaram, Jacques Wagner muito, enfim, Vossa Excelência, presidente, de que nós votaremos a matéria no dia 5. Esse é o acordo. Inclusive, quando eu ia já saindo, que eu entendi que estava tranquilo, Vossa Excelência, não, quero que tu firme ali, que tu estará com o meu parecer, com o substitutivo ou com o acordo, se assim conseguimos construir, e votamos dia 5, sem nenhum tipo de qualquer protelação. Lá na Comissão de Ações Sociais, onde eu sou o relator, na verdade, Rogério, eu quero aqui de público dizer que não era nem vocês que estavam fazendo obstrução. Quem estava fazendo obstrução era eu, porque eu não queria votar matéria sem a busca de no mínimo, eu tenho uma proposta que faça o meio de campo. E assumir o compromisso que, com acordo ou sem acordo, votamos no dia 5. É isso, presidente Davi. Exatamente, senador Paulo Paim. Eu vou conceder a palavra ao líder Rogério Marinho, mas de antemão agradecer ao senador Flávio Bolsonaro, ao senador Jacques Wagner,
ao senador Everton, a Vossa Excelência, pela compreensão da importância de nós deliberarmos esse assunto aqui nesta comissão. De fato, há um questionamento de alguns senadores em relação à tramitação desta matéria lá na Comissão de Assuntos Sociais. Vossa Excelência, sou o relator. Como relator da matéria, faz esse registro aqui, então eu quero reconhecer a capacidade de Vossa Excelência de reconhecer e posicionar a verdade. Vossa Excelência estava tentando e continua buscando construir um entendimento com todas as instituições, as entidades, para que se pudesse chegar em um consenso. Mas se não há esse consenso, se não há essa construção, nós temos que deliberar. Então eu queria agradecer Vossa Excelência que coloca a verdade aqui e agradecer ao líder Rogério Marinho que compreendeu, porque na semana passada, senador líder Flávio Bolsonaro, eu fiz uma fala aqui nesta reunião, quando o líder Jacques Wagner pediu vista da deliberação do assunto após a leitura pelo relator da matéria, de um projeto de lei de autoria do senador Stiverson, relatado pelo líder Rogério Marinho, houve por parte de vários senadores, inclusive de Vossa Excelência, o questionamento relacionado à reunião da comissão da próxima semana. Há uma compreensão que o presidente Rodrigo Pacheco poderá convocar a semana que vem semipresencial. O senador Wagner participou dessa construção e havia uma solicitação naquele momento dos senadores votarem presencialmente esse assunto. E não foi acordado que nós deliberaríamos esse assunto numa sessão semipresencial. Portanto, a construção do acordo, que era para votar essa semana, se deu a partir do entendimento do líder Wagner, de Vossa Excelência, que a matéria não será mais deliberada na CAIS, a matéria será deliberada na CCJ, e eu vou conceder a palavra ao líder Rogério Marinho, que aqueceu com a construção política do entendimento. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, primeiro para dizer que o acordo foi construído aqui, um acordo de procedimento, sem adentrar no mérito da matéria. Destacar aqui a presença do autor do projeto, que é o senador Stiverson Valentim, que está aqui presente. Dizer que no dia 5 nós faremos um esforço aqui, todos nós, já que há esse acordo, de votarmos o projeto, colocarmos as posições, aguardar se é um projeto que vai ser colocado para ser cotejado com o projeto que nós estamos apresentando. Pedir apenas que, caso seja apresentado um projeto, que ele seja pelo menos com uma semana de antecedência, para permitir, da mesma forma que o nosso que está aí disponível, ele possa ser precrustado pelas pessoas, observado pelos senhores senadores. E vamos aguardar o dia 5 aqui para essa votação. Agradecer aqui ao líder Jacques Wagner, ao senador Paim, ao Flávio, ao senador Stiverson, a todos que participaram e ao senador Davi. Então, dia 5 de junho, vamos votar, vamos a voto. Obrigado, líder. Eu vou iniciar, senador Ivete, primeiro o projeto do senador Cajuru, que é o item 4, vai ser o primeiro item de deliberação. Em seguida, nós vamos atender as solicitações de Vossas Excelências. Presidente, só uma pergunta. O item 2, o relator é o senador Irajá, que não está presente. Vossa Excelência vai designar um relator ad hoc ou vai retirar de pauta? Eu não sei se o senador, como é o item 2, o senador Irajá pode estar a caminho da reunião da comissão. Vamos fazer aqui e quando a gente chegar lá a gente decide. Concedo a palavra ao senador Jorge Cajuru. Obrigado. Item 4. Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Vou ser o mais objetivo desses 5 anos de mandato possível. O projeto de lei número 1107 de 2023 visa estabelecer mecanismos de proteção para servidores comissionados exonerados. O tema é relativo à remuneração de servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. Não há, assim, que se falar em iniciativa privativa do Presidente da República, uma vez que não regula o regime jurídico de todos os servidores públicos federais, ou seja, de outros órgãos
e poderes. Ademais, embora a Constituição Federal preveja que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, isso não impede, senhoras e senhores, que a lei formal preveja mecanismos de proteção em casos de exoneração imotivada, alinhando-se aos princípios da dignidade humana e dos valores sociais do trabalho. No mérito, então, a matéria merece aprovação. Hoje, o servidor exclusivamente comissionado não possui proteção em caso de exoneração de ofício feita a juízo da autoridade competente. Não são raros os casos de servidores que são comunicados com pouquíssima antecedência de sua exoneração, às vezes no próprio dia em que serão exonerados. Não obstante, entendo que é cabível alterar o projeto para garantir a iniciativa privada dos respectivos órgãos quanto à remuneração de seus servidores, limitando o projeto aos servidores do Senado Federal e também entendendo eu pertinente a alteração do valor da indenização para uma remuneração bruta por cada período de 12 meses, em vez de meia remuneração. Além disso, propõe ajustes na redação para deixar claro que o valor da indenização terá por base a remuneração mensal bruta do mês em que ocorrer a exoneração, e outra para garantir clareza e conformidade com as normas legislativas. Fechando, importante ressaltar que a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal apresentou uma estimativa do impacto financeiro do projeto, que será de aproximadamente 19 milhões em 2024, 20 milhões em 2025 e 2026, considerando apenas o Senado Federal. Diante do exposto, o voto é pela aprovação com as emendas apresentadas, pela aprovação das emendas números 2 e 3 e pela rejeição da emenda número 1, todas apresentadas pelo senador e amigo pessoal carioca Carlos Portinho. Agradecidíssimo, tentei ser breve, especialmente em função da visão e em respeito aos senhores e senhoras, porque tenho que ir à presidência da CPI da manipulação de jogos e apostas. Sim, em discussão. Em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir o relatório apresentado pelo senador Jorge Cajuru. Encerrada a discussão. Em votação, o relatório. As senadoras e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Presidente, só agradecer aqui ao senador Cajuru, esse projeto é de minha autoria. E acredito, senador Cajuru, que essa casa aliás, vai estar senador fazendo... Everton, me perdoe, hein? Não. Desculpe, é em função do momento que eu estou vivendo, mas a autoria do seu projeto, insofismavelmente, mereceu todo o meu aplauso e eu fiz o relatório entre os principais desses 5 anos do meu mandato. Parabéns. Não, eu que lhe agradeço e dizer que essa casa está fazendo justiça aos nossos servidores comissionados que se dedicam aqui de manhã, de tarde, de noite, sem hora, e quando saem, terminam aqui o seu vínculo, é o mínimo que pode se fazer, como é feito hoje em qualquer outra empresa, com seu seguro-desemprego, enfim, é uma grande justiça que está sendo feita e eu fico muito feliz que nós vamos agora consolidar esse projeto lá. A senadora Damares deve ser a relatora lá na CAI
e vamos dar andamento para que já ele possa se tornar realidade. Obrigado para o senador Cajuru e a CCJ. Senador, eu queria só cumprimentar o senador Everton pela iniciativa. De fato, senador, eu queria lhe parabenizar de verdade, né? Também nós já somos parlamentares há muitos anos e a gente percebe isso em relação aos servidores. Eles trabalham anos a fio e acabam não tendo essa proteção. Eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, eu acho que ela é muito salutar, parabenizar o senador Cajuru pelo excelente relatório e, é claro, contando sempre com o nosso apoio. Muito obrigada. Vou fazer a deliberação, um abraço, Cajuru. Vou fazer a deliberação do item 1, porque como trata-se de um projeto de lei e essa votação é em turno suplementar, a gente faz rapidamente só apregoar e deliberar. Projeto de lei número 2390 de 2022, terminativo. Altera o decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, para criar causas de aumento de pena para os crimes de lesão corporal, contra a honra, de ameaça e de desacato, quando cometidos contra profissional da área de atenção à saúde no exercício de sua profissão ou em decorrência dela. A autora é a senadora Margarete Busetti, o relator é o senador Dr. Irã. O relatório é pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 1 da CAS, substitutivo. Até o momento não foram apresentadas emendas em turno suplementar. Em 15/5/24 foi aprovado o substitutivo oferecido ao PL 2390 de 22, ora submetida a turno suplementar nos termos do disposto do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Em discussão a matéria, esclarecendo que poderão ser oferecidas emendas ao substitutivo até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Em discussão, não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação, artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Item extra pauta. Projeto de lei número 2954 de 2023, terminativo. Altera a lei número 12.608, de 10 de abril de 2012, para aprimorar a capacitação de agentes públicos e privados em proteção e defesa civil. Autora, senadora Ivete da Silveira. Relator, senador Jorge Seife. Relator ad hoc, senador Espiridião Amin. O relatório é pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Se aprovado o substitutivo apresentado, será ele submetido em turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. A votação desta matéria trata-se de votação nominal. Por isso eu peço a presença dos senadores e das senadoras. Concedo a palavra ao senador Espiridião Amin, relator ad hoc da matéria, para proferir o relatório. Presidente, em primeiro lugar eu gostaria de ressaltar isso que Vossa Excelência falou. Esse projeto tramita aqui em caráter terminativo. Portanto, eu também peço a atenção e o voto, que o parecer é favorável. Só queria extrair do excelente relatório preparado pelo senador Jorge Seife 3 observações. A primeira é que, do ponto de vista formal e jurídico, o projeto é absolutamente são. Por quê? Porque ele acrescenta a uma lei de 2012, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Quer dizer, nós temos uma política geral. Ele insere nesta política este excelente conjunto de ferramentas para capacitar agentes públicos e privados em proteção e defesa civil. Ou seja, é um acréscimo educativo de capacitação que é o núcleo da proposta. Segundo, quanto ao mérito, eu quero ressaltar um aspecto. Quantos projetos já foram apresentados agora atinentes
ao problema que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul. Vários. Este aqui foi apresentado em junho do ano passado. Ou seja, ele antecedeu tanto os problemas que nós estamos vivenciando hoje, quanto aqueles que vivenciamos no ano passado. E nesta sessão de debates temáticos que o Senado realizou em novembro do ano passado, a questão da educação e da capacitação foi realçada. Portanto, além do mérito, eu quero salientar a oportunidade. Este projeto não tem nada de oportunismo, tem de oportunidade. Foi apresentado com antecedência, nós já deveríamos ter apreciado, e, finalmente, ele está proposto pelo senador Seif, e muito corretamente, sob a forma de um substitutivo que nada mais faz do que encaixar no lugar devido da lei que já existe o dispositivo que está sendo acrescentado. Portanto, são peças que entram sem quebrar a cabeça do quebra-cabeça, mas se encaixam no mosaico já existente. De sorte que o projeto é de boa intenção, bom conteúdo, nos aspectos formais está absolutamente ok, méritos da senadora Ivete da Silveira, e, ressalto, ele vem ao encontro de uma demanda absolutamente prioritária no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a capacitação de agentes públicos e privados. E eu diria mais, ele é o embrião da cartilha que nós devemos fazer em cada município, em cada região, porque os desastres climáticos são e serão cada vez mais frequentes e mais severos. Esse é, em síntese, o parecer, recomendando a aprovação, não apenas em nome do senador Jorge Seif, mas faço o pedido de aprovação do projeto de lei apresentado pela senadora Ivete da Silveira, repito, em junho do ano passado, há quase um ano, portanto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Esperidião Amin. Em discussão, a matéria, o relatório apresentado. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo oferecido ao projeto pelo relator. Trata-se de matéria terminativa, portanto, é necessária a votação nominal. Os senadores e as senadoras já podem votar. Edinaldo? Abriu o painel? Não abriu. Vai abrir. Por segundos. Não abriu ainda? Abriu, está aberto. Os senadores já podem votar. Os senadores e as senadoras já podem votar. Quem vota com o relator, vota sim. Esse projeto, senador Ivete, senador Amin, senador Ivete, esse projeto eu vou voltar ali na próxima semana, que nós vamos votar em turno suplementar, e da mesma maneira como nós fizemos em relação ao outro projeto e ao artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Então a gente vota hoje em primeiro turno e em turno suplementar na próxima quarta. Senador Jader Barbalho, senador Plínio Valério, senador Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho, senador Eduardo Girão, senador Eduardo Gomes, senador Omar Aziz, senador Ângelo Coronel, senador Fabiano Contarato, senadora Zenaide Maia, senador Vanderlan, senadora Ana Paula Lobato, senador Messias de Jesus. Quando terá uma consulta aqui ao plenário, quando a gente atingir 14, eu posso encerrar? Já passou. Só eu guardar o presidente Jader dele que vai votar.
Eu posso encerrar a votação? Doutor Jader, nosso querido presidente, quando ele votar, a gente encerra. Esse aqui é o requerimento? É o requerimento dele e o do... Rodrigues, eu acho que ele não está nem na comissão, parece? É o próprio. Tá? Tiraram. O bloco tirou ele. Estava dando muito trabalho na comissão. Ah. Ó, tá vendo? Se não quiser encerrar, você clica aí. E eu estava confiante que o bloco tinha tirado ele. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. A não ser que Vossa Excelência tenha alguma coisa pessoal contra a senadora Ivete ou o senador Amin. Já, Girão. Está encerrada a votação. Cadê esse aqui? É isso aí que você tem que fazer. Parabéns, senadora Ivete. Votaram sim, 19 senadores, não nenhum senador. Aprovado o substitutivo. Aprovado o substitutivo que será submetido ao turno suplementar na próxima reunião. Vou fazer a leitura rápida do requerimento, senador Moro. Por aí. Requeiro, nos termos do artigo 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 226 de 2024, que altera o Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para dispor sobre os critérios para aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, para a concessão de prisão preventiva, inclusive quando da audiência de custódia. Proponho para audiência a presença dos seguintes convidados ou indicados dos convidados, é isso? Eu vou fazer aqui a leitura rapidinho. Excelentíssimo senhor Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem uma versão nova aí do requerimento. É que teve um errinho material ali, mas é a autoridade... Eu vou passar para Vossa Excelência faz a ponderação já. Os três convidados. Excelentíssimo senhor Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República. Excelentíssimo senhor Vladimir Aras, procurador regional da República e professor da Universidade Federal da Bahia. A justificação é muito grande, mas eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Perfeito, eu agradeço, presidente. Na versão nova do requerimento, tá, a gente colocou consignado que o ministro Flávio Dino é convidado, assim como o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, ou pessoas por ele indicadas. O ministro Flávio Dino, principalmente, que ele é o autor do projeto, não é? Ele, evidentemente, vai ficar à vontade para vir aqui ou indicar uma pessoa para falar aqui sobre o projeto dele. O procurador-geral Paulo Gonet, porque é o chefe do Ministério Público e é matéria de processo penal, então entendo pertinente também abrir essa oportunidade, ele pode indicar uma pessoa. E o terceiro convidado, aí sim é um indicado por mim, um procurador regional da República que também tem bastante conhecimento de processo penal. A justificativa é porque o projeto, embora ele tenha as suas qualidades, visa ali estabelecer critérios para que na audiência de custódia seja evitada a liberação de presos perigosos. É uma iniciativa meritória
do então senador. Mas como esse tema é um tema importante, como esse tema é um tema que às vezes suscita controvérsias, a ideia é fazer uma audiência pública perante a CCJ para que possamos, sobre ele, deliberar. Então é basicamente isso, e aí tem uma fundamentação mais longa, mas a síntese é essa. Então eu peço o apoio dos pares para que nós possamos avançar com essa matéria e deliberar sobre esse tema. Em votação, o requerimento. Com essa alteração, aliás, já chegou o novo requerimento. É excelentíssimo senhor Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou pessoa por ele indicada. É excelentíssimo senhor Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República, ou pessoa por ele indicada. Em votação, este requerimento, com essas adequações e com a justificativa apresentada para a instrução da matéria relatada pelo senador Sérgio Moro, o qual o autor desse projeto é o ministro Flávio Dino, na época senador da República. Em votação. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de audiência pública. Vamos organizar uma data. Vai votar isso? Vou votar daqui a pouco. E tem 4? Tem 14, né? Que é a inversão. Foi feito, nós atendemos a solicitação do líder Eduardo Braga para um projeto de lei de autoria do presidente Renan Calheiros, o qual o nosso querido líder Eduardo Braga é o relator da matéria. É o projeto de lei número 2885 de 2022, terminativo. Define os crimes de intolerância política e dá outras providências. O autor, presidente Renan Calheiros, relator, o líder Eduardo Braga. O relatório é pela aprovação do projeto, pelo acolhimento das emendas número 3 e 4, com 4 emendas que apresenta, e também pela rejeição das emendas de número 1 e número 2. Foram recebidas as emendas de número 1 a 5, de autoria do líder senador Flávio Bolsonaro. A emenda número 5 está dependendo de relatório e esta matéria, por ser um projeto de lei terminativo, também nós precisamos deliberar de maneira nominal. Por isso eu peço que os senadores e as senadoras permaneçam no plenário da comissão. Concedo a palavra ao relator da matéria, senador líder Eduardo Braga, para proferir o relatório. Senhor presidente, primeiro agradecendo a Vossa Excelência e aos colegas senadores e senadoras pela inversão da pauta, para que nós possamos apresentar o relatório sobre o projeto de lei número 2885 de 2022, do senador Renan Calheiros, que define os crimes de intolerância política e dá outras providências. Venha esta Comissão de Constituição e Justiça para exame em decisão terminativa, com base no regimento interno do Senado Federal, o projeto de lei ora citado, de autoria do senador Renan Calheiros, que define os crimes de intolerância política e dá outras providências. Em sua justificativa, o autor da proposta lembra que a diversidade do povo brasileiro vem sendo tolhida por atitudes que constrangem a manifestação livre e pacífica do pensamento e da orientação política. São atos de violência física, retaliações por parte de empregadores e boicotes que têm, por finalidade, excluir dos espaços públicos pessoas que pensam diferente. Pontua ainda que, como lei não pune tais atos, os agressores continuem agindo sem constrangimento ou receio de repressão. Assim, como forma de tutelar o pluralismo político e a manifestação pública do pensamento de forma livre e pacífica, o projeto busca inibir e punir todo e qualquer ato discriminatório em razão do posicionamento político. O senador Flávio Bolsonaro apresentou 4 emendas perante esta comissão, emendas de 1 a 4, e agora, em plenário, apresentou a emenda número 5. Vamos à análise.
Os direitos penal e processual são matérias de competência privativa da União e sujeita à plena disposição do Poder Legislativo nos limites materiais constitucionais. Não identificamos vícios de injuridicidade ou regimentalidade no projeto. A constitucionalidade e os aspectos técnicos das inovações propostas serão examinadas ao longo deste relatório e, sendo necessário, serão apresentadas emendas ao final, única e exclusivamente para aperfeiçoar o projeto de lei. O projeto é conveniente e oportuno, pois trata de tema importantíssimo para a nossa democracia. A criação de novos tipos penais é uma opção de política criminal em que o legislador, atento aos acontecimentos da sociedade, opta por criminalizar determinada conduta, seja para prevenir novas ocorrências ou para impingir a pena propriamente dita ao criminoso como forma de retribuir o mal causado pelo crime. Os artigos 4, 8, 9 e 10º tipificam como infração penal condutas discriminatórias e intolerantes. Entendemos que a criminalização da discriminação política e da intolerância política no mercado de trabalho, no acesso a bens e serviços e no ensino é bastante razoável. Essas condutas, na nossa visão, são dotadas de significativo desvalor, pois se pautuam num repúdio à diversidade e ao pluralismo. Ademais, entendemos que quando a discriminação e a intolerância atingem a orientação política ou partidária, dá-se um primeiro passo para regimes autoritários. É clara a semelhança dos tipos penais propostos nos artigos 4º, 8º, 9º e 10º do projeto de lei com os previstos nos artigos 4º, 5º, 6º e 20º da Lei Antirracismo. Com efeito, em ambos os casos, busca-se proteger direitos contra atos de discriminação e intolerância. Os bens jurídicos protegidos também guardam equivalência. É o caso, por exemplo, da liberdade política e da crença, ambos diretamente ligados ao direito da livre expressão do pensamento. Desse modo, por uma questão de coerência e proporcionalidade, entendemos que os crimes de discriminação e intolerância à liberdade política devem receber punição semelhante à dos crimes que envolvem discriminação ou preconceito à religião previstos na Lei Antirracismo. De igual modo, como estamos falando de tipos penais de gravidade equivalente, considerando que todos os crimes de lei antirracismo são de ação penal pública incondicionada, não haveria justificativa para que as ações penais relativas às condutas de que tratam os artigos 4º, 8º, 9º e 10º sejam privativas do ofendido. O projeto de lei ainda tipifica como crime, nos seus artigos 5º, 6º, 7º e 11º, a violência política, a ameaça política, a injúria política e o dano ao patrimônio. Todas essas condutas já são consideradas crimes nos termos da legislação vigente, em vista dos tipos penais previstos no artigo 129, 140, 147 e 163 do Código Penal. Entretanto, a proposição cria tipos penais específicos em que a motivação do crime é a orientação política ou partidária, caso em que as penas culminadas de maneira geral serão mais severas. Entendemos que a punição diferenciada proposta se mostrou razoável. No caso da violência política, contudo, é necessário um ajuste para que não se crie uma norma penal mais benéfica. É que, embora o projeto de lei trate das lesões corporais leve, grave, gravíssima e seguida de morte, motivadas por orientação política, é silente
quanto às lesões corporais cometidas em âmbito doméstico, previstas no parágrafo 9º a 11º do artigo 129 do Código Penal. Como o projeto em análise tem contornos de uma lei especial, entendemos que no caso específico de lesão corporal com motivação por orientação política, não mais seria aplicável o tipo penal qualificado de que trata o parágrafo 9º e as suas causas de aumento de penas dos parágrafos 10 e 11º. Quanto à ameaça política, o projeto prevê pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, e estabelece ainda que se trata de crime que se procede mediante queixa. Entretanto, para o crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, a pena combinada é de detenção de 1 a 6 meses ou multa, e a ação penal é pública, condicionada à representação. À vista disso, se o crime do projeto é mais grave, entendemos que não há justificativa para a previsão de ação privada, ação penal privada. Para crime de injúria política, o projeto prevê pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Já para crime de injúria, disposto no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, é previsto pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, por se tratar de crimes que, na nossa visão, possuem a mesma gravidade. Não identificamos motivo para o tratamento penal mais brando dado pelo projeto de lei. A punição diferenciada para o crime de dano ao patrimônio por conta de orientação política, conforme já assinalado acima, é razoável. Da mesma forma, entendemos ser adequada a previsão da causa do aumento de pena disposta no parágrafo 2º do artigo 11º do projeto de lei, quando a vítima for partido político e ou de candidatos a cargos eletivos durante o período eleitoral. Trata-se de um tipo penal que, além de tutelar o patrimônio das pessoas, contribui para manter a rigidez patrimonial dos partidos e candidatos nas corridas eleitorais, o que é salutar para a democracia. Não obstante, é necessário corrigir uma aparente falha técnica no projeto. É que a modalidade simples desse crime é punida com a reclusão, enquanto a qualificada, mais grave, é punida com detenção. A proposição em exame ainda apresenta o tipo penal denominado obstrução de vida pública, em seu artigo 12. Entendemos que esse tipo penal pode ter a sua constitucionalidade questionada, uma vez que limita o exercício do direito de manifestação e a reunião previsto na Constituição Federal. Ademais, a princípio, o direito de contestar o resultado de uma eleição é lícito. Para isso, aliás, o Código Eleitoral prevê a possibilidade de interposição de recursos, seja para os Tribunais Regionais Eleitorais, TREs, ou para os Tribunais Superiores Eleitorais, TSE. Já a causa de aumento de pena prevista no artigo 13 do projeto para os crimes que envolvam intolerância política, praticados em concurso de pessoas e a forma qualificada do crime de homicídio, na forma do artigo 14, são muito bem-vindas e, por certo, contribuirão para prevenir e punir adequadamente tais condutas. O artigo 15 do projeto de lei dispõe que partido político, com representação no Congresso Nacional, poderá ajuizar ação penal privada subsidiária da pública no caso dos crimes cometidos no título 12 dos crimes contra o Estado Democrático de Direito da parte especial do Código Penal. Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional
tiveram um reconhecimento diferenciado pela atual Constituição Federal. Com efeito, a eles foi assegurado o direito de impetrarem mandado de segurança coletivo e ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade. A legitimidade para deflagrarem tais ações reforça um compromisso com a proteção do Estado Democrático de Direito. Embora a ideia de legitimar os partidos políticos a deflagrarem ação penal privada subsidiária da pública pareça seguir essa mesma linha e o bem jurídico protegido pelos crimes de que trata o referido título 12 seja o próprio Estado Democrático de Direito, temos dúvida quanto ao certo da previsão. É que o objetivo de um órgão acusador, antes da própria concretização da acusação, deve ser a busca pela justiça. Assim, considerando que tanto os acusados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os partidos políticos, sempre serão movidos por pautas políticas, nos parece que faltaria a isenção necessária ao partido político para, não restando comprovado o ilícito penal, requerer o arquivamento de um inquérito ou a própria absolvição de um acusado. O artigo 16 estabelece a perda de cargo ou função pública do servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular como efeito da condenação pelos crimes de intolerância política. A perda da função pública já é prevista como efeito da condenação pelos incisos 1 e 2 do artigo 92 do Código Penal, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo integral ou por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso do poder ou violação de dever para com a administração pública, ou quando for aplicado pela pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Para os crimes previstos no projeto, não importa o montante de pena aplicada, a perda da função seria um efeito necessário da condenação. Esse efeito penal mais gravoso é uma opção de política criminal, mas considerando que, a princípio, tais crimes não envolvem abuso de poder ou violação de dever com a administração pública e, com exceção do crime de violência pública, tem pena básica máxima que varia entre 2 e 3 anos de reclusão. Entendemos que esse efeito não se mostrou razoável ou proporcional. Quanto à pena de suspensão do funcionamento do estabelecimento particular, consideramos de fato de que se trata de verdadeira responsabilidade objetiva, punindo determinada pessoa jurídica pelo só fato de que o crime ter sido cometido por pessoa física a ela vinculada. Ressaltamos que a punibilidade de pessoas jurídicas pela prática de infrações penais é bastante reduzida, prevista apenas excepcionalmente em nosso ordenamento jurídico. Desse modo, não nos parece razoável autorizar de modo genérico a responsabilidade penal de pessoas jurídicas nos crimes previstos no projeto de lei, motivo pelo qual acolhemos a emenda número 4 da CCJ, que suprime o artigo 16 da proposição. Quanto às emendas número 1 e 2, a CCJ, embora sinalizem preocupação legítima do parlamentar, cremos ser, no primeiro caso, desnecessária, pois apenas inclui direitos e vedações já previstos constitucionalmente. E, no segundo caso, não meritória, porquanto em desconformidade com o espírito do presente projeto. Por fim, o artigo 17 do projeto impede a aplicação da Lei nº 9.099 de 95
aos crimes de intolerância política, apesar de existirem dispositivos legais em outros diplomas que afastam a aplicação parcial ou total dos benefícios da referida lei. Consideramos que, no caso, em tela, a proibição não se justifica, o que é proposto na emenda número 3 da CCJ. Sendo assim, as hipóteses previstas pelo PL que se enquadrem no conceito de infração de menor potencial ofensivo da lei pela lei dos juizados especiais criminais deverão ter o mesmo tratamento penal e processual. Em vista da análise acima, verifica-se que o projeto trata de outros temas além da criminalização de condutas. Talvez por isso esteja assim emendado, define os crimes de intolerância política e dá outras providências. Ocorre que a fórmula da outras providências tem sido evitada, pois não explica de forma clara o projeto de lei, conforme determina o artigo 5º da lei. Assim, também buscaremos aperfeiçoar esse ponto. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do PL 2885 de 2022 pela rejeição da emenda 1, 2 de 1 e 2 da CCJ e pelo acolhimento das emendas 3 e 4. E, senhor presidente, aqui adito o parecer a emenda número 5, que altera um dispositivo que foi suprimido no relatório, o artigo 15. Acatá-la vai de encontro ao relatório apresentado. Por isso, dou parecer pela rejeição, além do fato de que a emenda busca limitar a capacidade de representação política partidária para a competência da presente lei. Portanto, a emenda 1, 2 e 5, nós fazemos pela rejeição e as emendas 3 e 4 acolhemos pela sua aprovação com oferecimento das seguintes emendas. Desse, a emenda ao projeto número 2885 de 2022, a seguinte redação: define os crimes de intolerância política, assegura condutas relacionadas à liberdade de manifestação e ao pluralismo político, disciplina o tipo de ação penal a ser manejada para esses crimes e qualifica o crime de homicídio quando cometido por razão de intolerância política. Dá-se também uma emenda que dá ao artigo 4º ao 11 do projeto de lei a seguinte redação. Parágrafo 1º. Se o crime previsto no caput deste artigo for cometido por intermédio de meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou práticas públicas. No caso do parágrafo 1º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda que antes de inquérito policial, sob pena de desobediência. 1. O recolhimento imediato ou a busca de apreensão dos exemplares do material respectivo. A cessação da respectiva transmissão radiofônica ou televisiva. A cessação da respectiva transmissão radiofônica, televisiva, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. Terceiro, interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, constitui efeito da condenação após o trânsito em julgado da decisão a destituição do material apreendido. Violência política, artigo 5º. A redação seria: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com
quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Nos casos... Parágrafo 5º. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 4º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 4º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Ameaça política. Passará a ter a seguinte redação: o crime previsto neste artigo somente se procede mediante representação. Injúria, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 2º do artigo 7º passará a ter a redação: o crime previsto neste artigo somente se procede mediante representação. Intolerância política no mercado de trabalho. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Intolerância política no acesso a bens e serviços públicos, mantém-se o texto. Intolerância política no ensino. Artigo 10º, pena, reclusão de 3 a 5 anos e multa. Dano ao patrimônio. No parágrafo 1º, a redação passaria a ser pena de reclusão de 1 a 3 anos com multa, além da pena correspondente à violência. Emenda da CCJ. Suprima-se os seguintes dispositivos do projeto de lei 2885 de 2022. Procede-se a renumeração necessária, o parágrafo 3º do artigo 8º, o parágrafo 3º do artigo 9º e o parágrafo 3º do artigo 10. Emenda CCJ, suprimam-se os artigos 12, 15, 16 e 17 do projeto de lei 2885 de 2022, procedendo-se à renumeração necessária. Esse é o parecer, senhor presidente, e com relação às emendas, fazendo aqui uma ressalva de que este projeto de lei de autoria do senador Renan Calheiros é absolutamente atual, diante de fatos ocorridos na nossa sociedade e no nosso convívio na nação brasileira. É um projeto que requer, portanto, a atenção dos senhores senadores, porque inova em uma série de tipificações com relação à questão de crimes contra atos democráticos e que, portanto, merecerá, obviamente, um longo debate de todos os senhores e senhoras senadores. Senhor presidente, Só um minutinho, senador querido. Queria fazer um registro ao líder Eduardo Braga, que de fato há também uma solicitação na mesa da secretaria da comissão do senador Renan Calheiros a várias reuniões solicitando que a gente pudesse deliberar esse assunto. Por isso que ele entrou nesta reunião e, logicamente, Vossa Excelência pediu uma inversão de pauta para dar resposta a essa demanda do autor do projeto. Em discussão a matéria. Apesar de concordar com o mérito, vejo que tem algumas questões que precisam de ajustes, então, nesse sentido, eu quero pedir vistas para que a gente possa fazer alguns pequenos ajustes, apesar, desde já, afirmar que concordamos com o mérito. Só uma questão de ajustes no texto, isso em diálogo posterior com o relator. Conceda a palavra ao senador Sérgio Moro. Muito rapidamente aqui, embora o trabalho meritório do senador Eduardo Braga, senador, tem alguns tipos penais que me causam alguma preocupação. Por exemplo, ali do artigo 7º, a injúria política, né? Acho que é o principal até que me causa preocupação. Por exemplo, assim, um agente político que é vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado, né? Eu já sofri também agressões verbais veementes, mas há uma dúvida aqui se isso não estaria dentro ali da liberdade de expressão, ou seria tipificado. Então, eu acho que o pedido de vista é meritório, né, para nós debatermos, mas eu tomo a liberdade só de chamar a atenção, com preocupação com alguns aspectos, porque, evidentemente, a discriminação, a violência política são reprováveis, mas nós temos também que tomar um cuidado para, eventualmente,
não intencionalmente, avançar no espaço de liberdade do cidadão, de crítica, né, aos políticos, ainda que muitas vezes essas críticas acabem sendo mal educadas, mas, enfim. Só tem um detalhe, senador Moro, vou fazer uma observação. Crítica é uma coisa, agressão e ofensa é outra. É exatamente isso, eu acho que... Tá todo mundo passando do limite da crítica. Em meio geral, dos dois lados. Concedo a palavra ao relator. Eu concordo com a preocupação do senador Moro, mas é preciso que tenhamos consciência de que crítica e liberdade de expressão não significa a autorização para o cometimento do crime de injúria contra as pessoas. A ofensa, muitas vezes moral, de uma forma caluniosa, e sem nenhuma procedência. Portanto, eu acho que o debate, a liberdade de expressão no campo das ideias, ele é absolutamente necessário. Agora, o que o Brasil tem testemunhado vai muito além disto. O Brasil tem testemunhado, lamentavelmente, ações que resvalam a crimes que, lamentavelmente, nós não conseguimos limitar. E, por não limitar, nós chegamos ao ponto de, nas últimas eleições, terem pessoas que foram assassinadas pela manifestação política. Ou seja, o Brasil precisa, e eu creio que é importante esse debate, acho que é meritório esse projeto, porque traz o debate para o fórum adequado de um tema que o Brasil precisa encontrar os limites para a manutenção e a segurança da democracia no Brasil. Continue a discussão a matéria. Eu concedo a palavra ao líder Flávio Bolsonaro. Presidente, eu vou falar como filho de alguém que quase foi assassinado por causa de divergência política, e esse projeto aqui é um absurdo. Esse projeto é um absurdo. A realidade nossa no Brasil hoje, sabe qual é? É que um bate-boca no aeroporto envolvendo o ministro Supremo vira crime contra a democracia, com penas altíssimas. Então a realidade nos mostra hoje que, dependendo de quem é o suposto causador, o suposto criminoso, ele vai pegar uma pena mais alta ou mais baixa. E eu quero só fazer aqui, presidente, para encerrar nesse momento, que eu vou querer discutir quando voltar da vista esse projeto, olha qual é o escopo do projeto e veja se tem alguma razoabilidade, porque isso aqui entra completamente num critério subjetivo. O artigo 7º diz o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro por conta de orientação política. Isso aqui é a injúriar alguém, só que agora em função de orientação política. Detenção de 1 a 3 anos. E olha o que diz o parágrafo 3º. Se o crime é cometido na internet, senador Amin, aplica-se o triplo da pena. Então a gente está falando de uma pena máxima aqui, de uma injúria que pode chegar a 9 anos de cadeia. 9 anos de cadeia se for cometido na internet. Sabe qual é a pena mínima de um homicídio? São 6 anos. Então você injuriar alguém na internet por questão política pode dar uma pena maior do que matar alguém. Não tem nenhuma lógica isso aqui. Eu estou dando só um exemplo dos vários que tem aqui, porque quem vai aplicar a lei, senador Dardo Braga, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, a minha preocupação é só essa. É que a teoria é uma coisa, a prática é outra. E o que nós estamos vendo na prática é uma perseguição a algumas pessoas de determinado espectro político, em sua grande maioria, por fazer uma crítica ao governo. Esse debate sobre fake news, que a gente vai tratar, inclusive, no próximo dia 28, na sessão do Congresso Nacional, porque tem um veto na Lei de Segurança Nacional que quer instituir o crime de fake news com pena de máxima de 5 anos. O que a gente viu acontecer agora na tragédia do Rio Grande do Sul, que a gente lamenta as pessoas que mentem, distorcem informações, acabam complicando algumas situações, mas em grande parte das vezes, que foi o que nós vimos, o que motivou o ministro da propaganda do governo Lula a oficiar a Polícia Federal, eram opiniões contra o governo, críticas à demora do serviço público atuar. Você imagina uma pessoa tomar 5 anos de cadeia porque criticou alguma coisa. E olha que grande parte dessas críticas resultaram na resolução do problema, como estava acontecendo, senador Amin, com caminhões que estavam sendo barrados em alguns postos da Polícia Rodoviária Federal, se não me engano, ou da Receita, porque estavam com documentação
irregular ou caminhão acima do peso, com doações para as pessoas que estão passando fome e sede e precisam de tudo no Rio Grande do Sul. Foi preciso vir uma agência governamental dizer que ia anular as multas que estavam sendo aplicadas. Isso foi colocado por uma parte da imprensa como fake news. E depois nós vimos que não era, infelizmente. O problema deixou de acontecer por causa da internet livre, que permitiu que as pessoas denunciassem aquilo e o poder público voltasse à razão. Então, presidente, me preocupa muito a forma como um projeto de lei desse, caso transformado em lei, vai ser aplicado na prática pelos magistrados. Isso me preocupa demais. Por isso fiz algumas emendas, o relator acatou algumas, inclusive, que eu agradeço, que eu acho que dá para despiorar ou para desmelhorar o projeto. Como é que é? Despiorar. Não tem isso aí, não tem isso aí. Mas, enfim, fica aqui esse meu registro momentâneo, presidente. Senhor presidente, apenas para esclarecer e para não ficar dúvidas, eu estou aqui com o Código Penal aberto. No artigo 141 do Código Penal, mais precisamente no parágrafo 2º, já está previsto exatamente o que está dito no projeto de lei contra atos antidemocráticos. É crime cometido ou divulgado em quaisquer modalidade das redes sociais do Mundial de Computadores, aplica-se o triplo da pena. Isso está no Código Penal. Agora, o que não está no Código Penal é o ordenamento para que a lei valha para todos. Não para alguns, mas para todos. Mas tem que valer para todos. Isto é democracia. Quando a lei vale para todos. E vale tanto para aqueles que estão... Não, ao contrário. A partir do momento que há um regramento legal explícito, isso vale tanto para um lado quanto para o outro, vale para todos. Regula, disciplina, dá equidade. Portanto, eu creio que o propósito deste debate, e aí acho que vai ser extremamente meritório, porque uma coisa é você fazer crítica, senhor presidente, outra coisa é você debater ideias, a outra coisa é você caluniar, injuriar, ofender, usar de covardia durante o processo eleitoral, lamentavelmente, e isso, eu tenho 42 anos de vida pública, isto, lamentavelmente, tornou-se uma prática incontrolável neste país. E isto surgiu de um tempo para cá. Portanto, é necessário apresentar um projeto de lei para que nós possamos discutir e que tenhamos uma lei que valha para todos. Não para alguns, mas para todos. Senador, apesar de ter concedido vista, e ela será coletiva, mas eu acho importante, porque nós vamos fazer esse debate aqui quando esse projeto retornar. Eu tenho ainda o último senador inscrito, Espiridião Amin, eu vou ouvir em seguida o senador presidente Mourão. Bom, então não sou mais o último. É porque o general é... Vossa Excelência sempre me coloca em último lugar, isso eu já sabia. Mas ostensivamente assim nunca tinha acontecido. Agora eu tenho testemunhas. Eu só quero... Agora não, agora aquilo que eu reclamava sozinho, agora eu posso... dizer que é público, gravado e testemunhado. Sabe como a gente fala isso, amigo? Começou a perseguição. Não, agora ficou explícita. Então, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, eu acho que o senador Eduardo Braga está fazendo um grande esforço para analisar este projeto. E concordar com o senador Flávio Bolsonaro que nós estamos vivendo outra coisa. E não é só no Brasil. Nós estamos vivendo... O que foi, na minha opinião, melhor definido é a calcificação da polarização. Polarização já houve muitas vezes. Agora, segundo o psiquiatra Marcelo Castro, que eu temo aqui mais do que qualquer outro, porque ele pode dar aquela sentença terrível, né? Olha... pode me dar a sentença definitiva? Te cuide, Steve. O Steve esteve em consulta lá. O que está havendo é a calcificação da polarização. Ou seja, o que eram polos antagônicos estão virando
pilares de concreto armado, com um material muito forte, calcificando. E isso é que provoca a ruptura. Quando a luta passa a ser do tudo ou nada, do quanto pior, melhor. Enfim, isso vai nos levando a uma ruína. E não é só no Brasil que nós estamos sentindo isso. Se fosse o Ariano Suassuna, seria mais bem recebido, mas sendo você, Ney, você aproveita o vale transporte dele e entra. Seja bem-vindo, nosso Ney Suassuna. O único homem que eu vi fechar uma loja, não é um cassino, fechar uma loja em Londres. E a loja de um iraquiano. Você vê que coisa... Mas, presidente, então, para ser mais breve, o senador Eduardo Braga está fazendo um grande esforço para analisar esse projeto. Só que o entorno e o contexto dão razão ao senador Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que o pedido de vista é bom, porque isso não desconsidera o seu esforço neste projeto. Agora, o que nós estamos, a que estamos assistindo, né? E isso nos leva para um debate político que não seria conveniente agora, é que não existem dois pesos e duas medidas, existem vários pesos e de zero a todas as medidas. Mas isso nós não vamos discutir hoje. Só queria dizer que eu vou pedir vista, não por desconfiar do seu trabalho, mas desconfiar muito da realidade que nós estamos vivendo, como descreveu resumidamente aqui o senador Flávio Bolsonaro. Presidente, senador Mourão. Obrigado, presidente, caros colegas. Eu queria cumprimentar o senador Eduardo Braga por tentar transformar o limão numa limonada. Excelente trabalho. Mas quem conhece o senhor desde que foi prefeito em Manaus, governador do Amazonas, sabe da sua capacidade. Eu vou me referir aqui, presidente, ao artigo 8º, que é a intolerância política no mercado de trabalho. Existe pessoa da minha família que ostenta o meu sobrenome, que vem sendo perseguido implacavelmente no local de trabalho dele, pela liderança que assumiu lá e que é ligada ao atual governo. Então, o artigo 8º, viu, Flávio? Ele também serve para quem, do nosso lado aqui, vem sendo escorraçado, que esse é o termo que está acontecendo, e eu não vou citar mais aqui, porque é uma coisa pessoal, mas eu acho importantíssimo isso aí. Só isso, presidente. Bem, fica concedido vista coletiva deste projeto nos termos regimentais. Eu só vou aguardar o relator da matéria para que ele possa fazer algumas conversas e alguns entendimentos, líder Eduardo, para a gente organizar a data do retorno do projeto. Porque semana que vem tem... Não, tudo bem, vocês vão combinar a data, eu vou voltar, tá? Não, tudo bem, só para conversar, para ter tempo, porque senão depois vai voltar... Vai voltar, não teve tempo de conversar. Aí vai ficar aquela confusão aqui de novo, enfim. Fica concedido vista coletiva nos termos regimentais. Item 3, projeto de lei número 3127 de 2019. Aproveitar a oportunidade de dizer para os senadores, senador Alessandro, tudo bem? Essa matéria precisa de votação nominal. A gente precisa do quórum dos senadores e das senadoras. Projeto de lei 3127 de 2019, de autoria do senador Stevenson Valentim, dispõe sobre a castração química voluntária de reincidente em crime contra a liberdade sexual. O relator da matéria é o senador Ângelo Coronel. O relatório é pela aprovação do projeto e também pelo acolhimento integral das emendas número 1 e 3 e pelo acolhimento parcial da emenda número 2, com 5 emendas que apresenta. Foram recebidas 4 emendas ao projeto, 22/5/24. A emenda número 4 foi rejeitada pelo seu autor, senador Eduardo Girão. Em 15/5/24,
a presidência concedeu vistas coletivas do relatório nos termos regimentais. Novamente, esta matéria, para informar ao plenário, é necessário votação nominal, por se tratar de um projeto de lei terminativo. Concedo a palavra para proferir o seu relatório ad hoc, faço a designação do senador presidente Mourão para relatar a emenda número 3, apenas a emenda número 3. Presidente, complemento do voto. Após a leitura do relatório na reunião dessa comissão no 15 de maio, foram apresentadas as emendas número 3 e 4 do senador Sérgio Moro e Eduardo Girão, respectivamente. Em relação à emenda 3, entendemos que a sugestão é meritória, pois aperfeiçoa pontos importantes do PL em análise. No entanto, o seu acolhimento integral provoca a mudança na deliberação deste relator sobre a emenda 2, também de autoria do nobre senador Sérgio Moro. Isso se dá pelo motivo que ambas emendas propõem, entre outras alterações, no caput do artigo 2º do PL. Por isso, optamos por privilegiar o texto sugerido pela emenda 3 no item que sugere nova redação ao caput do artigo 2º do projeto. Já a emenda 4, entendemos o intuito do senador Eduardo Girão, autor da sugestão de proteção da sociedade. No entanto, observamos que os comandos determinados pelo parágrafo único do artigo 2º, após as sugestões apresentadas pelo senador Sérgio Moro e acatadas por esse relator, deixam claras as condições para o livramento de maneira a proteger a sociedade. Além disso, o cumprimento de metade da pena para que o tratamento tenha início tende a desestimular o apenado a aceitar o tratamento hormonal. Diante das razões expostas, optamos por não acatar a emenda número 4. Voto. Diante do exposto, opinamos pela regimentalidade, juridicidade e constitucionalidade do projeto. E no mérito, somos favoráveis à aprovação do PL 3127/2019, acolhendo integralmente as emendas 1 e 3, parcialmente a emenda 2 e rejeitando a emenda 4, com as emendas de relator já previamente apresentadas. Esse é o parecer, senhor presidente. Pronto, coloca em discussão a matéria. Exatamente. Feito a leitura do relator ad hoc, senador presidente Mourão, coloco em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Consulto os senadores e as senadoras se podemos realizar votação única para o projeto e para as emendas no termos do parecer apresentado. Ok. Vou iniciar a votação. Aqui. Essa votação é nominal. Vossa Excelência conseguiu construir o entendimento. Abriu? Os senadores já podem votar. Quem vota, os senadores e as senadoras já podem votar. Quem vota com o relator Ângelo Coronel / Hamilton Mourão, vota sim. O senador General Mourão é ad hoc Sou ad hoc do Ângelo Coronel? Ah, é verdade. Isso é uma coisa... Isso é incabível. Não, é uma subversão. Um general ser relator ad hoc do coronel. Isso é uma subversão. Eu não sou ad hoc do Ângelo Coronel, eu sou ad hoc do Girão, eu sou ad hoc do ad hoc. É o jeito que tem mandar recolher no quartel, coronel. Deixa eu consultar aqui o senador Stevenson, se quando a gente tiver o número mínimo de 14 senadores, se a gente pode... Ministra Tereza. Tudo bom? Desculpa que eu estava numa audiência, cheguei tarde. Tudo bem? Senador Eduardo Braga. Cadê o Eduardo? Convence o Marcelo a votar sim também. O Eduardo Braga, em sinal de protesto, se retirou da comissão. Liga para ele para votar. Senador Jader Barbalho, presidente Jader. Senador Plínio, senador Flávio Bolsonaro já votou. Rogério Marinho. O Eduardo Girão, dono da emenda que foi rejeitada, está presente ou não? Fabiano Contarato, melhor não chamar. Otto Alencar. Liga pro Otto aí.
O Oreovisto não pode votar. Não? Não, porque não deu presença ali. Como é que vai dar presença e voto? Não dá. Ele está aqui em Brasília? Senador Messias, Vossa Excelência, pode votar. Não na CCJ para votar agora no projeto? Senador Stevenson Valentim faz um apelo pessoal a Vossa Excelência. Senador Otto Alencar, senador Omar Aziz, senadora Zenaide, Ah, bom então. Valeu. senador Ângelo Coronel, Está sendo votado. senador Vanderlei. Sei não. Senhor presidente, é que o senador Mourão já votou. E se porventura o senador Ciro vier e votar, ó, aí o voto dele cai. Então já tem os 3 votos. Já existem os 3 votos. Nosso voto é 100%. 100%. Está todo ele aqui, ó. Está aqui. Tá todo aqui. Senador Stevenson, posso encerrar a votação? Espera aí, sabe que eu vou ganhar? Não, se não arrumar 8 aí, é melhor abandonar também. Porque se chegar em 27, pode ser que perca. Então bota, abre logo. Bora perguntar o voto do Wagner, antes de que vai aparecer. Vossa Excelência... Vossa Excelência pode declarar o voto antes de abrir o painel? É. Só pra gente saber se a gente vai ganhar ou vai perder ali. Porque eu quero abrir com 15. Eu acompanhei a orientação do governo que era não. Calma. Sem declarações exaltadas. Mande retirar das notas. Está retirado. Foi uma forma humanizada dele. E Wagner, foi uma forma humanizada dele se sentir contrariado. Posso falar o que eu penso? Pode. Eu conversei muito com o Stevenson, óbvio que é uma coisa optativa. Mas eu tenho medo, viu, presidente Davi? Estou falando aqui sem preconceito contra a questão. O meu medo, uma pessoa dessa já tem problemas de cabeça. Um estuprador. Meu medo. Qual vai ser a... Vamos supor que ele aceite fazer, por conta disso reduza a pena e seja liberado. Ele que não terá mais a possibilidade de fazer o que fazia, se tiver optado, ele vai fazer o quê? Vai bater, vai matar, vai cortar um seio da mulher? É minha pergunta. Só Marcelo Castro pode explicar para onde pode derivar. Eu estou falando, porque eu estou entendendo o espírito do senador Stevenson. Agora, eu falei, acho que com você, o que ele vai fazer? Desculpe eu aqui, não estou ironizando. Vai pegar um cabo de vassoura para fazer? Então, eu estava perguntando ao senador Sérgio Moro, por ter sido juiz, para ter trabalhado. É porque eu não sei a consequência, porque essa pessoa é patológica. Aí tudo bem, a gente fez isso aí, ele não poderá mais estuprar no sentido literal da palavra. Sei lá, Deus livre, igual se ele vai pegar uma faca, então, já que agora eu sofri isso por causa das mulheres, e agora eu vou fazer isso, aquilo outro, não sei. Então eu tenho medo se essa saída é uma saída ou se nós vamos empurrar esse cara, sei lá para o quê. Qual é a perversão possível? Senhor presidente. É isso, porque é uma perversão. Um pedófilo, um estuprador, para mim presidente. É um idiota, é um cara que é doente mental. Sei que ele vai fazer depois com ira. Quantas vezes a gente viu o filme do cara que levava a mulher para o parque e matava? Eu não sei, sinceramente eu tenho dúvidas se isso vai resolver. Senhor presidente.
Concedo a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu posso encerrar a votação ou a gente vai continuar? Só um minuto ainda. Senador Messias. Senhor presidente, só para discordar um pouco desse pensamento que eu respeito muito do senador Jacques Wagner, de que qual será a posição dele depois que ele tiver castrado. Eu acho que no Nordeste, principalmente no meu Maranhão e lá no meu Norte, em Roraima, certo mesmo seria capar mesmo, com ferro, com faca. E a segunda, e se ele retornasse, seria pena de morte. Para excluir, esse tipo de gente tem que ser excluído, tem que ser banido da sociedade. Nós não podemos deixar de votar favorável a um projeto desse, porque esse tipo de gente merece pena de morte. Estuprador, estupra uma criança de 1 ano, de dias de nascido, 6 anos, 8 anos, merece pena de morte. Esse é o meu pensamento. O nosso querido senador Stevenson Valentim, ele não é da comissão, mas ele é o autor do projeto. Eu vou conceder a palavra que... Vou conceder... Senador Flávio Bolsonaro, líder. Presidente, eu também quero fazer um depoimento, porque, senador Stevenson, eu fui o idealizador de um projeto de lei similar para o então deputado federal Jair Bolsonaro no ano de 2013, se não me engano, que tratava exatamente disso, só que o meu projeto previa, senador Amin, que para um reincidente específico, no caso de estupro ou crimes sexuais, ele só teria o direito ao benefício de progressão de regime ou livramento condicional caso se submetesse à castração química, senão ele cumpriria a pena inteira. Não era imposição, continuava sendo voluntário, você quer fazer bem, não quer cumprir a pena inteira. E eu lembro que na justificativa, pelo menos 10 estados nos Estados Unidos possuem essa modalidade de castração química para estupradores. E lá não há nenhuma consequência drástica. O cara, por ele ter feito esse tratamento químico, que é um tratamento hormonal, na verdade, ele vai extravasar esse distúrbio mental dele de alguma outra forma. Não. É por causa da libido sexual que ele pratica isso. Eu não sei qual a explicação científica, física, assim, sobre isso, mas é um fato que, após, inclusive acontece, tem na Alemanha, tem na Itália, tem na França, tem em vários países do mundo. E lá, em alguns países, não lembro de cabeça agora, em alguns países, presidente Davi, a reincidência baixa de 90% para cerca de 3%, 4% de um estuprador reincidente. Esse estudo comparativo é muito importante. Está na justificativa do projeto. Eu posso procurar aqui agora, é público. Se tivesse tempo, eu dava um Google aqui e leria para Vossa Excelência. Então não há essa questão de crueldade, de a pessoa extravasar de alguma outra forma. Já que eu não consigo extravasar estuprando alguém, eu vou extravasar dando uma facada, dando um tiro. Não tem nada, nenhuma vinculação, nenhuma relação uma coisa com a outra. E esse talvez seja o crime mais abominável da nossa sociedade. Conversava aqui com alguns colegas, se é com a filha nossa, eu acho que assim, óbvio, falando como pai, a consequência é difícil não ser a pena de morte, praticada com as próprias mãos dos pais, de tão abominável que é. Imagina, e o trauma que fica para uma criança, uma mulher, para o resto da vida. Essa fica condenada a uma prisão perpétua, que precisa de muito tratamento psiquiátrico, psicológico, para conseguir superar, para retomar a vida. Então, é uma pauta que eu acho que extravasa da questão ideológica, uma pauta de justiça. A gente não pode ter nenhuma condescendência com isso, com esse tipo de criminoso. Então, fica aqui esse apelo para que votem a favor do projeto de lei, porque certamente a gente vai estar fazendo um bem para muitas mulheres e acho que até para os próprios estupradores, ao se livrarem disso, que talvez eles não tenham nem controle, dependendo do caso. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 17 senadores, não 3 senadores. Está aprovado o projeto e as emendas número 1 da CCJ, 3 da CCJ, 5 da CCJ, a 9 da CCJ. E acolhida parcialmente a emenda número 2 da CCJ. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.
Presidente, bem rápido, só para agradecer ao senhor por ter colocado na pauta insistentemente essa matéria. Eu creio, senador Jacques Wagner, que a sua preocupação tem até uma pertinência se não houvesse em outros lugares do mundo essa experiência, como o senador Flávio Bolsonaro já relatou aqui, está no nosso relatório, e dizer para o senhor que é uma opção para a diminuição do número altíssimo de crimes de violência sexuais nesse país. Não é nada ofensivo, porque é opcional, senador Marcelo Castro. O criminoso reincidente pela mesma prática, que passou pela prisão e não foi corrigido, que volta para a sociedade diversas vezes cometendo o mesmo crime, vai ser submetido a um tipo de tratamento que, se a gente analisar pelo inverso, se eu fizer um tratamento hormonal masculino, eu fico mais agressivo, eu fico mais potente, eu fico mais excitado. É o contrário que nós vamos fazer isso aí. Trazer para a população, senador Amin, uma tranquilidade para as mulheres, principalmente para aquele importunador dentro dos ônibus, dentro do trem, aquelas pessoas que ficam ali fazendo aqueles atos libidinosos. Se é doença ou não, senador Jacques Wagner, é uma opção que a gente está entregando para a sociedade para reduzir esse número altíssimo de agressão sexual nesse país. Obrigado, viu, senadores? Bom, senador Davi, me permita, primeiro eu quero recolocar que meu voto não tem a ver com ideologia ou qualquer tipo de... acho abominável qualquer crime desse tipo, acho que é abominável. Tenho pessoas conhecidas que já sofreram, então eu acho abominável qualquer um desses. Eu acho uma mente patológica. Então, a minha preocupação é dessa natureza. Acho que Vossa Excelência, como senador e pela experiência que tem, trouxe a matéria, que, como Vossa Excelência disse, já está em outros países. Então, não tome o meu voto como um voto de condenação do projeto. Assim como eu espero que ter votado contra não seja condenado a nada, muito menos a mesma coisa. Antes de eu iniciar o próximo item da pauta, que foi uma solicitação, um projeto de autoria do senador Everton. É o item 11, a solicitação? Eu vou votar o requerimento de minha autoria. Senhor presidente, se for possível, tem um item que, se não me engano, eu sou o relator e está antes vou colocar. Do item 11. Eu só quero fazer meu requerimento para justificar minha fala da reunião passada. Esse aqui é de minha autoria, que como eu estou com crédito que eu nunca fiz, eu estou fazendo o primeiro. Senhoras senadoras e senhores senadores, requeiro nos termos do artigo 397, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 58, parágrafo 2º, 3 e 5 da Constituição Federal, que seja convidada a senhora Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a comparecer a esta comissão a fim de prestar informações sobre assuntos inerentes às atribuições do seu ministério, bem como para responder os questionamentos apresentados pelos senadores e senadoras nesta comissão no que tange à agenda ambiental defendida por seu ministério. Justificação. Por ocasião da discussão do projeto de lei número 4.129 de 2021, que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima, realizada durante a 13ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foram apresentados vários questionamentos por diversos membros da comissão sobre a atuação e mesmo eventual inação do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e de sua titular, a ministra Marina Silva. Diante da grave comoção causada pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul durante o ano de 2024, foi aprovado o requerimento 331 de 2024, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, de adiamento da discussão do PL 4.129 de 2021 para oitiva da Comissão de Constituição e Justiça. A matéria pautada com urgência necessária por esta presidência da comissão, em atendimento a um acordo construído com as lideranças, foi aprovado pela CCJ em 15 de maio de 24, ocasião na qual observou-se intenso debate sobre o tema das ações do governo federal no combate às intempéries climáticas. Acerca da questão, vários senadores apontaram a necessidade de que tais questionamentos ali observados fossem levados à autoridade federal responsável, qual seja a titular do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Neste sentido, unânime foi o sentimento de que os maiores esclarecimentos deveriam ser buscados junto à referida autoridade, levando o presidente da comissão a sugerir, inclusive, o convite à ministra para que tais informações pudessem ser trazidas ao conjunto dos membros desta comissão.
Ademais, esta comissão tem sob sua responsabilidade 11 propostas de emenda constitucional que abordam o tema do meio ambiente, como a proposta de emenda constitucional número 15 de 24, que autoriza regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atentar necessidades decorrentes da calamidade pública ambiental regional ou local. A proposta de emenda constitucional número 212 de 2019, que insere parágrafo 3º no artigo 20 da Constituição Federal, para prover recursos para o Fundo de Preservação e Recuperação de Danos Ambientais provocados por atividades de extração, transporte e processamento de recursos petrolíferos e minerais. E a proposta de emenda constitucional número 202 de 2019, que altera os artigos 49 e 255 da Constituição Federal, para que o Congresso Nacional decida previamente sobre o corte e a supressão de vegetação na floresta amazônica. Da mesma forma, há outras 48 matérias nesta comissão que tratam de temas correlatos. Diante disso, apresentamos aos integrantes deste colegiado o requerimento para que seja convidada aqui a comparecer a senhora ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sala da comissão, 22 de maio de 24, este senador que vos fala. Em votação, o requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Presidente, só uma... Eu vou fazer esse gesto. Ele vai estar aqui no dia. Presidente, só falar que eu votei sim, mas eu tô curioso, porque se a justificativa foi desse tamanho, imagina as perguntas, né? O Omar que vai começar perguntando. O senhor vai fazer o 11 ou vai fazer aquele... Deixa eu botar esse aqui que não é nominal rapidamente aqui do senador Messias. Esse aqui é nominal, o do Messias não é nominal. O do Everton é nominal? Nominal. Bora votar o nominal primeiro, Messias, rapidinho aqui, para aproveitar o quórum. Então é esse. Já está dado visto, é só a votação. Pois não, senador, a minha. Sobre o último item, que eu sou o relator, e estando presente o senador Sérgio Moro, se o item vai ser retirado, eu tenho um compromisso, eu iria cumprir o compromisso fora. Se o item for permanecer... Eu posso fazer agora esses dois e botar o de Vossa Excelência logo. Mas é que o último item é complicado. Sobre a consequência das casas americanas. Não, então, apenas o que eu lhe antecipei e afirmo aqui fazendo a leitura, eu iria pedir vista, eu vou pedir Mas vista. então eu acho que, se o senhor vai pedir vista, só isso, então poderia colocar... Só para ler o relatório hoje? Só para apresentar o relatório, senador. Por mim, tudo bem. Então eu vou fazer o Everton, Messias e a mim. É o terceiro. O senador Espírito a mim está dizendo que tem outro compromisso, que a depender da questão regimental, está disponibilizado, não está, o relatório? Por mim, eu dispenso a leitura. A gente pede para o senador, qualquer outro senador pede vista, pode ir, está combinado. Não é eu que quero ir, não, estou querendo liberar ele. Está falando para dar como lido, para dar como lido o relatório. Sim, mas vai ser rapidinho. Cadê o... Projeto de lei número 660 de 2019, terminativo. Esse aqui precisa de votação nominal, por isso que eu estou fazendo primeiro. Acrescenta o dispositivo à lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, para prever o apoio técnico por parte da Justiça Eleitoral para o processo de escolha dos conselheiros tutelares. O autor é o senador Everton, o relator é o líder Fabiano Contarato. O relatório é pela aprovação do projeto com 2 emendas que apresenta. Na 6ª reunião ordinária realizada em 10 de abril de 24, foi lido o relatório e encerrada a discussão da matéria.
A matéria foi apreciada também pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Trata-se de matéria que depende de votação nominal. Consulto os senadores e as senadoras se podemos realizar a votação única para o projeto e para as emendas no termo do parecer. Vou iniciar a votação. Os senadores e as senadoras já podem votar. Iniciou aqui? Senador Sérgio Moro, senador Eduardo Braga, senador Jader Barbalho, senador Everton, senador Plínio, senador Alessandro, senador Marcelo Castro, senador Alan Rick, senador Wagner, senador Humberto, senador Rogério, senador Elisiane, senador Coronel, senador Otto Alencar, senador Messias, senadora Damares. O que foi que aconteceu? Senadora Tereza, senador Dr. Irã, presidente Mourão, senador Vanderlan, senador Everton, quando completar 14 eu posso encerrar? Claro. Se tiver a garantia que está tudo certo. Isso dá uma confusão tão grande. Senador Everton, eu posso, como ninguém está... Será que alguém vai votar contra o Conselho Tutelar? Líder Beto Faro. Vossa Excelência está na comissão? Não. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Cadê? Esse aqui? Votaram sim 14 senadores, não nenhum senador. O projeto está aprovado e as emendas número 1 e 2 da CCJ. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Senador Messias, projeto de lei número 2230 de 2022 não terminativo. Autoriza a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O autor é o deputado federal Carlos Gomes, relator é Vossa Excelência, senador Messias, favorável ao projeto. Em 15 de maio de 24, a presidência concedeu vista do relatório ao senador líder Carlos Portinho.
foi apresentada a emenda número 1, substitutiva, de autoria do senador Portilho, dependente de relatório. Informo também ao plenário que esta matéria será apreciada pela Comissão de Meio Ambiente. Concedo a palavra ao senador relator Messias de Jesus para proferir o relatório apenas sobre a emenda número 1. Perfeito, senhor presidente. Inclusive, hoje pela manhã eu liguei e conversei com o senador Carlos Portinho sobre a emenda apresentada por ele. E nós vamos rejeitar a emenda, senhor presidente, porque ela modifica sistematicamente o projeto e causa um prejuízo enorme, porque o projeto está próximo de ser aprovado, de ser levado... Depois de ser levado ao plenário, e depois aqui da nossa Comissão de Constituição e Justiça, que não há nenhuma inconstitucionalidade no projeto, ele está pronto para ser submetido à Comissão de Meio Ambiente, a CMA, e depois ao plenário do Senado Federal. Portanto, rejeito a emenda e peço aos nobres pares para aprovar o projeto da forma como aprovado na Câmara dos Deputados e na forma do meu relatório. É isso, senhor presidente. Em discussão, a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Messias. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão. A matéria segue à Comissão de Meio Ambiente. Projeto de lei número 2581 de 2023, terminativo. Esta lei disciplina instrumentos de proteção, incentivo e recompensa a informantes que noticiem crimes ou atos ilícitos no mercado de valores imobiliários ou em sociedade anônimas de capital aberto. E altera a lei número 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para prever obrigações às sociedades anônimas de capital aberto, a fim de garantir a integridade de suas demonstrações contábeis e financeiras. Quero falar aqui com o líder. Um minuto. O autor da matéria é o senador Sérgio Fernando Moro. Relator da matéria é o senador líder Espiridião Amin. O relatório é pela aprovação do projeto, com acolhimento parcial da emenda número 1T, nos termos do substitutivo que apresenta, e pela rejeição da emenda número 2T. A matéria foi apreciada pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Assuntos Econômicos. Durante o prazo regimental, foram apresentadas as emendas de número 1T e 2T, de autoria dos senadores Luiz Carlos Reis e Messias de Jesus, respectivamente. Se aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. O informe, esta matéria precisa de votação nominal, mas como foi construído um acordo, eu vou conceder a palavra ao senador relator da matéria, Espiridião Amin, para proferir o relatório e, em seguida, concedo vista coletiva nos termos regimentais e no termo do acordo do plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu acho que está muito bem posto, senhor presidente, esse acordo. Considero que a simples leitura, ou seja, a apresentação formal do relatório, é uma homenagem ao autor, num dia especialmente leve da sua vida. Especialmente leve. Não que carregasse algum peso, mas que é leve para todos nós, porque acho que hoje nós podemos celebrar uma vitória da democracia. É assim que eu vejo na decisão do TSE ontem à vida. O projeto, para que fique registrado, é uma ação inteligente ou uma reação inteligente ao que tem acontecido de crimes econômicos no Brasil. Talvez o caso das casas americanas seja o que provoca mais indignação
porque com muita frequência a gente assiste ou lê textos ou assiste depoimentos dizendo que pessoas ricas são inimputáveis. É um crime sem autoria. E é um crime democratizado, porque trata-se de uma organização que atendia um largo público, uma organização econômica de varejo. O varejo quer dizer o quê? Que tem capilaridade no sentido de alcance múltiplo. Segundo, porque os prejuízos já foram, inclusive, analisados em sessões de debates públicas aqui. Já houve comissão parlamentar de inquérito na Câmara. Ou seja, foi um crime que é um crime econômico, cujas repercussões sociais provocaram indignação na sociedade brasileira e requer reações. Esta eu considero uma reação inteligente e, por envolver prevenções, eu acho muito justo que haja o pedido de vista. O que eu quero salientar? Primeiro, o projeto define o seu contexto. E o principal agente do contexto é o informante, que é aquela pessoa que pode sobrepujar as chamadas auditorias independentes que têm falhado historicamente no mundo. Os crimes econômicos havidos nos Estados Unidos, senador Flávio, na primeira década deste século e deste milênio, passaram por todas as auditorias, as mais famosas do mundo, e abalaram os setores da infraestrutura dos Estados Unidos. Vou lembrar de um só, a Enron. Como é que todas as auditorias erraram? Então, a figura da auditoria não é menosprezada, nem é anistiada, mas eu destaco a figura do informante, que deixa de ser uma figura repulsiva para ser uma figura absolutamente necessária para equalizar informação e prejuízo. Ou seja, sem a informação está acontecendo esse tipo de prejuízo. As emendas, como foram registradas, né? Foi uma emenda do senador Reins e uma emenda do senador Messias de Jesus. Na sequência, ainda sob a relatoria do senador Jorge Cajuru, a proposição foi apreciada na Comissão de Segurança Pública, além da CAI. Então, as emendas estão aqui descritas, né? Foram várias, portanto, as contribuições. Não é um projeto que está passando desavisado, né? Ou sob o nosso comportamento desavisado. E eu vou destacar uma frase do senador Jorge Cajuru. Ele lembra, né, uma pesquisa sobre os crimes de colarinho branco, revelando a efetiva e expressiva punição dos crimes de colarinho branco no Brasil nos primeiros anos do século XXI. De 2000 a 2012, o número de condenações por esses crimes saltou de 44 para 325. Segundo a pesquisa, de 87 a 95, teriam sido apenas 6 condenações, em mais de 682 casos. Ou seja, a solicitação reiterada em termos sociais é para que haja, eu não diria só um enrijecimento da lei, mas um aumento do grau de inteligência da lei. E é isso que o projeto, como está apresentado, com os seus 14 artigos, propõe. E, a meu ver, propõe de maneira
competente, graças à iniciativa do autor, ao seu conhecimento pessoal, funcional e profissional, e também ao acolhimento, tanto na CAI quanto na Comissão de Segurança Pública. Portanto, é um projeto que está tendo a sua tramitação completa. Assuntos econômicos, segurança pública, e aqui para fazer uma conferência geral sobre constitucionalidade, juridicidade e adequação aos interesses da cidadania brasileira. Portanto, o meu parecer, instruído por todas essas contribuições, ressalto mais uma vez a competência do autor, os demais relatores, eu sou apenas o motorista da última manobra do veículo. E, com muito orgulho, dou aqui o meu voto favorável. Presidente, pode dar as vistas. Só... conceda a palavra ao autor do projeto. Só um minutinho, bem rapidamente, sei do adiantado da hora, mas eu quero só elogiar aí o trabalho feito pelo senador Esperidião Amin no relatório. Como vai ter o pedido de vista, a gente vai debater na próxima, mas eu faço questão aqui de registrar a minha admiração pelo trabalho de Vossa Excelência e, a meu ver, esse projeto de lei, embora seja da minha autoria, peço desculpas por falar isso, é um projeto muito importante para fortalecer o mercado de ações no Brasil. Fica concedida vista coletiva com base no acordo construído nos termos regimentais. É esse item aqui. Fica aqui. Projeto de lei número 545 de 2024, não terminativo. Altera as leis número 14.002, de 22 de maio de 2020, e a lei número 11.771, de 17 de setembro de 2008, para atualizar e aprimorar o regime jurídico e que se submete à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, e altera a lei número 12.462, de 4 de agosto de 2011. O autor da matéria é o líder deputado federal José Guimarães. Relator da matéria é o nosso querido presidente Marcelo Castro. O relatório é favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta e pela prejudicialidade da emenda número 1. Foi apresentada a emenda número 1 de autoria do senador Alan Rick. E é essa que está prejudicada. Pela prejudicialidade e outra pela prejudicialidade. Concedo a palavra ao senador relator Marcelo Castro para proferir o relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a nossa Embratur, desde o início, sempre foi uma autarquia vinculada ao Ministério do Turismo. Em 2019, a Presidência da República baixou uma medida provisória de número 907, que foi convertida na Lei 14.002 de 2020, transformando a autarquia num serviço social autônomo. A exemplo do que já ocorre com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a famosa APEX. Com a finalidade para que a Embratur tivesse maior agilidade, maior flexibilidade para atingir os seus objetivos de promover o Brasil, o turismo brasileiro a nível internacional. Mas, na prática, a Embratur vem encontrando grande dificuldade porque lhe faltam fontes de recursos regulares. E ela continua ainda com o sistema de contratação de como se ainda fosse uma
uma autarquia e que ela não é mais. Nós sabemos da importância do turismo para a economia, para a geração de emprego do país. Nosso país é gigantesco, tem muitos atrativos e, evidentemente, que a gente precisa cada vez mais incentivar a nossa Embratur para incentivar o turismo e o Brasil poder se beneficiar desta famosa indústria sem chaminés e que o Brasil não encontra hoje num nível confortável comparativamente com outros países, dada a sua grande dimensão continental, tantos atrativos que nós temos, e o turismo ainda não se justifica ao nível que nós estamos. Esse projeto é um projeto que traz algumas modificações dessa lei que nós aprovamos aqui em 2020, visando ampliar a capacidade da nossa Embratur, aqui no parágrafo 4º do inciso 5, para que ela possa ter abrangência para fazer eventos de importância internacional. É uma das alterações que está sendo promovida na lei. E que também possa ser dispensada a licitação para órgãos públicos da administração direta poder contratar a Embratur. Além disso, estamos modificando a lei também, isso é necessário por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, como agora ela passa a ser uma pessoa jurídica de direito privado, para que ela possa receber recursos públicos, é preciso que a lei expressamente autorize isso. Então, nós estamos modificando a lei para autorizar que a Embratur, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, possa receber recursos do orçamento da União, para ter uma fonte segura desses recursos. E retirar a exigência de licitações que uma autarquia e administração pública requer para ficar com as exigências só do setor privado. E, evidentemente, adaptar a nossa Embratur ao seu novo regime jurídico. E, é claro, a finalidade disso é tornar a Embratur mais flexível, mais ágil, mais eficiente, mais eficaz na sua ação, na sua finalidade, indiretamente, e favorecer o turismo brasileiro, naturalmente, indiretamente favorecendo as pessoas, os brasileiros que terão emprego e renda advindo disso daí. O outro aspecto que nós julgamos aqui relevante é que não está, como veio da Câmara o projeto, senador Everton, não está obrigando a Embratur, evidentemente que ela teria que seguir isso, a fazer um regime simplificado de contratação. Então, essa omissão nós estamos suprimindo aqui, através de uma emenda que nós estamos apresentando, para que não tenha mais essa falha. E a emenda que foi apresentada, acolhida lá na Câmara dos Deputados, nós estamos aqui retirando, porque o que foi acrescentado mexe com a ANAC, com a Infraero, tira 30% dos recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil, e tudo isso feito sem um debate maior, sem uma análise mais aprofundada. E nós entendemos que não é o local apropriado para esta emenda,
uma vez que nós estamos tratando aqui da Embratur e foi colocada aqui essa parte aqui do Fundo Nacional da Aviação Civil, que seria uma matéria estranha ao espírito do projeto. Além disso, tramita aqui na Casa, inclusive na comissão da qual eu sou presidente, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, um projeto de lei do qual é relator o senador Davi Alcolumbre, que já contempla isso que está aqui no seu projeto. Portanto, eu acho que a retirada desse acréscimo que foi feito na Câmara não trará nenhum prejuízo, porque uma vez que o projeto que trata, não é, da implantação da Lei Geral do Turismo no Brasil, que é um projeto relatado pelo senador Davi Alcolumbre, como eu já disse, está tratando desse assunto que é o local apropriado. O senador Alan Rick apresentou uma emenda exatamente nesse artigo 3º aqui que nós estamos retirando, então, em função disso, a sua emenda fica prejudicada. Vou então ao voto. Ante o exposto, votamos pela prejudicialidade da emenda número 1, pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 545 de 2024 e, no mérito, pela sua aprovação com as seguintes emendas. Acrescente-se ao artigo 22A, a Lei 14.002 de 22 de maio de 2020, na forma do artigo 1º do projeto de lei número 545 de 2024, com a seguinte redação. Artigo 22A. A Embratur elaborará regulamento próprio e simplificado de licitação e contratos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, observados os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência. E a outra emenda, suprima-se o artigo 3º do projeto de lei número 545 de 2024, renumerando-se os artigos anteriores. Esse é o voto e esse é o parecer, senhor presidente. Deixa eu fazer um registro, querido senador Marcelo Castro, meu querido presidente. Eu tenho conversado com o nosso deputado Freixo, presidente da Embratur, e a gente tem conseguido construir um ambiente de muito diálogo, senador Moro, em relação a essa atuação da Embratur, enquanto uma empresa, uma agência pública brasileira que tem as suas características de promover o nosso país. O senador Flávio Bolsonaro tem construído nessa relação política institucional, quando a gente precisa fazer o que é o certo para o país, e eu quero fazer esse registro, Flávio, que você tem tratado a Lei Geral do Turismo, independente de questão política, nem é de quem está na Embratur, porque no quesito do Rio de Janeiro, o deputado Freixo, hoje presidente da Embratur, é adversário político do grupo de Vossa Excelência no Rio de Janeiro. E é importante fazer esse registro aqui, porque senão, Flávio, acaba ficando todo o tempo essa disputa ou a intriga ou o dito pelo não dito, como se nós estivéssemos aqui numa guerra constante, de uma narrativa constante, de uma disputa eleitoral constante, e não é verdade. Senador Wagner, senador Flávio Bolsonaro, relator da matéria, já participou de diversas reuniões com o presidente da Embratur, com o deputado Freixo. Já participou de diversas reuniões com o ministro Celso Sabino, ministro do União Brasil, do governo do presidente Lula. E o senador Marcelo Castro, aquecendo essa construção, tem também nos liderado nesse processo, Flávio, com a sua experiência. E hoje, enquanto relator desse projeto, apresentado por um deputado do PT, líder do PT na Câmara, deputado Zé Guimarães, e que nós estamos dando toda a celeridade adequada, por quê? Porque é uma agenda do Estado brasileiro. Não é uma agenda de um partido, não é uma agenda de uma tendência ideológica ou de outra tendência ideológica, é uma
uma agenda da empresa que tem obrigação de promover o Brasil no mundo, que é uma empresa muito importante, que precisava ter adequações na sua legislação, da sua criação, e que nós estamos fazendo agora aqui depois de 15 anos. Então, eu queria parabenizar o senador Marcelo, fazer um registro da atuação do senador Flávio, a gente intermediando essa construção, a sua liderança enquanto governo, construindo o entendimento para buscar o melhor texto, mais adequado. E esse registro é importante fazer. Na Lei Geral do Turismo, que é muito importante para o Brasil, mas também nesse projeto 545. Então, eu queria parabenizar o senador Marcelo, parabenizar o deputado Freixo, presidente da Embratur, que tem procurado o parlamento para construir uma alternativa que a gente possa fortalecer a agência, a empresa Embratur, mas cumprimentar o senador Flávio por essa concepção e esse conceito de fazermos o que tem que ser feito pelo Estado brasileiro. E quando a gente está fazendo o que tem que ser feito, com a missão delegada pelo povo, enquanto nos delega um mandato eletivo, que tem data para iniciar e data para terminar, nós estamos cumprindo com as nossas obrigações, pelo Estado brasileiro e por 205 milhões de pessoas que vivem no Brasil. Concedo a palavra para discutir a matéria, senador Flávio Bolsonaro. Presidente, para agradecer o registro de Vossa Excelência, que é verdade, parabenizar o senador Marcelo Castro pela relatoria desse projeto de lei e certamente meu voto será favorável, corroborando o que Vossa Excelência colocou, presidente Davi, que independente de governo, nesse tipo de pauta que nós temos que trabalhar pensando no Estado. E está sendo assim também com a Lei Geral do Turismo, da qual eu fui relator, aqui nessa comissão que Vossa Excelência me deu relatoria, que Vossa Excelência é relator da pauta agora, lá na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, presidida pelo senador Marcelo Castro. Quero agradecer que já pautou para a próxima semana a votação desse relatório, que é muito importante, que foi construído a várias mãos, inclusive com o ministro do Turismo, o deputado Celso Sabino, que foi fundamental para aprimorar o projeto e viabilizar que nós pudéssemos votar na semana que vem, mas faço isso também, presidente, tenho que confessar, porque eu tenho certeza de que é uma coisa boa para o Estado e que a partir de 2027 o Brasil não vai ser mais governado pelo PT, então eu tenho a certeza que o próximo governo de direita vai poder usufruir muito dessa lei. Vou conceder a palavra ao líder Jacques Wagner. Não, reparei, presidente, primeiro eu quero, em função do seu registro, dizer que eu rogo aquilo que cada um acredita, para que esse espírito sempre esteja na cabeça de quem tem a responsabilidade que cada um dos 81 senadores e senadoras tem. A hora da contenda é a hora da contenda. A hora de trabalhar pelo país é a hora de trabalhar pelo país. É óbvio que cada um pensa de um jeito, aí minimiza. Eu acho sempre que a obrigação, eu sempre me comporto assim, da oposição, é minimizar dano, não é simplesmente se contrapor. Vem um projeto, eu acho bom isso, não acho bom aquilo, então eu aproveito para me somar às suas cumprimentos ao senador Flávio e a todos que se envolveram. Eu sou de uma terra que dependemos muito do turismo, eu acho que o turismo é a indústria sem chaminé desse país, é a indústria que faz intercâmbio de ideias, de culturas, é propulsora da paz, na minha opinião, pela exatamente essa troca de populações de mundos totalmente diferentes. E aqui o que está se discutindo é a distribuição de um fundo entre ministérios e a Embratur que são pertinentes, seja evidentemente o da aviação civil, que é o próprio do fundo, que se chama Fundo Nacional da Aviação Civil, mas a aviação depende muito do turismo, porque quanto mais passageiro, mais avião, mais... Então cabe como cabe a Embratur também. Então eu acho ótimo isso. Parece que deu algum ruído ao fim da conversa feita. Parece que o senador Everton vai pedir vistas. E eu, para lhe tirar o peso, me associo às suas vistas, por quê? A conversa foi feita entre entes do governo mais a oposição. Se parece que deu algum ruído, é melhor que se volte à mesa daqui para a semana que vem ou na outra, para que a gente possa estabelecer o que está. Porque para mim está perfeito o relatório. O problema é que parece que houve alguma falha de comunicação que eu desconheço o motivo, não vou nominar ninguém para...
Em discussão a matéria, senador Everton. Primeiro, parabenizar o excelente trabalho aqui do senador Marcelo Castro, sempre dedicado às relatorias e as pautas que ele se debruça, e eu tenho certeza que foi fruto, está sendo fruto de uma grande construção, e reconhecer aqui essa maturidade que está se tendo em vários temas importantes que nós discutimos aqui nessa casa. Muita gente não tem noção do que tem sido produzido de forma muito grande, de política de verdade, de Estado, não de governo, e que pode dar, sim, contribuição independente para qual governo esteja à frente do país, e isso é importante, esse espírito. E, obviamente, é uma pauta que não só o Rio de Janeiro, a Bahia, mas quem me conhece sabe o quanto que eu tenho falado da importância do turismo. A minha região, o Maranhão, tem um potencial fantástico. E, obviamente, eu peço até desculpas aqui ao meu relator, porque eu não fui preparado para esse tema e eu tenho muita contribuição e quero dar uma sugestão quanto a esse debate do fortalecimento da política, não só da Embratur, mas do turismo no Brasil. Então, eu quero, presidente, pedir vistas e, claro, agilizar para a semana que vem a gente poder voltar, mas essa semana eu ainda trato do assunto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, senador Marcelo, senador Everton, senador Wagner e senador Flávio. Na semana que vem nós vamos ter deliberação, mesmo sendo semipresencial. Está concedido vista, a gente pode voltar na semana que vem. Consegue construir para a gente deliberar na semana que vem? E eu vou colocar na pauta sexta-feira? Remotamente, né? Volta no celular, porque não tem muita polêmica. O que está aí é o entendimento entre Embratur, entre Ministério dos Portos e Ministério do Turismo. Esse é mais fácil eu conversar com o relator de lá do Maranhão, porque eu vou no Piauí do lado. Aí a gente conversa lá rapidinho e resolve. Eu vou até estar lá amanhã. Senhor presidente, estou de pleno acordo com a sugestão de Vossa Excelência. Quero fazer aqui uma observação. Eu construí esse relatório com a informação de que havia um amplo acordo e um entendimento. Agora, se apareceu de última hora uma discordância, paciência. Então, o caminho mais razoável é esse, conceder a vista pedida pelo senador Everton, e daqui para lá a gente construir um novo texto que atenda a todos, quando a gente supunha que todos estivessem atendidos. Fica concedido vista coletiva do projeto, e eu vou estar avisado que vai ser pautado na próxima quarta-feira. Sim, senhor. Senador Flávio, antes da gente encerrar os trabalhos aqui, a audiência pública proposta por Vossa Excelência, já foram encaminhados todos os convites. A Secretaria da Mesa já está informando que estão todos informados. Ela vai acontecer no dia 27, segunda-feira, às 14 horas. E eu queria, já que como é uma proposta feita por Vossa Excelência, eu queria pedir que Vossa Excelência estivesse presidindo a audiência pública aqui. Acho importante. 14 horas, segunda-feira. Eu gostaria de agradecer aos nossos assessores. Aproveitar, mesmo no encerramento, senador Sérgio Moro, poderia ter feito no começo, mas acho que a gente tinha outros assuntos para deliberar. Queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a Justiça Brasileira, cumprimentar o Judiciário, e sei que Vossa Excelência, ao longo dos últimos 15 meses, vivenciou momentos de muitas dificuldades. Em um momento aqui na presidência da comissão, eu cheguei a falar sobre esse assunto, que se a gente fosse dar conta dos jornais, dos sites, das revistas, das matérias, Vossa Excelência, desde o dia que tomou posse, já estava condenado a perder o mandato eletivo. Eu, enquanto senador, registro e respeito muito o voto. Vossa Excelência teve milhões de votos. Vossa Excelência é um quadro muito qualificado do Senado da República. Vossa Excelência serviu o Estado brasileiro enquanto ministro do Estado, em um momento que eu estava servindo o Estado brasileiro numa condição também extraordinária, enquanto presidente do Senado e do Congresso Nacional. Ninguém é obrigado a pensar igual ao outro.
E é bom que a gente discorde mesmo de algumas posições, de convicções, e é para isso que nós estamos no parlamento, para a gente falar, debater, discutir, deliberar quando se trata de uma matéria. Mas Vossa Excelência foi ontem em um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, conduzido pelo seu presidente, ministro da Suprema Corte, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e foi inocentado pela unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é um reflexo que Vossa Excelência apresentou nos autos do processo, e a gente está discutindo hoje muitas coisas fora dos autos do processo. Isso é um problema, Everton, que nós estamos vivendo no Brasil hoje. As pessoas não sabem o que está escrito num processo. As pessoas não são parte do processo. E as pessoas que são parte do processo são vítimas daqueles que muitas das vezes nem do direito conhecem. Mas se acham no direito de fazer uma postagem, sem ter conhecimento dos autos do processo, sem ser parte do processo, e faz uma postagem inocentando ou condenando as pessoas que estão num processo. Vossa Excelência vem da magistratura enquanto juiz federal. Hoje ingressou na carreira pública, na carreira política, efetivamente com um mandato eletivo. Ajudou o Brasil enquanto ministro de Estado, mas não tinha um mandato, agora tem um mandato. E a gente vê, assim, com muita satisfação o resultado do julgamento de ontem. Juízes, magistrados, sejam eles da classe dos advogados, sejam eles ministros indicados do Superior Tribunal de Justiça, que compõem o TSE, sejam ministros da Suprema Corte, que compõem o Tribunal Superior Eleitoral, Vossa Excelência foi inocentado por unanimidade. Se a gente resgatar as agressões que Vossa Excelência sofreu e que muitos colegas nossos sofrem diariamente, muitos colegas nossos, Everton, são vítimas diariamente de agressões, de ataques, daqueles mesmos que não conhecem o processo, mas que acham no direito de ofender alguém sem saber os fatos concretos que estão lá dentro daquele processo. E se a gente perceber ao longo desse último período, eu fico imaginando os eleitores de Vossa Excelência, as pessoas que confiaram em Vossa Excelência, que lhe outorgaram um mandato eletivo, assim como os outros 80, porque aqui tem 81 que só vieram para cá e juraram a Constituição porque foram eleitos nos seus estados. O Senado da República, a Casa da Federação, aonde o estado de São Paulo é do mesmo tamanho do estado do Amapá, onde o estado do Paraná é do mesmo tamanho do estado do Maranhão. Por que do mesmo tamanho? Porque independente de São Paulo ter 45 milhões de brasileiros e o Amapá ter 900 mil brasileiros, é no Senado da República que a gente iguala na condição do debate, porque o Amapá tem 3 senadores e São Paulo tem 3 senadores. A Casa da Federação, a Câmara é a Casa do Povo. E eu tive a honra, assim como o senador Everton teve, de estar deputado, e hoje estou como senador, e na verdade essa fala é uma fala da defesa da política. Porque é a política, a boa política, que pode transformar a vida das pessoas. Está tudo certo quem vota sim, está tudo certo quem vota não, o que não pode é agressão. Não pode entrar na honra, estão entrando na honra das pessoas, e não é só de um lado não. Estão entrando na honra das pessoas dos dois lados. E sabe o que está acontecendo com a gente, Muro? O Everton? A gente está sendo empurrado para a gente decidir ficar de um lado ou do outro. E nós estamos ficando condenados de ficar no centro. Essa palavra equilíbrio era um sonho se a gente pudesse cada um exercer ela, mas o vizinho do lado cobra para me ir para um lado ou para o outro. Ou do outro lado cobra para me decidir se eu estou de um lado ou se eu estou do outro. E essa palavra ponderação serve para quê? Construção política. A palavra entendimento, equilíbrio institucional, diálogo é para quê? Então eu queria fazer esse registro, estou fazendo esse registro enquanto senador,
enquanto presidente desta comissão, eu considero a comissão mais importante do Senado da República, sem nenhum demérito às outras comissões, todas têm a sua legitimidade, mas é aqui nesta comissão que o debate, que a gente constrói as saídas das matérias que vão ter que ir para o plenário, as matérias importantes, inclusive as emendas constitucionais. Como ex-presidente do Senado Federal, poucos brasileiros chegaram na condição de ocupar essa cadeira. Poucos brasileiros, desde a redemocratização, poucos estão ainda aqui. Presidente Jader Barbalho, presidente Renan Calheiros, Davi Alcolumbre, ex-presidente, Rodrigo Pacheco, que será ex-presidente, mas hoje é o nosso presidente. Poucos tiveram a condição de ocupar essa cadeira, que é dificílima, porque a todo instante você tem que decidir. E quando você decide, você agrada uns e desagrada outros. É uma linha muito tênue de agradar e desagradar. Mas enquanto a gente estiver no debate das ideias, nós estamos fazendo a política com P maiúsculo aqui. Enquanto a gente estiver no debate das propostas para construir, eu odeio aqueles que só apontam nossos erros ou que nos criticam apontando nossos equívocos. Porque quando ele termina de falar aquilo, eu fico esperando ele dizer uma sugestão. E raramente sai a sugestão de um caminho. Me ajuda a construir. Eu tenho um tijolo, em vez de destruir a minha casa que eu estou construindo aqui, coloco um tijolo para construir também. Me auxilia, me orienta. Estou fazendo tentando fazer essa narrativa dessa história, porque tem gente que se convidar só para destruir, ele sabe. Para construir não vai, só quer apontar o dedo. Então senador Everton, senador Flávio Bolsonaro e senador Sérgio Fernando Moro. O resultado do julgamento de ontem, legítimo, jurídico, que estavam tentando transformar num julgamento político injustamente, e tem que acabar com essa conversa de julgamento político, já passou essa época, e a gente está vivendo isso, infelizmente, a todo instante. O julgamento é jurídico. E ontem, quando a gente pegar, Moro, todas as matérias, desde o dia da tua eleição e da tua posse, dá para fazer uns 10 livros capa dura de todas as pessoas que condenaram Vossa Excelência 1 ano e meio antes. Isso é injusto com o cidadão Sérgio Moro, isso é injusto com o homem público Sérgio Moro, isso é injusto com o povo do Paraná, que votou em Vossa Excelência, isso é injusto com o Senado da República. Vossa Excelência tem posições firmes e nós respeitamos. Mas Vossa Excelência, assim como todos os 80, engrandecem o Senado da República, engrandecem a democracia e nos ajudam a construir um país melhor para 205 milhões que estão ali fora esperando a gente dar as respostas aqui. Era uma manifestação carinhosa de um senador que defende o Senado e que defende a política brasileira enquanto senador da República. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Democraticamente. Moro, democraticamente só eu queria falar hoje. Nós podemos avançar nessa questão. Vossa Excelência me perguntou sobre a relação do STJD com a CBF. Há uma relação institucional muito boa, né? Assim, até por questões, há uma proximidade, que Vossa Excelência disse, por questão da lei, porque a própria Lei Pelé diz que ela deve ser custeada, né? O tribunal é custeado pela CBF, nós não recebemos salários, não há salário, não há remuneração, é um trabalho realmente voluntário, mas toda estrutura é realmente custeada pela CBF e na Justiça Desportivas estaduais pelas federações. Isso é por questão de força de lei, porque nós não estamos inseridos na Constituição Federal como um poder judiciário. Interferência? Não há interferência alguma. Eu posso lhe garantir que a CBF vem fazendo um trabalho muito forte, muito sério. O presidente Edinaldo, ele tem uma grande preocupação com essa questão de manipulação de resultados. Ele contratou a empresa Esporte Radar exatamente para poder auxiliar e, como disse, também oferecendo isso para outras federações,
para que possamos tentar, de alguma forma, amenizar isso. Como disse o senador Chico Rodrigues, não vamos ser hipócritas. Isso existe, vai ser realmente muito difícil. Vamos acabar com isso, eu não sei de que forma, mas não podemos parar, né? Precisamos avançar, precisamos combater e precisamos punir os culpados. Então é isso que eu... O presidente me conceder só uma réplica rápida. Evidente. Muito obrigado, presidente. Só para agradecer as respostas, me sinto contemplado. Eu só queria fazer um apelo às pessoas de bem. A gente vê pessoas comprometidas com o esporte aqui, nessa comissão, os senadores, os assessores. Eu quero fazer um apelo às pessoas de bem. Porque quando fui presidente do Fortaleza, eu olhei no olho de cada atleta, porque me diziam, vão te dar a facada na hora da final. Vão deixar na mão na hora da final se você não pagar um negócio a mais do que foi combinado. Vão te enfiar aí uma chantagem e tal, aquela coisa. Me diziam isso. Eu digo, eu não acredito nisso. Antes de eu assumir, eu disse, eu não acredito nisso. Como é que o cara faz o gol e dedica para Deus, para Jesus? O goleiro faz uma defesa espetacular, dedica para... Como é que essas pessoas vão fazer esse tipo de coisa? Não bate. E realmente eu estava certo. Não tive um problema na gestão do Fortaleza. Tudo que foi acertado desde o início, eles cumpriram direitinho. É porque a regra da boa convivência é o respeito. Então você respeita, você é respeitado. Eu não tenho a menor dúvida que é a minoria da minoria que pode fazer alguma coisa nesse sentido por uma porta aberta do dinheiro fácil numa situação. E esse é o apelo que eu faço. Por mim, não existia aposta no Brasil esportivo. Mas os caras vão jogar em outros países. Não interessa, mas no Brasil você dificultaria. Isso é preservar o patrimônio, a joia da coroa do futebol brasileiro, que está nas mãos da CBF, que os senhores, na posição que estão, também podem ajudar. Não sei se nós vamos chegar nisso, porque o poder do dinheiro é muito grande. Mas esse alerta eu faço questão de colocar para a gente encontrar medidas, nem que seja para restringir ao máximo esse tipo de... Porque, como eu repito uma palavra forte, está prostituído isso. Está promíscuo. O futebol é um mercado, no sentido negativo da palavra, uma aposta a céu aberto. É um campo muito perigoso que está acontecendo com o Brasil. E eu faço esse alerta e peço que os senhores levem, reflitam comigo e levem para as entidades máximas do nosso futebol. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Caju, pela ordem. Evidente também, senador Chico Rodrigues, à vontade. Eu estava observando aqui, acompanhando a manifestação dos senadores, do senador Romário, do Vossa Excelência no início e agora do senador Girão, e a gente percebe que o tema, ele é, obviamente, interminável, né? Interminável. Eu observei que na apresentação, tanto do presidente, doutor Perdiz, quanto do Ronaldo Botelho, eles conhecem, obviamente, não poderia ser diferente, na essência, todas as questões, e o STJD tem procurado, na medida do possível, conduzir de uma forma cartesiana, né? Apresentando resultados, enfim. E sempre sobra alguma dúvida, e eu deixaria rapidamente, já foi falado, mas de uma forma mais didática e rápida, só para vocês esclarecerem a opinião pública que está nos assistindo, aos milhares aí nesse momento. Qual a validade dos relatórios das empresas de Good Games? Qual a validade? A segunda, para adiantar, havia uma denúncia contra jogadores do River, do meu estado, lá de Roraima. O STJD inocentou eles, né? Porque foi no estado do Amazonas e foi uma coisa mal entendida e, obviamente, 4ª divisão, 5ª divisão, sei lá. Mas, independente da divisão, o STJD se debruçou e, na verdade, chegou a uma conclusão para dar a alforria àqueles
jogadores ali da região norte. E outra questão, viu, presidente, que claro que também ela, no momento oportuno, ela vai ficar sobre o acompanhamento, a fiscalização, o controle do STJD. É uma questão que tem chamado bastante atenção e aí as pessoas que têm nos procurado, temos discutido, assim como a questão do sorteio dos árbitros, que eu sugeri aqui, vou apresentar até como um dado a ser incluído no relatório final para a CBF. Tenho certeza que o presidente Adinaldo Rodrigues vai analisar inquestionavelmente, com muito cuidado, né, a sugestão que nós apresentamos aqui. O VAR, todos sabem que é o árbitro assistente de vídeo, né? É o eletrônico, é a tecnologia que chega no futebol. Acabou aquela história de imaginar, acusar e agora o árbitro. Já o VAR já começa a ser questionado também. É um inferno, vocês sabem disso, que às vezes você está assistindo, aí o pessoal, todo mundo fica esperando, o VAR. Quando o VAR, ele define contrário ao interesse do torcedor, aí o VAR é o capeta, né? Aí realmente. Então, veja, e uma outra coisa que me chamaram a atenção, e como no mundo dos mortais tudo é possível, né? Alguém me disse, olha, o árbitro que fica sob o controle eletrônico lá no VAR, na cabine, ele tem um contato direto por telefone com os dirigentes, né, que eu não sei se precisamente com o doutor Júlio, que é diretor de competições, não sei se é a cargo dele, de quem em relação a essa questão do acompanhamento e o controle, né, do VAR, né? E aí se falou, olha, o VAR tem que ser independente, ele tem que ficar isolado ali, na hora que um pênalti mal marcado, ou um impedimento, ou outra ocorrência que o juiz não tem segurança, né, o VAR, se ele estiver numa campânula sozinho para decidir sem interferência externa, porque hoje tem interferência externa, né, claro que a análise real pode ser mais justa, né? Em tempo real ela pode ser mais justa. Então, é outro item que também, presidente Cajuru, nós iremos incluir também como sugestão para que o VAR ele fique ali independente de forças esotéricas externas, né? Para evitar qualquer dúvida e o torcedor, como nós acabamos... Só me permita, senador Chico, mais uma vez, com muita felicidade, essa sua sugestão. Eu, como tenho muito respeito pelo presidente Adinaldo Rodrigues, quero até falar com ele da possibilidade do VAR não ter o comando da CBF, dele ser independente, ou seja, dele ser de uma empresa, correto? Que não tenha nada a ver com a CBF, com a comissão de arbitragem da CBF, que ele seja mais amplo, que ele tenha inclusive câmera para mostrar o comportamento do torcedor no estádio, uma outra câmera, onde a gente pudesse saber o que o torcedor está fazendo, como racismo, como agressão, violência, desrespeito a uma mulher, a uma criança, para que aquele torcedor fosse punido através de uma imagem, de um flagrante, e não entrasse mais nos estádios, que hoje alguns deles possuem aquilo que nós propusemos na nossa comissão de esportes, o senador Girão se lembra, que foi o reconhecimento facial, que hoje já tem em alguns estádios, tanto na bilheteria como na catraca. O Goiás foi o primeiro que aceitou a minha sugestão, que é do meu estado. Não é? É um exemplo, né? Foi um exemplo. Agora a Arena do Galo também. Também tem. O Palmeiras agora instalou. O Atlético Paranaense também tem. E agora com a nova Lei Geral do Esporte, presidente, também vai ser obrigatório. Todo estádio com até 20 mil torcedores a mais vai ser obrigatório o reconhecimento facial, que vai ajudar muito a questão de violência no estádio para identificação. Desculpe interrompê-lo, mas só para acrescentar essa bela sugestão sua, senador Chico. Muito obrigado, presidente. E eu gostaria de dizer que essa CPI, diferentemente de outras CPI, na verdade eu estou há 25 anos no Congresso, é a primeira CPI que eu participo, 20 anos na Câmara e mais 5, estamos juntos aqui, senador Cajuru, de uma independência
monumental e de uma responsabilidade e compromisso conduzido por Vossa Excelência e pelo senador Romário intocável. Portanto, todas essas autoridades que estão sendo convidadas, etc., só têm contribuído de uma forma muito transparente para que se possa apresentar um relatório final propositivo, né, para que possa, na verdade, melhorar exatamente o desempenho do futebol brasileiro, e sem essas questões que, como eu disse, elas nunca vão acabar, mas vai haver realmente um acompanhamento e controle para frear essas situações muitas vezes deploráveis que acontecem no nosso futebol. Então era essa observação que eu gostaria de fazer. Posso falar? Então vamos lá. Fique à vontade. Só o doutor Girão saiu agora, foi numa outra comissão, mas até ele estava falando da questão de valores, né? Nós tivemos lá um caso de que eu peguei, o atleta ganhava R$ 1.500 e ele ganhou R$100 mil para fazer um pênalti. Aí você vê o valor que isso envolve das apostas, que era o doutor Girão estava falando, né? A questão do volume de dinheiro e onde está chegando. Então, que na verdade, a gente percebe que tem aliciadores, né? As casas de apostas, a princípio, até hoje, pelo que a gente tem verificado, nem tem interesse nisso, porque diz que mancha a imagem da empresa, mas os aliciadores, eles vão até os atletas mais humildes, embora isso acabou chegando até a Série A, né, que para nós foi uma surpresa muito grande, e aí nós deparamos com os valores assim absurdos envolvidos em R$100 mil para fazer um rapaz que ganhava R$ 1.500. E ele me respondeu: mas eu não achei que estava fazendo nada de errado. Foi o que ele falou. Foi o que ele Então é só para poder. Bom, vamos lá. A questão que Vossa Excelência me perguntou foi a qualidade do relatório da Good Game. Veja bem, a Good Game, ela trabalha com uma análise de performance do atleta. Então, ela falou, olha, esse atleta, aquela que a senhora falou aqui, fez corpo mole. Aquele atleta, o goleiro, não pulou na bola, como foi a questão agora que mostramos aqui na imagem, o próprio senador Romário falou, não vi nada. Eu estava aqui ao lado do doutor Perdi sentado ali olhando, eu falei, eu não consegui ver nada de errado ali, comentei, depois o Romário falou, realmente eu também não vi nada de errado naquele 5-0. Então, assim, precisa tomar muito cuidado, porque nós tivemos um lance muito logo na questão da manipulação de resultado que estourou aí na mídia. Eu não me lembro o nome, mas um atleta do Palmeiras, ele foi fazer uma jogada logo na saída e ele chutou a bola foi para lá. Gabriel, isso mesmo. E aí foi uma manipulação de resultados. No primeiro lance ele jogou a bola para lateral. Óbvio que não tinha nada ali, entendeu? Aí ele falou que era uma jogada ensaiada que acabou não dando certo. Então tudo que se vê hoje de errado é uma manipulação de resultado. Então voltando para a Good Game. Me parece que a Good Game é um relatório que por si só, ele não faz prova nenhuma de manipulação de resultado. E por quê? Porque, inclusive, eu vou deixar com Vossa Excelência um estudo feito pela UEFA, inclusive assistido pela comunidade europeia, e que é uma comissão formada, que ele, analisando inclusive Sport Radar e a Good Game, eles mesmos chegaram à conclusão que o relatório por si só não faz prova. Então, e não faz prova mesmo. E quando o John Testor, ele quer, com base nesse relatório, dizer que houve uma manipulação de resultado, com todo respeito, é uma irresponsabilidade, porque ele coloca não só os atletas, ele não coloca só os árbitros, mas como própria competição, como a própria Confederação Brasileira de Futebol, como as federações, dirigentes, ele coloca em descrédito. E isso, no mercado internacional, o valor do campeonato, obviamente, ele tem uma queda. Então, assim, não pode ir alegando com base no relatório em performance, porque entendeu que aquele atleta não jogou bem naquele dia, como exemplo que eu tive, pessoalmente, do atleta me falando, eu joguei contundido, eu joguei com febre, eu não treinei, eu comi apenas um prato de macarrão o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro e fui pro jogo. Isso nós ouvimos lá, está tudo lá relatado. Então, não dá com base em performance para dizer que há manipulação de resultado. A manipulação de resultado, ela deve estar acompanhada de um jogo de apostas e deve ter acompanhada da prova, como fez o Ministério Público de Goiás,
de quebra de sigilo bancário. Aí sim tinha as conversas, né? Olha, eu vou te dar tanto de dinheiro, faz o pênalti, faz aquilo, aos 10 minutos você precisa fazer um escanteio, e baseado também no recebimento do dinheiro. Então, isso não basta. Então, assim, precisa tomar muito cuidado quando o senhor John Textor diz que um relatório com aquilo, e com todo respeito, o Cajuru, me parece que ele quer justificar a derrota dele em campo, né? Então, é o que, com todo respeito a ele, espero que isso possa trazer realmente alguma questão que nos ajude. Se isso é 1% de verdade e realmente provar, vai ser ótimo, já é um avanço. Mas o que me parece, com todo respeito ao John Textor, porque ele esteve no tribunal e ele me mostrou um lance. Eu falei, vou te mostrar um lance que estava com os advogados lá, o próprio John Textor, pessoalmente com ele. Eu olho no computador dele, ele me mostra um atleta com a bola, veio o defensor, o atacante passou com a bola no defensor e fez o gol. Então ele mostrou, então ele falou, olha aí a manipulação. Eu falei, mas cadê a manipulação? Então, é difícil, né, com base nisso. Então, assim, os relatórios, tanto da Sport Radar como da Good Game, é importante? Acho que é. Pode ser um indício? Pode ser tido como indício, tanto que quando eu recebo, eu determino a abertura de inquérito. Mas só o relatório, infelizmente, não dá para nós condenarmos pessoas, atletas, dirigentes, clubes, campeonato, condenar a CBF ou federações com base num relatório. Isso realmente, com todo respeito, não dá para acreditar nisso. Bom, em relação à questão do Rive, dos atletas que foram absolvidos, sim, foram absolvidos porque houve, como o doutor Perdiz disse, há o devido processo legal, há ampla defesa, todos são intimados, todos são ouvidos, acompanhados de advogado e não tinha provas contra esses atletas. Então, não tendo prova, obviamente, nós não poderíamos condená-los. Então, por essa questão, houve o devido processo legal e eles foram, pelas provas dos autos, se mostrou que eles não tiveram nenhum envolvimento. Porque tinha muito a questão que nós vemos, eu falei com o fulano, eu pedi também para aquele atleta participar, mas o atleta falou, não, eu não vou participar de nada, entendeu? Então, como surgia o nome, como o próprio Ministério Público, um falou o nome do outro, vamos ouvir aquele falou o nome, vamos ouvir. Isso não significa que ele participou, então por isso os atletas acabaram sendo absolvidos. Em relação ao VAR, vejam, isso aí é uma opinião pessoal minha, acho que o VAR veio muito para ajudar e ajudou muito e me parece que fez justiça. O que eu vejo muita reclamação é que deve se avançar mais a questão de treinamento. Eu fiz um treinamento no VAR. É um negócio absurdo para você, assim, são vários vídeos assim, e eu fiquei lá no VAR, participando no VAR. O que você viu de errado? Puta, não vi nada. E tinha vários lances errados, que obviamente que eu também não sou árbitro, não tenho aquela expertise, mas era impressionante o que tinha acontecido anteriormente e eu não conseguia visualizar. Óbvio que o árbitro vai visualizar, mas não é fácil, porque ficam três lá, um olha um antes, outro olha depois e outro depois. E assim, não tem contato com os dirigentes não, tá, senador? O VAR, os árbitros de VAR, ele não tem contato no dia do jogo com ninguém da CBF, isso eu garanto. O que tem é com o árbitro principal e eles não podem decidir, eles têm que dizer, olha, dá uma olhada lá, me parece que houve lá uma falta anterior, entendeu? Agora, se houve uma agressão, um exemplo, houve uma agressão fora da disputa de bola, tá lá no ataque, tem uma agressão aqui, aí ele pode dizer, houve uma agressão do atleta tal, no atleta tal, aí o árbitro pode tomar coisa. Mas de decisão de pênalti, o árbitro não pode dizer, foi pênalti. Não, isso ele não pode dizer, né? Foi falta. Então, assim, ele vai dizer o que foi impedimento, que obviamente ele está lá traçando a linha, ele pode. Mas uma decisão de árbitro de gol, de validade, não sei o quê, isso realmente o árbitro não pode intervir. E, assim, a questão da crítica da demora muito de se decidir, né? Mas me parece que faz justiça, pelo menos no meu ponto de vista. Bom, acho que é isso, acho que o senhor tinha perguntado. Só fazer um adendo aqui, senador, que eu acho importante até, presidente Cajuru, a comissão se debruçar sobre essa questão. A regulamentação, por que não pode ser aceito? Nós trabalhamos hoje com a Sport Radar, que é uma empresa chancelada mundialmente e a metodologia é conhecida.
porque esse é exatamente a essência do que pode ser levado em consideração por quem vai julgar. É exatamente o quê? Uma metodologia conhecida, definida e padronizada internacionalmente. Porque não podemos aqui que uma pessoa que detém o conhecimento tecnológico crie um site, um aplicativo para analisar essas questões e diga, olha, a minha metodologia é uma criada por ele próprio. E ele passa a analisar e questionar as decisões. A justiça desportiva não pode aceitar isso, como a justiça comum também não vai aceitar a partir dessas questões. Porque a inteligência artificial, ela é muito suscetível a um determinado caminho. Se nós trilharmos um determinado caminho, pegarmos aqui em direção norte, sul, leste, oeste, ela vai caminhar nesse sentido. A primeira justiça internacional que se utilizou a inteligência artificial foi a americana, com aplicações muito significativas. E logo se percebeu que havia uma distorção na forma de analisar os julgamentos, porque havia uma determinada condenação de uma parcela da sociedade que estava sendo reiteradamente condenada, e aí quando houve um movimento social para analisar esse aspecto, perceberam que havia sim, na forma como foi constituída a inteligência artificial, uma deformação que levava a uma determinada parcela da sociedade americana que residia em determinado bairro, que era menos favorecida economicamente, com a cor da pele também identificada, que iam sendo condenados mais do que os demais. E aí houve uma mudança. Então, por que é importante que quem analise essas questões tenham, sim, uma definição, vou chamar de metodologia, para não haver distorções e aí sim, talvez até uma manipulação por algum outro motivo. Então, a situação é padrão. E aí, o que o CBJD diz quando nós vamos julgar? Não precisa nem realizar. A cogitação deu início ao processo, algum jogador, algum agente iniciou, olha, eu aceito fazer isso e vou a campo procurar um atleta, o que for, um dirigente, para fazer, ele já startou, não há volta. É um crime instantâneo. Ele começou ali. Então, o CBJD, como ele traz ingredientes processuais e materiais da lei material em si, o que a gente interpreta no STJD, que é o seguinte, não tem volta. Começou a participar, senador Cajuru, senador Chico, não há volta. Ele já participou do sistema. Porque o que tem que acontecer? Se alguém o procura para fazer uma manipulação, ele tem que denunciar imediato, procurar as autoridades, a CBF tem um canal, então o que acontece é exatamente isso. Então é muito difícil nesse aspecto. Em relação ao VAR, nós tivemos recentemente uma questão em que foi questionado porque o árbitro que foi apitar uma partida final de um campeonato estadual era de um outro estado. E quando ele chegou lá, o árbitro de VAR, o árbitro da partida de campo era um estrangeiro de outro estado e o VAR era do local. E foi questionado, houve manipulação, houve interferência externa. Por quê? Pelo áudio, o árbitro do VAR, basicamente, ele não estava apitando o jogo, mas ele estava dando ao árbitro de campo, que não conhecia talvez os jogadores, falou, esse é o melhor, esse é o camisa 10, Então, quer dizer, ele errou, eu entendo que ele errou, mas ele não influenciou no resultado. Então, chegou essa decisão ao tribunal, o tribunal validou o campeonato estadual, porque não havia essa interferência, porque não tem, como disse o procurador-geral, doutor Ronaldo, a decisão é do árbitro de campo, né? Então, não há, mesmo que o VAR, ele chama para uma revisão, mas ele não determina que seja definido de um modo A, B ou C. E esse isolamento, hoje todos os jogos têm uma cabine reservada e uma central lá no Rio de Janeiro, porque nós tivemos momentos, por exemplo, em que a cabine do VAR, que era um container, era atacada. Foi atacada na Argentina, no futebol, no campeonato da Libertadores, já foi atacado e tivemos um caso específico em Santa Catarina, e que cortaram os cabos
de transmissão do VAR, ou seja, faltou internet para o VAR. Então a partida ficou prejudicada. Então, para evitar isso, é uma central com toda a segurança e, como disse, não tem contato. Até foi sugerido em uma audiência que nós tivemos aqui, um depoente, um participante aqui da mesa, o senador Cajuru vai lembrar, falou, olha, seria bom que tivesse dentro da cabine do VAR, um ou dois, um representante de um clube, um representante do outro, para verificar. Mas não tem necessidade, que na verdade a isenção do árbitro de campo é a mesma. E é o mesmo posicionamento que o árbitro tem que ter em campo, a técnica para estar na posição transversal, para analisar o jogo e decidir em fração de segundos, ele tem que ter também no VAR. A dificuldade, eu fiz esse teste também, é dificílimo. Quem não tem técnica não enxerga nada no lance. É só arbitragem mesmo com a técnica. Pois é. Tá. Também a questão do árbitro de VAR, que antigamente era na sede da CBF, hoje já não é mais. Eles deslocaram, até para dar mais independência e mais transparência, hoje é num prédio separado, é num prédio visível, mas um prédio separado, totalmente independente da sede da CBF. Pois é, presidente Cajuru, coisas do futebol. Veja aí o presidente do STJD acaba de dizer da complexidade, cortar o cabo de acesso ao VAR. A que ponto chega, né, na verdade, a paixão pelo futebol? Tudo é possível, né? Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para me ausentar desta sessão, porque eu vou abrir a sessão do Senado agora às 14 horas. Até porque faltam 10 minutos. O senhor está aqui desde o começo, senador Chico, e tem que abrir a sessão da presidência. Ser presente, enfim, cumprir o horário. Então, só justifica a minha ausência, né, por favor, porque eu sou sempre o primeiro a falar, ou o segundo. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Presidente do STJD, José Perdiz, eu vou aqui levar para um lado diferente nessa pergunta. Eu sei que o senhor se baseia muito mais, e com razão, no relatório da empresa Sports Radar, que atesta a seriedade da atual presidência da CBF, que a contratou, porque eu acho que antes jamais a CBF, até porque antes da CBF ela não se chamava Confederação Brasileira de Futebol. Antes da CBF se chamava Casa Bandida do Futebol. Hoje mudou o nome. Então, hoje ela foi e buscou essa empresa, que também a FIFA tem contrato, utiliza. Então o senhor se baseia no relatório dela. Chega para o senhor hoje à noite na sua casa. A sua filha, que eu sei que é muito amada, tanto que logo, logo pode te dar netos, a sua filha chega e fala, pai, do jeito que o senhor está analisando tudo, o senhor acha que nós vamos chegar ao conhecimento de fatos graves em jogos de competições importantes, de tudo que está se falando sobre manipulação de jogos de futebol? O senhor responderia como a sua filha? Eu agradeço a pergunta, senador. Quero dizer ao senhor que a gente, como democrata, nós partimos do princípio da inocência de todos. Mas eu não vou dizer a Vossa Excelência que eu não me furtaria a analisar tudo que chegar ao STJD, enquanto estiver lá, nós vamos analisar. Porque, como disse o procurador, Dr. Ronaldo, nós fomos surpreendidos quando um jogador de um time da Série A, com alto salário, participou e ele foi condenado. Se um jogador... Pode dizer o nome dele? Eu acho que era o Bauerman dos Santos. Bauerman dos Santos. Ah, do Santos Futebol Clube. Ele tinha um salário de R$300 mil. Pode falar, doutor Ronaldo. Era um salário de R$300 mil e ele recebeu 50 mil. Ele iria fazer, era para ele fazer um pênalti no primeiro tempo. Esse pênalti, não sei nem se é um pênalti ou... Desculpa, ele teria que ser expulso no primeiro tempo. E ele acabou que não conseguindo ser expulso e foi expulso no segundo tempo. E olha onde isso chegou. Foi até bom esse caso. Em troca de um cartão vermelho, ele recebeu
uma propina. receberia 50 mil reais. E aí o que acontece? Ele acabou sendo expulso no final do segundo tempo. E a questão que aí o assediador lá, a quadrilha, falou, não, eu não vou te pagar não, porque a minha aposta foi para você ser expulso no primeiro tempo. E eu não recebi. Agora você vai ter que me pagar 800 mil reais do que eu perdi. E só ameaçá-lo, a ele e a família dele, por questão de que ele não tinha cumprido o acordo. E depois veio, né, com a defesa, ele devolveu o dinheiro, disse que depois ele não foi expulso no primeiro tempo, mas infelizmente a gente sabia que não tinha como, acabou sendo condenado, foi internacionalizado, inclusive ele tentou jogar num clube da Arábia Saudita e não conseguiu. E não conseguiu, exatamente. E ele foi condenado a quanto tempo, presidente Perdiz? Foram tantos, salvo engano... Eduardo Baumerman. Isso. Ele já cumpriu a pena dele está chegando ao final. Eu acho que uma das petições que nós temos, presidente Cajuru, hoje em análise no STJD, é o cumprimento integral da pena dele. Inicialmente, ele havia sido condenado no primeiro grau do STJD a pena de suspensão por partidas, em face da capitulação que foi dada no primeiro grau. O Pleno, com o recurso da Procuradoria, o Pleno mudou a capitulação e passou a aplicar apenas, salvo engano, eu não sei se ele pegou 180 dias ou 360 dias. Me falha a memória, um ano. Mas tem uma petição no tribunal, recebi essa semana, a petição, salvo engano dele, eu posso estar aqui trocando os nomes, mas já dizendo que cumpriu, para a análise nossa de que cumpriu 1 ano de suspensão, que é muito, claro. que é muito para um atleta, para as penas nossas têm sido mais rigorosas do que na Europa. Não é? Por isso que há o reconhecimento da FIFA, isso. Como vocês dois colocaram aqui. Então, quer dizer que, na verdade, o senhor diria para sua filha que pode sim ter fato grave, porque já teve esse. Exato. Então, o senhor não vai negar ela, filha? Não nego que infelizmente é isso. E a luta que nós temos na justiça desportiva, e os senhores aqui hoje no parlamento, e a justiça comum também tem feito, como essa operação penalidade máxima e outros, é exatamente isso. É fazer com que o esporte, que é um ícone no mundo todo, que é o futebol, ele continue tendo, como todos os outros esportes, a imprevisibilidade de seus resultados. O dia que o esporte perder essa imprevisibilidade... É o fim. É o fim. E o esporte emprega, senador. E aí, ao estudo que eu já fiz em relação a atletas, a demais, porque é muito baixo o aproveitamento do atleta, e isso é significativo para os casos de manipulação, para que vossas excelências estudem. E eu sei que estudaram, mas podem trazer. Baixíssimo o índice dos atletas reputados de amadores que chegam ao profissionalismo, não é os que têm sucesso, não. Casos como o senador Romário e outros no nível dele, é 1% no futebol. A maioria para a carreira dos 16 para os 18 anos. E nós precisamos ter um trabalho social, porque o atleta ele é resiliente, ele é disciplinado, ele tem uma condição física que ajuda, e nós temos que ter um trabalho para que a sociedade pegue esses atletas que não se transformaram em jogadores, mas que eles possam ser. Hoje, o futebol não é só um treinador, é uma equipe, é análise de estatísticas, é o massagista, é o fisioterapeuta, é o administrador, é o conselheiro, é o psicólogo. Hoje o esporte tem uma dimensão gigantesca, é um árbitro que ele pode se tornar. Então nós precisamos dizer aos jogadores que não é uma reta final ser um atleta profissional ou não. Na verdade, o início dele como atleta pode significar um cidadão de bem para a sociedade, pode significar uma pessoa que vai trabalhar no mundo do esporte e que não é efetivamente aquele atleta que estará dentro de campo. O dia que nós conseguimos levar isso à população e as autoridades ajudarem nesse aspecto de fazermos esses trabalhos sociais, principalmente na classe menos favorecida, nós teremos sim um trabalho de evitarmos isso, que é a educação, que é exatamente aonde eu queria chegar quando o senhor me traz, que a educação é que vai levar a pessoa. Por quê?
Eu não sei se já citei aqui, senador, e vou citar um exemplo que a Polícia de São Paulo me falou. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a vitrine do futebol brasileiro, um atleta que saiu do norte e viajou 5 dias de ônibus com seus companheiros, ele foi cooptado lá na saída do norte. Ao entrar no ônibus, ele ganhava R$500 de ajuda de custo e ajudava a família. Ofereceram R$5.000 para ele cometer um pênalti. Ele era o goleiro. Então ele veio pensando naquilo, nossa, 10 vezes meu salário para eu cometer um pênalti ali no jogo e tal. Quando ele desembarca em São Paulo para disputar, ele é novamente cooptado, veja que é uma monitoração, né? Um monitoramento o tempo inteiro. Ó, no ônibus lá vai um atleta que já não negou, pensou. Quando ele desembarca em São Paulo, falaram, olha, 5 mil para você cometer o pênalti, 10 mil para você deixar a bola entrar. Vejam, vossas excelências, aqui a dimensão da questão. E ele, quando vai pegar o credenciamento, ele vê lá que tinha um stand que permitia isso, falar sobre manipulação e tal. E aí ele vai e confessa lá que não ia participar e que tinha sido cooptado e tal. E a polícia passa a deter essa informação. E aí perguntaram para ele, por que essa atitude? Ele falou, além de pensar na minha família, eu pensei nos colegas que estavam 5 dias no ônibus comendo uma farofa fria, um frango frio e a vida. Então são pessoas de bem que estão no esporte. Nós precisamos ajudar essas pessoas, senador. É por isso que você não pode nunca generalizar, né? Eu, aqui, com todo o respeito, alguns assessores que estão aqui se lembram muito bem, quando do quando da votação polêmica que foi a questão das casas de apostas. Eu fui o primeiro senador a apresentar um projeto de lei para legalizá-las e tarifá-las, porque elas vinham sonegando há tempos, durante o governo do Bolsonaro todinho, né? Houve uma ignorância neste governo sobre os bilhões faturados por essas empresas e o nosso governo não recebendo nenhum centavo de tributos. Vimos Portugal perder os tributos porque não soube se relacionar quando da votação e as empresas preferiram sair de Portugal ou trabalharem clandestinamente. Portugal, então, perdeu bilhões em impostos. Bom, posto isso, no dia da votação, é a única divergência que eu tenho com o senador Eduardo Girão, felizmente respeitosa, porque somos amigos pessoais do seio da família um do outro. Eu penso o seguinte, a questão das casas de apostas, no patrocínio das camisas dos times de futebol, nas placas de publicidade e nos veículos de comunicação, você tem que saber discutir esse assunto, mostrando a verdade sobre cada casa de aposta. Aquela que cometeu algum erro e que já foi denunciada, essa tem que ser, para mim, excluída, banida, ponto final. Saia do Brasil, vá para outro país ou nem outro país vai te aceitar. Agora, tem casas de apostas sérias, que eu conheço, que procuraram a mim, inclusive, na época, e disseram, senador, nós queremos pagar imposto, nós queremos trabalhar legalmente. E aí eu faço uma observação a esses senadores, inclusive, que acabaram concordando comigo, porque, cá entre nós, se não fosse a minha participação, as televisões estariam hoje em situação financeira difícil, os outros veículos de comunicação, os clubes, e nós poderíamos ter, inclusive, times em situação financeira quase que de falência, né? Porque perderiam o quê? Uma receita importantíssima. Antes, no nosso tempo, nós tínhamos todo time de futebol, um com uma cerveja, outro com outra cerveja, outro com outra, eram 5 cervejas patrocinando times de futebol na camisa. 5 bancos estatais, Caixa Econômica Federal, Lubrax, Petrobras. Hoje não tem mais isso. Você liga a televisão, os intervalos de TV hoje, não tem banco, não tem cerveja, pelo monopólio dela, né? Então elas não têm mais interesse em investir em publicidade. E os times de futebol perderam, então, essas receitas.
Se hoje a maior receita que os veículos de comunicação têm, que os clubes têm, através das camisas e das placas de publicidade, são as casas de apostas, nós não podemos proibir isso, de forma alguma. A gente tem que saber investigar qual é a casa de aposta séria e qual que não é. Por isso que eu dou um exemplo aqui da casa de aposta do Corinthians, que está ameaçando hoje rescindir o contrato com o Corinthians se ele não provar a denúncia grave feita de uso de laranja em pagamento a uma senhora que mora numa casa de Dardó, em Peruíbe, uma senhora chamada Edna, que não sabe nada do assunto e que foi colocada como uma laranja no escritório da Avenida Paulista, em São Paulo, que não existe. Isso o jornalista Juca Kfouri provou tudo. Né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que saber discutir esse assunto, porque senão daqui a pouco, se a gente generalizar, a gente vai provocar um prejuízo enorme aos times de futebol, aos veículos de comunicação. Isso vai significar desemprego da minha classe, que evidentemente eu não vou concordar com isso, né? E aí, só para concluir essa parte, a questão do sócio-torcedor, eu entendo a opinião do senador Girão, mas sócio-torcedor não é a principal receita de time, gente. Vamos falar a verdade. Isso um Flamengo, um Corinthians, mas e os demais? Televisão, televisão, é imagem, é patrocínio na camisa, nas placas, não há como discutir isso. Né? É a sobrevivência desses times de futebol. Mas aí, o presidente José Perdiz, do STJD, cabe uma outra colocação posterior a essa. Caso o Joe Testor não apresente ao STJD as provas prometidas, ele sofrerá uma suspensão, não é isso? Correto. Que poderá ser de 1 ano. A previsão do artigo 223 do CBJD é multa pecuniária de até R$100 mil, que é o teto máximo do CBJD, e a suspensão que pode chegar a 90 dias aí, sem sombra de dúvida, penso eu. A 90 dias? A 90 dias, Então, baseado neste importante relato, o senhor se baseando mais na Esportes Radar, isso significa o quê? Independentemente de Testor ter provas ou não, o trabalho nosso na CPI, da Polícia Federal, dos demais órgãos responsáveis, especialmente do STJD e da CBF, porque eu ouvi pessoalmente o presidente Edinaldo dizer a mim que ele não abriria a mão de uma investigação 100% profunda, porque ele está enojado com esse assunto de manipulação de resultado, vocês não vão parar. Não importa se ele vai ter prova ou não, porque a Esportes Radar já tem elementos suficientes para vocês continuarem o trabalho, e nós aqui da mesma forma, investigando tudo. Vocês trouxeram aqui um jogador importante, que tinha salário de R$300 mil e aceitou uma propina de 50 mil. Isso me faz lembrar aquela imortal frase de Milor Fernandes no livro Bíblia do Caos, Milor Definitivo. Ele que foi meu amigo pessoal. O Milor, bem-humorado como sempre, né? Ele escreveu assim: o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Essa frase é forte. E aí eu me lembro de João Saldanha, o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. Na época, teve um jogador do Botafogo que ganhava salário de hoje, em tempo de hoje, quase R$300 mil por mês. Ele se vendeu num jogo para o Flamengo. Aí o João Saldanha fez a denúncia no JB, famoso Jornal do Brasil, na época, e eu, como discípulo de Saldanha, cheguei até ele, falei: e aí, João, isso aí vai ter sequência? Ele falou assim: ô Cajuru, você é um jornalista que sabe perguntar. Que pergunta ridícula. Se nós tivermos um caso já como esse, é claro que tem mais casos, Cajuru. É só uma questão de investigar. Daí a pergunta para os dois. Nós temos mais exemplos de Eduardo, jogador do Santos, pela Esportes Radar?
Na verdade, como eu disse, senadora, a Sport Radar, ela traz um indício, né? Então, assim, o que nós conseguimos avançar foi sempre quando nós fizemos o compartilhamento de provas com o Ministério Público de Goiás, porque aí nós temos as provas realmente inquestionáveis. Cabais. Exatamente, cabais e também da confissão dos próprios atletas, né? Então, assim, todos, 100% dos relatórios que chegam enviados, que a Sport Radar envia para a CBF encaminha ao STJD, todos, 100%, nós estamos determinando a abertura de inquérito. Em todos. Em todos. E, pois não, presidente Perdiz. Só para complementar, porque o que ocorre? Na verdade, essas condenações que nós tivemos, senador, tirando essa do Estado de São Paulo, que veio do TJD de São Paulo, todas as demais foram com base no compartilhamento de provas com a operação penalidade máxima. Foi que permitiu a nossa agilidade de terminarmos rápido e trabalharmos na ampla defesa do contraditório. Então, esse compartilhamento é o principal. É o principal, tanto do nosso lado, para com o Ministério Público e a polícia, quanto da polícia e Ministério Público para o STJD. E nesse ponto, a CBF tem sido rigorosa. A CBF fez diversos convênios. A CBF, quando compartilha conosco, ela compartilha também com o Ministério Público e Polícia. Então, a CBF tem tido um trabalho muito significativo nesse aspecto. Porque, às vezes, demora um pouco. É o que o senhor falou no início. O presidente do Vila Nova, por ele ser policial, ele conseguiu adiantar até para ele mesmo fazer uma espécie de flagrante nos jogadores dele. E aí começou. Então, é essa situação. Mas nós não vamos parar, não. Enquanto tiver indício, nós vamos examinar. Sim, com certeza. E no caso de São Paulo, em que pese não ter as provas e Ministério Público, lá havia depoimentos do próprio presidente, do técnico. Então, aí nós tínhamos outras provas, né, adicionais que puderam... Tinha mais embasamento. Inclusive, eu quero aproveitar para deixar, então, com Vossa Excelência aqui o trabalho da UEFA. Só me permita uma coisa. A minha craque assessora, Carol, ali está. Carol, esse material da Esportes Radar da CBF já está em nossas mãos, né? Já está conosco, né? O doutor Otávio, do Conselho Jurídico do Senado Federal, está aqui presente, esse craque, escolhido por mim e com unanimidade, concordância da CPI, para estar com a gente, trabalhando com a gente. Ele já está fazendo a análise de toda essa documentação. Portanto, o mais rápido possível, nós vamos dar publicidade ao que os senhores estão também fazendo e ao que ele também simultaneamente está fazendo. Tá, então, esse aqui é um relatório, um estudo feito pela UEFA, né? E no qual eles analisam a questão desses relatórios de Sport Radar e Good Game e de uma outra empresa, State Sport, se não me engano isso, e que ele fala realmente que precisa de mais provas e que somente isso não é com base nisso não é prova. E também a convenção, que é a chamada Convenção de Macolin, que também é importante, existe um pedido da própria CBF para que o governo adere a ela. Então, só para deixar com vocês aqui, acho que é importante para poder enriquecer o material e a CPI. Claro. A gente está chegando aos momentos finais desta importante sessão, que é a 7ª reunião da CPI de manipulação de jogos de futebol e de casas de apostas. Presidente Perdiz, também se chegar hoje à noite no senhor para uma pergunta, presidente, o senhor acredita que o TST vai entregar ao senhor todas as provas ou o senhor não acredita mais nele? Não, eu acredito que ele possa, sim, entregar ao STJD para apuração todas as provas, todas as dúvidas, todas as evidências que ele tenha. O que pode ocorrer o tribunal pode aceitar algumas questões e pode não aceitar outras. Por que maneira? Não é pela credibilidade ou não dele, é pela tecnicidade da legislação e tecnicidade da forma de apuração. Agora, tudo que chega, o tribunal apura. Então, tudo que ele entregar, e ele já entregou as mesmas que entregou à CPI, ele entregou ao tribunal, e o tribunal está apurando, sim, em fase de inquérito no momento. É um inquérito que tramita sob sigilo,
nesse momento, porque houve-se várias pessoas que estão nominadas ali ou identificadas por ele, e nesse ponto eu confesso que nós não interferimos, é o auditor processante que vai chamando, e sempre com a presença de um procurador, um subprocurador, acompanhando a oitiva, e quem está sendo ouvido acompanhado dos seus advogados, com a ampla defesa do contraditório. Apesar de que, a exemplo da vida normal, o inquérito ele não tem um contraditório, né? Igual a CPI, aqui é investigativo. Então ele é auxiliar de quem? O contraditório surge após a denúncia, a ampla defesa vem após a denúncia, mas nós damos amplitude máxima lá da participação de todos. Vai continuar, o tribunal não vai se furtar. E eu não vou aqui, de maneira alguma, dizer que ele tem a credibilidade, não. Todos têm a credibilidade. Agora, o tribunal não vai condenar por uma cor de camisa ou por um cidadão mais rico ou menos rico ou mais importante. Por tribunal, por fatos. É técnico. Fatos que sejam típicos. Sim. Que se eles não forem típicos, não adianta o tribunal criar aquilo que não existe. Então, o tribunal não se furta. Mas eu reitero, tanto a Justiça Desportiva, quanto a CBF, Ministério Público, a Polícia do Brasil inteira, o Senado, o Parlamento, esse tema é de vital importância para o futebol brasileiro. Vital importância. Não só para o futebol brasileiro, como para todo o desporto. Nós assistimos esses dias uma maratona que foi tida como suspeita, né? Não sei se Vossa Excelência se lembra, saiu na imprensa. 3 africanos lá, representantes dos países que são tradicionais em vitórias na maratona, acabaram perdendo para um asiático na reta final, e está sob investigação esse resultado da maratona. Bom, eu vou apresentar uma novidade aos senhores aqui e também a todo o Brasil. Doutor Renato, doutor Otávio está aqui? Tá. Doutor Otávio, eu preciso fazer uma revelação importante aqui, uma decisão que eu quero tomar como presidente desta CPI. Na videoconferência com o senhor Joe Testor, comigo e com seus advogados, ele prometeu enviar novas provas a mim e fez a seguinte observação. Videoconferência, evidente, tudo gravado, né? Até porque não foi pedido off. Aí ele falou: senador Cajuru, já que o senhor não gosta de ser chamado de presidente, dessas provas que o senhor vai receber, nós vamos dizer quais que o senhor poderá já imediatamente dar publicidade a elas. E outras... Nós estávamos transmitindo a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas e passamos a acompanhar agora a sessão não deliberativa no plenário, dedicada ao discurso dos parlamentares. Acompanhe. Dia 22/5/2024, a número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo do Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão da deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei complementar número 150 de 2021, do senador Fabiano Contarato. Projeto de lei 1958 de 2021, do senador Paulo Paim. Projeto de lei número 1357 de 2019, do deputado Célio Stewart. Projeto de lei da Câmara número 190 de 2015, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, e projeto de decreto legislativo 927 de 2021, de iniciativa da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Passamos aos oradores inscritos. Senhores senadores terão 10 minutos.
Como primeiro orador inscrito, o senador Paulo Paim, que permuta com o segundo orador inscrito, Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. O senador Eduardo Girão gostaria de perguntar? Ok. Então, com a palavra, o senador Laércio Oliveira. Boa tarde, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, meus colegas senadoras e senadores, não só aqui no plenário, mas também em seus gabinetes. Quero cumprimentar com muita alegria o presidente desta sessão, senador Chico Rodrigues. Eu queria voltar a essa tribuna para discorrer mais uma vez sobre um tema muito importante para o nosso país e que me parece um pouco esquecido pelo governo federal. Esse tema é o gás natural. E a falta de iniciativa do governo de promover medidas que possibilitem a redução do preço, que é um dos mais altos do país, tem prejudicado muito o Brasil. Muitos são os estudos que discutem esse tema, tendo todos eles conclusões e recomendações convergentes. Todos os estudos são convergentes na busca de promover uma redução do preço do gás natural. Eu, pessoalmente, fiz uma audiência pública aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. O Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas fez para o Movimento Brasil Competitivo também um abrangente diagnóstico. A Coalizão pela Competitividade do Gás Natural também apresentou um outro excelente estudo sobre o gás natural. Esse estudo foi conduzido pelo Instituto de Energia da PUC do Rio. Esses estudos todos, e por todos eles, fica evidente a necessidade de aumento da produção nacional de gás natural, medidas de desconcentração de mercado e atuação mais célere da Agência Nacional de Petróleo para a regulação de sua competência, conforme previsto na própria lei. É preciso buscar um caminho que possibilite dar uma maior celeridade às demandas de regulação da lei do gás. O governo federal instituiu um grupo de trabalho do programa Gás para Empregar, sob a coordenação do Ministério das Minas e Energia. A finalidade é subsidiar o Conselho Nacional de Política Energética na proposição de medidas e diretrizes para promover o melhor aproveitamento do gás natural, cujo encerramento das atividades se deu no dia 8 de abril. Já estamos no final do mês de maio, aguardando a reunião do Conselho Nacional de Política Energética para a análise do trabalho e as definições das políticas e plano de ação a serem implementados. O governo também promoveu uma revisão no Plano Nacional de Fertilizantes, elaborado na gestão passada, sem, entretanto, prever medidas que, de fato, possam estimular o desenvolvimento da produção nacional. Ora, senhoras e senhores, o setor de fertilizantes nitrogenados está diretamente inserido na questão do preço do gás natural, cujos valores praticados no Brasil levou à paralisação da produção das unidades de Sergipe, o meu estado, e da Bahia, operados pela Unigel, ainda aguardando a definição de uma política pública que permita a sua retomada. Eu, pessoalmente, apresentei projetos de lei para estimular o desenvolvimento do setor de fertilizantes. Um deles é o projeto chamado Proferte, já aprovado aqui nesta casa.
O outro projeto é o ProEscoar, que busca promover o aumento da oferta do gás nacional e desenvolvimento do mercado consumidor a partir de outro patamar de preço desse energético. Mas, infelizmente, o governo não tem se mostrado sensível a esses temas e contribuído na celeridade das tramitações. Nós precisamos desenvolver a indústria nacional e promover geração de empregos qualificados através do programa Gás para Empregar, tendo como objetivo primordial a competitividade de preço do gás natural no Brasil, reduzindo a diferença absurda que existe entre os preços praticados no Brasil e os demais países. É preciso aumentar a produção nacional de gás natural e promover a competição do setor. A Petrobras, entretanto, não tem interesse em promover o desejado choque de oferta, mantendo a dependência da importação de GNL para ter como referência de preço no mercado interno. A estatal também está ignorando os termos do TCC firmado com o CAD, de forma a manter o poder de agente dominante, exercendo total controle sobre o mercado. E isso é um absurdo. É fundamental termos uma segurança de oferta do gás natural através de leilões, de contratos de longo prazo e início de entrega futura. Se assim acontecer, nós estaremos promovendo os investimentos na indústria que irá consumir os novos volumes a serem disponibilizados ao mercado e termos, consequentemente, uma nova referência de valor de mercado para o gás natural. A Petrobras, porém, não demonstra interesse em desenvolver a produção para aumentar de forma expressiva essa disponibilidade de gás natural. Com o objetivo de desenvolver o mercado, opta por limitar a sua oferta através da reinjeção de volumes além das necessidades técnicas e ainda postergar a entrada de produção de novos projetos, com o objetivo, claro, de manter o valor do energético em patamares bastante elevados. Isso fica bastante claro nas inúmeras postergações, por exemplo, do projeto Sergipe Águas Profundas. Sergipe é o meu estado. E há 10 anos a gente espera a exploração de riquezas e reservas extraordinárias no meu estado. Esse projeto, que já tem uma década de atraso, apesar de constar no novo PAC e em todas as apresentações do governo, tido como essencial para o país, ele vai proporcionar a oferta de 18 milhões de metros cúbicos de gás natural e a produção de 240 mil barris de petróleo por dia. Mas a Petrobras tem uma atuação pouco proativa na questão de encomendar as plataformas flutuantes. O edital para a contratação do arrendamento dos navios não apresenta atratividade para os fornecedores existentes no mercado e leva a 3 adiamentos, sem, entretanto, resolver o ponto central. Mas parece uma estratégia deliberada de promover os adiamentos sem enfrentar o cerne da questão. E assim, ao final, comunicar que não teve empresas interessadas em participar da licitação, como se a atratividade do certame não fosse da total responsabilidade da Petrobras. Só por conta dessa licitação, iniciada em abril do ano passado e com a apresentação de propostas em junho próximo, se realmente for deserta, o projeto terá mais um atraso de pelo menos 14 meses. Um absurdo, um absurdo. Desta forma, o projeto poderá ser mais uma vez postergado, promovendo o distanciamento do início de produção dos projetos Raia e CEAP, evitando, assim, alguma pressão de oferta e consequente redução de preços. Isso é tudo que a Petrobras não quer, exatamente a redução dos preços.
Como forma de dar a impressão de que o projeto irá ter continuidade, a Petrobras também informa que tem um plano B de contratação de navios próprios. É difícil de acreditar. No entanto, não assume que essa mudança implicará em pelo menos mais 2 anos de atraso para o projeto e que tal mudança não garante que haverá interessados em produzir os navios plataformas se mantidas as condições do edital em curso. Espero, sinceramente, estar enganado e que a Petrobras tenha êxito na contratação dos navios, através de propostas que poderá receber no dia 14 de junho, vindo, portanto, a termos a decisão final de investimento do projeto Sergipe Águas Profundas ainda este ano. Mas isso não parece provável. O fato da Petrobras já estar desenvolvendo o projeto para a contratação de navios próprios é um sinal claro de que a diretoria entende que a licitação será deserta. Eu tenho enorme esperança que a mudança do comando da Petrobras possa trazer uma outra perspectiva para o desenvolvimento do país, que os projetos sejam, de fato, implantados conforme seus cronogramas. E, portanto, eu desejo à nova presidente da Petrobras, senhora Magda Chambriard, muito sucesso na sua gestão. Espero também que os projetos de menor importância, como eólicas offshore, sejam deixados de lado e que passem a ter foco nos projetos que trarão resultados palpáveis para o desenvolvimento do país, como é o caso da implantação do projeto Sergipe Águas Profundas. Faço aqui um apelo à nova presidente da Petrobras, que procure se assenhorar da questão da encomenda dos navios, de forma a não termos o prejuízo de mais uma postergação do projeto. O presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira e o ministro Rui Costa precisam estar atentos a esse enredo que a Petrobras está construindo, sem compromisso com as metas do plano de aceleração do crescimento, em prejuízo do Brasil e, em especial, do meu estado de Sergipe. É por isso que eu digo sempre, senhor presidente, para encerrar, Sergipe não pode mais esperar. E o Brasil também. Obrigado. Nobre senador Laércio Oliveira, Vossa Excelência trata de um assunto extremamente relevante aqui, quando fala da questão do gás natural, a importância da regularização de preço, mas, acima de tudo, da baixa de preço. Porque, veja, em função de nós termos mais de 20 milhões de pessoas passando dificuldades no Brasil, né, nós vemos, inclusive, a questão do gás de cozinha, por exemplo, a botija de gás tão conhecida, que bastava que, na verdade, a Petrobras tivesse uma política de preço mais social e nós estaríamos beneficiando milhões de pessoas, né, no nosso país. Tem a questão do desdobramento com relação aos fertilizantes nitrogenados, que isso afeta diretamente a agricultura brasileira, né, que hoje tem um potencial gigantesco, com quase 300 milhões de toneladas produzindo já e exportando commodities, enfim, para abastecimento interno. E lógico que a Petrobras, que é essa grande empresa nacional, é um orgulho nacional, ela que vive numa senoidal, ultimamente, nos últimos anos, vive numa senoidal, é lá em cima, lá embaixo, lá em cima por questão de gestões, etc. E nós esperamos que, com a mudança agora, né, estava lá um ex-colega nosso aqui do Senado, o Jean Paul Prats, conduzindo muito bem a Petrobras, mas por questões políticas e de conveniência, isso é lógico, é claro, visível como uma janela sem vidros, será substituído pela Magda Chambriard, que é uma funcionária de carreira, experiente, e nós esperamos que as pessoas mudem, mas a linha de condução da empresa, ela se fortaleça cada vez mais. É uma empresa histórica que participou ativamente do processo de desenvolvimento nacional, ela seja mais priorizada pelo governo e tenha, na verdade, resultados
resultados importantes para a economia nacional, consequentemente para o povo brasileiro. Portanto, parabéns pelo pronunciamento equilibrado, coerente. Seu Estado, que é um Estado que tem um potencial de exploração de gás e petróleo gigantesco, inclusive agora em águas profundas também, né? Tenho certeza que essa demanda que Vossa Excelência apresenta, ela é absolutamente oportuna. Parabéns pelo pronunciamento. Gostaria de, em homenagem... Secretário de Finanças, está ele. Em homenagem ao colega senador que fará uso da palavra em poucos minutos, senador Plínio Valério, cumprimentar aqui a prefeita Denise e o vice-prefeito Lessa de Itapiranga, uma localidade importantíssima para a economia da Amazônia. Ali tem uma abundante produção de gás, né, e reservas fantásticas de potássio, que é importante também para a economia nacional. E gostaria de dizer para o vice-prefeito Lessa que a roda gira, vá caminhando na linha do tempo, né, que o tempo é o senhor da razão. A prefeita Denise, que já vem exercendo por 2 mandatos a gestão do município, ela está olhando agora pelo retrovisor e você está olhando para frente, para próximas etapas. Então, deixo aqui essa mensagem codificada para Vossa Excelência. E gostaria de dizer que, na sequência dos inscritos, eu vou convidar o senador Humberto Costa. Como comunicação inadiável, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais. É um motivo de muita alegria para nós, pernambucanos, ver selecionada em um processo de licitação nesta semana a empresa que será responsável por elaborar o projeto do ramal da Ferrovia Transnordestina, que ligará a cidade de Salgueiro, no sertão pernambucano, ao porto de Suape, em Ipojuca, na região metropolitana do Recife. É um sonho de muitos anos do nosso Estado, mais um sonho que o presidente Lula, com a sua firme determinação em favor de equilibrar o crescimento da federação, está transformando em realidade. A Transnordestina é a ferrovia da integração nacional. É um Rio São Francisco em trilhos, um projeto que vai reinserir o Nordeste na estratégia de desenvolvimento do país e redinamizar nossa economia em um novo seminário de transição energética. Ela começou a ser pensada em 1956, no Plano Ferroviário Nacional, foi iniciada em 1959, mas logo abandonada pela visão estreita de que fazer obra assim no Nordeste era economicamente inviável. Somente em 2006, meio século depois, no primeiro governo do presidente Lula, o projeto dessa grandiosa ferrovia foi retomado e está hoje orçado em 15 bilhões de reais. No final de 2022, na surdina, o governo Bolsonaro, por intermédio do hoje governador de São Paulo, Tarcísio, mandou que o ramal pernambucano fosse excluído do projeto, o que nós só tomamos conhecimento em meados de 2023. Nossa bancada pernambucana, juntamente com o governo do Estado e os governos municipais, logo se uniu para pedir a reinserção do trecho. E o presidente Lula não hesitou em determinar que o ministro dos Transportes, Renan Filho, providenciasse a reinclusão de Pernambuco e a retomada do projeto. Hoje, os trabalhos já estão em ritmo acelerado no trecho entre Acopiara e Quixeramobim,
No Ceará, dos 1.206 quilômetros que a ferrovia terá, 679 quilômetros, mais da metade já estão concluídos. Somente na região cearense, a obra deve gerar 1.300 novos postos de trabalho. Atualmente, o empreendimento já registra 3.800 empregos, entre diretos e indiretos, com mais de 90% de mão de obra local. Em 2025, no pico da construção, o número pode saltar para 23.200 postos de trabalho. Com a retomada dos investimentos federais no projeto, houve um expressivo salto na evolução das obras, sendo que em 2023 foram aplicados algo em torno de 269 milhões no empreendimento. A Transnordestina levou 16 anos para ter 40% concluídos. Em somente um ano, chegou a 61%. De Eliseu Martins até o Piauí, no Piauí até o Porto de Pecém, no Ceará, a ferrovia terá uma extensão de mais de 1.200 quilômetros, como disse, passando por 53 municípios. E com Pernambuco de volta ao projeto, vamos até mais longe. O trecho Salgueiro-Suape, reinserido no novo programa de aceleração do crescimento, por determinação do presidente Lula, terá inicialmente 450 milhões em investimentos, de um total de 4 bilhões previstos para o ramal, com a finalidade de escoar a produção do sertão para o litoral e de lá para outras partes do Brasil e do mundo. É um sistema, peço a Vossa Excelência 2 minutinhos de condescendência, é um sistema intermodal que será responsável pelo transporte de 30 milhões de toneladas de grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis, minério, boa parte destinada à exportação por custo nacional muito mais baixo do que tem hoje saído. Teremos incremento do escoamento da produção do semiárido, fomento ao desenvolvimento socioeconômico dos portos de Pecém e de Suape, aumento da competitividade do setor agrícola, otimização do escoamento da produção do polo de fruticultura de Petrolina, em Pernambuco, e de Juazeiro, na Bahia, além de um incremento sensível na geração de emprego e renda na região. Entre os projetos básicos e de execução do ramal Salgueiro-Suape, cuja empresa vencedora entregará nos próximos meses, pelo custo de 12.400.000 reais, é um primeiro passo para que Pernambuco e o Nordeste vejam realizado um sonho de décadas, assim como ocorreu com a transposição do São Francisco. E digo não só Pernambuco, mas toda a região, porque essa é uma obra que vai permitir a revitalização com recursos da Sudene, do BNB, por meio do desenvolvimento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, da reestruturação da malha ferroviária também de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e promover a interligação de diferentes modais de transporte fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico. Essa, então, senhor presidente, para concluir, é mais uma extraordinária conquista, uma nova obra transformadora que começa a sair do papel em benefício de todo o nosso povo, pelas mãos do presidente Lula. Muito obrigado a todos e a todas. Agradeço pela condescendência de Vossa Excelência. Nobre senador Humberto Costa, Vossa Excelência trata de um assunto aqui que é importantíssimo, não é? Esse ramal da Transnordestina, de Salgueiro, em pleno sertão, até o porto de Suape,
ele é, na verdade, um grande salto, e Vossa Excelência, com muita propriedade, diz que é o Rio São Francisco em trilhos, né? O que verdadeiramente passa a ser realmente o Rio São Francisco em trilhos, porque a integração que vai ter cortando no sentido longitudinal o estado de Pernambuco já vai mostrar, na verdade, a importância estratégica para o desenvolvimento da economia, não apenas do estado de Pernambuco, mas também da Bahia, aquela área produtora de frutas riquíssima, e o estado do Ceará, o estado do Piauí, que estão todos inseridos, na verdade, ao longo dessa ferrovia. Portanto, o governo está de parabéns e, lógico, momento de euforia, obviamente, para os parlamentares de Pernambuco. E eu, como pernambucano de nascimento, também quero parabenizar Vossa Excelência, né, por essa grande obra que deve estar, na verdade, alimentando o sonho hoje de todos os pernambucanos. Então, parabéns pelo pronunciamento. Continuando a lista de oradores inscritos, passo a palavra ao senador Plínio Valério. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, saudando, o senhor já o fez por mim e pelo Senado, a prefeita Denise, que está aqui de Itapiranga, e o secretário de Finanças, o Lessa. O senhor já mandou o seu recado em código, eu acho que eles entenderam. Senhoras, senadores, senhores senadores, eu já ocupei aqui a tribuna, meu amigo senador Girão, Cleitinho, eu já ocupei aqui a tribuna e pedi permissão dos gaúchos, até naquela altura, para também prestar solidariedade, falar de como nós amazonenses sofremos com eles lá, mas chamava atenção para um problema que nós teremos, que é a seca, que é a estiagem. E eu volto a esse assunto hoje, porque é importante alertar e voltar a falar no nosso mantra, que é a BR-319, para mostrar a importância da BR-319. Há 3 semanas, desta mesma tribuna, tive a oportunidade de avaliar a terrível crise climática que atinge o Rio Grande do Sul, manifestando minha solidariedade e a do meu Estado para com nossos irmãos e irmãs gaúchos. Acompanhamos e lamentamos de coração o sofrimento do Sul brasileiro. Esse sofrimento que vai permanecer, infelizmente, por mais alguns dias, com o nível das águas ainda muito acima do recorde anterior. E a expectativa de ainda bastante tempo até a volta à normalidade, sem falar na dificuldade da reconstrução que aquele povo terá de enfrentar. A essa altura do drama do Sul, porém, já era possível prever uma nova tragédia climática, só que agora no extremo norte do Brasil, em especial no meu estado, no Amazonas. Eu tive a oportunidade de refletir que a seca dava seus primeiros sinais com o nível das águas em padrão inferior ao de anos anteriores. Infelizmente, essa informação se confirma. Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 20, na sede do IBAMA, no Amazonas, os governos federal, estadual e municipal já tratam da estiagem de 2024 como uma certeza. Apesar de os rios amazônicos estarem enchendo e ainda ocorrer algumas chuvas, os indicadores de nível das águas mostram que a crise climática já é uma realidade. A expectativa é de que tenhamos nova estiagem padrão severo pelo 2º ano consecutivo, possivelmente até pior do que o ano passado. A verdade é que os dados referentes à subida dos rios são preocupantes. Veja-se o que acontece neste momento com o Rio Negro, um dos mais importantes da região. Ele está atualmente em nível inferior ao da cheia de 2023. Nós, da Amazônia, sabemos o que isso significa: estiagem. No ano passado, essa situação já ocorreu, e a partir daí marcou o início da maior vazante da história do Rio Negro. Poucas semanas depois, o fluxo de água havia baixado a ponto de impedir a navegação. Foi um Deus nos acuda. Os navios cargueiros já não chegavam mais ao porto de Manaus. Ficavam longe. E os outros rios, como Purus, Madeira e Juruá, também sofreram problema. E nós tivemos problema com a BR-319. É disso que eu quero falar. Aqueles ainda que não entenderam a importância da BR-319, não entenderam porque não querem, porque eu estou aqui toda semana falando disso. Há
haverão de entender por que eu combato tanto a ministra Marina Silva. Não tenho nada a ver com a mulher Marina Silva, com a esposa Marina Silva, com a tia, com a avó. Meu problema é com a ministra Marina Silva, que a serviço das ONGs internacionais, que financiam observatórios da Beta-19, que financiam ONGs para inventar estudos baseados numa ciência que eles encomendam e fazem dessa ciência, exercem a sua pura fantasia em torno disso. Se nós não tivermos agora a Beta-19 trafegável, Manaus vai colapsar de alimentos, Manaus vai colapsar de medicamentos. Daqui a pouco estarei com o ministro Renan Filho, ele me assegurou, senador Chico Rodrigues, que a BR vai estar trafegável. Autorizou asfaltamento em outros quilômetros, lá ainda não, mas vai estar trafegável. Isso é importante para nós, que os caminhões, que as carretas, que os baús, que os ônibus passem para abastecer Manaus. Por isso é importante que eu faça aqui esse registro e explique para o brasileiro como é que as coisas funcionam lá na nossa terra. A baixa dos níveis do rio sinaliza um problema significativo para a população e a economia da região. Os baixos volumes de precipitação já previstos até o mês de julho sobre as cabeceiras, repito, do rio Juruá, Purus e Madeira, constituem o primeiro sinal grave de ameaça da seca no estado. Lá nós temos seca e cheia, cheia e seca. O que está acontecendo é que agora a cheia não atinge o nível que atingia normalmente. A seca começa antes do tempo, o rio seca mais. E aí é o que a gente chama de estiagem, onde os rios não ficam mais navegáveis, onde os lagos secam totalmente. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, a população pode se antecipar às consequências da estiagem fazendo estoque de água, alimentos e medicamentos para enfrentar o período crítico. Olha só, já imagina só, a gente agora estocando água, alimento e medicamento. É o caos que pode ser evitado. Por isso que eu fiz um paralelo com a enchente do Rio Grande do Sul. Sempre solidário, nunca querendo aproveitar como o WWF o fez, querendo dizer que a cheia no Rio Grande do Sul é consequência do desmatamento na Amazônia. E ontem eu falei aqui, os chamei de hipócritas, de mentirosos, de fantasiosos e trombeteiros do Apocalipse. Isso eu digo por onde passo e onde vou. Porque esse pessoal prega para vocês, para você brasileiro que está vendo agora. A narrativa, com apoio das grandes empresas de televisão, de rádio, de jornal, de revista, incentivam esse tipo e ecoam essa narrativa. E você acaba acreditando que o brasileiro é um vilão que não cuida do seu meio ambiente, o que é pura mentira. Ontem eu mostrei aqui, e vou de novo falar aqui, de improviso, dos 100% de CO2 jogado na atmosfera, de 100%. A China colabora com 30, alguma coisa. Estados Unidos, 20 alguma coisa, aí vem Índia, aí vem tudo, vem Irã, vem Japão, vem o escambau. O Brasil, de 100%, colabora com 1,3 de 100. Nós, brasileiros, você que chama de vilão, colaboramos com 1,3, ou seja, nada. E eles pegam isso e somatizam e aumentam querendo jogar no teu ombro, não é só no meu não, da Amazônia, no ombro do brasileiro e da brasileira, que nós somos vilões irresponsáveis por enchentes, por poluir o mundo. Esse pessoal está aí desde a Revolução Industrial. Eles não pararam um só minuto. A COP é o maior exemplo disso. Eles chegam em jatos poluindo, eles chegam com seus computadores modernos, com seus iPhones super modernos, não abrem mão de nada, de nada. Tomam água mineral da melhor e não querem que nós, senador Chico Rodrigues, possamos explorar. Potássio, em Itapiranga, por exemplo, potássio em Antazes, em Silves, em Itacoatiara. E não é coisa do político, você pensa, não. Esses municípios, se explorassem o seu potássio, passaria dos 100% que o Brasil importa do Canadá, que incentiva essas ONGs. Portanto, mais uma vez e sempre, e eu faço questão, senador Chico, de dizer isso, mais uma vez e sempre, porque o amazonense me mandou aqui para isso. Eu não vim a Brasília para fazer amigos. Eu não sou mestre de cerimônia.
Eu não sou candidato a Miss Simpatia. O Amazonas mandou aqui para dizer essas coisas mesmo, chamar esse pessoal de hipócrita e culpar o Ministério do Meio Ambiente se nós não tivermos essa 319 trafegável. Ainda bem que o ministro Renan Filho, que já foi governador de Alagoas, hoje é senador, mas está ministro, entende isso e está resolvendo da forma que pode resolver. Porque para nós é importante, mais do que o asfalto, hoje, agora, que a estiagem se aproxima, a BR está sendo trafegável, porque é por ela que haverão de chegar os remédios, os produtos alimentícios para nós de Manaus. É um assunto complicado, é um assunto que apaixona, porque eles usam, eles aparelham, e aqui também, eu gosto de registrar sempre, Celso Chico Rodrigues, nada disso seria possível, as ONGs não mandariam tanto na Amazônia se não houvesse a participação de parte do Judiciário brasileiro, principalmente o Ministério Público Federal. Sempre aparelhado, sempre esperando que alguém recorra para dar um liminar para impedir. E o potássio, a empresa Potássio do Brasil está sofrendo isso para explorar o potássio no município de Altazes, que é colado a Manaus. Já gastaram R$1 bilhão, vão gastar mais 13 para explorar o petróleo. E só esse buraco, lá em Altazes, só esse buraco vai produzir 20% do que o Brasil precisa. Mas, acima de tudo, o que nós brasileiros precisamos é serrar esses cadeados ambientais e nos livrar de vez dessas ONGs amaldiçoadas que pegam o dinheiro de governos estrangeiros para nos impedir complicar a nossa soberania nacional. Obrigado, presidente. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que o pronunciamento, cada vez que Vossa Excelência fala sobre esse tema Amazônia, sobre esse tema Amazonas, sobre esse tema estiagem, sobre esse tema enchentes, sobre esse tema reservas estratégicas, né, de petróleo, gás, potássio, enfim. Vossa Excelência está vivificando na memória de todos os amazônidas e todas as autoridades brasileiras, por que não dizer todas as autoridades brasileiras, a importância geoestratégica, geopolítica que encerra esses temas, porque, na verdade, é uma questão de soberania nacional. Isso aí é inquestionável, é indiscutível. E, obviamente, não culpando o atual governo apenas, mas os governos que nos antecederam, há mais de 30 anos, que é este choro, é esse lamento, é essa cobrança por parte da Amazônia, do Estado do Amazonas, do Estado de Roraima, né, o asfaltamento da BR-319. A BR-319 é o traço de união entre o Brasil, o Amazonas, Roraima, Venezuela, Guiana, o Atlântico e o mundo. Porque é através da BR-319 que o Brasil acessa, né, a esses países e a esses estados nacionais. Portanto, Vossa Excelência, que é talvez o mais veemente na cobrança do asfaltamento dessa estrada, Vossa Excelência se coloca sempre de uma forma muito clara e faz coro, e nós fazemos coro, e faz eco em todo o Brasil. Por que não? Qual o problema? Né? Tem as questões ambientais que serão cuidadosamente resolvidas, mas nós não podemos ficar no isolamento permanente. Quem não protege o que tem não é dono. Então, aquela parte do território nacional, né, que, diga-se de passagem, é o estado do Amazonas, quase do tamanho da Europa. É o estado de Roraima, com 222 mil quilômetros quadrados, que fazem um salto para o mundo, através da estrada com a Guiana até Georgetown e através da Venezuela até Caracas. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, mais uma vez, mais uma cobrança, e não é possível que ainda o atual governo, como já disse, sem culpar apenas o atual, mas todos os anteriores, não tenham esse compromisso. Isso é geopolítica, minha gente. Isso é estratégico. E nós aqui deixamos esse brado, esse lamento, para que seja, na verdade, atendido. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, senador Plínio Valério, que assumisse a presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento, pois estou inscrito pela ordem também. Ok. O senador Chico Rodrigues, para quem não sabe, é de Roraima, um estado que sofre tanto quanto o Amazonas, o Amapá, com essas amarras
política. Até Rondônia, do nosso senador Confúcio também, que a gente sofre tanto com isso. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues, por 10 minutos. Meu caro presidente Plínio Valério, os senadores aqui presentes, eu gostaria de dizer que o tema hoje é Petrobras. A Petrobras, que é a maior e mais importante empresa do país. Essa frase não traduz apenas o valor das suas ações na Bolsa de Valores ou os impressionantes números apresentados nos balanços da empresa. Para além do valor dos seus ativos, a Petrobras representa um importante vetor estratégico, capaz de alavancar o desenvolvimento de um amplo leque de segmentos econômicos, técnicos, científicos e sociais em vários níveis. Neste sentido, a Petrobras é um dos alicerces do Brasil contemporâneo e do Brasil do futuro. A estatal sempre caminhou bem em termos operacionais, com aumento consistente e constante dos números relacionados à extração de jazidas petrolíferas. Recentemente, ela corrigiu a rota em relação à política de preços dos derivados e reduziu a sua dívida total de cerca de 100 bilhões em 2014 para algo em torno de 65 bilhões nos dias de hoje. Além disso, a empresa melhorou seu desempenho financeiro e reduziu os gastos imprevistos. A Petrobras também adotou uma rígida estrutura de governança corporativa capaz de garantir a idoneidade, a transparência e a efetividade dos processos internos, transmitindo, assim, confiança para o mercado. Não por acaso, em 2023, a agência de risco Fitch Ratings aumentou a nota de crédito da Petrobras após 15 anos. Algumas incertezas ainda persistem quanto ao cenário internacional, do qual provém variáveis importantes para o planejamento da empresa, como a cotação do dólar, o preço médio do barril do petróleo, a inflação global, as tensões no Oriente Médio e a demanda por combustíveis. Apesar disso, o novo plano estratégico da Petrobras para o quinquênio 2024-2028 compreende um portfólio de investimentos de 102 bilhões de dólares, representando uma considerável alta de 31% sobre o plano anterior. O mercado recebeu sem temores o novo plano da empresa, plano que, de fato, parece factível. Em meio à transição energética em curso no mundo, a Petrobras se redefiniu como uma empresa de energia global, sem deixar, contudo, de ser também uma empresa de petróleo e gás, o que a originou. Assim, ao mesmo tempo em que aumentam os investimentos em exploração e produção de combustíveis fósseis, a Petrobras reservou recursos da ordem de 11,5 bilhões de dólares para investimentos em projetos de baixo carbono ao longo de 5 anos. Para a área de refino, transporte e comercialização, que recentemente sofreu significativo desinvestimento, a proposta da empresa, segundo matéria publicada na revista Exame, para, abrindo aspas, o aumento da capacidade de processamento das refinarias em 225 mil barris dia e da produção de diesel S10 em mais de 290 mil barris dia até 2019. No subsequente e no segmento de biorefino, a companhia projeta investimentos de 1,5 bilhões de dólares. Enfim, presidente Plínio Valério, frente a um cenário que poderia ser considerado promissor, a Petrobras, um grande patrimônio brasileiro, precisa ser preservada de interferências de qualquer ordem. Apesar da estatal ser uma empresa destinada à atividade econômica, é fundamental que dê sustentabilidade para o desenvolvimento do Brasil. O anúncio da troca do comando da estatal provocou queda de 9,5% no valor das suas ações, gerando uma perda de 35 bilhões de reais em valor de mercado em apenas um dia. Esperamos que a nova presidência dê continuidade ao trabalho de reconstrução da imagem e da credibilidade da Petrobras. Penso que a estatal deve dar continuidade às suas pesquisas na região norte do país,
e seguir com seus projetos de prospecção, sobretudo na bacia do Tacutu, no meu estado de Roraima, e na chamada margem equatorial, a qual compreende as bacias Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará, Maranhão e Foz do Rio Amazonas. As regiões que acabei de mencionar passaram a ser consideradas o nosso novo pré-sal, dado seu enorme potencial petrolífero e de gás. As evidências hoje disponíveis, incluindo as descobertas em território estrangeiro vizinho, na Guiana, portanto, que é possível produzir petróleo de excelentes características a um custo ainda bem menor de emissão de carbono. Ao considerar a qualidade e volume, torna-se claro que as reservas despertam o interesse do mercado internacional de petróleo e gás. Nesse contexto, é providencial contar com uma empresa como a Petrobras, que se inclui entre os grandes players mundial desse mercado de gigantes do petróleo. Ao contemplar 7 décadas de existência, a estatal acumula uma expertise que a habilita a explorar a bacia do Tacutu e a margem equatorial, com todos os requisitos esperados para um projeto dessa magnitude. Primeiro, tecnologia de última geração. Segundo, alto desempenho. Terceiro, criatividade. E quarto, profissionais altamente qualificados que compõem o quadro funcional da Petrobras. O plano estratégico está em andamento, que, aliás, reservou um investimento de 3,1 bilhões de dólares para perfurar 16 poços nos próximos 5 anos na região. Por óbvio, também tenho preocupação da ordem ambiental. Com a responsabilidade de parlamentar, acompanho vivamente os debates sobre esse tema tão polemizados no país e tão dificultosos, muitas vezes, no que se trata do salto para o desenvolvimento. Até onde pude observar, a Petrobras também está atenta a esse tipo de pré-requisito. Ela lançou mão de investimentos tecnológicos que podem garantir a segurança operacional de acordo com as mais rígidas regras de cuidado ambiental. Recordo ainda, uma vez, a um trecho particularmente enfático e preciso do plano estratégico da Petrobras. Do ponto de vista ambiental, a Petrobras está preparada para iniciar essa jornada, seguindo todos os cuidados necessários para impactar o mínimo possível todas as características físicas, biológicas e sociais da margem equatorial. Além disso, estamos criando propostas que poderão possibilitar desenvolvimento para toda a região. O nosso projeto combina cuidado com o meio ambiente e com possíveis avanços socioeconômicos. Isto é o que está escrito no plano estratégico da Petrobras. No final do ano de 2022, a Agência Nacional de Petróleo anunciou a inclusão de 2 blocos da bacia do Tacutu no leilão de oferta permanente de concessão, o que demonstra o estágio avançado das negociações e do regramento para a exploração comercial das jazidas da área, que compreende as cidades de Boa Vista, Bonfim e Normandia, no meu estado de Roraima. Trata-se de uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento social, econômico e humano dos 3 municípios de toda Roraima, além de contribuir para sanar o problema energético do estado. Em tais circunstâncias, rogo ao governo federal, sobretudo ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente uma atenção especial para viabilizar a melhoria de vida do povo roraimense. Senhor presidente, nós queremos manter a Petrobras fortalecida. Nós queremos, na verdade, que a questão ambiental, a preservação do meio ambiente, ela seja cuidadosamente observada. Nós queremos que todo o trabalho que o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA executam, seja um trabalho de cuidados ambientais para a preservação. Isso é o que todos nós também queremos. Agora, não se pode admitir a resistência que se tem meio ambiente e Petrobras com relação a BR-319, a exploração da bacia do Tacutu e outros grandes investimentos que nós temos na Amazônia
para, na verdade, ajudar no processo de crescimento do nosso país. Portanto, essa é uma preocupação minha, mas é uma preocupação generalizada de todos os parlamentares da Amazônia e deveria ser de todos os parlamentares do Brasil, porque essa integração mostra exatamente que o estado de Roraima, o estado do Amazonas, né, o estado do Amapá, o estado do Pará, o estado do Acre e de Rondônia representam quase duas Europas. Portanto, precisa ter um tratamento diferenciado. Vossa Excelência, senador Plínio Valério, tem falado com permanente repetitividade aqui, mas porque é necessário, porque nós não estamos sendo atendidos, porque os governos, na verdade, não têm entendido essa posição estratégica, né, no concerto das nações que se desenvolve. E hoje, queiramos ou não, somos a 9ª economia, partindo para a 8ª economia do mundo, e com reservas gigantescas de petróleo e gás para serem exploradas. Portanto, deixo aqui, como Vossa Excelência, mais esse registro, mais essa cobrança, mais esse alerta, para que os nossos estados possam ser contemplados com os investimentos da Petrobras, porque assim nós teremos um país com um desenvolvimento equitativo, igualitário e promovendo ao seu povo e à sua gente melhores condições de vida. Portanto, esse registro já vem se incorporando nos anais desta casa, principalmente dos senadores da Amazônia. E eu faço coro, inclusive, para dizer realmente que é fundamental. A Guiana, nossa vizinha, hoje é a nova Dubai. A Guiana, nossa vizinha, né, temos 1.000 quilômetros de fronteira com a República Cooperativa da Guiana, é a nova Dubai, já com mais de 15 bilhões de barris de petróleo descobertos e em plena fase de exploração. E nós que estamos ali na mesma bacia, por que não se explora? Por que não se estende a Petrobras, não se estende esses investimentos para que possamos dar esse grande salto também? Então, era esse registro que eu gostaria de fazer também nessa tarde hoje de quarta-feira, senhor presidente. E gostaria que Vossa Excelência pedisse para todos os veículos de comunicação desta casa fazerem reverberar para que a população brasileira tenha conhecimento da importância relevante desse tema. Muito obrigado. Senador Chico Rodrigues, como é bom a gente saber que não está sozinho, que caminhamos juntos, nós senadores da Amazônia. E note que eu sou de Roraima, do Amazonas, mas a nossa reivindicação, reclamação, registro é sempre o mesmo. De isolamento, de falta de assistência, de excesso de zelo que esse pessoal tem com o meio ambiente. O seu discurso eu sempre ouço com atenção e pode até parecer que não, já ouvi muito, mas eu sempre aprendo, cada vez mais que o senhor vai para a tribuna. Com a palavra, o senador Confúcio, nobre representante do estado de Rondônia, já foi governador daquele estado e é um dos mestres aqui, dos nossos mestres aqui no Senado, pela experiência, pela humildade e pela sabedoria. Senador Confúcio, tribuna é sua por 10 minutos. Em seguida, acho que posso chamar o senador Girão, senador Cleitinho, aqui estão na ordem. Torcer para que não chegue mais ninguém na frente, mas aí usar a prerrogativa de presidente. Girão, você vai ser o próximo. Acabou. Com a palavra, o senador Confúcio. Senhor presidente, senhores senadores, servidores, toda a mídia aqui do Senado, sintam-se cumprimentados. Eu quero iniciar meu discurso de hoje destacando e parabenizando o presidente Vitor, presidente dos consórcios, da Rede Nacional de Consórcios Públicos do Brasil, que hoje está ainda realizando ali no auditório, ali no Centro de Eventos Ulisses Guimarães, a segunda marcha dos consórcios públicos do Brasil. Estive lá na abertura, e consórcios de todo tipo. Isso para justamente mostrar a importância dos consórcios públicos, que é um instituto legal que contribui muito com a organização dos municípios, das entidades, para a produção de serviços, como consórcios na área de saúde. Existem muitos municípios do Brasil que se agrupam em consórcios e contribuem entre si para melhorar os serviços de saúde, principalmente os municípios pequenos. Eles se juntam com os maiores para poderem
cotizam a parte administrativa das despesas e realmente prestam serviços melhores aos seus habitantes. O segundo, nós temos os consórcios rodoviários. Aqui em Goiás tem um consórcio rodoviário há muitos anos, que faz toda a manutenção de rodovias no estado de Goiás, né, por muitos anos. E assim também muitos municípios brasileiros também têm os seus consórcios rodoviários. Os consórcios na área de educação, e muito importante, os municípios se agrupam, eles aí contratam, mediante editais, um supersecretário coletivo para os municípios, e eles vão dinamizando a qualidade da educação em seus municípios. Então, existe consórcio na área de meio ambiente, existe consórcios na área de coleta e destinação do lixo e tratamento, os aterros sanitários. Então, essa organização, ela ajuda muito o poder público, como a gente está vendo que está descapitalizado, e esses consórcios fazem esse trabalho fantástico. Então, parabenizar todos os prefeitos, todos os presidentes de consórcios públicos do Brasil, sintam todos cumprimentados. E outro aspecto que gostaria de falar hoje é sobre o aumento real do salário mínimo para as pessoas. Eu li o Gianetti no jornal e ele parabeniza o presidente Lula por aumentar o salário mínimo, mas faz um adendo. Ele acha que o salário mínimo, para quem está empregado, assim com ganho real, é muito importante. Só tem que ele repercute muito nas contas públicas. As contas públicas, por uma parte de abonos, de BPC e de outros benefícios previdenciários, ele provoca um certo rombo ali dentro. É preocupante, inclusive a ministra Simone Tebet falou recentemente que até 2028, as despesas discricionárias que o governo tem hoje, em torno de 200 bilhões, a continuar como está em 2028, 2029, será zero. Zero para pagar emenda, zero para manutenção do custeio dos prédios públicos, zero para investimentos. Então, alguma coisa o Congresso Nacional tem que fazer nesse período de 3 anos. Não é? Isso é fundamental. Dentre outros itens apontados pela ministra Simone Tebet, é a situação dos pisos da saúde e da educação. Ele acha também que cada ano vai havendo uma sucção de dinheiro do orçamento da verba discricionária, que já em 2026, hoje é 200 bilhões, a estimativa que chega a 40, 50 bilhões só. Esse dinheiro não dá, só de emenda é 40 bilhões. Não dá. Então, o Congresso tem que se debruçar sobre esses aspectos anunciados, também verificar com o presidente se realmente tem interesse. Ou tem outros mecanismos. Por exemplo, aumenta a arrecadação. Mas se aumentar a arrecadação, quando aumenta a arrecadação, é como o velho ditado popular, você vende o almoço para comprar a janta. Você aumenta a arrecadação, mas aumenta a despesa. Então, o aumento da arrecadação, quando ela já vem compromissada com o consequente aumento da despesa. Então, a coisa vai caminhando assim, de uma maneira que precisa de cautela, prudência e bom senso de agora para frente. Mas, do outro lado, o meu discurso dessa tarde, aproveitando o tempo, que me falta 4 minutos, é suficiente, é com imenso orgulho que eu venho a essa tribuna para celebrar um marco histórico para o estado de Rondônia e para o Brasil. Hoje, podemos afirmar que Rondônia conquistou o primeiro lugar nacional em crescimento da alfabetização na idade certa. Um feito que enche nossos corações de alegria e de esperança. Esse resultado excepcional, estou falando apenas a alfabetização na idade certa, para nenenzinho, para as criancinhas de 5 anos até 8. Esse resultado excepcional
foi anunciado pelo Ministério da Educação, representado pela secretária executiva Maria Isolda Sela. É um reconhecimento ao esforço coletivo, à dedicação incansável e ao compromisso da educação de qualidade para nossas crianças. O sucesso alcançado lá em Rondônia é muito especial. Ele só foi possível por causa do Tribunal de Contas. O doutor Paulo Cury, que foi presidente até o fim do ano, o Paulo Cury colocou como meta principal da sua administração no Tribunal de Contas a alfabetização em todos os municípios do estado de Rondônia na idade certa. O Paulo Cury, que é conselheiro do Tribunal de Contas. E ele passou a fazer uma peregrinação em todos os municípios do estado, a promover reuniões com secretários municipais e começou a doutrinar esse pessoal, o doutor Paulo Cury, presidente do tribunal, ex-presidente do Tribunal de Contas de Rondônia. E o resultado é esse que vocês estão vendo, primeiro lugar do estado. Não foi o governador que fez isso, não foi nenhuma ideia de um prefeito isolado, foi do Tribunal de Contas do estado de Rondônia. Por aí você verifica, antigamente os tribunais de contas existiam somente para punir. O prefeitinho pisou lá qualquer problema administrativo, era multa, a multa é trivial, fora os processos sem fim, né, que vai correndo na justiça eternamente. Quem foi prefeito, governador, carrega um peso de pecados mortais por quase toda a vida. Então, você veja, mas ele não, ele além disso, ele passou, não, agora vamos mudar a fisionomia do trabalho do Tribunal de Contas. Ao invés do aspecto punitivo, vamos ajudar. Vamos ajudar os prefeitos, vamos dar os secretários municipais de educação, e o resultado, vocês estão vendo aí, reconhecido pela secretária executiva do Ministério. Isso é muito importante. Esse êxito é uma reflexão da união de esforços entre professores, gestores, pais e toda a comunidade escolar. É um sinal de que, quando todos trabalham juntos, com o objetivo comum, é possível transformar o nosso país. Isso é muito importante, senhor presidente. E também quero aqui aproveitar o meu discurso para comemorar todos os agricultores, o prefeito de Ji-Paraná, o próprio governador do estado. Por ontem, será aberta uma feira chamada Rondônia Rural Show, que foi aberta no meu mandato, e hoje é a maior feira do norte brasileiro. Uma feira guardada as devidas proporções, se equipara, logicamente, o estado é menor em população, a feira de Ribeirão Preto e a feira de Cascavel. É muito movimento de máquinas, de agricultores, polos demonstrativos, estande de todo mundo. É uma festa grande na cidade de Paraná. Não tem vaga nos hotéis, nos restaurantes, nem nas cidades vizinhas. Tudo ocupado. Então, a feira que chama atenção, e eu espero que o objetivo dela, quando nós criamos, com a participação, justiça seja feita, do ministro da época, Afonso Florense. Afonso Florense hoje é deputado federal, licenciado, e ocupa uma secretaria lá no estado da Bahia. Mas foi o ministro Afonso Florense que teve a ideia comigo da gente criar essa feira para levar tecnologia, ciência, conhecimento a agricultores familiares do estado de Rondônia. Prova disso, o resultado do café, o nosso café disputa no Brasil, até as populações indígenas produzem, e é premiada como um café de altíssima qualidade. E a cidade de Cacoal, lá em Rondônia, é o centro de referência, o mercado próprio de distribuição, de negociação, é a bolsa de valores do café lá do estado de Rondônia. Essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Confúcio, parabéns pelo discurso, mais uma vez, e obrigado por partilhar conosco a sua sabedoria e experiência acumulada como homem público. Muito obrigado. Senador Eduardo Girão, 10 minutos, lá do Ceará. Quando eu ando por aí, Girão, que perguntam, e aí, elogio o senador Girão, eu falo bem alto, é meu amigo, sou amigo dele, viu, Girão? Eu passo por aí muitos elogios a você. Eu sou suspeito, que nós somos irmãos. Com a palavra, senador Eduardo Girão, do Ceará. Meu querido amigo, meu irmão, senador Plínio Valério, uma honra estar sendo presidido aqui nesse primeiro expediente pelo senhor, pessoa que eu admiro e tem dado uma grande contribuição, não apenas ao seu estado querido do Amazonas, mas ao Brasil. Quero saudar a senhora senadora, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que estão agora aí, nesses rincões aí do Brasil, acompanhando o trabalho dedicado da equipe da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado. Senhor presidente, que os nossos tribunais superiores são políticos, ninguém tem mais dúvida nenhuma. Que eles mudam conforme o vento, aí que nós não temos mesmo. É política pura que tomou conta e envergonha o cidadão de bem do nosso país. E eu subo à tribuna mais uma vez. Quanto Deus me der saúde, eu venho aqui denunciar para poder colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir. Com aquele povo que onde eu ando, seja no Amazonas, no seu Amazonas, seja em São Paulo, no Brasil, na minha terra especial, no Ceará, eu vejo as pessoas angustiadas com o que está acontecendo, da inversão de valores e prioridades nesse país. Quero cumprimentar nosso deputado pastor Eli, seja muito bem-vindo à casa. Mas eu quero dizer que todos, senador Cleitinho, todos os brasileiros de bem que sonham com um país que valorize a honestidade, estão mais uma vez de luto na nação. O ministro Dias Toffoli suspendeu todas as ações penais contra Marcelo Odebrecht, decorrentes da Lava Jato, alegando que não foi respeitado o devido processo legal. E olha só, pelas mãos de quem está chegando. Lembra do amigo do meu pai? Lembra como é que começou essa zorra toda no país? Com relação ao inquérito do fim do mundo? Que no início a PGR disse, arquiva isso, está errado. Nosso ordenamento jurídico não é assim. Mas o ministro Alexandre de Moraes manteve sob o silêncio absoluto, quase absoluto, porque o senhor é um dos que fala muito aqui, eu e mais meia dúzia de colegas, talvez um pouco mais, contra esses abusos escancarados de ministro do Supremo, que manda e desmanda no país e diz respeito à Constituição dia sim, dia não. Agora, ontem, a gente não pode deixar passar barato isso. No mesmo dia, a segunda turma do STF, sempre o STF, que é uma instituição importantíssima para a nossa democracia, é um pilar, mas que caiu no conceito popular péssimo, por censurar os brasileiros, 61% com medo de falar nas redes sociais, com medo de represália, soltando corruptos, perseguindo pessoas que cumprem a lei, como a Operação Lava Jato. É como dizem aqui, o poste mijando no cachorro. É isso que a gente está vendo nesse momento do Brasil. Que as pessoas de bem se levantem. Onde estão as pessoas de bem? Tem pessoa de bem, senador Cleitinho, em todo lugar. E eu vou além, é a maioria. Mas muitos são tímidos, são calados, são omissos. As pessoas de bem têm que se manifestar.
onde quer que sejam. Está na hora. Ou os nossos filhos, netos, as futuras gerações vão sofrer por nossa omissão. E é isso. A segunda turma do STF anula a pena de 8 anos e 10 meses de nada mais, nada menos, José Disseu, por considerar que o crime de corrupção dele está prescrito. Continua de pé a maior inversão de valores da história, protagonizada pela nossa Corte Suprema, que na prática está premiando todos os envolvidos no maior esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato, que desviou cerca de 40 bilhões de reais do bolso de quem paga imposto. Dinheiro nosso. Mas ainda tem uma decisão trágica do STF que eu quero falar aqui, que talvez tenha passado despercebida por muita gente, porque é algo surreal o que eu vou dizer aqui. E é por isso que eu subo essa tribuna, senhor presidente. É com esse assunto aqui, que me toca profundamente a alma. Em abril, o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução importantíssima, que é a 2378, que teve como relator o atuante conselheiro Rafael Câmara, médico, ex-secretário nacional de Atenção Primária à Saúde. Tudo embasado na ciência, um órgão técnico de médicos, milhares de médicos. Mas na última sexta-feira, ou seja, menos de um mês depois, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido do PSOL, suspendeu de forma liminar a resolução. Sabe o que é que tinha nessa resolução? Ela proibia uma das práticas mais cruéis e desumanas. A sistolia, que consiste na injeção de altas doses de cloreto de potássio no coração de bebês, de crianças, com mais de 22 semanas de gestação, provocando o primeiro assassinato, ainda no útero materno, para então possibilitar o parto antecipado da criança já morta. A concentração de cloreto de potássio é de 12 a 80 vezes mais forte que a usada para a eutanásia em animais. Essa prática também é utilizada em alguns países como pena de morte. Nesses casos, a injeção é feita de uma única vez, de forma a diminuir a dor do condenado. Já no caso dos bebês, o procedimento é feito por etapas, o que prolonga a tortura e o sofrimento da criança. Além disso, diferente do que ocorre com os protocolos de pena de morte, nesse procedimento não há aplicação de anestesia, muito embora a dor ocasionada pela aplicação de cloreto de potássio diretamente no coração seja considerada uma das dores mais agudas que possa ser sentida. Por causa disso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já havia proibido, desde 2012, a utilização do cloreto de potássio na prática de eutanásia em animais. Animais irracionais valem mais do que seres humanos. O cuidado com os animais irracionais, com os animais que merecem todo cuidado. Mas por essa decisão do ministro Moraes, o ser humano é banalizado, a vida de bebês. É um absurdo o que está acontecendo. Eles não sabem o que fazem. Com essa resolução, senador Cleitinho, crianças de mais de 22 semanas passariam, então, a ter direito ao parto antecipado. E caso a mãe não quisesse permanecer com o filho, deveria ser encaminhado para a adoção. Mas mesmo com todos esses argumentos,
Com todos esses argumentos do Conselho Federal de Medicina, Alexandre de Moraes resolve atender o pleito do PSOL. E nesse caso é bom que se diga que é um pleito assassino, vindo de um partido político que não consegue aprovar nada no Congresso Nacional, justamente por estar na completa contramão da vontade da grande maioria do povo brasileiro, que é pró-vida, que defende a família. Aprovamos a realização de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a sistolia, onde estarão presentes, além do Conselho Federal de Medicina, outros especialistas, médicos, cientistas, inclusive aqueles que queiram defender essa tortura cruel, seguida do frio assassinato de crianças indefesas. E radicalizando a completa inversão de valores promovida pelo STF, o ministro Alexandre de Moraes também acabou de suspender a vigência de 2 leis municipais, de Águas Lindas, em Goiás, e de Ibirité, Minas Gerais. Falei certo o nome do município? Ibirité ou Birité? Ibirité, que proibiam a utilização da linguagem neutra nas escolas e demais órgãos públicos. Ele acabou de suspender o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão, linguagem neutra, onde é que está isso? Onde é que tem isso? Existe dicionário disso? Existe alguma coisa na língua portuguesa? É um negócio surreal que a gente está vendo. Com todo o devido respeito a essas organizações da sociedade civil, Aliança Nacional de LGBTQIA+, e da Associação de Famílias Homo-Transafetivos, que foi o que o ministro Alexandre de Moraes atendeu, com todo respeito, mas a chamada linguagem neutra é um dos pilares da nefasta ideologia de gênero, que visa destruir os laços de família. Em novembro de 2023, o Senado aprovou a importante PEC 8, com os nossos votos aqui, da maioria dos senadores, que limita os poderes do STF em decisões monocráticas, que já evitaria casos tão abusivos como esse. Senador Plínio votou, senador Cleitinho votou, eu votei, a maioria aqui. Nós conseguimos com a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, temos que reconhecer, nós conseguimos aprovar. Agora está parado onde? Está parado lá na Câmara dos Deputados. Engavetado na Câmara dos Deputados. Sociedade precisa se mobilizar e cobrar dos seus deputados federais, de forma ordeira, respeitosa, para que eles votem isso lá. Não pode estar parado um negócio desse, porque acontece esse tipo de canetada do Supremo Tribunal Federal que ninguém aguenta mais. Eu peço mais 1 minuto de atenção para registrar mais uma entrevista política concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente desse tribunal STF, um tribunal político, ao jornal britânico Financial Times, onde ele critica Elon Musk, dizendo que ele faria parte de um perigoso movimento de extrema-direita, e conclui afirmando, abro aspas, presidente do STF, olha o que é que ele fala: estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, fecha aspas. E aí eu pergunto, lutar politicamente é papel de um magistrado da mais alta corte de justiça desse país? Essa não é a primeira vez que Barroso extrapola. Quem não lembra da sua declaração emocionada num congresso da UNE, logo após o fim das eleições presidenciais, que ele disse o seguinte, abro aspas: nós derrotamos o bolsonarismo. Até hoje o povo pergunta, quem somos nós? Quem ele quis falar de nós? Olha, senador Plínio Valério, esse tipo de desvio protagonizado principalmente por Barroso e Alexandre de Moraes
são sinais evidentes de uma frustração com o exercício de suas funções. Mas, para terem o poder político de legislar, eles precisam primeiro disputar uma eleição e depois serem efetivamente eleitos pelo voto. Tira a toga e disputa a eleição para ver como é que é. Concluindo, no 1 minuto, já lhe agradecendo muito a sua benevolência. Essa sucessão de abusos de autoridades cometidas por ministros do STF só terá fim quando finalmente essa casa, o Senado Federal, deixar de ser tão omisso e cumprir com seu dever constitucional, abrindo o primeiro processo de impeachment para o bem da justiça, da democracia brasileira. O Brasil será outro. Anotem isso que eu estou falando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O brasileiro já está entendendo qual é o problema. No dia que essa casa abrir um processo de impeachment, tem mais de 60 engavetados. Quando começar a analisar o processo, porque só o Senado pode fazer isso, nós teremos um Brasil diferente, porque vai ter um efeito pedagógico. Um efeito que é o reequilíbrio entre os poderes vai voltar a existir. E só assim nós teremos de volta a democracia perdida. Só assim nós teremos de volta uma harmonia verdadeira, porque hoje tem um poder, que é o judiciário, o STF, esmaga os outros poderes. Agora não, agora pior. Está alinhado alguns ministros com o governo Lula. Olha a situação que a gente está, alinhados ideológica e politicamente. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Girão, um dia a história desse país que será contada na frente, agora contada pelos que se acham vencedores, mas a história a ser contada lá na frente vai reconhecer o seu trabalho aqui, a sua luta, a sua dedicação. A gente que vem... Senador Cleitinho, por favor, ocupe a tribuna enquanto... A gente que vem lutando para isso... A doença, quando é muito séria, o remédio tem que ser amargo. E nós, do Senado, temos que entender isso. A gente tem que, em nome da população, e eu saúdo em nome do Senado, todos que aqui estão na galeria, obrigado pela visita de vocês. No dia que o Senado, senador Cleitinho, assumir o seu papel, que a Constituição assegura, que é de julgar ministro do Supremo, aí as coisas estarão no seu devido lugar. Até lá, cabe a nós lutar e sempre dizendo que é muito simples a democracia funcionar. Bastaria que o judiciário se limitasse a julgar e respeitasse o legislativo de legislar. É o que não acontece. Eles se acham legisladores. Alguns ministros estão legislando, fazendo leis, baseado numa Constituição que eles têm na cabeça. Não aquela de 88, mas que eles trazem na cabeça lá da universidade, seja lá de onde for, da sua cooperativa, da sua confraria. No dia que eles entenderem que eles foram ungidos para dissipar questões entre duas partes, baseado na Constituição. É simples assim. E eu reitero, senador Girão, o desafio que o senhor já fez, que o Cleitinho fez, eu faço. Que um desses ministros largue a toga e se candidate a senador. Eu nunca quis ser mundo jurídico, nunca quis ser. Quis ser sempre o que sou. E eles não são o que nós somos e querem ser o que não são. Com a palavra, senador Cleitinho, e hoje tem Amazonas e Flamengo. Eu já lhe dei a camisa do Amazonas. Eu vou torcer para o Amazonas. Por favor, vista a camisa do Amazonas hoje. Tem um conterrâneo meu que joga no Amazonas, o Gabriel Xavier, eu tenho que torcer para ele. Muito bom jogador. Agora, deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência. O senhor disse aí que eles têm que candidatar a senador. Eu acho que eles estão muito ansiosos. Senador é daqui 2 anos e meio. Tem eleição para vereador agora. Eles podem candidatar a vereador. Eles querem legislar. Eles podem, só que eles vão fazer o seguinte, essas pautas que eles gostam de defender, eles vão bater na porta da população para pedir voto e vai falar seus planos de governo, seus projetos. Aí eu quero ver com o povo eles defender linguagem neutra. Porque, gente, com todo respeito, linguagem neutra é assassinar a língua portuguesa. Eu escutei isso aqui, linguagem neutra aqui, de uma professora, que eu converso com ela sempre aqui, ela é de esquerda,
E olha o que ela me respondeu aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui o que ela falou. Mandei perguntando para ela o que ela acha sobre linguagem neutra. Uma professora de esquerda. Eu realmente não usaria, muito menos eu ensinaria meus alunos. Quanto a essa informação de linguagem neutra, é totalmente desnecessário. Isso é uma professora falando que é totalmente desnecessário. Aí tanta coisa para o STF poder julgar a favor do povo, o STF está sempre julgando contra o povo. A verdade é essa. Nós que somos legisladores aqui, eleitos pelo povo, que tem a obrigação de fazer projetos para defender o povo, é o que eu faço aqui sempre, sabe o que acontece? O STF está sempre contra o povo. Igual, primeiro que esse projeto de proibir linguagem neutra, você não deveria nem precisar de projeto. Chegar ao ponto de ter que fazer um projeto para proibir linguagem neutra, que não deveria nem estar sendo discutido no Brasil, um país como está o estado do Rio Grande do Sul, milhares de pessoas sem casa, muita gente passando fome, um país quebrado e ter que debater linguagem neutra, gente. Pelo amor de Deus, com tanta coisa para ser debatida nesse país aqui. Com todo respeito, eu falo isso com todo respeito. Eu não sou preconceituoso, que fique claro, todo mundo me conhece, sabe? Não sou radical. Agora, pelo amor de Deus, gente, linguagem neutra é assassinar a língua portuguesa com tantas outras prioridades. Eu queria que chamar a atenção do STF, gente, porque o STF sempre está contra o povo. Olha aqui, ó. STF afirma é inconstitucional a lei municipal que reduz a tarifa de esgoto. O que é isso? A gente fez projeto lá para poder reduzir a tarifa de esgoto, cidades que não têm efetivo tratamento. Porque várias cidades do Brasil, não só em Minas Gerais, não têm o efetivo tratamento e se cobra a tal de tarifa de esgoto. Fizemos o projeto e o que o STF, vossas excelências, fizeram? Foi lá e julgou inconstitucional, ficando contra o povo. Então, assim, é bem nítido. Eu já escancarei várias vezes, é só você pegar a sua conta de água, gente. Está lá a tarifa de esgoto. É quase a metade do valor. Você paga R$300, quase R$150 é de tarifa de esgoto. Só que não tem tratamento. Aí o que o STF pegou? Isso aqui você devia estar preocupado. Não é com linguagem neutra, não. Tem mais. Aqui, ó, lei sobre corte de energia telefônica por falta de pagamento. Quer dizer, não deixar cortar por falta de pagamento só no final de semana. Até porque essas concessionárias de energia, de água, elas não fazem o dever de casa delas. Mas elas apontam o dedo na cara do cidadão, se não pagar, corta na mesma hora. Mas deixa faltar água, deixa faltar energia, cobra tratamento de esgoto. Aí o que o STF pegou e fez? Julgou inconstitucional. Quer dizer, ficou a favor das empresas, em vez de ficar a favor do povo. Tem mais aqui, gente, ó. É inconstitucional lei estadual que proíbe a apreensão e remoção de veículos por falta de pagamento de tributos. Fizemos a lei lá dentro de Minas Gerais também, gente, para que carros, quando parassem numa blitz, a blitz é necessária, aí o policial vai lá e faz toda a fiscalização, mas caso tivesse com documento de PVA atrasado, não pudesse prender um bem que é do cidadão, o bem não é do Estado. O Estado não é sócio desse bem que ele comprou. Que a hora que ele comprou esse carro, ele teve que 50% de pagar de imposto. Aí a hora que ele pega o carro, vai dar uma voltinha no carro dele, tá lá o IPVA para pagar. Aí, por várias situações ele não consegue pagar o IPVA, o Estado tem a cara de pau de pegar e querer tomar esse carro que é dele. Quer dizer, o cidadão não é do Estado. O Estado não ajudou em nada, pelo contrário. O IPVA, que deveria deixar as estradas maravilhosas, olha como são as estradas de Minas Gerais e do Brasil. Uma porcaria. Se você cair no buraco e arrebentar seu carro no pneu, é você que tem que ainda arcar com prejuízo. Aí fizemos a lei, e o que as vossas excelências fizeram? Julgaram inconstitucional, a lei é inconstitucional. Então, STF, com todo respeito a vocês, vão começar a julgar a favor do povo. Vocês julgam só contra o povo. Não façam isso. Em vez de estar preocupando com a situação de linguagem neutra, né, ficando a favor disso, fica a favor do povo. Fica a favor do povo. É isso que vocês têm que fazer, ficar a favor do povo. E se vocês querem tantos ministros, vossas excelências, querer legislar, como eu falei, o Senado ainda daqui 2 anos e meio, mas esse ano tem eleição para candidato a vereador até prefeito. Eu sei que, se quiser, é só filiar algum partido aí, ser candidato a vereador, mas vai bater na porta do povo lá e vai dar as propostas para o povo. Vamos ver se o povo vai ficar do lado de vocês. Outra coisa que eu queria falar aqui, presidente, chamar a atenção de todos os senadores, porque aqui está tendo um debate aqui sobre a questão do quinquênio. Aí eu queria mostrar essa matéria que eu vi aqui, porque tem projeto meu aqui também, eu queria que muito fosse pautado esse projeto, e tem a questão do projeto do fim de super salários. Aí eu recebi essa notícia aqui, cidadão brasileiro, e preste atenção aqui, que eu vou bem desenhar para vocês aqui como é que funciona o país. E eu vou sempre tocar na ferida, que eu entrei aqui foi para defender vocês, não foi para defender esse sistema. Com todo respeito, Tribunal de Rondônia pagou salários de mais de 1 milhão a 46 juízes em fevereiro. 46 juízes, gente, ganharam em fevereiro
mais de R$1 milhão. Aí eu vou ler a matéria aqui, ó. Em meio à polêmica da PEC do quinquênios, dos juízes e procuradores, proposta que avança no Senado, com previsão de rombo superior a R$40 bilhões, 40 bi, enquanto lá no estado do Rio Grande do Sul, lá, gente, o governador disse que com 20 bi, ele vai começar a construir o Estado novamente. Aqui estamos discutindo aqui, poder dar essa PEC do quinquênio aqui para juízes, procuradores, que chega a quase R$40 bilhões. O Tribunal de Justiça de Rondônia fez pagamentos milionários a seus magistrados. No último mês de fevereiro, um grupo de 46 magistrados receberam cada um mais de R$1 milhão. De um deles, o contra-cheque bateu mais de R$1,5 milhão, bruto. Desses receberam R$1 milhão líquido na conta. R$1 milhão líquido na conta. Agora eu quero fazer uma conta, falando em conta, bem para desenhar para vocês aqui. O salário mínimo do trabalhador brasileiro, gente, hoje é 1.412. Então vamos lá. 1.412 vezes 12 meses dá R$16.944. Então vou arredondar aqui para 17 mil. Vamos colocar que esse trabalhador trabalhou 30 anos. Então 30 vezes 17 dá R$510 mil. 46 juízes em Rondônia, numa levada só, cada um está levando R$1 milhão. Esse cidadão aqui, para poder receber R$1 milhão, sabe quanto tempo que ele tem que trabalhar? 60 anos. Tem que ser quase o dobro, ele tem que morrer de trabalhar para receber R$1 milhão. Aqui nessa matéria que eu mostrei para vocês aqui, 46 juízes receberam R$1 milhão. Como é que vai fazer com esse país aqui, gente? Isso aqui é monarquia? Isso aqui é para alguns reis? Isso aqui é para faraó? Agora, porque de verdade, quem que é o patrão de verdade é esse aqui que ganha um salário mínimo de 1.412. Ele que é o patrão, ele tem que suar, e lembrando que 1.412, gente, é bruto. Ele tem que suar, trabalhar, acordar cedo, a maioria das vezes de segunda a sábado, até de segunda a segunda, para que juízes lá de Rondônia, 40, com todo respeito aos juízes, que eu não tenho nada, pelo contrário, eu estou aqui sempre para poder ser o mais coerente, mais justo possível. Mas eu faço uma pergunta para a população brasileira, se eu estou errado. E por isso que a gente precisa pautar aqui o fim de super salários. Então, senadores, eu conto com os 80 senadores, incluindo eu, 81, para que a gente possa pautar isso o mais rápido possível. A gente tem que estar pautando aqui em quinquênio, aqui, que vai dar um rombo para o trabalhador que ganha 1.412, ter que pagar de segunda a segunda, quase 365 dias, um rombo de R$40 bilhões. Então, em vez de discutir essa PEC de quinquênio, vamos discutir aqui o fim dos super salários. Vamos aqui dar uma resposta para a população brasileira, mostrar que a gente está do lado do povo, que não é momento para isso, que não existe, numa atacada só 46 juízes ganham mais de R$1 milhão, gente. Num país que o salário mínimo é 1.412, que a maioria das vezes tem gente que vive de Bolsa Família, tem gente que passa fome. É só ver a realidade que está o estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa dar a nossa parcela de contribuição aqui para a sociedade brasileira. Então peço aqui, presidente, aos senadores, aqui tem 1, 2, 3 senadores, que a gente possa pautar o mais rápido possível o fim dos super salários, que é mais que justo e mais necessário. E outro projeto meu aqui, que eu queria falar aqui para toda a população brasileira, eu queria ler para vocês aqui, gente, mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Eu estou fazendo esse projeto aqui, mas primeiro eu quero ler para vocês entenderem. E eu quero o apoio aqui de toda a população brasileira. Porque, gente, se o menor de 16 anos, ele já pode votar, ele já tem a responsabilidade de votar, então eu estou reduzindo a maioridade penal de 18 para 16. Porque aqui, ó, os menores de 18 anos são inimputáveis, ou seja, não podem ser condenados apenas pela prática de crimes. Dessa forma, quando uma criança ou adolescente pratica um ato que é previsto em lei como crime, ela está cometendo um ato infracional, análogo ao crime e não ao crime em si. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena máxima de até 3 anos para atos infracionais cometidos por adolescentes. Essa pena é medida socioeducativa em regime de internação. Quero ler essa matéria para vocês aqui, se isso aqui não revolta, e como é que pode esse garoto de 16 anos, ele tem que pagar igual adulto. Se o crime dele foi de adulto, que ele paga igual adulto. E está aqui, ó, deixa eu ler para vocês aqui, se não revolta. Olha isso aqui. Um adolescente de 16 anos, para finalizar, viu, presidente, foi apreendido na madrugada dessa segunda-feira, após confessar à polícia o assassinato de seu pai, mãe e irmã na Vila Jaguara, Zona Oeste de São Paulo. O jovem ligou para a polícia militar na noite de domingo, de 19, admitindo ter matado os familiares com a arma de fogo do pai, que era
Guarda Civil Municipal em Jundiaí e manifestou o desejo de se entregar. Os policiais foram até a residência na rua Raimundo Nonato de Sá, onde encontraram o adolescente. Dentro da casa, os corpos de Isaac Tavares Santos, 57 anos, Solange Aparecida Gomes, 50 anos, e Letícia Gomes Santos, 16 anos, foram descobertos com marcas e tiros, e já em decomposição. A pistola usada no crime foi encontrada na mesa da sala, ainda municiada, e uma cápsula deflagrada estava próxima ao corpo da irmã. O adolescente que já pode votar com 16 anos, se ele fez um crime de adulto, ele tem que cumprir como adulto. Então aqui a maioridade penal é para reduzir de 18 para 16, que ainda devia ser menos. Mas eu ainda não estou tão radical. Não estou tão radical, ainda estou colocando 16. Se algum senador quiser colocar uma emenda, fique à vontade. Mas essas injustiças aqui tem que acabar. Tem que parar de passar a mão na cabeça desse jovem de 16 anos aqui. Se ele cometer um crime de adulto, que pague como adulto. É o mínimo que a gente tem que fazer aqui. Aí com tantas propostas que tem aqui dentro do Congresso Nacional, aqui, tanto projeto para a gente mudar a vida das pessoas, combater a injustiça, justiça social, justiça moral, vem o STF para ficar falando de linguagem neutra. Linguagem neutra. Assassinar a língua portuguesa com linguagem neutra. Se todos é para todo mundo. Todos. Para que isso? Com tanta coisa que o Congresso Nacional é caro, gente. O STF é caro. Olha como é que fica o orçamento do Congresso Nacional, do STF, para ficar debatendo linguagem neutra. Em vez da gente debater aqui, acabar com super salários. Isso aqui, ó, reduzir a maioridade penal de 18 para 16. Fazer uma reforma política, uma reforma administrativa. Mas não, a gente tem que ficar falando aqui de coisa que não vai mudar a vida de ninguém. Zero. E eu escutei aqui, eu não vou expor aqui, porque eu não vou fazer isso, uma professora de esquerda falando comigo, Cleitinho, totalmente desnecessário. Eu não ensino isso para o meu aluno. E aqui a gente tem que parar o Brasil para falar de linguagem neutra. É brincadeira. Então espera a consciência aqui do STF, do Congresso Nacional. E, ministros, vou finalizar falando que eu comecei. Esse ano tem eleição. Para senador, para deputado federal, estadual, ainda falta 2 anos e meio. Mas como vocês estão muito ansiosos e doidos para legislar, saia candidato a vereador. Mas vai pedir voto, vai bater na porta do povo, vai falar que é a favor de linguagem neutra. Muito obrigado. Senador Cleitinho, o que eu gosto no senhor, além da espontaneidade, do conhecimento, é exatamente esse desprendimento de que nós não viemos aqui para ser escolhido mestre de cerimônia. A gente não veio aqui para ser escolhido concurso de simpatia. A gente veio aqui para fazer o trabalho que os nossos eleitores nos mandaram fazer. E o senhor é invejável nesse aspecto. Sempre assunto popular, assunto do povo. Saiba que o senhor tem em mim um aliado nessas todas essas causas. Enquanto o senador Exalcir Lucas dirige a tribuna, quero aqui saudar procuradoras de mulher e vereadores de todo o Brasil que participam do encontro de procuradoras das mulheres, promovido pela Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados Federais. Acho que são as senhoras, né? Sejam bem-vindas. Temos algumas mulheres guerreiras aqui no Senado, precisamos ter muito mais. Quem sabe algumas de vocês aqui, na próxima gestão, estarão por aqui. Sejam bem-vindas. E sejam bem-vindos também todos os senhores. Com a palavra, senador Exalcir Lucas, do Distrito Federal, meu ex-companheiro de infortúnio de DEAR do PSDB. Com a palavra, você. 10 minutos. Senhor presidente, achei que era 20 hoje, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, presidente, este mês, aliás, essa semana, nós perdemos aqui em Brasília 3 crianças, uma de 1 mês, uma de 1 ano e agora uma de 8 anos, que morreram por falta de atendimento ou negligência, falta de transporte ou negligência. Evidente que a gente tem que estar atento a todo momento por isso. Aqui em Brasília, por exemplo, este ano já foram 365 mortes de dengue, 365 mortes por dengue. A questão maior é que as pessoas ou não acompanham, ou não interessam pelo assunto, né? Quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em educação, ciência e tecnologia, a gente fica indignado porque os governantes, eles não planejam, não tem gestão nenhuma. As coisas, entra prefeito, entra governador, e na prática eles fazem o que vêm fazendo sempre, né? Não tem um
planejamento de médio e longo prazo. Você tem política de governo, não é política de Estado. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Nós temos a saúde com muito recurso até, mas não tem controle de nada. Como pode, gente? Eu que sou contador, auditor, eu fico indignado, não é? Porque basta fazer conta. Quando você não tem planejamento e gasta de qualquer jeito e não tem controle, o resultado é esse mesmo, né? Falta médico, falta medicamento, falta equipamento, falta tudo. E nós estamos no século XXI, a gente está falando há mais de 20 anos a questão da tecnologia, da informática, da informatização. E você pega uma saúde como a capital da República, que sequer tem controle de estoque de medicamento, não tem controle de nada. Você chega no hospital, esse hospital não tem informação nenhuma das atividades de outro posto de saúde ou de outro hospital, porque não há integração nenhuma, não há comunicação nenhuma. Então, a morte dessas 3 crianças, a gente tem que, né, chamar a atenção para a população. Mas nós temos gente há 3 anos esperando uma quimioterapia, uma radioterapia, 1 ano. Só quem conhece, já teve conhecimento sobre câncer, não é? Ou teve alguém da família com câncer, sabe o que representa isso, o que representa 1 dia, 2 dias, 1 semana, não é? De falta de atendimento. E nós temos pessoas aqui aguardando, na fila, mesmo tendo uma lei que nós aprovamos aqui, que tomado conhecimento teria que ter em 60 dias o atendimento. Aqui não, as pessoas passam anos e anos e parece que é normal. As políticas públicas nossas, elas não são feitas para o cidadão, porque nós, governantes e parlamentares, servidores públicos, nós estamos aqui para servir a população. O cidadão é que importa, mas hoje o cidadão não representa mais nada. Estão morrendo na fila, não é? Morre de tudo quanto é jeito, de fome, de frio, de sede, não é? De acidente, de falta de atendimento. Você vê pessoas dormindo na fila para fazer um cadastro, coisa que você faz pelo celular. Consulta, até hoje você não consegue marcar uma consulta via celular, coisa tão óbvia, tão fácil de fazer. Mas entra qualquer um de qualquer jeito. Eu fico imaginando, não é? Qualquer empresa nesse país, pequena, média empresa ou grande empresa, se a escolha dos seus administradores fosse mais ou menos como acontece nas prefeituras e nos governos, estariam todas quebradas. Se qualquer empresa hoje privada, as grandes empresas, fossem gerenciadas por qualquer governador, qualquer prefeito do nosso país, quebrava. Em 1 mês estava tudo quebrado. Né? Basta ver agora as nossas estatais, e como é que vão ficar aí, vocês já estão acompanhando o que está acontecendo, né? De colocarem pessoas apadrinhadas, né? E está aí o resultado, né? Então, lógico, a gente fica indignado, né? A população fica indignada, pelo menos 1 dia, 2 dias, depois esquece. O que a gente precisa fazer, e a gente fala isso há anos, não é? As pessoas precisam entender um pouco sobre isso, né? Porque na prática, quem é da livre iniciativa, e muitos aqui conhecem, na livre iniciativa você faz o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido. Na área pública, você só pode fazer o que é permitido. Então, as pessoas têm que se preparar para isso, né? Eu fui secretário, senador Plínio, por 2 vezes secretário de Ciência e Tecnologia. E eu entrei, na época, vim da livre iniciativa, sou contador, sou auditor, professor, né? E contador conhece a realidade das empresas, e qualquer tipo de empresa. A gente vê, né, a importância do planejamento, mas eu entrei doido para fazer um monte de coisa. Aí tudo que eu ia fazer na tecnologia, inovação, pesquisa, você não podia fazer. Ah, isso não pode, não tem lei, a lei proíbe, professor tem dedicação exclusiva, não pode fazer pesquisa nas empresas. Ora, se a inovação acontece nas empresas, como é que o professor não pode sair, o pesquisador não pode sair da universidade? Para que serve o conhecimento, se ele não pode sair dali? Só para fazer artigo científico, né? Então, tudo que era necessário,
colocar na legislação, a gente colocou aqui no Congresso Nacional. Na área de ciência e tecnologia, eu fui vice-presidente do Conselho de Secretário de Ciência e Tecnologia. E fomos anotando todos esses gargalos. E no Congresso nós conseguimos colocar inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, aí faltava dinheiro. Aí nós aprovamos aqui recentemente, Vossa Excelência participou, do Fundo Nacional, da proibição do contingenciamento do Fundo Nacional, que hoje representa mais de 10 bilhões por ano. Que o governo não pode mais fazer o que fazia antes, de ficar 15 anos sem investir em ciência e tecnologia, porque contingenciava o recurso. Na área de educação, todo mundo sabe que educação começa pela base, começa pela educação infantil, na primeira infância. Se você não alfabetiza bem, esse aluno vai carregar dificuldades a carreira toda. Então, você tem que ter uma boa alfabetização, você tem que ter uma boa creche, uma boa educação infantil. A responsabilidade dos prefeitos, que não tem recurso nenhum, está aí a marcha dos prefeitos, todo mundo quebrado. E aí não investe em educação infantil. E aí, quando chega no ensino básico, né, com cheio de deficiência. E aí a União, que tem poder, que tem dinheiro, cuida do ensino superior. Os governadores cuidam do ensino médio. Agora, a educação infantil está nas prefeituras que não têm dinheiro. Então, todo mundo sabe disso, mas não querem resolver o problema. Nós colocamos, eu como relator do Fundeb, nós colocamos. O Fundeb agora tem educação infantil e educação profissional. Todo mundo sabe a importância da educação profissional. Passamos aqui 3 anos discutindo, aprovamos o novo ensino médio. A gente deu 5 anos para implementar o ensino médio. Agora, na hora de implementar, mudou o governo, já quer mudar o novo ensino médio. E aí, nós temos, todo mundo sabe disso, está nas pesquisas, está nos jornais, 90% dos jovens do ensino médio terminam o ensino médio sem saber matemática. Sem saber matemática. 90%. 70% saem sem saber português. Cara, será que vai ficar desse jeito? Qual é o aluno que tem interesse de pôr em escola pública hoje, no ensino médio, que não tem educação profissional, que não tem laboratório de ciência, que não tem internet, que não tem esporte, que não tem cultura? O aluno vai fazer lá o quê? Merenda escolar? Receber esse bolsa, fizeram aí pé de meia, R$200, isso vai resolver o problema do aluno? Então, todo mundo sabe disso, mas ninguém resolve o problema. E na hora de discutir nas eleições, qual é a proposta realmente dos executivos, qual é a proposta do prefeito, do governador, do presidente, ninguém quer discutir isso. E a população também não se interessa muito por isso. Então, a gente precisa mudar essa cultura, precisa exigir que os governantes apresentem realmente um plano de metas, um plano de ação, e cobrar durante a gestão o cumprimento disso. E se não cumprir, fica inelegível, porque chega de promessas que não são cumpridas. Então, evidente que a gente fica revoltado com a morte dessas crianças, mas a população precisa realmente, né, pensar um pouco mais, participar um pouco mais. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então tem muita gente que critica, só tem ladrão, só tem corrupto, e na prática você está dando uma procuração para decidir por você. Então, a política é a atividade mais nobre que existe, porque ela muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior, vai depender da escolha do eleitor. Então, se você não participa, não escolhe bem, depois não adianta reclamar. Então, essa é a situação. E eu estou falando do DF, mas a saúde no Brasil está mais ou menos a mesma coisa. E não é só na atividade pública, não. Todo mundo sabia que nesse período agora de janeiro, fevereiro, a dengue ia acontecer. O que fizeram lá em setembro e outubro? Nada. E aí está aí. As pessoas não conseguem nem UTI. Quantos morreram que não foram para os jornais? Né? Centenas, milhares de pessoas morreram nesse país por falta de UTI, por falta de atendimento. Então, senador Plínio, esse era o desabafo, que realmente é triste você ver, numa semana, não é, você ter 3 crianças mortas por falta de atendimento. Teve uma que ficou 12 horas esperando um SAMU, uma ambulância. Quando chegou no hospital para ir para o UTI, não aguentou, morreu. O outro, erro médico. Tem que contratar médico. Não adianta fazer saúde sem médico, sem material, sem infraestrutura. Então, é triste,
Mas a gente precisa realmente mudar esse país, começando realmente das cidades, do município. Por isso que a gente tem que valorizar, Plínio, e fortalecer os municípios. Os prefeitos estão aí. As pessoas não moram na União e nem no Estado, as pessoas moram no município. E é lá que a gente precisa fortalecer para que tenha uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança e uma boa área social. Muito obrigado, presidente. Senador Isalci, estando legislador, o senhor acaba de dar uma aula de gestão. E eu fico olhando aqui, pela amizade que tenho, pelo conhecimento que eu tenho do senhor, torcendo para que um dia o senhor aceite esse desafio de ser gestor do Distrito Federal. Eu pergunto ao mestre Esperidião Amin se ele quer discursar agora ou se a gente suspende e volta na ordem do dia. O senhor mestre, o senhor manda. Então, presidente? O senhor subir a tribuna agora. Se não subir, eu vou ter que então eu vou fazer um registro, presidente. Primeiro quero registrar aqui a presença de 2 representantes da Embaixada da Espanha no Brasil, a senhora Yolanda Rodrigues Garcia e Manuel Romero, ambos integrantes do quadro de servidores da Embaixada da Espanha no Brasil. Estávamos comentando sobre a importante declaração do primeiro-ministro da Espanha de anunciar, na manhã de hoje, o apoio a uma tese que o Brasil defende há quase 70 anos, que é a tese de 2 estados, Palestina e Israel. Israel e Palestina, que foi a tese defendida na Assembleia Geral da ONU, quando presidida pelo brasileiro gaúcho Oswaldo Aranha. Mas eu gostaria de reportar a Vossa Excelência e ao plenário do Senado que hoje pela manhã tivemos uma importante reunião na Comissão de Meio Ambiente, presidida pela senadora Tereza Cristina, na qual foram ouvidos representantes do Itamaraty, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por sinal uma catarinense ilustre, Tatiana Prazeres, e diversos outros integrantes do nosso ciclo, do nosso cluster econômico da agricultura. E ali, senhor presidente, eu tive o privilégio de me reportar à CPI que Vossa Excelência presidiu, que não apenas investigou a ação de algumas ONGs, mas eu complementei dizendo que fez uma brilhante investigação, elucidativo esclarecimento sobre narrativas que são produzidas contra o interesse e contra a ação do Brasil, contra o nosso modelo econômico, contra o nosso modelo de geração de energia. E, além desse esclarecimento sobre as narrativas, a sua CPI que Vossa Excelência presidiu, desvendou, eu vou usar aqui o sotaque do Brizola, interesses. Ele sempre usava ele não usava a palavra interesses, ele usava interesses que estas narrativas suportam, interesses alheios. E, finalmente, lancei mão de uma expressão que Vossa Excelência cunhou, porque fez com que ela viesse a público, sabe lá por que inspiração, né? De que o remorso pode ser até sincero, fora o cinismo de muitas dessas posições e narrativas, mas a terceirização da penitência para cima de nós, Brasil, é
ficou muito evidenciada num trabalho que Vossa Excelência fez e que eu acho que nós temos que levar em consideração na preparação dos projetos de lei que estão sendo debatidos na Comissão do Meio Ambiente. Então, eu faço essa intervenção para, por acaso, porque é Vossa Excelência que está presidindo a sessão, enaltecer o trabalho do senador Plínio Valério e dizer que valeu a pena, como legado para o Senado Federal, a sua persistência, tanto na criação quanto na condução da CPI que investigou o papel, eu não posso dizer de todas, mas de várias ONGs que acobertam interesses e narrativas contrários ao interesse legítimo e apropriado do nosso país. Muito obrigado. Senador Espírito de Amin, partindo do senhor, esse elogio, o senhor participou muito da CPI, mas eu tenho aqui que fazer um esclarecimento. Eu me apropriei da sua frase, mas disso eu reconheci publicamente. Eu falei isso lá no Pânico, falei por onde passei. Eu me apropriei, mas é a última vez que eu digo que me apropriei. Essa questão da terceirização foi o senador Amin que resumiu isso tudo, e que, na verdade, os governos estrangeiros, por carregarem remorso, por terem acabado com seus bens naturais, e continuam, terceirizaram o remorso para nós brasileiros, para nós da Amazônia, e nos deram a penitência, que é não fazer nada aqui, e pagam com dólar. Na verdade, essa inspiração é do senador Amin. Muito obrigado, senador, pelo seu elogio, pela sua participação. E a gente fugiu daquela... Acabo de reconhecer pela última vez, viu, senador Amin? E a gente fugiu daquela mesmice de que CPI prende, arrebenta, esfola. Não. CPI investiga, faz o relatório, denuncia, apresenta projetos, foi o que fizemos. Um dia, se não para mim, para os meus filhos, para os meus netos, mas um dia essa terra haverá de retomar as rédeas do seu destino. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação de matérias constantes da ordem do dia. Portanto, está suspensa a sessão. G20, né, os 20 maiores países, as 20 maiores economias mundiais, apenas 3 países ainda não regularizaram os jogos de azar. Senador, e em relação ao jogo do bicho? Há previsão dentro desse mesmo projeto da legalização do jogo do bingo e também do jogo do bicho. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Minha mãe tem origem lá em Camusim, né, no litoral do Ceará. Conheceu meu pai no Charito, que é de onde meus avós paternos são, de Poeiras. Nasci lá em 74, eu sou a terceira de 5 filhos. Eu estudei sempre na escola pública, né, no fundamental, então fui estudar no Colégio Pio XII, onde fiz meu ensino médio, é uma escola particular, mas fui com bolsa. Fui para Fortaleza aos 19 anos, passei 1 ano e voltei para Crateús. Eu conheci meu esposo, que é engenheiro civil. Nos casamos, eu fui embora para Fortaleza com ele. Bom dia, bom dia, tudo bem? Sou formada em turismo na Unifor. Eu passei numa seleção do órgão do Estado para coordenar toda a política de 13 municípios. E aí eu fui para a minha primeira eleição. Eu fui eleita presidente da SOCIP. Saí de lá, fui para Fortaleza, para a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, quando o Cid Gomes assumiu o governo do Ceará. Então eu fui começar a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E lá, hoje, o ministro Camilo, que era secretário de Desenvolvimento Agrário, e ali começou a minha história. Cadê a nossa pasta? Camilo Santana seria o candidato a governador. Ele me liga Janaína, eu vou ser candidato a governador, quero saber se você topa mais esse desafio de fazer uma campanha para governador. Eu teimosa, como diz meu amigo Chagas Vieira, percorremos quase todo o Ceará e eu
ao lado, na parte da coordenação da campanha dele de governador. E em 2015, eu assumo uma função de secretária de Estado. A suplência do nosso senador Camilo são formadas por 2 mulheres, né? A primeira suplente é a senadora Augusta, que está de licença para eu assumir. O presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu a minha posse, foi muito receptiva à minha chegada. Aqui a senadora Augusta já fazia parte de algumas comissões e eu participo como titular da CCJ, da CDH, da CAI e da CE. Sugeri à Unesco participar da audiência pública. Nunca imaginei chegar senadora da República, né? E chego aqui no Senado muito bem recebida pelas bancadas femininas. Vamos fazer o bem para a população do Brasil. O que eu acredito é que o que foi feito por mim foi um gesto de reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, que eu sempre tive pelo Ceará, que eu sempre tive para quem mais precisava no nosso estado. Notícias falsas, fake news, direita, esquerda, tecnologia, democracia. Ninguém traz de volta o racismo se essa visão racista não estiver embutida nas pessoas. Temos lá a publicação e como que se tira essa publicação de lá? Se elas não moderarem, aquilo lá é tomado de spam, pornografia e propaganda. É inviável. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre as cotas raciais no serviço público. A Comissão de Constituição e Justiça ela aprovou um projeto que prorroga por mais 10 anos e amplia de 20% para 30% a reserva de vagas no serviço público para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Essa medida vai ser reavaliada em 10 anos. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o autor dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui. E eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte, é uma prorrogação, ou seja, já existe uma lei, ela está para vencer e por isso se faz necessário aprovar uma nova lei. Por que é necessário, mais uma vez, prorrogar as cotas de negros no serviço público, senador? Carla, essa é uma caminhada que nós vamos fazendo desde a época do Abdias aqui no Congresso, né? O Abdias foi o primeiro proponente da política de cota. Mas é bom lembrar que o presidente Sarney também tinha um projeto. Tanto que nós começamos esse debate lá atrás, ele me lembrava, eu fui vice dele aqui na casa. Olha, qual é a intenção? De 10 em 10 anos, você avalia como é que está o quadro, se deu certo, se precisaríamos ampliar ou não, né? Por mais 10, mais 20, né? A quem estava propondo 20, a outros que proporam 30. Eu, no meu projeto original, estava 10 também, né? E, no fim, depois de muita discussão e acordo, a própria oposição disse, não, ficamos então com o número que era do país no projeto original, que era 10 anos. Porque se 10 em 10 anos você avaliar se as cotas estão indo bem ou não, eu sou daqueles que sonha, já disse diversas vezes isso, que vai chegar um dia que a gente vai dizer que não precisa mais de cota no Brasil, nem na universidade e nem no serviço público. Mas isso é um sonho. Até que a gente chegue lá, nós vamos ter que trabalhar muito.
Inclusive, nos Estados Unidos já terminaram com as cotas, mas eles ficaram 50 anos, né? Nós estamos trabalhando ainda de 10 em 10 anos. Esse é o objetivo. Daqui a 10 anos, se entendermos que já atingiu o objetivo, pronto, pode as cotas terminar. Então, é procedente, é importante que tenha, no mínimo, essa avaliação de 10 em 10 anos. Esse é o objetivo. Senador, como que é isso? A pessoa, então, o candidato, ele se autodeclara negro, pardo, enfim, né? A situação, se é quilombola, indígena, e aí vai haver uma comissão que vai avaliar isso, né? Como é que vão ser esses critérios para que exista, assim, uma unidade nessa avaliação? Não, na verdade, acabou ficando, mediante um amplo acordo com o Humberto Costa, que é o relator desse projeto, o Contagato e o Flávio Arnes foram na Comissão de Direitos Humanos, agora é Humberto Costa. Na verdade, essa avaliação da comissão de avaliação é quando for necessário. Se o cidadão chega lá, diz que é preto ou pardo, né? Ou indígena, né? Por exemplo, né? Ele diz que é indígena, pardo ou quilombola. Se houver alguma dúvida, ele é chamado a comprovar. Tem que ter uma comissão que vai avaliar. É só isso. E a comissão vai ver se está tudo certinho, toca. Se tiver problema, tiver falsificado alguma coisa, que ele faltou com a verdade no documento, ele vai ter que responder e não terá direito à política de cotas. É simples assim, não tem polêmica nessa questão. Eu entendo que, se me permitir, o que foi mais polêmico no debate é que no projeto, na lei antiga, estava 20 anos. Estava 20 anos. Estava 20%. Estava 20%, né? Estava 10, foi mantido 10, estava 20% o número de negros e negras. Aí ali dentro estão incluídos já quilombolas e indígenas, né? Nesses 30%. Houve parte da oposição, mas é legítima a discordância, não estou aqui fazendo crítica. E o debate é livre e democrático nesse sentido. Eu vi no requerimento, que o principal argumento que eles usaram no requerimento que eu tenho aqui é que mudou de 20% para 30%, né? Mas é mais do que justo, veja, se você tiver 30% para negros saiu, preto, pardos, quilombolas e indígenas. Tu não mantém 70% para os que não são pretos e pardos, quilombolas e indígenas. Eu acho que é um meio de campo muito bem colocado. Fica 70% para os outros e 30% para nós outros, né? Pegando no campo dos pretos. Esse é o objetivo. E eu acho que vai vir para o plenário, esse debate vai acontecer, mas o Congresso, que nunca faltou, como não está faltando para o meu Rio Grande do Sul, só como exemplo, né? Nessa situação triste que passa o Rio Grande do Sul, com 151 mortos, né? E 105 ainda desaparecidos. E a crise continua lá. O Congresso tem se posicionado. Tudo aquilo que foi pedido pelo Executivo, nós votamos, tudo. E nesse caso também é uma proposta original lá atrás do Executivo, que eu depois já reapresentei, né? O Senado sempre respondeu. Respondeu com a política de cota na universidade, está respondendo nesse momento, já votou por 2 vezes na CCJ, votou 1 vez na Comissão de Direitos Humanos e foi por ampla maioria, eu diria, né? E agora foi feito o recurso por 16 senadores, né, e é legítimo, e vamos então apreciar no Senado, no plenário, creio eu que é a semana que vem. Por que a semana que vem? Acontece que o prazo vence. Esse é um detalhe, parece um detalhe, mas é muito mais que um detalhe, né? Estou me lembrando da ministra Zélia, que falava isso é um detalhe. Isso é muito mais que um detalhe. Se até o dia 9 de junho não for votado no Senado e na Câmara, nós ficamos sem a política de cotas no serviço público, que é uma conquista da sociedade. E atrapalha os certames que estão em andamento. Com certeza, atrapalha todo o processo em andamento e consequentemente, nós vamos acabar com isso, trazendo um prejuízo enorme para aquilo que nós queremos, que é uma política reparatória, né? Que é política afirmativa, permitir que todos tenham espaços. Nós queremos isso. Oxalá, repito, um dia não preciso mais, mas hoje não precisa. Estou a ver todos os dados aí no campo do social, a situação que se encontram os negros e pardos. Pois é, o senhor falou que a discussão foi polêmica, e aí eu quero lembrar 2 pontos que foram colocados nas audiências na CCJ.
Um deles pelo senador Flávio Bolsonaro, que dizia que argumentou que a cota ideal é a cota social e não a cota racial. Eu queria que o senhor comentasse isso. Eu acompanhei, eu estava lá. Foi um debate duro, mas respeitoso. Eu acho que quando o adversário levanta certos argumentos, é da índole de cada um, né? Eu procuro sempre, nos meus argumentos, não desrespeitar o adversário. Eu não digo que alguém me desrespeitou, não aconteceu isso, né? Acontece que nós entendemos que a cota é social também. É racial e social. Porque alguém já disse... Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos, nosso boa tarde. Nós estamos a declarar reaberta a nossa sessão, encerrando, portanto, o período do expediente. Declaro aberta a ordem do dia. O item 2 da nossa pauta, que é do conhecimento de Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores, houve o pedido a essa presidência para que nós o retirássemos e, havendo a concordância de todos os líderes, assim o fazemos para a inclusão na pauta da próxima sessão. Agradeço a compreensão de todos os presentes, senhoras e senhores senadores, que anuíram com esse pedido. O item 3 é o projeto de lei que tem o senador Paulo Paim. Só uma informação, como eu estava fora, questão do Rio Grande do Sul, estávamos na base aérea, ouvindo lá o trabalho da base aérea, um trabalho brilhante lá, de todos os profissionais, e já falaram das 3 forças, o trabalho que estão fazendo. Eu cheguei agora e eu tinha o entendimento que a política de cota votaria hoje, mas houve um pedido... Houve um pedido, senador Paulo, de fato, incluído está como de conhecimento da Casa, para que pudéssemos fazer a sua deliberação precedentemente à sua discussão, mas houve um pleito para que nós pudéssemos, e a presidência, o senador Rodrigo Pacheco, incumbindo-me de poder tocar adiante essa sessão, pediu a compreensão para que nós, ao retirar da pauta de hoje, incluir imediatamente na pauta subsequente da sessão ou de amanhã, caso contrário, na de terça-feira. Esse é o compromisso da presidência em fazê-lo pela importância do tema que já foi plenamente debatido na Comissão de Constituição e Justiça, pedindo a Vossa Excelência a compreensão que sempre esteve presente. Eu quero só, presidente, justificar no mínimo, porque amanhã a comissão especial, que foi fruto de uma proposta do presidente Rodrigo Pacheco, e que eu sou o presidente, sobre o clima e a crise gravíssima, já está com mais de 157 mortos no Rio Grande do Sul. Nós vamos amanhã com 8 senadores. Vamos para o Estado. Então, pelo que eu percebo, eu sei que tem um problema de prazo aí. Se até o dia 9 de junho esse tema não for votado, cai definitivamente a política de cota e enfrentaremos um problema delicado. Eu estou entendendo. Vamos ter que jogar para a próxima terça, então, seria isso? Terça-feira, dia 28, teremos tempo hábil
e não haveríamos... Não, eu estou de volta na mesma sexta. Nós vamos de manhã, voltamos de noite. E o grau de responsabilidade da casa e dessa presidência não se permitiria, meu querido senador Paulo Paim, deixar de apreciar com o conhecimento que a presidência tem do prazo, não é? No qual se expiraria ou se expirará a política de cotas. Então, na terça-feira, sem absolutamente quaisquer dúvidas, essa é a palavra e o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, por força de amanhã não termos essa condição, até pela participação a menor dos integrantes, entre os quais Vossa Excelência que está desincumbir-se das inúmeras obrigações. Sou autor do projeto aqui, Pois é. Projeto. Então, na terça-feira, nós haveremos de fazer esse debate. Eu confio plenamente no presidente Rodrigo Pacheco. Tenho por absoluta certeza. No Colégio de Líderes, para que fosse votado na terça-feira, ele deve estar muito bem informado. E por isso eu não vou criar nenhum problema aqui, se essa foi a vontade do Colégio de Líderes e do presidente Rodrigo Pacheco. Tenha por absoluta e deve certeza. ter também o acompanhamento do líder Jacques Wagner, né? Não, creio eu. De todos os companheiros, Vossa Excelência, como todos bem o sabem, conhecem bem o perfil e o compromisso com a palavra do presidente Rodrigo Pacheco. Não haverá prejuízo algum ao termo de retirar de pauta na data de hoje, incluí-lo na próxima terça-feira. Até acredito eu, quero até me somar, que como nós sabíamos que havia um problema de prazo, né? E se foi acordado no Colégio de Líderes, e creio eu, Humberto Costa é o relator, Jacques Wagner é o líder, devem tentar, creio eu que devem tentar estar construindo até o entendimento. É bem provável, né? É bem provável. E foi uma das razões que levou exatamente à ponderação da presidência, para a presidência do presidente Rodrigo Pacheco, de sugerir a retirada de hoje, a fim de que nós façamos a devida e melhor composição, a fim de que na terça-feira tenhamos o debate e a sua deliberação, senador Paulo. Ok, presidente. Obrigado pela sua compreensão, que é tão comum a Vossa Excelência. Senhoras e senhores, senador Fabiano Contarato, querido amigo, seja sempre bem-vindo. O item 3 da pauta, projeto de lei número 1357, de Sua Excelência, deputado Célio Sturdat, institui o selo Acessibilidade Nota 10, como forma de certificação oficial destinada aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parecer favorável número 33 deste ano da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, teve como relator o senador Paulo Paim. Não foram apresentadas quaisquer emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento 367, também de autoria do senador Paulo Paim, que solicitou o adiamento da discussão para reexame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A mesa, a presidência, concede a palavra ao autor do requerimento, senador Paulo. Presidente, esse requerimento é da mobilidade e do projeto que está na pauta que Vossa Excelência leu. Não tem nada a ver com a política de cotas. Não, é o item 3, é outro. Não, até para explicar para os senadores. Perfeito. Esse aí foi o governo que pediu. Eu tinha o relatório pronto, o governo disse que quer discutir, eu, atendendo o pedido do governo, fiz o requerimento à mesa, vai para a CDH, na CDH eu sou o relator, e aí votamos também a semana que vem. Ok, presidente? Perfeito. A concordância. A presidência, Vossa Excelência deseja usar a palavra pela ordem, senador Humberto Costa? Sim, eu gostaria de pedir, eu estava lá no meu gabinete, que Vossa Excelência pudesse nos esclarecer o que houve para a retirada do projeto que trata das cotas para o concurso público. Esse projeto já vem há meses sendo objeto de discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Nós promovemos inúmeras mudanças para que o projeto ficasse o máximo possível no nível do consenso. Ontem fizemos a votação do regime de urgência para a aprovação desse projeto e hoje fomos aqui surpreendidos com a informação de que ele tinha sido retirado. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência
de onde veio essa decisão. Aqui os representantes do governo têm dito que não fizeram essa solicitação. Então, eu queria pedir muito respeitosamente a Vossa Excelência que pudesse me esclarecer o que houve. Senador Humberto Costa, ao assumirmos a incumbência de podermos presidir por força de obrigações que foram assumidas pelo presidente Rodrigo Pacheco, ele ponderava a presidência para que nós pudéssemos, pela informação prestada, inclusive, ao líder Jacques Wagner, em face a um recurso apresentado na CCJ para apreciação no plenário da Casa, no tocante ao projeto citado das cotas, qual é o desejo, qual foi o desejo, qual é a compreensão e o propósito do presidente Rodrigo Pacheco. É a de tentarmos, evidentemente existem as discussões que nós vimos e assistimos, as controvérsias, divergências naturais e próprias, legítimas, mas o que o presidente deseja é fazer com que nos aproximemos, quanto mais, de um momento de ter essa matéria aprovada com maior tranquilidade. Esse é o único propósito em razão do recurso que estará e que já foi apresentado à discussão em plenário. E aí ele disse, senador veneziano, ao presidir, sugira, por pedido que foi feito e pela informação que nós prestamos ao senador líder Jacques Wagner, que ao invés de fazermos esse debate no dia de hoje, possamos fazê-lo na próxima sessão, que no caso será terça-feira. Foi dessa forma. O problema, senador, é que na semana que vem, como todos nós sabemos, há um feriado na quinta-feira. Provavelmente essa sessão da terça-feira e da quarta serão sessões remotas, o que vai fazer com que essa discussão seja profundamente prejudicada. Além do mais, é bom lembrar que nós já temos um concurso público nacional marcado agora para o mês de junho, que carece da existência das regras para, no momento da avaliação e no momento da nomeação das pessoas, nós já temos na prática a definição das cotas, quanto vai ser a participação de negros, entendidos aí, pretos e pardos, quanto vai ser a participação de quilombolas e outras medidas que são relevantes. Então, o meu apoio, o meu apelo é no sentido de que pudéssemos reavaliar essa decisão, porque ou nós vamos ter um grande conflito depois da realização do concurso, porque o concurso deve se realizar sob a égide das normas atualmente vigentes, e o novo projeto, por exemplo, aumenta de 20% para 30% as cotas, inclui nesses 30% os quilombolas, inclui os indígenas, garante a presença dos pardos e pretos, inclusive separadamente. E o que pode acontecer é, realizado o concurso, sai o resultado, no momento em que as nomeações vão acontecer, que é quando vai ser necessário se saber como vai se compor essa relação de aprovados, nós vamos ter necessariamente um processo de judicialização entre aqueles que vão alegar que o concurso foi feito sob uma legislação anterior e aqueles que vão alegar que a legislação que deverá ser aprovada é uma nova. Então, é um problema grave. O senador Everton já falou sobre isso na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu pediria a Vossa Excelência para ver se, nesse entendimento com o presidente do Senado, nós poderíamos fazer essa votação hoje e ganharmos algum tempo, porque esse projeto ainda vai para a Câmara. Ainda vai para a Câmara. Então, esse impasse a que eu estou me referindo, é muito provável que ele aconteça. Desculpe, eu estou passando aqui do meu tempo, mas a outra alternativa é o governo adiar a realização desse concurso, que é uma coisa profundamente desgastante e que ficará na conta do Congresso Nacional, que não conseguiu resolver um problema que é simples. Nós já chegamos ao máximo do máximo da proximidade de um projeto consensual. Tudo que a oposição pediu, nós retiramos desse projeto.
e agora nós temos o projeto sem a condição de ser votado. Eu queria, inclusive, saber aqui da assessoria, da liderança do governo, se há concordância por parte do nosso líder, do líder Randolfo Rodrigues, enfim, para que nós possamos saber o que é que está acontecendo. Pode ser que a razão seja absolutamente justa e possamos... Mas até o presente momento, não conseguimos entender o porquê disso não, acontecer. As razões elas foram... Não, sem problema nenhum, senador Humberto Costa, com todo direito de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é o relator e fez o trabalho devidamente qualificado, como costumeiramente o faz. A razão é única e exposta, e aqui eu estou apenas a reproduzir o que recebi como orientação, pedido do presidente Rodrigo Pacheco, diante daquilo que ele enxergou e constatou para a discussão de hoje. Ou seja, há recurso, há ainda sensíveis discordâncias e o propósito, com a responsabilidade que o presidente Rodrigo Pacheco tem, e sabendo eu, como Vossa Excelência, também há de saber todas essas suas ponderações e preocupações, inclusive temporais, o presidente Rodrigo Pacheco bem o sabe. Mas no momento em que a presidência assume o compromisso de fazer o debate e a deliberação na próxima sessão, que não seja nessa quinta-feira, em razão do que já foi expendido pelo senador Paulo Paim, não passará da terça-feira. O presidente Rodrigo Pacheco bem o sabe desses prazos, que são prazos limites. Portanto, nós haveremos de ter a discussão e o seu debate. Foi isso que pediu-me o presidente Rodrigo Pacheco na compreensão que espera do colegiado, de votarmos na terça-feira. Nós já tivemos aqui outras tantas inúmeras e incontáveis matérias, não menos controversas como essa, que se mostra controversa, sem aqui adentrar ao mérito, e que mesmo tendo tido participações remotas, ou seja, online, nós votamos, apreciamos e deliberamos. Isso nunca prejudicou o processo legislativo. Não seria desta forma, não sei se vai ser definido para a próxima semana a produção legislativa online, mas se assim for, não é esta forma que prejudicaria qualquer matéria que pudesse, que possa, como será o caso, de ter a sua deliberação. Senador Humberto Faro. Senhor presidente, eu pediria mais uma vez, ouvir a fala aqui do nosso relator, senador Humberto Costa, que fosse refletido com o nosso presidente Rodrigo Pacheco a possibilidade da gente votar ainda nessa sessão, essa matéria. Amanhã, todo mundo sabe, quinta-feira já fica difícil. Na semana que vem, terça-feira, tem Congresso Nacional. Pelo que eu sei, na quarta-feira, sessão semipresencial. Então, na verdade, não votar hoje, na minha avaliação, é empurrar para a semana posterior, não é na semana que vem. Então, muito difícil. Hoje o quórum não está pequeno, não. Tem 63 parlamentares já registraram presença. Com certeza deve ter mais parlamentares na casa que ainda registrarão. Tá certo? Um projeto que maioria simples aprova, ou não. Então, a solicitação, mesmo compreendendo o papel aqui, respeitando muito sua posição, que pudesse consultar mais uma vez o nosso presidente para ver a possibilidade de a gente votar uma matéria extremamente importante, com prazo, para que a gente possa deliberar sobre isso. Então, a bancada do PT, que não participou dessa decisão do adiamento, que a gente pudesse fazer essa consulta da possibilidade de votar ainda hoje, haja visto que na semana que vem a programação aqui na casa não deve ser a normal que a gente faz todas as semanas. Obrigado, líder. Senador Beto Faro. Senador Paulo, deseja usar da palavra? Presidente, pelo respeito e o carinho que todos nós temos com o presidente Rodrigo Pacheco, ele tem sido um presidente comprometido com as políticas humanitárias. Elogio a ele, como elogio também a Vossa Excelência. Nós todos fomos pegos de surpresa. Então, não seria bom se nós conseguíssemos conversar com o presidente Rodrigo Pacheco para ver o que aconteceu, se alguém participou desse acordo. Nós estamos tentando falar aqui com o líder Jacques Wagner. Não estamos conseguindo.
se não há nenhum tipo de acordo de a votação ser simbólica, inclusive, a semana que vem, que eu gostaria muito que fosse simbólica, não precisava ser votação nominal, se nós conseguirmos votar simbolicamente, seja terça ou quarta ou até amanhã, simbolicamente, aí tem razão de ser. Fora disso, o senador Humberto Costa, a preocupação dele é nossa também. Eu falava aqui que os representantes do governo, dos ministérios correspondentes, se não for votado nas duas casas, até o dia 9, caiu a política de cota no serviço público. Eu percebo aqui no plenário uma angústia de todos que estão aqui, porque nós não temos informação precisa. Agora, se for concedido um acordo, não vota hoje e vota simbolicamente na terça, eu vou estar aqui, não tem problema. Isso é que ficou para nós aqui embaralhado, eu diria. Nós queremos essa segurança só. Perfeito. E Vossa Excelência tem toda a liberdade, evidentemente, como todos os demais outros integrantes, em tentar acessar o presidente Rodrigo Pacheco e fazer as devidas ponderações. Repito, nós estamos aqui apenas reproduzindo uma também ponderação que ele nos fez em face a motivações que eu próprio já externei a Vossas Excelências ao plenário. Mas se Vossa Excelência conseguir viabilizar o acesso em contato com ele, enfim, ele está em agenda fora do Senado Federal, não teria problema nenhum. Ainda temos itens a apreciar e até lá poderíamos, não está anunciada a retirada de pauta, e aí fiquem inteiramente os senhores líderes e companheiros à vontade para ter esse contato. Senadora Tereza Leitão. Obrigada, senhor presidente. Eu estava acompanhando a discussão no gabinete, estava concluindo um atendimento aos prefeitos e realmente corri, literalmente, né? Porque eu quero dizer que esse debate foi um dos debates mais completos que eu assisti na comissão. Assisti também online. Os argumentos, tanto a favor quanto contra, foram argumentos muito densos, argumentos que dão conta, para quem defende a proposta como nós, da importância da prorrogação das cotas nos concursos públicos, pelo significado. Primeiro, pelo significado de direito, né? E direito não é uma coisa que é igual para todo mundo. A equidade, que é a busca de condições para que todos tenham acesso aos mesmos direitos, é uma expressão muito grande desse projeto de lei para uma parcela maioritária. Majoritária. É a grande maioria da população brasileira. Aqui no Brasil, pode ter branco de pele e poucos. A grande maioria da população brasileira tem essa herança da nossa ancestralidade negra e indígena. O que é que falta? Manifestar isso, assumir isso como identidade, ter políticas voltadas, de fato, para essa população que hoje se reconhece, reivindica, e essa proposta ela é muito casada, né, com esse rol de questões que a gente sempre debate para essa parcela importante, significativa da nossa população e fundamental na constituição da sociedade brasileira. Então, eu vim ansiosa para votar, porque nessa comissão eu não voto, né? E me deparei, de fato, com esse, eu diria, um impasse, presidente, porque neste momento Vossa Excelência é o presidente. Todo presidente gostaria de ter um vice como Vossa Excelência, de confiança, presente, tranquilo, que conduz, né? E tem condições de conduzir. Concluído esse contato, não é? Que acho que o senador Paim, o senador Humberto, que estiveram muito à frente desse debate na comissão, podem fazer, porque nós estamos correndo contra o tempo. Essa proposta tem que estar pronta, acabada em todo o seu trâmite até o dia 9,
voltar para a Câmara, ser aprovada na Câmara e a sanção. Então, é um apelo que a gente faz. Certamente há motivos, não estou desconhecendo de forma nenhuma, nem diminuindo qualquer motivo que possa ter havido para a gente ser informado dessa posição, mas é um apelo também que eu faço para que a gente consiga, de alguma maneira, com alguma alternativa, sair desse impasse para que essa proposta esteja pronta até o dia que ela precisa estar pronta, que é o dia 9 de junho. Muito obrigada, senhor presidente. Não há de que lúcidas as suas ponderações, senadora Tereza Leitão. Vossa Excelência sabe, eu, inclusive, lhe agradeço ao carinho muito menos pelos merecimentos e muito mais pelos gestos cordiais de Vossa Excelência para com a presidência dessa sessão. Evidentemente, aqui estamos exatamente para cumprir, assim como já o fizemos por outras tantas vezes, a obrigação cabível à vice-presidência quando ocupa, na ausência do presidente, sessões e outras responsabilidades. Não seria diferente para com este item. Apenas eu quero me renovar, reiterar, me repetir pela enésima vez, foram alguns pontos abordados pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas como Vossas Excelências estão tentando acessá-lo, aguardemos e partamos para o item 3, até que nós tenhamos, em definitivo, a decisão. O senador Otto Alencar pede a palavra pela ordem. Senador. Presidente, eu sou relator do item 1 da pauta, PLP 150, de autoria do senador Fabiano Contarato, está pronto para votação. E eu pediria a Vossa Excelência que seguisse o rito, se for possível. Exatamente. Está pautado para ser o primeiro item. Nós vamos vencer o item 3, senador Otto Alencar, que é simplesmente um requerimento de adiamento, sem maiores controvérsias, e aí voltaremos ao item 1 para que Vossa Excelência possa fazer uso da palavra e leitura do relatório. Vossa Excelência vai colocar o requerimento em votação. Não, do item 3, é o item 3, que é um pedido de adiamento. É o projeto das cotas. Não, aí é o item 2. O item 3, o projeto cujo relator é o senador Paulo Paim, é sobre a acessibilidade. Houve um pedido por parte do governo e o senador Paulo Paim apresentou um requerimento pedindo o seu adiamento. E protocolarmente nós faremos rapidamente. Foi apresentado, já concedemos a palavra, já houve uso da palavra, votação do requerimento número 367, de autoria do senador Paulo Paim. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento, a matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para reexame. Voltando ao início da nossa pauta, projeto de lei complementar número 150 do ano de 2021, que tem como seu autor Sua Excelência Senador Fabiano Contarato, alterando a lei complementar número 79 do ano de 94, para instituir mecanismos de proteção à população LGBT+ encarcerada. Os pareceres favoráveis ao projeto e às emendas números 1, 2, 5 e 6. Número 79 de 2023 e número 21 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, teve como relator o senador Otto Alencar. E número 35 do ano de 2023 e número 16 deste atual ano da Comissão de Segurança Pública, igualmente como relator o senador Otto Alencar. Passamos à discussão da matéria. Não há senhores ou senhoras inscritos ao debate. Não havendo quem queira fazer uso da palavra para discutir a matéria. Vossa Excelência vai discutir? Vou discutir, sim. Pois não, senador Otto Alencar, na condição de relator, para discutir a matéria. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência e minha palavra é, antes de tudo, para destacar a participação no Senado Federal da figura do nobre senador Fabiano Contarato, um dos mais atuantes senadores do nosso país nessa questão de direitos humanos, de defesa da democracia, da liberdade, no combate ao preconceito, à discriminação. E esse projeto que eu relatei, eu o fiz com a consciência de que é necessário que estabeleça critérios humanistas nas prisões para atendimento a uma população que já é muito discriminada e que grande parte dela
da população economicamente mais fraca, de menor poder aquisitivo, que não tem assistência, às vezes, das famílias. Portanto, eu quero apenas parabenizar, dizer que concordo plenamente com o trabalho do senador Contarato, representa muito bem o povo capixaba e é uma das figuras que eu posso dizer a Vossa Excelência mais destacada pela honra, pela dignidade e pela maneira de proceder com essa sintonia que ele tem com as dificuldades sociais do povo capixaba e do povo brasileiro. A presidência subscreve todas as suas palavras em reconhecimento a uma das mais qualificadas representações que o Senado possui, que é exatamente o senador Fabiano Contarato, pela sua formação intelectual, pela sua firmeza, pelas suas convicções sobre todos os temas que traz e que versa. Concordamos plenamente com as suas considerações, defendendo o teor, o mérito da proposta do senador Fabiano Contarato. Além do senador Otto Alencar, que já fez uso da palavra como relator discutir a matéria, nós não temos mais senhores ou senhoras que queiram discuti-la. Encerrando assim a discussão, nós vamos à apreciação da mesma. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos dos pareceres. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, senhores e senhoras, pelo menos 41 votos sim. Solicitamos ao secretário-geral da mesa, secretário Gustavo Saboia, que abra o painel para que nós iniciemos a deliberação. Votação, senhoras e senhores, aberta. Vamos às orientações. Concedemos a palavra aos senhores e senhoras líderes por 1 minuto. Pelo PSD, senador Otto Alencar. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e o PSD encaminha o voto sim, solicita aos nossos colegas do partido, senadores e senadoras, que possam encaminhar o voto sim, para que possamos aprovar nessa tarde o projeto de autoria do senador Fabiano Contarato. Senador Otto Alencar, líder do PSD, orienta voto sim. Peço encarecidamente a Vossa Excelência, senador Otto, que possa, junto à sua assessoria, fazer o pedido de chamamento aos demais integrantes do PSD para que se façam presentes ou que votem. Nós temos votação pelo sistema também, pela razão de estarmos com a votação de qualificada PLP, 41 votos. Senador, líder do Partido Liberal, senador Rogério Marinho. Senador pelo MDB, pelo Podemos. Senador Flávio Arnes, por gentileza. Senhor presidente, em primeiro lugar, também, como já fez o senador Otto Alencar, parabenizar o senador Fabiano Contarato por esta e tantas outras iniciativas importantes para a cidadania plena nessa diversidade toda que o Brasil apresenta. Rica, importante, né, necessária, e todos nós temos que, na verdade, trabalhar articuladamente para que a cidadania, direitos humanos, dignidade e respeito aconteçam em qualquer circunstância, né? Então, o PSB encaminha o voto sim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, senador Flávio Arnes. Pela União Brasil, senador Sérgio Moro, Vossa Excelência. Senador pelo PP, senador Sérgio Moro, Vossa Excelência poderia orientar a bancada do União Brasil em relação ao item 1? Perfeito. Pelo PP, pelo Republicanos. O Republicano libera a bancada, presidente. O Republicanos libera a bancada na orientação de Sua Excelência Senadora Damares. Pelo PDT, pelo Novo, PSDB, pelo PT,
Senador Fabiano Contarato, por designação de Sua Excelência, companheiro de Vossa Excelência, senador Beto Faro, Vossa Excelência tem a palavra para orientar nessa votação. Senhor presidente, o PT orienta o voto sim, e ao passo em que aqui eu agradeço as palavras generosas dos colegas que atribuíram. Espero a sensibilidade dos parlamentares, senhores e senhoras senadores, e convoco aqui todos os senadores e senadoras para votar, que é de extrema importância essa votação hoje, nessa data, para que a gente possa, mais uma vez, cumprir uma determinação constitucional ali para essa população que sofre diuturnamente. O PT orienta o voto sim, senhor presidente. Obrigado, senador. Autor da matéria, Fabiano Contarato. Pela bancada feminina, senadora Margarete, Vossa Excelência poderia orientar? Pela bancada feminina? Ô, minha vice-líder, eu vou orientar porque tu não orientou, tá bom? A bancada feminina orienta o voto sim. Bancada feminina orienta o voto sim. Senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência pode fazer o uso para orientação do PL? Presidente, eu vou fazer a orientação pela minoria, liberando a bancada. É só para deixar um ponto bastante transparente. Essa pauta é algo que a gente precisa, sim, se debruçar e avançar na legislação, tanto para a proteção de mulheres dentro dos presídios, evitar que algumas situações que chegam a ser bizarras aconteçam em pessoas que têm uma identidade diferente daquilo que o corpo dela fisicamente diz, e acaba trazendo alguns transtornos de homens que se sentem mulheres e são colocados junto com mulheres. Aí aparece mulher agredida, mulher estuprada, mulher grávida, ou ao contrário, mulheres que se dizem homens, e acaba, enfim, essa dificuldade na hora de humanizar alguém, a prestação de uma pena. Eu acho que esse é um caminho que dá para a gente tentar ver se dá certo. Então, eu estou liberando a bancada da minoria e declarando meu voto sim. Senadora Tereza Cristina, seja bem-vinda. Vossa Excelência poderia orientar pela bancada do PP? Não, só para fazer a orientação, senadora, já registrando que Vossa Excelência diligentemente já votou, só para registrarmos. O PP libera a bancada na votação. PP libera. Senador Sérgio Moro, pelo União Brasil. A gente estava só checando a posição da bancada. A orientação da liderança do União Brasil é pelo voto sim. Eu destaco aqui, tive essa discussão com o senador Fabiano Contarato, lá na Comissão de Segurança, que o projeto é meritório. Entretanto, até vejo que existem algumas falhas, alguns questionamentos que seriam possíveis, que fiz naquela ocasião, mas esses questionamentos não justificariam a rejeição desse projeto. Naquela oportunidade, eu assumi até um compromisso com o senador Fabiano de votar a favor do projeto e reitero aqui meu posicionamento, sendo esse também da bancada. Obrigado, senador Sérgio Moro. União Brasil orienta o voto sim. Senador Jorge Seif, Vossa Excelência poderia orientar o PL? Senhor presidente, boa tarde. O PL libera a bancada, mas também declaro meu voto sim. Obrigado, senador Jorge Seif, liberando a bancada do PL e declarando o voto pessoal sim. Senador Flávio Arnes, pela ordem. Só pela ordem também, o senador Sérgio Moro está aqui ao lado, membro da bancada do Paraná, Oriovisto Guimarães, eu e o senador Sérgio Moro, e eu quero cumprimentá-lo, em nome também da bancada, pelo resultado do dia de ontem no TSE, confirmando o mandato que o povo do Paraná outorgou a você. Me permite chamar assim, porque nós temos também um relacionamento, uma amizade de longos anos. A Vossa Excelência, a você, porque é pessoal também. Então, um resultado justo, adequado, que reflete o que o povo pensou, o que o povo decidiu naquela ocasião, e, inclusive, o resultado, que foi por unanimidade. Uma vantagem expressiva no TRE e por unanimidade. Isso vai dar tranquilidade, segurança, trabalho, que é o que a população do Paraná sempre espera e tem absoluta convicção
que vai acontecer da parte de Vossa Excelência, não há dúvida alguma nesse sentido. Então, eu quero externar esse pensamento do Paraná, penso estar refletindo aquilo que o povo paranaense também, né, coloca sobre essa situação, de que o mandato deveria ser preservado e que o trabalho, como todos esperam e votaram nesse sentido, aconteça como vem acontecendo aqui dentro do Senado Federal e do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, né, pelo resultado. Obrigado, senador Flávio Arnes, pelo registro. Igualmente seguido por esta presidência, senador Sérgio Moro, os nossos cumprimentos pelo êxito em relação aos questionamentos que lhe foram direcionados judicialmente e ontem tendo êxito pleno no Tribunal Superior Eleitoral. Nossos cumprimentos. Só, presidente, registrar então o meu agradecimento, não só aqui ao senador Flávio Arnes, mas também a Vossa Excelência e a todos os pares, porque é algo que constatei aqui desde o início, que independentemente das divergências políticas, eventualmente preferências ideológicos, sempre recebi aqui o conforto e o apoio dos pares do Senado. É algo que fortalece, a meu ver, a instituição Senado Federal, né? Muito bem conduzido, inclusive, pela presidência do senador Rodrigo Pacheco, ora substituído por Vossa Excelência na mesa. Obrigado, senador Sérgio Moro. O PDT, como orienta o novo PSDB, eu reforço aos senhores e às senhoras líderes, em podendo chamar a atenção dos seus companheiros que presentes possam não estar em plenário, para que votem, havendo a possibilidade de fazer uso do sistema que nós disponibilizamos. Nós estamos com 59 senhores e senhoras votantes. Essa matéria requer e depende, para a sua aprovação, de pelo menos 41 votos favoráveis. Senadora Damares, Vossa Excelência pede a palavra pela ordem. Bem rápido, presidente. O senador Girão está chegando, então, só para avisar que ele vem ainda para orientar a bancada, a grande bancada dele. Obrigado, senadora Damares. Fomos informados que a senadora Zenaide já está votando, igualmente o líder do governo, o senador Jacques Wagner. Senador vice-presidente da Casa, Rodrigo Cunha. Vossa Excelência pede a palavra e a tem para uso. Senhor presidente veneziano. Orientando pelo Podemos. Exatamente. Estou utilizando esse momento para fazer a orientação pelo Podemos. Após conversar com os colegas, de fato o partido vai liberar para que cada um tome sua decisão individualmente. Obrigado, senador, segundo vice-presidente da Casa, pela orientação da legenda Podemos. Nós temos com registros à sessão e que ainda não fizeram uso do direito ao voto, senador Eduardo Girão, senadora Zenaide, senador Rogério Marinho, senador Espiridião Amin, senador Jacques Wagner. Enfim, já alcançamos o número de 62 votantes. Não, nós estamos esperando o seu voto, senador Espiridião Amin. Senadora Leila, aguardamos com ansiedade a orientação do PDT. PDT orienta sim, pela ordem, senhor presidente. Pois não, senadora. Rapidamente, aproveitando a votação aí, hoje nós tivemos a eleição da nova liderança da bancada feminina e eu fui eleita, né, aclamada como nova líder da bancada feminina, primeira vice-líder, senadora Tereza Leitão, e segunda, Soraya Tronic. Eu gostaria de agradecer muito às minhas colegas de bancada pela confiança
não será fácil o desafio, até porque depois de Simone Tebet, que foi a nossa primeira, Elisiane Gama, Daniela Ribeiro, agora eu estou assumindo essa missão, esse grande desafio. E só registrar aqui que nós iremos trabalhar muito, temos um ano aí que eu tenho certeza que será de muito trabalho e conto com o apoio das minhas colegas de bancada, que muito me orgulha, somos 15 aqui, 15 guerreiras e, claro, cada uma, muitas vezes, nem todos os pensamentos convergem, mas é uma bancada que eu posso dizer para o senhor que preza muito pelo respeito e pelo diálogo, e assim será sob essa nova liderança. Muito obrigada, quero agradecer a Tereza Cristina que está aqui, Margarete Busetti, senadora Jussara, as outras não estão, mas estavam na reunião, e a todas elas o meu agradecimento pela confiança principalmente. Obrigada. Senadora Leila, permita à mesa congratular-se com Vossa Excelência, com mais essa missão, e evidentemente dúvidas não há para que nós não saibamos aquilo que temos acompanhado nesses 5 anos e meio da sua competência, da sua vibrante atuação parlamentar, como líder que já foi, como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Não tenho dúvidas, não temos dúvidas que também, à frente da bancada feminina, ao lado da senadora Tereza, da senadora Soraya Tronic, haverão de representar com a mesma galhardia, com a mesma disposição, as pautas que têm sido no dia a dia enfrentadas por este Congresso. Todo o sucesso do mundo, senadora Leila. Senadora Zenaide. Pela ordem. Presidente, eu estou aqui com um colega parlamentar de São Gonçalo do Amarante, Flávio Henrique, que veio aqui visitar o Congresso Nacional. E também com 2 prefeitos do PSD, do meu partido, a prefeita de Lagoa de Velhos e o prefeito de Itaipu, certo? Soniara e Louvado. Imagina um nome desse, tem tudo a ver, certo? Os nossos cumprimentos ao nosso querido deputado, igualmente aos nossos gestores. Nós estamos tendo a realização da 25ª marcha de pleno êxito dos prefeitos e prefeitas, a todos os centenas, milhares de prefeitos que se encontram em Brasília tratando das pautas inerentes ao dia a dia das gestões públicas municipais. Sejam todos muito bem-vindos. Também as nossas saudações aos prefeitos paraibanos com os quais, em bom número, nós já tivemos contato. E tivemos essa grande vitória que foi anunciada nesse consenso para discutir as questões que envolvem a desoneração e diz respeito diretamente aos interesses das gestões públicas municipais. A todos os senhores e senhoras gestores, os nossos cumprimentos. Senadora Zenaide, Vossa Excelência poderia votar? Aguardamos o voto da senadora Zenaide, do senador Rogério e do senador Jacques Wagner. Senadora Jussara pede a palavra pela ordem, por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria aqui de cumprimentar a nossa líder, a senadora Leila, e falar da importância em tê-la como a nossa líder, a presidente da bancada feminina, e dizer para a senadora Leila que ela conta com o nosso empenho, com o nosso trabalho, muito feliz em saber que a nossa bancada está cada vez mais sendo fortalecida. E gostaria também aqui de registrar a presença da primeira-dama da minha terra, cidade de Fronteiras, secretária de Educação, a professora Zildênia Ribeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Jussara, os meus cumprimentos. Não há do que agradecer. Nós podemos concluir a votação? Algum companheiro pode informar-nos sobre a possibilidade de acesso ao voto do senador Jacques Wagner e do senador Rogério Marinho? Podemos tocar. Então vamos concluir a votação. Encerrada a votação em turno único, peço à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para que nós conheçamos do resultado. Senhoras e senhores que votaram sim, 62. Não, 2 votos. Abstenção, nenhum voto.
Aprovado o projeto com as emendas números 1, 2, 5 e 6. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores que a aprovam, permaneçam como se encontram. Sem resistências. Aprovada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Antes de seguirmos ao item 2, passamos a palavra ao autor da matéria, senador Fabiano Contarato, a quem a mesa já o congratula pela iniciativa e pelo resultado exitoso com a sua aprovação. Senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao senador Otton pela relatoria, que em todas as comissões estava ali. Falar para os colegas senadores que, independente de identidade ideológica, eu fico... Acho que talvez, quando pergunta assim, se a política vale a pena, quando eu tenho uma votação nessa e vejo os colegas aqui de partidos diferentes, tendo a sensibilidade de entender a relevância desse tema. Quando eu vejo aqui o meu querido Jorge Seife, o senador Flávio Bolsonaro, o Cleitinho, enfim, todos os colegas, senadora Damares, senador Girão, e pessoas que estão aqui e manifestando publicamente esse voto, eu só quero falar que a consciência fica tranquila, porque eu trabalhei diretamente no sistema prisional no Estado do Espírito Santo. A população carcerária hoje, nós infelizmente temos uma sequência de violação dessa população carcerária, de toda a população carcerária como um todo. Mas isso se agrava muito mais com a população LGBTQIA+, que quando entra no sistema prisional e por não ter, no mínimo, uma cela destinada a essa população carcerária, sofre ali toda e qualquer sorte de violência e, mais uma vez, uma violência com a aquiescência do próprio poder público. Então, quando você vê que aqui a gente está atendendo e cumprindo a determinação constitucional de que toda pessoa presa tem que ser respeitada na sua integridade física e moral, quando a gente entende que existe no Brasil violações que são sobrepostas em determinadas pessoas, a gente vê isso com a população preta e parda, a gente vê isso com as mulheres, a gente vê isso com a população LGBT, a gente vê isso com os povos indígenas, enfim, são populações que merecem um olhar muito mais sensível do próprio Estado. Eu quero falar também para os colegas senadores que não é fácil subir numa tribuna e assumir efetivamente a pessoa que você é, a orientação sexual que você tem. Não é fácil. Agora, eu ocupo aqui um lugar privilegiado, porque eu sou um homem branco e cis. Agora, vá se colocar no lugar de uma travesti. Vá se colocar, tenha um filho que seja um menino trans ou uma menina trans. Aí você vai ver efetivamente como que é a sequência de violação. E quando essas pessoas têm a sua liberdade cerceada por ter praticado qualquer crime dentro do sistema prisional, isso é uma sequência de violação. Então eu quero aqui, muito humildemente, agradecer a cada um senador e senadora, né, que tiveram a sensibilidade e a empatia de se colocar na dor do outro e entender que essa é uma medida de humanidade. Essa é uma medida que está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana da Constituição Federal, mas também com a Declaração Universal de Direitos Humanos, no qual o Brasil é signatário. Senador, uma parte. Pois não. Apenas para a gente deixar registrado que não foi criado nenhum privilégio aqui hoje. Não, de forma alguma. O projeto caminhou nessa direção da garantia de direitos. Isso. E nós conversamos muito entre nós da oposição, os parlamentares que se autodeclaram conservadores, e nós tivemos acesso a relatórios, senador. Relatórios que nos arrancaram lágrimas. Perfeito. Então, foi com base em relatórios que nós viemos com o senhor nesse projeto para garantir o mínimo. O mínimo. Nós tivemos acesso a relatos, por exemplo, travestis que estão presas há 1 ano e nunca tiveram uma noite inteira de sono, porque não
é dado a elas a garantia de ter uma noite de sono por causa das violações que acontecem. Então, voltamos consciente que não foi criado nenhum privilégio e parabenizamos o senhor pela delicadeza e cuidado. Governo Bolsonaro, no antigo Ministério de Direitos Humanos, tinha uma diretoria só voltada à pauta. E nós tínhamos como diretora a doutora Marina Heidel, que é uma trans e que nos apresentou a realidade da comunidade trans no cárcere. Então, o projeto de lei hoje, como o senador Moro falou, daria para melhorar mais ainda, mas que a Câmara faça os ajustes necessários. Não foi criado privilégio. Eu acho que hoje a gente deu um passo na garantia dos direitos deles lá no cárcere. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, senadora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Fabiano Contarato. Mais uma vez, a mesa o cumprimenta pela iniciativa. O item 2 da pauta, projeto de lei número 1958, do ano de 2021. Sua Excelência, autor, senador Paulo Paim, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Pareceres, número 124. Do ano de 2023, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, teve como relator senador Fabiano Contarato, senador Adoc, senador Flávio Arnes, que foi favorável à matéria nos termos da emenda número 1, substitutivo. Parecer de número 22 deste atual ano e também de número 29 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, teve como senador relator Humberto Costa, favorável à matéria, também às emendas números 2 e 11, pelo acatamento parcial das emendas números 1, 3, 4, 6, 7, 10 e 12 e pela rejeição das emendas números 5, 8, 9, 14 e 17, nos termos da emenda número 13, seu substitutivo, com o acatamento em turno suplementar da emenda número 20 ao substitutivo. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do recurso número 6 de 2024 e tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 361 de 2024, aprovado na sessão deliberativa ordinária realizada no dia de ontem. As emendas não acatadas pelas comissões são consideradas inexistentes, nos termos do artigo 124, inciso 1 do nosso regimento interno. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 21, 22, 23 e 24, que foram disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. A matéria depende de parecer sobre as emendas. Faça a designação, Sua Excelência, senador Humberto Costa, para proferir parecer de plenário. Senador Humberto. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, vou direto aqui à análise do projeto. Esse é um projeto extremamente importante, foi objeto de uma amplíssima discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive a oportunidade de ter sido o relator dessa matéria. Acatamos inúmeras emendas que foram aprovadas, que foram apresentadas pela oposição. Aprovamos emendas no primeiro turno da votação, aceitamos emendas no segundo turno da rejeição, da sessão, e creio que esse projeto, ele foi construído a muitas mãos, inclusive pela mão da oposição. E, portanto, a minha expectativa é que hoje nós possamos
aprová-lo na sua íntegra e encaminharmos à Câmara dos Deputados para que possamos ter a sua vigência antes do fim da vigência da legislação atual, sob pena de nós vivermos um conflito importante. No dia 6 se esgota a lei atual e, portanto, se nós não tivermos feito a votação dessa nova proposta, nós corremos o risco de termos um concurso realizado onde possa haver questionamento judicial sobre qual a legislação que estaria em vigor e que definiria esse processo da seleção. O projeto original, ele era meramente a reprodução do projeto da lei anterior, aprovada em 2011, que precisaria ser revista e prorrogada ou modificada agora em 2024. Os estudos que foram feitos pelos ministérios, pelo IBGE nas suas pesquisas, demonstram que o objetivo que se tinha de reproduzir no serviço público a composição étnica que existe na sociedade, apesar de ter se aproximado desse objetivo, ainda está muito longe. Daí porque a necessidade não só de nós darmos continuidade a essa política das cotas para os servidores públicos, como também, inclusive, de ampliá-la não só para incorporar outros setores, como setores dos quilombolas, dos indígenas, estabelecer uma distinção entre pobres e pretos que constavam no projeto, como negros de um modo geral, o que significa que nós vamos ampliar e democratizar a participação de outras etnias, outros segmentos nessa política de discriminação positiva. Portanto, eu entendo que nós temos ampla condição de aprovar por unanimidade esse projeto e permitirmos que o Brasil possa, nos próximos 10 anos, ter mudanças significativas nessa composição do seu serviço público. Retiramos a obrigatoriedade de planejar, inclusive, para os cargos de direção, essa representatividade, mudamos e aprimoramos o processo de definição naqueles casos em que a autoproclamação da cor, da etnia, não fosse objeto de aceitação. E nós, enfim, fizemos várias mudanças que atendem à oposição e que atendem a todos os demais senadores que pretendem votar nessa matéria. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de pedir aos nossos ilustres pares, que todos eles conhecem essa matéria sobejamente, que possamos votá-la, garantir que ela vá para a Câmara. Certamente na Câmara ela sofrerá novas modificações, para que nós possamos realmente avançar nessa que tem sido uma das políticas mais exitosas desse Congresso Nacional e do nosso país nos últimos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Então, peço aos nossos pares, às nossas companheiras senadoras, o seu apoio, a sua votação nessa proposição. Obrigado, senador Humberto. Senador Humberto, eu pediria que Vossa Excelência permanecesse na tribuna da Casa, porque há um pedido pela ordem do senador Rogério Carvalho, atinente à matéria. Fica à esquerda aí. Presidente,
Na verdade, eu quero solicitar à mesa que faça constar no texto do autógrafo do PL 6233 de 2023, aprovado ontem por este plenário, e que será encaminhado à Câmara dos Deputados uma pequena correção de texto. Durante a tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, na tramitação do substitutivo, na complementação de voto, faltou o termo moratórios, após a palavra juros, no final do artigo 772 do Código Civil, alterado pelo artigo 2º do projeto. Assim, solicito que seja consignada esta correção no referido autógrafo, que será encaminhado à Câmara dos Deputados. Obrigado pela atenção. Senador Humberto, desculpe, eu imaginava que o pedido pela ordem do senador Rogério se referisse ao tema em tela, mas pedindo as devidas desculpas, Vossa Excelência já fez o seu parecer pela rejeição das emendas números 21, 22, 23 e 24. Concluída a instrução, nós vamos passar à discussão da matéria. Antes, quero tranquilizar o senador Rogério Carvalho, agradecendo ao mesmo as providências e devidas retificações já foram providenciadas pela Secretaria-Geral da Mesa. Concluímos a instrução, nós vamos à discussão da matéria. Como senador primeiro inscrito, líder pelo PL, Rogério Marinho. Antes da discussão propriamente dita, eu queria requerer à mesa, nós temos 2 pedidos de destaque de preferência, não é isso? Um é em relação à possibilidade de votarmos o texto original, aquele que foi apresentado à CCJ pelo senador Paulo Paim. Né? E uma outra e um outro destaque, me parece que é em relação a uma emenda transformando cota racial em social. A gente gostaria de tirar o primeiro e manter só o segundo, tá? Na discussão, eu preferia que o senador Flávio está inscrito, eu me inscreveria de forma subsequente. Senador Rogério Marinho e senador Flávio Bolsonaro permutam, portanto, pela ordem agora, senador Flávio Bolsonaro, para discutir a matéria. Senhor presidente, o tema já amplamente debatido, mas eu insisto em trazer também aqui para o plenário dessa casa, que é a conversão dessas cotas em concursos públicos para cotas sociais, que são muito mais justas e atendem aos pobres como um todo, independentemente da cor da pele. A gente sabe que o grande problema que provoca essa desigualdade na competição, como um concurso público ou um vestibular, é fruto de uma escola pública fundamental de má qualidade. E, na verdade, a gente nunca consegue atacar o problema na sua origem, que é lá onde há 50% de evasão escolar. Porque quem tem dinheiro nesse país consegue pagar um bom ensino particular para os seus filhos. Esse aluno consegue um desempenho melhor em notas durante o ensino fundamental, durante o ensino básico, durante o ensino médio, e muito mais condições de passar num vestibular ou passar num concurso público. Porque fica a pergunta aqui, senador Jorge Seif, alguém deixa de passar num vestibular por causa da cor da pele? Não. Alguém deixa de passar num concurso público por causa da cor da pele? Não, senador veneziano. Deixa de passar porque, via de regra, as pessoas que têm mais condições de pagar um ensino melhor conseguem um desempenho melhor, uma nota melhor. Então, nada mais justo do que a gente caminhar de uma vez por todas para essa linha de atender a todos os pobres de uma só vez. Eu vou apresentar nos próximos dias um projeto de lei para que as universidades públicas sejam acessadas apenas por estudantes de escolas públicas. Vamos atender, assim, muito mais negros do que os 20%, ou 30%, ou 40% de cota. Vamos ter, aí sim, de uma forma franca e verdadeira, a representatividade brasileira em função da cor da pele, lá nas universidades. Podemos fazer igual nos concursos públicos.
É uma questão de justiça, porque esse tipo de política, ela na prática, acaba trazendo mais acirramento entre as pessoas em função da cor da pele. Eu me lembro, senador Marcos Pontes, que em 2003 eu discutia cotas raciais para universidades. E o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a implementar essa política. E se discutia muito sobre a temporariedade dessa lei. Vai ficar em vigor quanto tempo? Até que nós possamos corrigir o problema que está lá, no ensino básico público. Aí chegou-se à conclusão de que 5 anos seriam suficientes. Então passaram-se 5 anos. Em 2008, o que aconteceu? A lei foi prorrogada por mais 10 anos. E pergunta se alguém viu algum estudo, um relatório, para saber o impacto dessas medidas na realidade de cotas raciais em universidades. Ninguém nunca viu. A experiência no Rio de Janeiro mostrou que foi preciso turmas de reforço para que os cotistas pudessem acompanhar o ritmo de ensino dos outros alunos, o que é muito grave. E aí chegamos em 2008, prorrogado por mais 10 anos, 2018. Chegou 2018, e qual foi a providência, senador Exalci? Prorrogar a lei indefinidamente. Mais uma vez, vamos olhar como ficou nesses mais de 20 anos. O que mudou no ensino básico público? Nada, de mal a pior. A educação no Brasil, que tem aí supostamente Paulo Freire como padrinho, é justo. Que a educação é uma porcaria. Os nossos alunos concluem o ensino médio, em grande parte semi-analfabetos, sem conseguir ler 3 parágrafos subsequentes e lembrar o que foi dito no primeiro. Não consegue fazer uma conta de multiplicar simples. Essa é a educação que a gente quer. A gente vai ficar empurrando com a barriga até quando? Portanto, presidente, eu quero encaminhar aqui o voto favorável a esse requerimento de preferência que eu apresentei, para que a emenda número 23 de plenário seja votada antes do substitutivo, e ela basicamente diz isso, vou ler aqui a emenda: reserva às pessoas com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e nos processos seletivos simplificados. E dentro dessas cotas, metade das vagas para as mulheres. Essa é basicamente a emenda que eu fiz para que nós possamos caminhar para atender a todos os pobres de verdade desse Brasil e não apenas uma parte deles. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Flávio Bolsonaro, como primeiro inscrito, convidando o senador Rogério Marinho como segundo inscrito à discussão da matéria. Pela ordem, senador Humberto Costa. Não, quero... Não, Vossa Excelência já está inscrito aqui para discutir. O senador Randolfo vai fazer uso para discutir. Perfeito, é o 4º inscrito. Vossa Excelência tem a palavra, senador Rogério Marinho. Para que o debate fique mais democrático, vamos alternar aqui um contrário e um favorável à matéria. Eu cedo aqui ao senador Humberto Costa ou ao senador Randolfo, falarei em seguida. Senador Humberto Costa concorda? Pronto. Então, pois bem, senador Humberto Costa como próximo inscrito à discussão. Senhor presidente, primeiramente, eu acho que a intenção da proposição apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, ela é meritória. Mas é necessário que nós digamos algumas coisas para mostrar que essa preocupação que ele traz, ela está contemplada nisso. Todos nós sabemos que a pobreza no Brasil, ela é negra, ela é parda, ela é indígena, principalmente. Não significa que não existam pessoas brancas que sejam pobres também, mas o grosso da pobreza no Brasil está concentrada nesses segmentos. E mesmo entre pessoas de mesma classe social, de mesmo rendimento, que não são medidos nesses concursos, é sempre mais provável, estatisticamente demonstrável, que alguém tipo de cor branca tem mais possibilidades de ser aprovada em um concurso como esse. Portanto, nós estamos contemplando essa preocupação que foi apresentada, o que, na verdade, precisa estar representado na composição
do serviço público brasileiro é a mesma composição étnica que existe na sociedade brasileira. Se nós temos mais de 50% de pessoas pretas e pardas, nós precisamos caminhar para chegarmos pelo menos perto dessa condição, de que pessoas pretas e pardas ocupem também 50% do serviço público no nosso país. Obviamente que daqui a 10 anos, o próprio projeto já prevê uma revisão desse novo projeto. Nós vamos analisar o que melhorou, já chegamos lá onde queríamos, já podemos eliminar esse tipo de cota. Eu acredito que nós vamos avançar muito, senador Rogério Marinho, acredito que nós vamos avançar muito. Não sei se já teremos condição de suspender essas cotas, mas vamos avançar muito. E todos nós sabemos o quanto é importante a presença das pessoas negras, pardas, indígenas, por exemplo, ocupando uma vaga no nosso Itamaraty, ou de ocupando cargos de direção importantes dentro dos ministérios, levando para as pessoas o conhecimento do que é a realidade de ser negro no Brasil, de ser preto, de ser pardo, de ser quilombola, de ser índio. Eu acho que isso ajuda a mudar, inclusive, o modo de pensar da nossa burocracia estatal, faz com que nós tenhamos vozes diferentes, inclusive para a elaboração das políticas públicas, porque as nossas políticas públicas, em grande parte, elas são elaboradas pelo olhar das pessoas que enxergam o mundo à sua imagem, que a maioria delas são brancas. Então, por essa razão, eu queria pedir que no momento de nós votarmos essa solicitação para dar preferência à votação dessa emenda, nós deixemos o projeto como está. Eu posso afirmar com toda certeza que é um projeto bom, que ele ouviu o tanto que podia os reclamos da oposição, incorporou várias emendas da oposição e de pessoas que são da base do governo e, portanto, eu creio que nós temos amplas condições de mandar para a Câmara. Como eu disse, isso ainda pode ser mudado lá na Câmara, mas nós temos que ter urgentemente a aprovação dessa matéria e daqui a 10 anos, se Deus quiser, nós vamos constatar que conseguimos avançar muito na composição étnico-racial do nosso serviço público. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Humberto Costa. Com a palavra, estando já na tribuna da casa, senador Rogério Marinho. Presidente, senhores senadores, eu acho que esse é um momento para refletirmos um pouco a respeito, em função desse projeto, de como se encontra a nossa sociedade, como se encontra a nação brasileira, após essas mudanças que ocorreram, tanto impostas por uma legislação nova, importada, né, de outros países, de pautas identitárias, sem que haja uma relação com o que é científico, o que é comprovado. Inicia-se minha fala, senhor presidente, porque nós escutamos muito a esquerda no Brasil dizer que nós temos que respeitar a ciência. Começo assim minha fala para dizer aos senhores que reflitam a respeito de um paradoxo, de uma contradição. Entre o século XVIII, XIX e princípio do século XX, os europeus que fizeram o tráfico dos negros da África para as Américas precisavam justificar eticamente essa atrocidade, essa tragédia que se abateu sobre a humanidade
de se escravizar seres humanos, que todos nós repudiamos. Pois muito bem, se engendrou uma tese respeitável na época, com embasamento científico, de que as raças, e que a humanidade tinha raças, e existiam raças que eram superiores a outras raças, no caso, a raça branca. A teoria da raça pura, da raça ariana, de que as pessoas são diferentes, não em função do seu genoma, do seu DNA, mas em função de um traço cultural e da cor da pele, que é modificada em função das transições climáticas e das migrações, da ocupação das populações humanas ao longo de milênios. E essa tese foi desmentida enfaticamente quando o genoma humano foi decodificado. Dos mais de 25 mil genes que um ser humano tem, apenas, senhores, 0,04% dizem respeito à cor da pele. Ou seja, senhor presidente, somos todos seres humanos, somos todos iguais, nascemos iguais. Aliás, é o que diz a nossa Constituição, independente da cor da pele. E a escravidão existe desde o princípio da humanidade. Quando as civilizações orientais se estabeleceram no mundo, o fizeram com mão de obra escrava. E não buscaram escravos negros, amarelos ou brancos, buscaram, senhor presidente, as populações vencidas, independente da cor da pele ou do olho, ou do traço cultural. Foi assim na Assíria, no Egito, nas civilizações da América, dos astecas. Foi assim com os vikings, que colonizaram a Inglaterra e a Irlanda. Foi assim com os muçulmanos e os turcos otomanos, que fizeram escravos nas Balcãs, na Grécia, na Itália. Aliás, o exército turco era composto de janízaros, cristãos escravizados desde a infância, principalmente da pele branca. Pois muito bem, essa tese científica perversa, que divide a humanidade entre brancos e pretos, amarelos, índios, essa tese que divide a humanidade, que deve ser repudiada por todos nós, resultou no nazismo, na eugenia, na tese da superioridade de uma raça sobre a outra. E historicamente, todos aqueles que lutaram contra a escravatura não queriam privilégios, não queriam que uma raça fosse superior à outra ou tivesse privilégios em relação à outra. Todos eles, de Martin Luther King a Frederick Douglass, que são aqueles mais importantes na história americana, ou os nossos heróis aqui brasileiros, todos eles propugnaram igualdade de condições. Igualdade de condições. Mas a partir da década de 70, nós começamos uma política de divisão da população, de nós contra eles. E eu quero aqui reconhecer que o Brasil é desigual. Eu quero aqui reconhecer que o Brasil não é socialmente justo. Eu quero aqui reconhecer que parte importante da nossa população precisa do suporte do Estado brasileiro para conseguir ascender, para conseguir melhorar as condições da sua existência. Mas por que dividir a população entre negros e brancos? Entre pardos e amarelos? Por que essa distinção e como uma política estatal que, aliás, é renovada a cada 10 anos e torna-se, a partir desse texto, definitivo? Porque no texto original, senhores, nós tínhamos a vigência de 10 anos. Agora o substitutivo dispõe que haverá revisão após 10 anos pelo Poder Executivo. Nós tínhamos uma política transitória que se torna definitiva porque o Estado admite que faliu na educação brasileira. Porque nós não estamos conseguindo dar à população brasileira, principalmente aos mais pobres, a condição adequada para que eles tenham as ferramentas para evoluir, para mudar de status, para mudar as suas vidas.
A média do Prova Brasil, desde 2011, vai do nível 2 a 8. Nós estamos no patamar mais baixo. Se nos compararmos com outros países do teste PISA, da mesma forma, nós estamos nos últimos lugares. A evasão no Brasil beira 47% no ensino médio. São dados aterrorizantes que mostram que a educação brasileira não saiu da situação inercial ao longo dos últimos 30 anos. Pelo contrário, foi tomado também por uma pauta ideológica, senhor presidente. Estabelecemos essa política, é separarmos o Brasil. Quando se fala que majoritariamente os pretos e pardos são os mais pobres da população, nós, na verdade, estamos dizendo que 30% dos mais pobres, até R$ 706 por mês, 20% são brancos. Estamos falando de 11 milhões de brasileiros. E dos 30% mais ricos, acima de R$ 1.745 por mês, 20% são negros, 11 milhões de brasileiros. A partir desse critério, nós vamos, teoricamente, privilegiar negros mais bem aquinhoados e prejudicar brancos mais necessitados do ponto de vista social. Se nós, como Estado brasileiro, precisamos implementar uma política de reparação e de equiparação, o façamos pelo critério social. Os mais pobres e os mais fragilizados sejam ajudados pelo Estado. E não essa divisão que não é boa para o Brasil. E é uma pauta importada de outros países, uma pauta identitária, que pretende dividir o Brasil em guetos, como as pessoas fossem objetos numa prateleira com uma etiqueta, e que prejudicam o Brasil ao criarem tribunais raciais, que levam em consideração o tipo físico e não a ascendência das pessoas. As pessoas são hoje julgadas pela sua aparência, senhor presidente. E as universidades estão tendo dificuldades de recepcionar esses cotistas. A notícia que nós temos é que eles deveriam ser sim, e ter sim, uma educação suplementar. Estamos vendo algumas universidades diminuindo a qualidade dos seus currículos. E isso não é bom para a nossa produtividade, para a formação da nossa mão de obra, para a nossa autoestima como nação. Então, se nós vamos praticar uma política de reparação para uma população mais fragilizada do ponto de vista social, que tenhamos a coragem de fazermos pela questão social, pela fragilidade das pessoas, independente da cor da sua pele, e não estigmatizarmos as pessoas através de um estereótipo da cor, para dividirmos o país, como uma questão ideológica em cima de uma pauta importada que não representa o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador líder Rogério Marinho. Como próximo inscrito, o excelente senador líder do governo do Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues. Senhor presidente. Senhor presidente, não é para dividir, presidente, é para unir o Brasil. Porque as raízes do nosso racismo são estruturais na formação do Brasil e da sociedade brasileira. Vamos, se falou aqui, se reportar à ciência. Vamos àquela que eu acredito que é o motor das ciências e a mãe de todas, a história. A formação de nosso país é baseada numa triste chaga, na chaga da escravidão. 12 milhões de negros africanos, pretos africanos, foram trazidos mar abaixo, da África para a América, em uma das piores e mais tristes chagas da humanidade. A chaga da escravidão por raça. E é por isso que eu ouço, me soa às vezes que o discurso tenta eufemismar o racismo, tenta dourar o racismo, esquecendo a raiz estrutural da escravidão sobre o povo preto na formação da sociedade e do Estado brasileiro. Ora, senhor presidente, completando o dado, 12 milhões foram trazidos pelos europeus escravizados para a África. 12. Desses 12, mais de 5 milhões vieram para formar o povo brasileiro. Mais de 5 milhões. Boa parte deles, 3 milhões, não chegaram até a América, não chegaram até o Brasil. Sabe por quê, presidente?
porque eram jogados no Atlântico. Este crime, de tão cruel que foi, mudou os hábitos alimentares e o percurso dos tubarões sobre o Atlântico. Seguiam os navios negreiros. Objeto isso, inclusive de poesia memorável de Castro Alves, que assim dizia: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. É a história que nos reportamos, senhor presidente. É a história que estruturou o racismo como um traço lamentavelmente indelével na formação da nossa sociedade. Este projeto e outros é para parar isso. Não, presidente, não é para dividir, é para unir o Brasil. Porque o nosso Brasil é essa diversidade que tem que ser celebrada, branca, indígena, negra, mas é uma diversidade que lamentavelmente foi forjada sob a expoliação dos povos originários, dos povos indígenas que estavam aqui, e sobre o sangue do povo negro, sobre a triste chaga da escravidão. Então, primeiro, tem que se reconhecer isso historicamente, porque se desconecta disso, da nossa história, da nossa realidade, fica realmente algo pendurado. Não, querem dividir, não, nós queremos unir. E o primeiro passo para unir é esse. O segundo passo para unir, presidente, é a realidade. Foi dito aqui nos números. A herança desse passado colonial escravista, que não foi superado no 13 de maio de 1888, montou e fez surgir uma sociedade desigual em que o preto, em que o povo negro era tirado da senzala e era jogado para as favelas e para a exclusão social. Isso está nos números de agora, senhor presidente, que foram até reportados aqui ao plenário. Entre a faixa salarial entre 3 mil e 4 mil reais, 67%, 68% do nosso povo que está nessa faixa salarial é do povo preto. E assim, e o crescimento, a proposta de cotas aqui não é para os poucos que foram excetuados e estão no topo, entre 30 a 35 mil reais. Esses são poucos e é exceção ainda na formação da sociedade brasileira. Vamos nos reportar a isso, concretamente, a partir dos dados concretos. Sabe, presidente, quantos diplomatas do Brasil são pretos hoje? 5%. A gente estabelecendo e aprovando isso, nós vamos chegar a 35% de diplomatas negros no Brasil somente em 2060. Somente em 2060 nós vamos chegar a esse número. Procurador da Fazenda Nacional, outra carreira tipicamente de Estado que está no topo das carreiras. Hoje nós temos menos de 5%. Com a aprovação desse projeto de lei, nós chegaremos a 38%. A 38% somente em 2060. Ou seja, presidente, é para a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, reconhecer, incluir e unir. O afastamento, o apartheid social foi constituído historicamente na nossa formação. O apartheid social é a realidade da atualidade, dos dados, dos números, grita perante nós, diante da história, muito bem declamado por Castro Alves em Navio Negreiro, grita perante nós, diante da realidade, senhor presidente. Veja, mesmo com a lei de cotas, e olha o absurdo que parece me ouvir aqui neste plenário, eu jamais poderia, talvez seja, minha querida senadora, sinal dos tempos. A gente está vivendo tempos tão tortuosos e tristes na realidade nacional, que eu jamais poderia imaginar, 10 anos, quando aprovei a lei de cotas neste plenário, por unanimidade, celebrada por todos, que a lei de cotas, uma conquista civilizatória, que não é uma conquista importada, pelo amor de Deus. Não é uma conquista importada, porque se for reconhecido como conquista importada, quer dizer que nós não reconhecemos nossa história e nós não nos olhamos no espelho. Nós somos a maior nação negra das Américas, a maior nação negra fora da África, percentualmente só inferior à população negra à população da Nigéria. A gente vai mascarar essa realidade.
eu sinto existir aqui a prática de um eufemismo racista. Não, vamos dourar as palavras. Vamos botar um social. Para, na prática, fazer o mesmo que foi feito há 500 a 400 anos. Excluir o povo preto. Reproduzir o que era lamentado em navio negreiro por Castro Alves. Reproduzir o traço histórico que, lamentavelmente, está preso diante de nós. Então, senhor presidente, não é importado, é nacional, é da realidade brasileira. Grita diante da nossa história, grita diante da realidade. Basta ir nas esquinas desse país. Basta ver qual é a cor que está nas esquinas desse país. Basta ver qual é a cor dos excluídos desse país. O racismo, não vamos dourar a história de que o racismo foi superado no 13 de... Porque daqui a pouco é isso que eu vou estar ouvindo aqui. Que talvez o racismo tenha sido superado no 13 de abril de 1888. Não foi. Mudou-se a senzala, mudou-se o lugar da senzala pela favela. Mudou-se o peso da chibata pela exclusão. É diante dessa realidade, do ontem, do hoje, que nós queremos mudar no amanhã. É isso a que se destina esse projeto. Este projeto, hoje, nós temos 37% de brasileiros pretos e pardos no serviço público. O que se busca com isso é aproximar, é incluir. Não é, presidente, para dividir, é para unir os brasileiros. E só se une reconhecendo a história do ontem e reconhecendo a atualidade do hoje para mudar no amanhã. Não é importado, senhor presidente, é nacional. Tristemente é nacional, porque é triste a realidade histórica que nos forjou. Mas tristemente é nacional, porque a exclusão grita com o povo preto, pobre e pardo que estão nas periferias brasileiras. Presidente, é um projeto da realidade do Brasil, para mudar o Brasil, para unir o Brasil e superar a estratificação histórica que foi criada no passado e que existe até hoje. Obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Convido à tribuna a senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, colegas senadoras, colegas senadores e a todos que estão nos assistindo. Hoje, novamente, lutamos pela aprovação das cotas que reservam 30% das vagas em concursos públicos para pretos e pardos. É muito fundamental, gente, que refletimos sobre a dimensão histórica e social que nos trouxe até aqui. O que são 10 anos de lei de cotas, quando comparados a 300 anos de escravidão? Isso é uma pergunta que não quer calar. É crucial compreendermos que o racismo é um sistema de opressão, gente. É um sistema de opressão enraizado em relação de poder. Pretos não possuem, nem pardos, o poder institucional para serem racistas. A população negra enfrenta um histórico de exclusão, violência, marginalização, que não pode ser equiparada a um suposto racismo reverso. E como diz Djamila Ribeiro, importante acadêmica, filósofa e ativista brasileira, vale a pena relembrar isso aqui. Não existe racismo de negros contra brancos. Isso não é o apartheid. E como gostam de chamar o tão famigerado racismo reverso. Para fazer racismo reverso, gente, precisaria, eu estou repetindo isso aqui, ter existido navios branqueiros, com brancos escravos por mais de 300 anos. Como podemos negar o direito aos negros, aos pretos e os pardos desse país? Brancos são mortos por serem brancos? É uma pergunta que não quer calar.
São perseguidos por seguranças de lojas porque são brancos? Claro que não. Quem detém os meios de produção? Os brancos, gente, certo? A cor da maioria. Há uma hegemonia branca criada pelo racismo que confere, sim, privilégios sociais a um grupo em detrimento do outro. Lutar contra isso é unir a população. Conheço pessoas que têm condições, mas têm medo de mandar o filho a um shopping. Porque se ele se aproximar de um objeto de valor, já chega o segurança, achando que ele está ali para roubar. A realidade do Brasil é marcada por séculos de opressão, onde o povo negro e pardo, após a escravidão, foi relevado, relegado, jogado à deriva, à pobreza, na marginalização, em periferias e morros. Foi assinada, foi a lei da escravidão, mas jogaram e continuaram a sofrer violência, perseguição e silenciamento, gente. As cicatrizes desse passado estão presentes em nosso presente. As mulheres que são mais assassinadas, o feminicídio, são mulheres negras e pobres, de periferia, isso a gente não pode negar, entendeu? Continuando, as cicatrizes, como eu estava falando, refletidas em desigualdades socioeconômicas e nas estatísticas alarmantes de violência racial que a gente vê todos os dias na televisão. O entregador de pizza. Isso é um racismo enraizado e população brasileira. Nós devemos isso a essa população. As cotas são, portanto, uma questão de justiça social e reparação históricas. Elas são uma medida que visa corrigir desigualdades estruturais e garantir a representatividade da população negra em todas as esferas da sociedade. E por meio dessa presença em todos os lugares, e principalmente nos lugares. Insisto, não existe racismo de negro contra branco. Para ter racismo tem que ter o poder. É claro que foi falado aí sobre existirem brancos pobres. Essa desigualdade social a gente luta todo dia e sabe que passa pela educação. Mas bote 300 anos de escravidão, sem ter o direito de aprender a ler e escrever, e pergunte se não é a minoria que chega lá. Como vamos negar isso à população que enricou muitas pessoas, muitos empresários nesse país, porque quem gera riqueza é o trabalho. E quem trabalha com um trabalho sub-humano são os pretos e pardos desse país. Por isso que eu faço um apelo aqui aos colegas. O que é 10 anos, gente? Passa rápido e nós vamos observar. Agora, nós não podemos... Foi falado aqui... Eu queria lembrar, senhor presidente, que foi falado aqui que o branco, ou aquele que tem condições que paga o colégio, cresce na vida, passa em concurso. Sabe qual é essa concorrência entre negros e brancos? Eu queria citar algo aqui. Um avião lotado e precisava perder peso, gente. E tiraram toda a bagagem. Agora olhou assim, disse, eu vou fazer uma pergunta, um branco, o piloto, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem não responder é quem nós vamos jogar para perder peso. Olhou para o branco e disse, qual a população dos Estados Unidos da América? Aí ele disse, 320 milhões de habitantes. Olhou para o negro e disse, agora diga o nome e o CPF de todos eles. Isso é o racismo arraigado. Isso a cidade, o povo brasileiro deve isso. A esses homens e mulheres que foram tratados
Eu não digo nem como animais, porque quem tinha esses animais, os cavalos, as vacas, tratavam melhor. E a gente não querer dar 10 anos para essas pessoas crescerem. É fazer o racismo, é defender o racismo, sim. Votar contra essas cotas é não reconhecer que os pretos e pardos desse país precisam de mais oportunidade. Obrigada, senhor presidente. Nada que, senadora Zenaide Maia, nossos cumprimentos. Senador Jorge Seife. Senhor presidente, senhoras e senhores, boa tarde. Obrigado àqueles que nos assistem remotamente em suas casas, pelas redes sociais, YouTube. Senhor presidente, nós aqui ouvimos muito da preocupação com a questão social, que realmente a maioria das pessoas mais pobres são negras e pardas. Ok, mas, senhor presidente, não tem branco pobre, não? Será que nós não estamos fazendo uma política que contraria, inclusive, a Constituição Federal, onde diz que todos nós brasileiros somos iguais perante a lei, independente de raça, credo, cultura, língua, não sei o quê? Então, presidente, se estamos preocupados com mais ou menos 52% da população que é negra ou parda, vamos absorver os 100% da população pobre no Brasil, que envolve outras raças também, e faz a cota social. Senhor presidente, eu gostaria inclusive de fazer aqui um tour com alguns senadores pelas universidades, e vocês vão ver a quantidade de Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes que tem nas universidades públicas. Ou seja, pessoas que tiveram a sorte de nascer num berço de ouro, senador Girão, tiveram boa qualificação, bom ensino, bom estudo na sua infância e, naturalmente, quando vai concorrer às universidades públicas, logicamente vão conseguir as vagas com facilidade. Mas se quem procura o SUS, senador Girão, são as pessoas que não têm condição de pagar um plano de saúde, não é isso? A grande maioria. As universidades deveriam ser a mesma coisa. As pessoas que estão em certa faixa econômica deveriam ter o acesso gratuito. E não pessoas que tiveram boa educação, etc, etc. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Na minha opinião, carimbando uma parte da população dizendo assim: negros, pretos, pardos, vocês não conseguem passar em concurso, vocês são inferiores aos brancos, vocês não têm a capacidade que o outro tem. Carimbando. É o que é o novo apartheid brasileiro agora? Essa é a minha visão. Se estão preocupados com os pobres de verdade, se estamos no plural, aprovemos a cota social, que aí vai abranger branco, negro, pardo, índio, quilombola e tudo mais, que não tem a condição de ter uma participação nas universidades ou concursos públicos, no caso que está se discutindo. Então façamos verdadeiramente justiça social e não abordar justiça racial. Justiça social para todos que têm necessidade, senador Girão. É isso que nós precisamos fazer, olhar para o todo da população brasileira e olhar além da pele, além da cor da pele. Essa é a obrigação desse parlamento, essa é a obrigação desse Senado. Se nós estamos falando, repito para vocês, se nós estamos falando que 52% da população é preta e parda, estamos penalizando 48% do restante.
É justiça isso? É justiça onde? Não é justiça. Nós estamos condenando uma parte que não vai ter oportunidades de igualdade, mesmo sendo da mesma classe social. Então precisamos de uma reflexão. Façamos, senador Flávio Bolsonaro, a cota social. Tem dinheiro para pagar? Não vai fazer universidade pública. É para aqueles que não tiveram condição de ter uma boa base estudantil, escolar. E aí abrangeremos com justiça de verdade. Não é conversa politiqueira, bababá, que isso, que aquilo, carimbando o preto ou o pardo de inferior, que não são como nós. Sabe da história do genoma? Foi mapeado o genoma, menos de 1% das questões do genoma trazem questões de cor de pele, de raça. Isso é irrelevante. Ninguém é inferior a ninguém não, senador Girão. Nem que é branco, nem que é preto, nem que é índio, nada. Quilombola, ou o que for, mulher. Somos todos iguais perante Deus e perante a nossa Constituição Federal. Façamos verdadeiramente justiça social. Aprovemos juntos. Eu tenho certeza que vai ser 80-0. Se fizermos aqui uma votação com cota social. Cota social. Não tem dinheiro, tem oportunidade, vai para a universidade, etc, etc. E não isso aqui que nós estamos fazendo, uma pseudo-justiça parcial para 52% da população, porque nós somos senadores de 100%. Nós não somos senadores de 52%, ou 53%, ou 55%. Somos senadores de 100% da população. E tem branco pobre, sim. Pode ser em menor quantidade, mas tem, que eles também precisam de oportunidades, precisam de universidade gratuita, precisam se graduar para crescer. Então, senhor presidente, façamos uma cota social e vamos enxergar, além da discriminação que nós, e selo que nós estamos fazendo hoje aqui, privilegiando uma parte da população, que eu entendo sim seja a maioria, que não consegue acessar universidades, etc., mas façamos justiça para 100%. Não a cota racial, e sim a cota social, que aí vai ter justiça independente da cor da pele da pessoa, o sexo da pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Seife. Convidamos à tribuna do Senado o senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente, meu amigo senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, também os visitantes ilustres que estão aqui nas galerias do Senado Federal. Estamos numa sessão aqui de votação nessa quarta-feira. Senhor presidente, eu venho do Ceará. Eu venho da terra conhecida como Terra da Luz. E Terra da Luz, esse título que nós ganhamos, não foi por outra questão. Foi justamente por ter sido o primeiro estado da federação, senador Zequinha Marinho, a libertar os escravos do Brasil 4 anos antes da Lei Áurea. Foi o Ceará. Dragão do Mar. E aí quem conhece lá Fortaleza sabe das homenagens, tem um Centro Cultural Dragão do Mar. Nós temos esse grande cearense que impediu que navios negreiros aportassem em nosso estado ali. Tanto é que somos conhecidos como o estado libertário de um povo que tem muita humanidade. Senador Rogério Marinho, a gente não pode esquecer dessa matéria que aconteceu aqui
que eu tomo a liberdade de lembrar a matéria da Folha de São Paulo. O NB rejeita um gêmeo e aceita outro nas cotas. Isso aconteceu. Nós estamos vendo, e eu participei de um debate muito interessante, onde, numa audiência pública, se eu não me engano, foi na comissão presidida pelo senador Paim, CDH, mas participei outra na CCJ também, sobre a questão de cotas e universidade pública. Nós estamos debatendo aqui uma política de cotas para concursos públicos. Mas olha a familiaridade que eu percebi nessa audiência. Pessoas negras, está lá o vídeo, está aqui nos anais do Senado, dizendo que aquilo reforça, essas cotas reforçam o racismo, que não concordavam com esse tipo de coisa. Eu resolvi me aprofundar um pouco no assunto, senador Rogério Marinho, e vi ali, como o senhor muito bem colocou, que a ideologia está sendo predominante, a ciência. E esse tempo já passou. Em 2003, senador Flávio Bolsonaro estava lembrando que o discurso era o mesmo de hoje. Aí diziam assim, daqui a 5 anos, é por 5 anos. 2003, nós estamos em 2024. Você falar isso naquela época que o senhor teve coragem de se posicionar, era o cúmulo, o absurdo, o julgamento do politicamente correto, que é isso. Mas você percebe que esse debate hoje está maduro, já deu. Nós precisamos partir para frente. Olha, cota social urge nesse país. Se o senador Flávio, que disse aqui que vai entrar com um projeto para que nas escolas, nas universidades públicas, quem pode pagar, não deve estar lá. Eu concordo plenamente. Se eu não entrar, eu vou entrar. Vou entrar. Isso é uma coisa que nós já estamos atrasados. Eu vejo muito claramente que nós precisamos, nesse momento, reconhecer que existe tribunal racial. Quantas polêmicas nós já tivemos com isso, pessoas indignadas. E aí, eu volto a colocar o que alguns colegas falaram, é importado sim. É importado esse modelo. Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de viver lá. Mas, lá na época de Martin Luther King, grande pacifista humanista do mundo, você tinha um apartheid, você tinha realmente uma situação que eram bairros, guetos de negros, que não podia entrar no ônibus, que não podia entrar nas escolas, e houve um levante justo. E Martin Luther King dizia assim, abre um parênteses, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E foi importado esse modelo. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, nós não temos dados suficientes, ficou claro nos debates que eu participei, que não se tinha dados de aferição durante esse tempo de cotas. Nós estamos trabalhando às cegas. E isso não é científico. Isso não é justo. Isso não é meritório. As cotas sociais, elas vão abranger, como colocou aqui, vai ser contemplado os pardos, os negros, os indígenas. Você vai ter aí, a partir da cota social, não dá para entender como é que nós não podemos dar esse passo de um avanço civilizatório.
Se queremos olhar para os pobres, é cota social. É cota social. E nós temos a oportunidade hoje, num debate já maduro, onde a sociedade já começa a ver a ineficácia dessa política de cotas, e não podemos levar para concurso público isso, porque reforça, senador veneziano, no meu modo de entender, e respeito quem pensa diferente, mas isso reforça algo de divisão na sociedade. É como o senador Seif colocou, como se colocasse um carimbo em pessoas capazes, que elas dizem, poxa, eu não sou capaz. Você está segregando. Você está fazendo o inverso do que deve ser feito. Eu acredito muito que compromete o princípio do mérito da competência. Os candidatos devem ser selecionados com base em suas habilidades, conhecimentos, méritos individuais, e não em sua raça ou em sua origem étnica. Isso pode levar à contratação de candidatos menos qualificados, apenas por causa de sua identidade racial. Outro detalhe, a implementação da política de reserva de vagas pode intensificar tensões raciais e éticas dentro da nossa sociedade, alimentando sentimentos de ressentimento entre diferentes grupos. Nós somos irmãos, todos somos irmãos. Isso pode prejudicar a coesão social, promover divisões, em vez de promover a igualdade e a inclusão. As políticas de reserva de vagas podem estigmatizar os beneficiários, levando à percepção de que eles foram contratados apenas por causa de sua raça e não por suas habilidades, qualificações. Isso pode reforçar o estereótipo prejudicial e minar a autoestima, repito, a autoestima dos indivíduos, do ser humano, do brasileiro. Então, senhor presidente, agradecendo aí, o próprio PL, o substitutivo, cria, de forma a ser regulamentada, novas figuras de reserva de vagas, inclusive em cargos comissionados. Então, quero agradecer a oportunidade do tempo e pedir muita serenidade a todos os colegas nessa votação, uma votação com muita responsabilidade com o ser humano, principalmente a favor dos pobres, com amplitude, que a gente possa dar um passo importante, maturidade no nosso país. Muito obrigado. Grato, senador Eduardo Girão. A presidência convida o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, senhoras e senhores, a abolição da escravidão ocorreu no Brasil, senhor presidente, há 136 anos. A população preta e parda foi liberta de um dos crimes mais graves quando se cerceia a sua liberdade, a sua autodeterminação. E o que o Estado brasileiro fez? Eu queria fazer uma reflexão com os colegas aqui e perguntar qual foi a última vez que os senhores participaram de uma audiência em que o juiz era preto. Qual foi a última vez que os senhores participaram e foram consultados por um médico preto? Qual foi a última vez que você foi orientado por uma advogada negra? Olha, será que nós vivemos em um Brasil diferente? Porque o Brasil que eu faço parte, senador Paulo Paim, é esse Brasil que tem como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil abolir toda e qualquer forma de discriminação. Agora, que país igualitário é esse, quando nós temos 70% da população carcerária no Brasil de pretos? Essa é uma realidade. Será que eu vivo num país em que, quantas vezes você presencia
uma pessoa atravessar a rua porque viu um homem negro? Será que esse é o país que vocês não vivem, não é o mesmo que eu vivo? Quantas vezes que nós estamos sendo julgados pela cor da pele? Será que os colegas não têm a percepção que no Brasil ainda se criminaliza a cor da pele? Que é de extrema importância essas medidas afirmativas? Que as cotas estão aí por um resgate histórico? É muito cômodo para nós, brancos, homens, falar em igualdade, que todos somos iguais. Que igualdade é essa? No Brasil, uns são mais iguais que outros. Dioturnamente, nós temos relatos de pessoas que não querem sequer ser atendidas por um médico porque ele é negro. Ou eu não estou vendo, ou vocês não estão vendo os mesmos vídeos que está sendo viralizado nas redes sociais. Falar que cotas não é importante, tentar desqualificar a capacidade intelectual de uma pessoa preta, olha, a mesma prova que ele faz, que um branco faz, que um cotista faz, ele tem que passar com nota mínima igual para todo mundo. Mas quando nós verificamos, por exemplo, um diplomata preto assumindo uma embaixada, ele não está ali sozinho, ele está carregando milhões de brasileiros com uma representatividade substancial. É essa a importância do sistema de cotas no serviço público. Então, eu quero fazer esse apelo aos colegas para que tenhamos essa sensibilidade de entender que esse resgate é um resgate histórico e que essa política afirmativa se faz necessária para que possamos um dia entender que no Brasil todos somos iguais perante a lei. Mas ainda essa igualdade está longe de ser uma realidade. Então eu faço um apelo aos colegas para que votamos aprovando as cotas raciais no Serviço Público Federal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Fabiano Contarato. Senador Marcos Pontes, como último inscrito à discussão da matéria. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem pela TV Senado. Esse é um assunto bastante complexo, que merece muita reflexão. De fato, o Brasil tem muitas desigualdades. Infelizmente, o Brasil tem muitas desigualdades. Ainda temos muitas diferenças entre pretos e brancos. E quem me conhece sabe que eu sou a favor de cotas, mas também é importante ressaltar que isso tem que ser temporário. Isso tem que ser no momento em que nós temos um desenvolvimento social adequado, que isso vá naturalmente desaparecendo, para que não haja mais necessidade de cotas. Mas também é bom ressaltar que nós também temos muitas diferenças sociais no país. E isso é muito claro para quem conhece o nosso país, né, de ponta a ponta. Nós temos muitas diferenças entre pobres e ricos, em termos de oportunidades. Quem conhece a minha história também sabe que eu vim da periferia. Eu nasci na periferia. Eu sou branco. E eu digo de cadeira que não é fácil você sair de lá e conseguir ter sucesso na vida. Aí onde vem a função da educação. Como que ela pode mudar e transformar vidas, te tirar da periferia e te trazer para uma carreira de sucesso. E isso é feito por muito esforço, isso não é fácil, você tem que vencer muitas barreiras, sendo branco ou sendo preto, tem que vencer muitas barreiras. É fácil, foi falado aqui também, nós vimos a respeito das universidades, né? Você vai numa universidade pública, o que acontece? Você faz uma escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio, e aí, quando chega o momento para entrar na universidade, você tem desvantagem por causa
qualidade do ensino atual na escola pública comparado com a escola privada e a capacidade de quem tem mais dinheiro de fazer melhores cursinhos, quem vai entrar na universidade pública é o que tem mais poder aquisitivo, é o rico, em vez do pobre. Ou seja, para você como pobre passar, você vai ter que se esforçar para vencer aquela diferença que você tinha ali na qualidade do ensino. Ou seja, muito mais esforço para chegar lá. Ou seja, existe essa distorção sem dúvida nenhuma. Eu também ouvi aqui, falar, eu presto atenção a cada pronunciamento muito bem. Eu vi aqui que cerca de 70% dos pobres são negros. Ou seja, 30% não são negros, então são brancos e outros. Aí, o que a lógica nos diz aqui? Teoria dos conjuntos, Vamos usar um pouco de matemática aqui. Teoria dos conjuntos. Você sabe que, então, o que existe em cota social engloba o que existe em cota racial. Significa, já que 70% dos pobres são pretos, eu vou falar devagar essa parte para não dar dúvida, a lógica mostra que se você, já que a gente está falando da importância, eu acabei de citar aqui da importância das cotas, se nós ampliarmos de 30%, vamos ampliar de 30% para 40% a cota, o que acontece? É só que mudar o texto de racial para social, 70% de 40% vai dar 28%. Nós estamos atendendo aos 28%, basicamente os 30% para negros, já que competem 70% da parte dos pobres, e além disso, a gente está também dando chance para aqueles que, como eu, vieram da periferia e são brancos, não são negros. Portanto, a gente está compreendendo mais. Será que a gente tem coragem para fazer isso, aumentar de 30% para 40% e transformar ela em social, que aí atende tudo que está sendo falado aqui? E outra coisa, ao longo do tempo, como eu falei no começo, a ideia é que essas cotas não sejam mais necessárias, as cotas raciais. Mas as cotas sociais, infelizmente, a tendência é que elas continuarão sendo necessárias mais para frente. E isso, gradualmente, vai sendo corrigido. E tendo essa possibilidade de ter 40%, por exemplo, de cotas sociais, naturalmente nós estamos atendendo, sem ter que mudar a lei, a todas as situações possíveis de cenários futuros. Portanto, eu acho que se a gente quiser fazer justiça realmente e atender, mantendo o número praticamente de 30%, será que a gente tem coragem de aumentar para 40% em cota social? Essa é a proposta. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos Pontes. Senador Paim, deseja... Senador Paulo Paim, como próximo inscrito. Presidente, querido amigo veneziano, eu estou há muito tempo nessa casa. Como eu digo, eu venho talvez de outros tempos. Sei que está na hora de voltar para casa, eu sei disso. Mas me permitam, aqueles que me antecederam, e sabe o carinho que eu tenho por todos vocês, por todos. O que nós estamos discutindo aqui é como se fosse um fato novo, que nós estaríamos inventando agora a cota no serviço público. Isso é uma lei aprovada há mais de 10 anos atrás. E alguém tem dúvida que deu certo? Alguém tem dúvida que não houve nenhum litígio? Que não houve conflito entre negros, brancos, índios, quilombolas? Ninguém tem dúvida. As falas que eu ouvi aqui, inclusive, mostram isso. Presidente, essa proposta, atualizando agora,
foi aprovada praticamente por unanimidade na CDH. Nem o senador Contarato, porque tinha problemas, não pôde estar lá. O senador Flávio Arnes foi relator ad hoc, sem nenhum questionamento. Não sei como é que agora, do dia para a noite, inverteu tudo. Eu queria um pouco entender, mas não dá para entender. Presidente, todos que aqui falaram reconhecem, não tem como não reconhecer uma frasezinha simples, que a pobreza tem cor nesse país, é preta. Que a ampla maioria é preta. Bom, alguém disse, e eu repito também, porque acho até interessante, mas não tem branco pobre? Claro que tem. Mas aqui, nesse debate que nós estamos travando, 70% é para brancos. E 30% é para negros, que são 54% da população. Negros são 54%. Aqui propõe 30%. Brancos vão ficar com 70% e eles são minoria na proporção de negros e pardos. É isso que está se tratando aqui. Podemos ser contra, podemos dizer, olha, negro tem que ficar mesmo na favela. O que negro quer com concurso público? Se é isso, digam. Quando foi o debate das cotas na universidade, nós tivemos que fazer o mesmo debate nessa tribuna. Infelizmente, a ampla maioria, o Senado, mais uma vez, naquele debate, ficou do lado do povo brasileiro, do lado de brancos, de negros, de índios, de quilombolas. Como está sendo hoje, presidente? Alguém tem dúvida que é um senador negro do Rio Grande do Sul? Já tenho aqui 3 mandatos, teve um mandato que eu fiz 4 milhões de votos. Por quê? Porque lá entenderam que era fundamental haver esse encontro. E a política de cota nos ajudou e está ajudando. Quando eu olho aqui para os consultores da casa, percebo que já temos consultores negros aqui, fruto do política de cota, que antes não tinha. É ou não é? Antes não tinha. E as consultoras aqui, os consultores estão tristes porque tem negros e negras do lado dele, não é um nem dois. Eu não quero só citar o nome de um ou de outro, porque eu deixaria alguns fora. Mas entraram pela política de cotas. Isso é grandeza, é solidariedade, é políticas humanitárias. Eu queria dizer, como aqui foi dito por vocês, voltando na história, que os negros foram sequestrados no seu país de origem e muitos, a maioria, morreu até naquela rota dos Tubarão. Vocês reconhecem que foi um crime. Isso aqui é uma política reparatória, compensatória. Por isso que eu digo a todos vocês, com o maior carinho que eu tenho, nós estamos tratando aqui de ações afirmativas. Olha, eu vou falar um detalhe da minha vida. Não é a minha vida pessoal. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. E ela me disse, pai, tu não sabe a importância que teve a política de cotas aqui nos Estados Unidos. E ela está muito bem, obrigado lá, viu? É uma profissional. Nos Estados Unidos, sabe quantos anos ficou a política de cota? Não foi 10 anos. Ficou 50 anos. Só quando aquele povo entendeu e a Suprema Corte decidiu, não há mais necessidade de política de cota, e não há. Pronto. E quando alguns dizem, não é 10 anos, é 10 anos de revisão, sim. Ainda que é 10 anos na revisão, se nós chegarmos à conclusão que não é preciso mais política de cota, e eu vou torcer para isso, termina a política de cota. Eu vou torcer para isso. E é bom lembrar que no projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, era 25 anos a primeira revisão. O nosso querido senador Roberto Costa acatou as emendas da oposição, tem que merecer o mérito da oposição, e
puxou para 10 anos, para evitar um conflito maior. Senhores e senhoras, repito, guardem esse número, 70% e 30%. 30% fica para negros e pardos, não é negros, é pretos e pardos. Porque o senador Plínio fez questão de dizer que ele não queria que contasse a palavra negro na lei. E o senador Humberto Costa atendeu ele. Tirou negro, ficou pretos e pardos, que daí estaria contemplando os mestiços. Onde estão os negros e pardos nesse país, na sua ampla maioria? Nas pagafitas, nas comunidades mais pobres. Quando vocês ouvem que negros, uma bala perdida, você não vê que a ampla maioria são negros e negras. Esta é a situação que os senhores conhecem. Carol, está aqui a Carol. A Carol, por diversas vezes, me pediu que dentro do Congresso, eu não vou dizer que é esse, aquele o culpado, quando ela chega e senta numa cadeira, de repente alguém diz, mas o que essa moça negra está fazendo aqui? A Carol é deputada federal, de uma enorme votação. Carol, é uma alegria ver você aqui sentado nessa cadeira, porque o racismo existe. Dandara, você tem uma história linda, mas ambas entraram depois que nós começamos a ter uma política também para negros e negras no debate da política eleitoral, na distribuição de recursos, inclusive de TV. O meu estado não tinha deputados estaduais, hoje tem deputados federais. O princípio das cotas é o princípio do equilíbrio, atendendo os que mais precisam. Claro que ela é social. É social e racial. Se a maioria dos negros são pobres, ela tem um compromisso social e racial. E, consequentemente, eu falo muito aqui nos 70 e os 30, 70% dos meus amigos, e votam em mim, lá do meu Rio Grande, são brancos e entraram pela política de cota agora, recentemente, no estado, na Universidade Federal. E com muito carinho, eu falo com orgulho isso. Política de cotas nas universidades. Então, o princípio da política de cota é verdadeiro, é real e é justo. Senhor presidente, vou dar um dado aqui para mostrar a boa vontade de nós outros de ajudar aqui aqueles que pensam diferente. Qual é esse dado? O senador Humberto Costa acatou em torno de 10 emendas em relação ao projeto da Câmara e o que aprovamos na CCJ. O senador Espiridião Amin teve alguns dessas emendas de destaque, inclusive que votou do lado de cá, e tem outro que votou do lado de lá, legitimamente, e conversamos muito. Então, eu não tenho aqui, eu diria, nem uma posição de brabeza, de raiva, de ódio com ninguém. Eu sei que todos querem o bem comum. E por isso nós estamos aqui fazendo mais uma vez esse debate. O senador Humberto Costa, faço questão porque ele foi o relator, acatou emendas do senador Magno Malta, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Alexandre Vieira, Plínio Valério, Carlos Portinho, Carlos Viana, total ou parcial, num total de 10 emendas. Achamos até que hoje seria uma votação tranquila, como seria lá na comissão, mas houve recurso, é legítimo. Eu digo que essa política de cota, ela é social e racial. Alguém tem dúvida, só como exemplo, de que a cor nas universidades mudou depois que nós implantamos, com o apoio desse Congresso, a política de cota nas universidades? Hoje você chega numa universidade, você vê, a nossa juventude não é racista, tenho certeza não é. Você vê jovens brancos, negros, dançando, caminhando, brincando junto, se formando, sendo amigos. Eu fui a casamentos de jovens
E com orgulho eu vi lá brancos e negros. Esse é o caminho natural que as políticas afirmativas nos guiam. Alguém tem dúvida, presidente? E eu vou já para o encaminhamento final, de que nós estamos aqui contribuindo para termos um país de igual para todos. E esse equilíbrio vai ser construindo o desequilíbrio que existe hoje. E a política de cota vai permitir que, com o tempo, nós tenhamos, se é 54% de negros, que nós tenhamos um número de 30%, 40%, como está se propondo aqui, de negros ocupando a política de cotas. Senador Jacques Wagner, Vossa Excelência, que é um líder incontestável, Vossa Excelência que vem da nossa querida Bahia, Jacques Wagner, eu tenho muito orgulho de ser liderado por você. Mas orgulho mesmo, digo aqui, e como diria para qualquer senador que está nesse plenário, que comungasse com as mesmas visões em matéria de uma sociedade para todos. Jacques, parabéns pela tua caminhada. O Jacques conseguiu na Bahia ser eleito governador 2 vezes e reelegeu, contribuiu, junto com o Otto Alencar, que está aqui, branco também. Eles contribuíram muito para ter hoje um governador negro na Bahia. Negro indígena ainda, se não me engano. É isso que nós temos que construir junto, e é possível, pessoal. Eu faço até um apelo, vamos votar simbólico. Eu tenho certeza que no fundo do coração de vocês, nenhum de vocês é preconceituoso, nenhum. Podemos estar olhando por caminhos diferentes, mas nós queremos uma sociedade melhor para todos. Presidente, termino aqui e agradeço a Vossa Excelência e agradeço a todos os senadores, que de uma forma ou de outra lá na CCJ ajudaram. Quando eles apresentaram a emenda, Humberto acatou, ajudou para a gente votar lá e chegar nesse momento aqui. Meu sonho é esse: negros, brancos, indígenas, quilombolas, LGBT, todos numa única nação, num único país, num único Brasil, como eu estou vendo agora a solidariedade ao Rio Grande. A solidariedade, inclusive, da Bahia, muito grande. Essa solidariedade que guia nossos passos. Meu querido amigo Humberto Costa. Humberto Costa, que chegou agora aqui no plenário, sabe, Humberto, que eu falei de você diversas vezes, pela tua grandeza na negociação, e que vai, no meu entendimento, colaborar muito para esse acordo final aqui de todos nós nesse plenário. Era isso, presidente. Vida longa a brancos, negros, índios, LGBT, mulheres, enfim, todo o segmento da nossa querida sociedade. Viva o Brasil! Amém. Obrigado, senador Paulo Paim. Nós concluímos assim a fase de discussões. Encerrando-a, vamos passar à apreciação da mesma. Não foram apresentados destaques à matéria. Requerimentos de preferência. Foram apresentados os requerimentos 366, de Sua Excelência senador Rogério Marinho, que já declinou, retirou pedido de retirada pelo autor. Assim, ficamos com o 369, autor senador Flávio Bolsonaro, solicitando a preferência para que nós votemos a votação da emenda número 23, substitutiva, em relação à emenda número 13, substitutivo. Vossa Excelência deseja usar da palavra? Não, não é para encaminhar agora, só para dizer que manteve. Não, presidente, eu... Vai manter, senador Flávio? Vou manter. Perfeito. Obrigado, senador Flávio. A presidência submete à votação simbólica o requerimento 369 do senador Flávio, que solicita a preferência para a votação da emenda 23 em relação à emenda 13. A votação do requerimento. Senhoras e senhores senadores que acompanham o relator, o senador Humberto, e rejeitam o requerimento do senador Flávio Bolsonaro, permaneçam como se encontram. Eu requeiro a votação nominal, presidente, desse requerimento, por favor. Senhoras e senhores senadores que acompanham o senador Humberto Costa, relator da matéria, e que na tribuna
propôs a rejeição do requerimento do senador Flávio Bolsonaro permaneçam como se encontram. O senador Flávio requereu a verificação, De acompanhamento. a acompanhamento ao pedido de verificação. Sim, claro. Votação do requerimento número 369 do senador Flávio Bolsonaro, que solicita a preferência para a votação da emenda 23 em relação à emenda 13. Eu peço encarecidamente à Secretaria-Geral da Mesa que abramos o painel para o início da deliberação. A presidência faz o devido esclarecimento. Quem apoia o senador Flávio Bolsonaro vota sim pelo requerimento apresentado. Portanto, quem discorda na orientação do senador Humberto Costa vota não. Quem vota com o relator, vota não. Não. Quem vota a favor do requerimento, vota sim. Entendido? Ok. Então vamos lá. Humberto Costa, não. Para orientação, nós vamos conceder a palavra aos senhores e senhoras líderes. Por 1 minuto. Comecemos pelo senador líder do PSD, senador Otto Alencar. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência. Ouvi com atenção o discurso do senador Paulo Paim. Concordo plenamente com as suas colocações. As cotas deixaram a marca da evolução daqueles que foram, por muitos anos, discriminados. Senhor presidente, eu tenho uma passagem na minha vida que me emocionou muito. A minha filha é arquiteta, ela se formou na Universidade Federal da Bahia. E nós fomos para a formatura. Eu perguntei onde seria, e seria numa sala de aula simples. Quando cheguei para a formatura, e ela estava se formando em arquitetura na Universidade Federal da Bahia, ao lado dela estava um rapaz negro de formação, que era filho de uma pessoa que ganhou a vida honestamente como baiana de Acarajé se formando. E vários outros estavam pelas cotas. E hoje ele é me permita não citar o nome, mas é um grande arquiteto baiano que trabalha com independência. Quando eu me formei em medicina em 1972, na Universidade Federal da Bahia, eu tive um colega negro entre 180. Hoje são vários que se formam. No município onde eu nasci, que hoje se formam vários, são pardos, negros. No meu estado, a Bahia, que tem uma população predominantemente afrodescendente, aliás, o escritor Jorge Amado, que era mestiço, que era pardo, ele dizia o seguinte na Bahia, com muito orgulho, e também é o meu orgulho, na Bahia só tem branco o cônsul da Suécia. Como nesse plenário aqui, a maioria tem a miscigenação muito grande. A minha avó era índia e, com muito orgulho, eu encaminho pelo PSD o voto não. Eu concordo plenamente com o relatório do nobre senador Humberto Costa. Obrigado, senador líder Otto Alencar. Encaminhando pelo PL, senador Rogério Marinho. Ou senador Flávio. Senador Flávio. Presidente, pelo PL, oriento o voto sim, apenas uma rápida correção, que foi dito aqui que 70% das vagas serão preenchidos por brancos. Isso não procede, porque os cotistas também concorrem no quadro geral de vagas. E uma justificativa muito simples, porque eu voto sim nesse requerimento. Imagine 2 crianças pobres, uma de pele preta, uma de pele branca, que moram na mesma favela, estudam na mesma escola pública de péssima qualidade. Às vezes brincam na mesma vala a céu aberto, porque na comunidade onde eles moram não tem saneamento básico. Vamos dar as mesmas oportunidades para ambos e não condenar essa criança branca, pobre, eternamente à exclusão. Peço o voto sim, presidente. Obrigado, senador Flávio. Pelo MDB, pelo Partido dos Trabalhadores, senador Beto não se encontra. Senador Jacques, Vossa Excelência poderia fazê-lo? Senador Paulo Paim. Wagner,
eu falo em nome do PT. Senhor presidente, eu só queria repetir uma afirmação. Quando você diz que é uma cota de 30%, ponto, você está assegurando que pobre e rico terão direito à universidade e ambos vão fazer o mesmo teste. Só que branco ficaria com 70% e o negro com 30%. É simples assim, então não há nenhuma discriminação, pelo contrário, nós queremos uma pequena inclusão para nessa construção coletiva todos sejam beneficiados. Agradeço aqui ao senador Humberto Costa também para que eu reafirme que esse é o voto do PT. O voto do PT é o voto não, fazendo um apelo carinhoso, respeitoso a todos os senadores e senadoras. É apenas a continuação de uma política que já existe. É apenas a continuação. Nós estamos com um problema de prazo. O dia 9, aí sim cai tudo se não tiver uma votação, e esse projeto vai para a Câmara ainda. Até o dia 9 tem que Câmara e Senado votar e o presidente sancionar. O voto é não. Obrigado, senador Paulo. O voto do PT é não. Senador, pelo Podemos, há algum membro que integre o Podemos presente? Pelo União Brasil? Pelo PP? Pelo PSB? Pelo Republicanos? Senador Cleitinho, Senhor por presidente, favor. o encaminhamento é sim. O encaminhamento do Republicanos é pelo voto sim. O PDT, Novo, PSDB... O Novo, senhor presidente. Novo, desculpe, senador Eduardo. No Novo, senhor presidente. Girão. De forma muito serena, muito tranquila. Como um avanço necessário dentro desse debate para que a gente possa contemplar os pobres desse país. O Novo encaminha o voto sim. Senador Eduardo Braga, líder do MDB, por gentileza, Vossa Excelência tem a palavra fazendo o encaminhamento aos seus companheiros de partido. Senhor presidente, o MDB encaminha o voto não, pela relevância social, pela relevância de uma política pública que tem prestado resultados à sociedade brasileira. Portanto, o MDB encaminha o voto não, senhor presidente. Obrigado, líder Eduardo Braga. Pela maioria, senador Randolph, senador Jacques Wagner. Presidente, o encaminhamento pelo governo, desculpe, pelo governo, senador Jacques, pela desculpe. maioria seria senador Renan. Não, eu, na verdade, pelo governo, o governo evidentemente vai encaminhar o voto não contra o pedido de inversão, respeitando a opinião de todos. O que o senador Flávio falou, eu acho que é relevante a questão social. Dentro da questão social, se agrava a questão dos negros. Não é por intenção nem por nada, porque eu dizia sempre quando eu era governador que construir um hospital é fácil, mas demolir na cabeça de alguns, não estou falando de nenhum aqui, o edifício do preconceito que se construiu é muito difícil, leva tempo. Então, por isso, o programa todo de cotas que vem se aplicando, se aplicou por 10 anos, agora está se ampliando o projeto e dando mais continuidade a ele, é um processo que eu considero educativo. Então, nesse sentido, o nosso encaminhamento é o voto não. Grato, senador Jacques Wagner, líder do governo. Senador Rogério Marinho, pela oposição. Senhor presidente, nós encaminhamos o voto sim. Por uma questão que, após os debates que ocorreram aqui, que bom que nós tivemos a oportunidade de ouvir os argumentos de todos, né? De uma forma civilizada, né? De uma forma assertiva. As pessoas têm que realmente
se expor, colocar o que pensa, o que sente e a sua visão de sociedade. Nós estamos, de fato, importando uma ideologia alienígena para dividir o país, para colocar etiquetas nas pessoas. Vejam que os argumentos que foram esgrimidos aqui na tribuna são todos eles no sentido de que há uma desigualdade e que as vítimas maiores da desigualdade são os pardos e os negros, que têm uma condição social menos avantajada do que os demais, que têm uma cor de pele diferente. Então, é evidente que se nós estabelecermos, ao invés de uma cota racial, uma cota social, nós teremos a possibilidade de atingir essa parcela expressiva da população sem que nós tenhamos a condição de excluir as pessoas que não têm essa cor e que também têm uma condição social igualmente desprotegida. Então, esse é o argumento fulcral, aliado ao fato de que nós temos, de fato, uma falência no nosso sistema de ensino. O que nós precisamos é de igualdade de oportunidades, senhor presidente. O que nós precisamos é de um sistema educacional que leve em consideração a necessidade de resgatar os jovens de qualquer cor, de qualquer espectro da sociedade, para que eles possam, de fato, terem as ferramentas necessárias para mudar o destino e as suas respectivas vidas através de um ensino de qualidade, o que esse sistema, que foi tomado pela ideologia, não oferece à sociedade brasileira. Então, nós estamos aqui com um foco equivocado e tornando permanente uma política pública que reconhece... Vossa Excelência... Que reconhece, uma política pública que reconhece a falência do Estado e perpetuando-a. Vossa Excelência orienta o voto sim. Já orientou. Voto sim. Obrigado. Senador Ireneu. Senador Ireneu, Vossa Excelência, como membro do PP, poderia orientar sua bancada? Não tem ninguém na bancada aqui, mas eu oriento sim. Obrigado, senador Ireneu. Algum membro do Podemos, União, PSB? Senadoras, senadora Tereza, Vossa Excelência poderia pela bancada feminina como vice-líder? Senadora Tereza. A bancada feminina orienta sim. Não, desculpe. Porque nós debatemos, né, inclusive Entendido, dentro da condição das mulheres negras. Perfeito. Por conta disso. A bancada feminina orienta voto não. PSDB, pela maioria, pela minoria. Senador Flávio, Vossa Excelência quer ratificar pela minoria? Voto sim pela minoria também, pela presidente. Minoria, voto sim. Bem, nós temos com registros na sessão de hoje o senador Jaime Campos, a senadora Margarete, o senador Wellington, que ainda não votaram, o senador Vanderlan, o senador Marcos Duval, senadora Soraya Tronic, senadora Daniela Ribeiro, o senador Confúcio Moura. São senhoras e senhores que registraram presença, estando na casa, mas que ainda não fizeram uso do direito ao voto. Presidente, eu falei com o senador Marcos Duval agora, ele pediu para esperar um pouquinho, que ele vai votar. Perfeito. Aguardemos alguns instantes para que os companheiros possam votar e se alguns companheiros, líderes das respectivas bancadas, puderem fazer a especial mercê de ligar para os seus companheiros, a presidência agradece.
A presidência registra com alegria a presença entre nós de Sua Excelência, senhora ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Seja sempre muito bem-vinda entre nós. Sim, mas ele falaram com ele agora? Falei com ele agora. Eles querem votar? Disse que ele quer votar sim, mas... Senhor presidente, o senador Vanderlan está tentando votar aqui pelo aplicativo. Perfeito. Senador Vanderlan, senador Confúcio já votou? Pediu-me para que nós esperássemos alguns instantes para que ele pudesse votar. Senador Jaime, senadora Margarete, senador Wellington. Assim que nós tivermos o voto do senador Vanderlan e do senador Confúcio, nós concluiremos o processo de votação. Faltando que nós. Então, vamos... Senador Vanderlan, quem foi? Senador... Podemos concluir? Vamos concluir o processo? Acho que mais 2 minutos. Presidente, só mais 2 minutos que o senador, estou com o senador aqui na linha, o Wellington Fagundes, ele vai votar. Tá bom? Esse voto é seu, Humberto, calma. Conseguiu já? Tentando ligar aqui, a pessoa está tentando, eu estou sem o telefone dele. Bem, mais de 10 segundos para votar é tempo suficiente, então eu peço desculpas porque chamados foram os nossos companheiros a fazer uso do direito do voto. Então, a presidência pede à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Sim, senhores e senhoras, 29, votaram não, 32, abstenção nenhum. Rejeitado o requerimento de Sua Excelência, senador Flávio Bolsonaro, está mantida a preferência do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, a emenda número 13, que tem preferência regimental com a emenda número 20 ao substitutivo, aprovadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em turno único. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Com votos contrários do senador Rogério Marinho, do senador Flávio Bolsonaro, do senador Marcos Pontes, do senador Eduardo Girão, mais algum ou alguma companheira que deseja fazer o registro do voto contrário? Presente. Não. Senador, só um minuto, senador Paulo Paim. Aprovada a emenda número 13 e a emenda número 20 ao substitutivo, ficando prejudicados o projeto e as demais emendas. Finalização, né, Ivan? Presidente. Parecer da comissão diretora, oferecendo a redação para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Vamos passar à discussão do substitutivo, nos termos do texto consolidado aprovado pela comissão diretora e das emendas números 21, 22 e 24 em turno suplementar. Na lista de inscritos não há quaisquer companheiras que queiram fazer uso da palavra. Não havendo, portanto, quem mais queira discutir, encerramos a discussão. Passamos à sua apreciação. Presidente, antes de, me permite só, que se Vossa Excelência puder corrigir o meu voto, que na emoção eu acabei votando... claro, senador Paulo Paim. Que conste em ata, como autor do projeto. Se há alguém aqui sobre quem não paira quaisquer dúvidas sobre a sua posição, eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que corrijamos, que retifiquemos o voto em ata do senador Paulo Paim, que registrou equivocadamente, sim, tendo desejado votar pelo não. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação do substitutivo nos termos do texto consolidado, aprovado pela comissão diretora, e das emendas 21, 22 e 24 em turno suplementar, nos termos dos pareceres. Senhoras e senhores que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo e rejeitadas as emendas 21.
Sim, com os votos contrários, desculpe-me, dos senadores Rogério Marinho, do senador Flávio Bolsonaro, do senador Eduardo Girão. Aprovado o substitutivo e rejeitadas as emendas números 21, 22 e 24 em turno suplementar. A matéria vai à Câmara dos senhores e das senhoras deputados. Item 4. Projeto de lei da Câmara número 190 de 2015. Número 7.907 de 2014, na Casa de Origem, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, dispondo sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e da outras providências. O parecer favorável número 16 do ano de 2016 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, relator senador Walter Pinheiro. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passemos à sua discussão. Senador Otto Alencar pede a palavra pela ordem. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência esse projeto, que foi da relatoria do nobre senador Walter Pinheiro do Estado da Bahia, está entre nós, grande senador, para provimento de cargos no Tribunal Regional do Trabalho no meu estado, sobretudo no setor da tecnologia da informação, uma carência muito grande de profissionais, portanto, eu quero encaminhar no momento próprio que Vossa Excelência permitiu, então agora o voto pela aprovação desse projeto, que vai atender muito ao Tribunal Regional do Trabalho do meu estado. Vossa Excelência deseja fazer a discussão, discutir a matéria, não só referenciar favorável à mesma. Exatamente. Pois bem, obrigado. Não há mais, além do senador Otto Alencar, quem queira fazer menções ao projeto ora em discussão. Não havendo mais quem queira fazê-lo, encerramos a sua discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submete a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. Senhoras senadoras, senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Com o registro contrário do senador Eduardo Girão. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, com o já feito registro de voto rejeitando-o do senador Eduardo Girão. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos senhores e senhoras deputados. O item 5, projeto de decreto legislativo número 927 do ano de 2021, de iniciativa da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do acordo de sede entre a República Argentina e o Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, assinado em Assunção no dia 9 de março de 2018. Parecer favorável número 12 de 2024 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Teve como relator o senador Nelson Trade. Passemos à sua discussão. Não há inscritos para discutir. Não havendo quem queira, nós encerramos a sua discussão. Vamos passar à apreciação da mesma. A presidência submeterá a matéria diretamente à votação simbólica. Em votação, um projeto em turno único, nos termos do parecer. Senhoras e senhores, integrantes do Senado Federal que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. A matéria vai à promulgação, sendo feita a devida comunicação à Câmara das senhoras e senhores deputados. Item extra pauta, requerimento número 221 deste ano. Tem como seu autor o senador Randolfo Rodrigues e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 55 anos da existência da Embraer. A presidência submete a matéria à votação simbólica. Votação do requerimento. Senhoras e senhores, senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, o senador Randolfo Rodrigues. Sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra pauta, número 269, autor senador Everton, com outros signatários, solicitando a realização
de sessão especial destinada a celebrar os 84 anos da ABNT. A presidência submete a matéria à apreciação simbólica. Votação do requerimento. Senhoras e senhores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Sem resistência, já aprovado o requerimento. Sessão requerida será agendada pela SGM. A presidência informa às senhoras e senhores senadores que convocada está sessão deliberativa extraordinária para o dia de amanhã, quinta-feira, às 11 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Os nossos cumprimentos, boa noite, bom descanso. G20, né, os 20 maiores países, as 20 maiores economias mundiais, apenas 3 países ainda não regularizaram os jogos de azar. Senador, e em relação ao jogo do bicho? Há previsão dentro desse mesmo projeto da legalização do jogo do bingo e também do jogo do bicho. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estamos aqui para dizer para o Estado brasileiro que raça não é recorte, raça é fundamento. Foi a diferenciação entre pessoas pretas e não pretas que fundou esse território chamado Brasil. E enquanto nós, pretas e pretos, não estivermos nos espaços de sociabilidade saudável, não haverá de ter paz para ninguém. Nós que somos maioria, nós temos que estar em maioria em absolutamente todos os lugares, seja nos cargos de executivo, seja no legislativo, seja nas grandes empresas, seja nas universidades ou em qualquer lugar. Enquanto essa conta não for acertada, esse Estado é racista, e quem não fizer nada sobre isso também é. Essa primeira sessão de debates, ela inicia, mesmo o Senado, mesmo o Congresso não tendo recebido ainda o Plano Nacional de Educação, lembrando que a vigência do atual plano se encerra agora no mês de junho e a tramitação do último plano demorou 4 anos. Por isso, há urgência de que o debate aconteça, ouvindo especialistas, entidades representativas, porque a nossa grande preocupação é a lacuna entre a vigência, o término da vigência deste plano e a construção, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação previsto pela Constituição. O nosso propósito é assegurar o cumprimento do piso do magistério, que ainda não é efetivado em muitas redes de educação. Eu não vejo que o nosso problema seja de rumo na educação. Esse é o ponto que eu acho que é importante frisar. Efetivamente, o nosso problema é fazer de fato com que a educação seja uma prioridade orçamentária. Que o Brasil é um país que planeja educação, que discute educação, mas não consegue descobrir qual é o lugar da educação dentro do seu projeto de desenvolvimento econômico. O PL que vem, a gente já está com ele pronto para encaminhar para a Casa Civil. A gente partiu de problemas, né, vamos dizer, de um brainstorming de problemas em 12 oficinas, que tinham quase 100 pessoas em cada oficina dessas, e foi fazendo aquele afunilamento, aquele depuramento, até chegarmos a identificar 20 problemas, e para esses problemas, macro problemas, a definir poucas metas, em média, 4 metas por problema. Notícias falsas, fake news, direita, esquerda, tecnologia, democracia.
Ninguém traz de volta o racismo se essa visão racista não estiver embutida nas pessoas. Temos lá a publicação e como que se tira essa publicação de lá? Se elas não moderarem, aquilo lá é tomado de spam, pornografia e propaganda. É inviável. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Em 2 séculos de história do Senado, a Lei Áurea é um capítulo muito especial. Tem a participação de uma princesa, filha do imperador, que também era senadora. Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, era senadora. Sim. Por ser filha de Dom Pedro II, ela acabou tendo esse cargo, apesar de não ter sido oficialmente nomeada senadora, mas sim, ela tinha um cargo, tanto que ela foi a pessoa que assinou a Lei Áurea. Oi, eu sou a Débora Aladim, professora de História e youtuber, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão no Brasil. Existia também um movimento forte contrário à Lei Áurea. O que acontece é que durante o segundo reinado, que foi o governo do Dom Pedro II, tinha um grande desequilíbrio, porque a elite brasileira dependia economicamente e queria a escravidão mantida, enquanto grandes setores da sociedade, principalmente os militares, os republicanos, os abolicionistas e principalmente os próprios escravizados, lutavam pelo fim da escravidão. A partir de 1830, começaram a ser promulgadas algumas leis que reduziam, mas não acabavam, com a escravidão no Brasil. Nessa última regência da princesa Isabel, ela consegue aprovar a Lei Áurea num tempo recorde. De 5 dias. Realmente, as discussões estavam tão acaloradas que a partir do momento que o projeto foi sugerido, 5 dias depois, num domingo, que nem um dia útil, foi assinada a Lei Áurea e foi oficializado o fim da escravidão. Inclusive, o documento está até hoje sob posse do Senado. A Lei Áurea ela é extremamente curta, ela só tem 2 parágrafos e ela teve que ser assinada não só pela princesa, mas também pelo ministro da Agricultura, já que as pessoas escravizadas eram consideradas propriedades dos senhores de terra. Pouco mais de um ano depois da Lei Áurea, a família real vai embora do Brasil. É a proclamação da República. Isso também passou pelo Senado, mas é assunto para um outro capítulo. Senado, 200 anos. Caminhões atravessam latifúndios, engolindo estradas e recolhendo pobreza, até chegar ao Juazeiro do Norte, santuário do padrinho Cícero Romão Batista, no verde vale do Cariri cearense. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República,
Todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Toda sexta, 9h30 da noite, na TV Senado. O direito ao trabalho, a consolidação das leis trabalhistas e a carteira de trabalho são conquistas importantes do nosso povo. Mas há 200 anos era tudo muito diferente. O Brasil ainda não tinha leis que regulamentassem o trabalho. E a Constituinte de 1823 foi o primeiro momento em que esse tema foi debatido. Seu anteprojeto faz menção ao direito ao trabalho livre e remunerado, regulamenta profissões ligadas ao Estado e trata até dos direitos autorais de inventores e escritores. Comparado com o que temos hoje de direitos trabalhistas, o que foi discutido ainda era muito tímido, mas esse foi o primeiro passo na jornada que nos trouxe até aqui. Agora é lei. Foi sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestante na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamento adequado. O Senado votou. Agora é lei. O Rio Grande do Sul vive o maior desastre climático de sua história. Para saber onde, como e o que doar para as famílias atingidas pelas chuvas, acesse sosenchentes.rs.gov.br. Você também pode contribuir via Pix pela chave CNPJ 92 958 800 1000 invertido 38. Ao realizar a operação, confirme que o nome da conta é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul. O Rio Grande do Sul precisa de ti.
Boa noite. Hoje é quarta-feira, 22 de maio, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje a prorrogação da política de cotas para pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Como o texto foi alterado pelos senadores, retorna para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto de lei que amplia de 20% para 30% a reserva das vagas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais foi aprovado no plenário em regime de urgência. O projeto foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas por recurso apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, o texto seguiu para análise do plenário. O projeto também prorroga as cotas por mais 10 anos. A necessidade não só de nós darmos continuidade a essa política das cotas para os servidores públicos, como também, inclusive, de ampliá-la não só para incorporar outros setores, como setores dos quilombolas, dos indígenas, estabelecer uma distinção entre pobres e pretos que constavam no projeto, como negros de um modo geral, o que significa que nós vamos ampliar e democratizar a participação de outras etnias, outros segmentos nessa política de discriminação positiva. A partir desse critério, nós vamos, teoricamente, privilegiar negros mais bem aquinhoados e prejudicar brancos mais necessitados do ponto de vista social. Se nós, como Estado brasileiro, precisamos implementar uma política de reparação e de equiparação, o façamos pelo critério social. Os mais pobres e os mais fragilizados sejam ajudados pelo Estado. E não essa divisão que não é boa para o Brasil. A pobreza tem cor nesse país, é preta. Que a ampla maioria é preta. Bom, alguém disse, e eu repito também, porque acho até interessante, mas não tem branco pobre? Claro que tem. Mas aqui, nesse debate que nós estamos travando, 70% é para brancos. A maioria das pessoas mais pobres são negras e pardas. Ok. Mas, senhor presidente, não tem branco pobre, não? Será que nós não estamos fazendo uma política que contraria, inclusive, a Constituição Federal, onde diz que todos nós brasileiros somos iguais perante a lei, independente de raça, credo? Os senadores também aprovaram o projeto de lei que institui mecanismos de proteção à população LGBTQIA+, encarcerada. A exemplo da aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a construção de estabelecimentos prisionais específicos ou para a adaptação de celas, alas ou galerias separadas para essa comunidade. O texto também prevê a capacitação continuada de profissionais que trabalham nas unidades prisionais sobre direitos humanos e princípios de igualdade e não discriminação. É necessário que estabeleça critérios humanistas nas prisões para atendimento a uma população que já é muito discriminada. O projeto é meritório, entretanto, até vejo que existem algumas falhas, mas esses questionamentos não justificariam a rejeição desse projeto. Essa pauta é algo que a gente precisa, sim, se debruçar e avançar na legislação, tanto para a proteção de mulheres dentro dos presídios, evitar que algumas situações que chegam a ser bizarras aconteçam em pessoas que têm uma identidade diferente daquilo que o corpo dela fisicamente diz. É de extrema importância essa votação hoje, nessa data, para que a gente possa, mais uma vez, cumprir uma determinação constitucional ali para essa população que sofre diuturnamente. Foi aprovada também a criação de 49 cargos efetivos para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. A Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul fez hoje uma visita técnica para conhecer a operação que a Força Aérea Brasileira está fazendo no estado. Além da entrega das doações e resgates, o Comando da Aeronáutica informou que uma malha aérea emergencial está em funcionamento.
Os senadores da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul tiveram uma apresentação da campanha Todos Unidos pelo Sul, que a Força Aérea colocou em operação para socorrer o Estado. São muitas atividades numa só operação, que vai desde o controle do espaço aéreo até o resgate de famílias inteiras, além da criação de uma nova malha aérea emergencial para substituir o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado por tempo indeterminado. Serão 10 aeródromos e aeroportos em funcionamento no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que chegarão a mais de 100 voos semanais. Já houve todo o preparativo, nós fizemos a cessão da área, né, com a parte de segurança daquela área. A empresa concessionária fez toda a parte de infraestrutura de área de check-in, de bagagens, levar o passageiro até a porta do avião, porque nós lá não temos ponte de embarque, não somos aeroporto, né? E a ANAC fez a parte de regulamentação e a liberação daquela área para operação, que se inicia com 5 voos diários, mas a Força Aérea, em coordenação com esses órgãos, tem capacidade de ampliar um pouco essa malha e aí, logicamente, eles oferecerem em função da demanda, que com certeza haverá de ocorrer quando as coisas forem se normalizando. Depois da apresentação, os senadores visitaram o hangar onde os donativos são cadastrados e separados, com a ajuda de voluntários e de soldados da Força Aérea Brasileira. Viram de perto o resultado da solidariedade de milhares de pessoas. A Força Aérea Brasileira tem hoje 8 hangares como esse aqui, lotados de donativos, nas bases aéreas do Rio, São Paulo e Brasília. São mais de 9.000 toneladas de roupas, alimentos, água, cobertores e ração que estão sendo enviados para a população do Rio Grande do Sul. Aqui nesse pavilhão que nós temos, são toneladas e toneladas e toneladas de ajuda humanitária que eles estão transportando para o Rio Grande do Sul. Salvaram inúmeras vidas, tiveram na linha de frente mesmo, lá na ponta, dando apoio aos gaúchos e gaúchas. Senti na voz do comandante Damasceno a emoção de quem estava na linha de combate para salvar vidas. A forma como os helicópteros, os aviões estão levando, se deslocando, recolhendo tudo que é possível e o impossível até para salvar vidas. Então foi uma lição, digamos, de nacionalismo, de solidariedade ao povo gaúcho. E percebemos por tudo aquilo que tem aqui, que essa ajuda vem, como disse o comandante, de todos os estados. E daqui a Aeronáutica está levando para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos durante vários dias aqui filas de carros de 3 quilômetros, né? E as pessoas não se incomodavam com isso. E uma senhora entregou uma cesta básica, uma sacola de papel. Eu achei interessante, esperou tanto tempo uma cesta básica, né? E do lado tinha um caminhão de um grande supermercado aqui de Brasília lotado de mantimentos. Eu perguntei para ela, a senhora sabe a sua diferença para esse caminhão? Ela falou, não. Eu falei, é o tamanho, né? Porque esse empresário, né, com grande coração, o que ele fez, a senhora está fazendo, é o que pode fazer. E amanhã, essa comissão temporária do Senado, que está acompanhando a situação do Rio Grande do Sul, vai visitar o Estado. O senador Paulo Paim, que é o presidente da comissão, conversou com a nossa equipe sobre a programação da viagem. Dos 8 senadores da comissão, vão 7 senadores e vamos a Porto Alegre, vamos descer em Canoas, mas vamos também visitar o centro de acolhimento em Canoas, São Leopoldo e provavelmente a Porto Alegre, se der tempo devido à temperatura e à chuva, que dizem que vai chover muito lá amanhã. Mas tentaremos chegar, inclusive, na Ubra, que eu queria muito ir na Ubra. Na Ubra tem 8.000 pessoas abrigadas. Então, dentro do possível, nós iremos na Ubra, iremos no centro dos metalúrgicos, que estão em torno de 1.000, e vamos também visitar ali o outro centro do Guajuvira, que é um centro muito simples, muito pobre, mas que estão ali homens e mulheres nessa resistência, na certeza que nós vamos recuperar o Rio Grande e todos trabalhando pela reconstrução. Lá nós teremos uma exposição por parte do governador, estarão também os ex-governadores. Todos os ex-governadores se prontificaram a nos receber no aeroporto. Com certeza vai estar também os deputados estaduais, federais. É um grande momento de união
de solidariedade e deixando de lado qualquer divergência política, partidária, ideológica. Todos juntos para ajudar o Rio Grande. Vai estar também a Liga do Bem. A Liga do Bem que hoje deve encaminhar, deve chegar em Porto Alegre, não hoje, amanhã, em torno de umas 10 toneladas, que vão diversas jamantas se somar a outras. Vai dar em torno de 10 toneladas que está chegando lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul registrou hoje a segunda morte por leptospirose. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Carol Dallagnol, da TV Câmara de Caxias do Sul. A preocupação das autoridades agora são com as doenças que podem ser causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, a segunda morte causada por leptospirose foi notificada. Já são 2 óbitos pela doença. Outros 23 seguem em investigação. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul monitora os casos. Nas últimas semanas, foram 304 casos suspeitos e 19 confirmados. As cheias dos rios aumentam ainda mais a preocupação com a disseminação da bactéria causadora da leptospirose, uma doença infecciosa que é transmitida a partir do contato direto ou indireto à urina de animais infectados. Outras doenças que também preocupam os governos são a hepatite A, tétano, doenças diarreicas agudas, respiratórias e a dengue. Na semana passada, em visita ao Estado, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou o envio de 1.200.000 vacinas para o Rio Grande do Sul. Os imunizantes estão disponíveis nos 830 abrigos do Estado, além das unidades de saúde em funcionamento. Esta semana, municípios gaúchos começaram a receber também a nova vacina contra a Covid, produzida pelo Laboratório Moderna. O imunizante foi atualizado para garantir a proteção contra novas variantes da doença. O presidente do São Paulo negou que o time tenha vendido o resultado no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. A afirmação foi feita hoje para os senadores da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O presidente do São Paulo, Júlio César Casares, negou que o time tenha vendido o resultado quando perdeu de 5-0 para o Palmeiras, conforme denúncia do presidente da SAF do Botafogo, John Textor. Os lances da partida foram mostrados na CPI e Júlio Casares disse que o que aconteceu foi uma infelicidade. Campo sintético, que é uma desigualdade. O futebol brasileiro tem que ter padrão de gramado. O futebol brasileiro fala, vai ter grama sintética também? Tá, então todos somos iguais. Essa bola corre mais, a bola passou longe do goleiro, essa que foi cruzada, né? As outras não tinha a menor chance dele pegar. Então, eu vejo com total normalidade. O que foi anormal é perder de 5, que nos deixou nervoso. Você chega no vestiário, né? Então é melhor falar, vamos falar amanhã, porque hoje não deu certo. Tive muitos anos de experiência dentro de campo. Eu posso afirmar para vocês que eu não identifiquei nada de estranho, nada diferente nesses 5 gols aí do Palmeiras contra o São Paulo. Júlio Casares disse ainda que não admite que digam que os jogadores fizeram corpo mole. Me desculpe, John Textor, que você pode fazer isso com os seus funcionários. Com os jogadores do São Paulo, eu não admito. O Rafael é um goleiro de seleção brasileira, a bola passou longe dele. Afirmar tal coisa, um profissional como ele, que é da seleção brasileira, hoje vai viajar, é no mínimo irresponsável. O presidente do São Paulo disse que cobrou provas de John Textor e que é a favor de todas as investigações e que se houver algum funcionário dele envolvido em manipulação de resultados, será punido. Ele tem o ônus da prova, mas também nós temos que abrir espaço para que isso aconteça. Agora, do outro lado, se não vier nenhuma prova cabal, ele passa a ter um grande problema, que isso não tenha dúvida. Por isso que nós indagamos e interpelamos na justiça para que ele prove. Eu estou esperando uma prova também. O dirigente disse também que espera que a CPI possa regular esse tema e sugeriu uma agência reguladora para o futebol. Eu acho que nós deveríamos ter um órgão competente de fiscalização do produto futebol dentro de uma linha harmônica entre os órgãos. Hoje nós temos a ANAC, agências, por que não no futebol, no produto futebol? O relatório final dessa comissão pode ser um grande instrumento de início de um trabalho para que a gente se una. Essa é uma cruzada para o futebol brasileiro e o São Paulo está aqui como um agente que vai estar à disposição no que for possível. Nessa mesma reunião, os senadores da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas ouviram também representantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
O presidente da Corte, José Perdiz de Jesus, disse que atualmente há um processo em curso no tribunal e que a gravação entregue à CPI, onde um árbitro estaria cobrando o pagamento de uma propina, também já está em poder do tribunal. Existe hoje em curso, de igual forma a CPI, um inquérito em que estão sendo ouvidos. Serão ouvidos jogadores, serão ouvidos árbitros, estão sendo ouvidos todos aqueles que estão relatados ali. Agora, essa questão da gravação, ele apresentou tem uma semana, um link, mas esse link ainda não foi autorizado, porque ele quer que o tribunal diga como será o sigilo desse link. O procurador do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, avaliou que os relatórios recebidos pelo tribunal só permitem uma análise subjetiva. Então vamos lá, então eu estou entendendo aqui que o atleta tal, ele foi de corpo mole e deixou passar lá o gol. E com base nisso eu vou denunciar? Não fiz isso, porque acho que é uma responsabilidade, porque você vai colocar o nome desse atleta, você vai colocar o nome dessa pessoa e ele denunciar daquela coisa. Depois que saiu, depois que está lá denunciado, mesmo que absolvido, fica aquela pulga atrás da orelha e profissionalmente isso para outros clubes que poderiam querer contratar esses atletas, obviamente haveria uma grande preocupação. Chegamos a ouvir assim, do atleta chegar de divisões menores e falar, olha, doutor, naquele dia eu comi um prato de macarrão. Eu comi um prato de macarrão e fui jogar. O outro falou, eu fui jogar com febre. Não tinha atleta para eu jogava com febre. Então, a gente ouvia várias coisas nesse sentido. Eu joguei lesionado. Eu não tinha condição, eu tinha muita dor e joguei com dor. Então, nós ficávamos limitados naquilo. Ele rebateu um dos principais argumentos das denúncias de John Testor, que foi o relatório realizado pela empresa Good Games. Me parece que a Good Game é um relatório que por si só, ele não faz prova nenhuma de manipulação de resultado. O procurador reforçou a necessidade de o Brasil aderir à Convenção de Maculan, que trata do combate à manipulação de resultados esportivos, e defendeu ainda a realização de convênios com ministérios públicos estaduais, assim como foi feito no caso do Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima. É uma convenção que fala sobre questões mundiais de manipulação de resultado. Hoje eu acho que essa convenção ela é muito importante, que ela pode trazer muita ajuda a nós, mas a gente depende do governo. Então eu vou deixar com Vossa Excelência, já existe um pedido da CBF aqui na casa para isso, então eu acho que pode nos ajudar muito. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou a convocação de 4 apostadores denunciados pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Entre os convites aprovados estão os de árbitros de VAR que atuaram na partida entre Botafogo e Palmeiras em 1º de novembro de 2023. E foi aprovado ainda um pedido de informações a 2 dirigentes da CBF, Júlio Avelar, diretor de competições, e Eduardo Gussen, oficial de integridade. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje um projeto que exclui o benefício de prestação continuada do cálculo de renda para recebimento do Bolsa Família. A comissão também ampliou o prazo de licença maternidade para mães de recém-nascidos com deficiência. O benefício de prestação continuada, renda paga pelo governo a idosos e pessoas com deficiência, é um alívio para quem não tem meios de se sustentar, mas pode ser um problema na hora da inscrição no programa Bolsa Família. O senador Flávio Arnes explica por que apresentou a proposta, que agora vai ser debatida na Comissão de Assuntos Sociais. Então pode vir a acontecer, inclusive se você considerar como renda, de uma família ser penalizada por ter o filho com deficiência e não ter acesso ao Bolsa Família, porque passa a ser considerado renda. Não é renda, é um benefício. A família tem um filho com deficiência, então é um benefício da prestação continuada, 1/4 do salário mínimo. A comissão também aprovou o projeto que aumenta o período de licença maternidade de 120 para 180 dias, caso o recém-nascido seja diagnosticado com algum tipo de deficiência.
O texto também estabelece que o diagnóstico da deficiência poderá ser solicitado nos primeiros 109 dias da licença e que terá o prazo máximo de 10 dias para ser analisado. O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que prevê a castração química voluntária para condenados por crimes sexuais. O projeto poderá seguir para a Câmara se não houver recurso para a votação no plenário do Senado. O texto apresentado pelo senador Stevenson Valentim prevê que o tratamento hormonal é voluntário e, se for aceito pelo condenado, será concedida a ele liberdade condicional, que não poderá ser inferior ao prazo indicado para o tratamento. O relator, senador Ângelo Coronel, apresentou uma emenda para garantir a privacidade do condenado que decidir pela castração química. Uma pessoa dessa já tem problemas de cabeça, um estuprador. Meu medo, qual vai ser? Vamos supor que ele aceite fazer, por conta disso reduz a pena e seja liberado. Ele que não terá mais a possibilidade de fazer o que fazia, se tiver optado, ele vai fazer o quê? Vai bater, vai matar, vai cortar um seio da mulher? Pelo menos 10 estados nos Estados Unidos possuem essa modalidade de castração química para estupradores. E lá não há nenhuma consequência drástica. O cara, por ele ter feito esse tratamento químico, que é um tratamento hormonal, na verdade, ele vai extravasar esse distúrbio mental dele de alguma outra forma. Não. É por causa da libido sexual que ele pratica isso. Eu não sei qual a explicação científica, física, assim, sobre isso, mas é um fato que, após, inclusive acontece, tem na Alemanha, tem na Itália, tem na França, tem em vários países do mundo. Trazer para a população, senador Amin, uma tranquilidade para as mulheres, principalmente para aquele importunador dentro dos ônibus, dentro do trem, aquelas pessoas que ficam ali fazendo aqueles atos libidinosos. Se é doença ou não, senador Jacques Wagner, é uma opção que a gente está entregando para a sociedade para reduzir esse número altíssimo de agressão sexual nesse país. O projeto foi aprovado por 17 votos a 3 e será encaminhado à Câmara caso não tenha recurso para análise em plenário.